Ela tem períodos em que ela está muito ruim, tem períodos em que ela está mais controlada e o paciente vai ter que tentar conviver com esses altos e baixos e poder se adequar ao mundo que muitas vezes não respeita essa limitação. Doutor, você falou em dor crônica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem problema de dor na coluna. Onde é que está essa dor da fibromialgia? Tem lugares específicos onde ela é mais comum? Tem. Nos critérios da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente faz uma avaliação de 18 pontos ao longo do corpo. E se o paciente tem em torno de 11 pontos desses 18, ele entra num critério para o diagnóstico da fibromialgia. Associado a isso, ele tem que ter uma dor crônica por pelo menos 3 meses. Tá? Se ele tem 3 meses de dor, ele também entra em mais um dos critérios. Né? A fibromialgia ela ataca muito mais mulheres do que homens. 7 a 9 de cada 10 pessoas com fibromialgia são mulheres. Né? Então, tem alguns critérios que a gente vai enquadrando o paciente para chegar ao diagnóstico. Que não é um diagnóstico fácil, né, doutor? Não, de forma alguma. Como ele não aparece em nenhum exame, nem de imagem, nem nenhum exame laboratorial, você acaba que o paciente passa por uma investigação muito longa para descartar outras possibilidades, fazendo todos esses exames, e aí quando nada aparece e ele entra nesses critérios que a gente conversou agora há pouco, fecha-se o diagnóstico de fibromialgia. E aí você falou em dor crônica por pelo menos 3 meses. Estou pensando aqui, a causa pode ser psicológica ou a gente já consegue apontar algum tipo de sequela, alguma coisa que vem de antes no histórico dessa pessoa, sofreu um acidente na infância, que possa provocar, a gente já consegue apontar a causa da fibromialgia? Não, a causa não, mas às vezes o gatilho pode ser um trauma. Né? A pessoa tem já a fibromialgia, mas de uma forma incipiente ou que se pouco manifesta. E com algum trauma, seja ele psicológico ou físico até, sofreu um acidente ou teve uma perda grande na família, né? Aquele trauma ele é um gatilho para aquela fibromialgia se desenvolver de forma mais aguçada. Né? Então, às vezes, o gatilho é isso aí, mas a causa ainda não é bem estabelecida. Aí você falou, doutor, que a maioria são mulheres. A gente tem também um recorte de idade? São mulheres jovens, são mulheres de meia idade? A faixa etária prioritária da fibromialgia, do diagnóstico da fibromialgia, é entre 30 e 60 anos. Pode acontecer em adolescentes e crianças, pode acontecer em pessoas mais idosas também pode, mas a grande faixa etária de maior comorbidade, maior incidência da doença é entre 30 e 60. Então, é uma idade altamente produtiva, né? E aí a gente vai falar dessa novidade que a partir de janeiro do ano que vem, a fibromialgia vai ser considerada causa de deficiência no nosso país e isso traz uma série de mudanças. O senhor considera importante? É extremamente importante, porque as pessoas com fibromialgia, né, por terem essas dores, que são dores muitas vezes silenciosas, as pessoas às vezes passam muito mais tempo tentando esconder a dor, porque tem vergonha daquela sensação de impotência, de incapacidade, de não conseguir prover a família, de não conseguir ter uma boa relação com o marido, porque sente dor, sente dificuldade. A dor afasta você da tua vida social, então ela não quer sair de casa porque ela tem medo de estragar o programa da família e prefere não sair. Então, a fibromialgia, ela 50% dos casos tem associação com depressão, por exemplo. Então, não é que seja uma dor psicológica, mas é uma dor que afeta tanto o psicológico que vai gerar outros problemas, né? E ser reconhecido esse problema como uma causa real de dor, como uma causa real de limitação, vai ajudar essas pessoas a que elas não sejam mais marginalizadas, por exemplo, no trabalho. O que acontece muito é que elas são estigmatizadas como pessoas que não querem produzir, pessoas que têm preguiça, pessoas que são moles para o trabalho, e acaba que elas acabam escondendo isso e vivenciando esse drama ao longo de uma vida toda, além de toda a dor que elas carregam. Doutor, o senhor falou que é uma doença complexa. Existe fibromialgia leve, moderada, mais grave? Existe essa divisão? E vamos tentar explicar para quem está em casa. Não existe uma divisão, mas existe uma oscilação da forma como ela se manifesta. Tem períodos em que a pessoa consegue trabalhar normalmente, viver muito bem, está tudo controlado, mas às vezes porque teve um estresse no trabalho, o patrão gritou, ou o marido brigou em casa, aquele trauma de novo é um gatilho e aí as coisas voltam a ficar mais intensas. Então, o controle ele é feito de acordo com esse grau de intensidade que pode variar. Mas classificar
de forma como leve, moderada e grave, a gente não tem critérios ainda estabelecidos para isso. Os avanços que surgem com a classificação da fibromialgia como causa de deficiência são muito relacionados à questão previdenciária, né? A pessoa vai ter aposentadoria mais cedo e também até aposentadoria especial. O senhor entende que isso pode dificultar também? A gente tem que fazer essa pergunta porque existe, a gente mora num país em que fala que é mais difícil contratar mulher porque a mulher é engravida, por exemplo. Você acha que isso pode prejudicar as pessoas que vivem nessa condição a conseguirem trabalhar? Da mesma forma como foram criadas cotas para pessoas negras, para pessoas pardas, para pessoas LGBT, talvez haja uma forma de criar cotas para pessoas que sejam fibromialgicas, né? Ou que elas se enquadrem dentro dos critérios de PCD, que já existe hoje, para que elas entrem nessas cotas e até para concurso elas tenham algum benefício nessa entrada, né? Mas o que é importante é que as pessoas que contratem pacientes que têm fibromialgia consigam ter a empatia de perceber que nem sempre elas vão estar no auge da sua produtividade, mesmo elas querendo produzir, né? Porque elas vão ter, dependendo do dia, ela vai estar com enxaqueca, com dor, com alteração intestinal, de déficit de atenção, esquecimento. A fibromialgia ela atinge vários elementos do comportamento, não só a dor. Então, a pessoa que vai contratar, ela tem que ter essa empatia de entender que nem sempre ela vai ter um funcionário 100% disponível naquele momento. Mas quando ele estiver produtivo, vai ser tão bom ou até melhor do que os demais, né? Talvez, se ele tem essa empatia do patrão, ele vai ter o desejo de retribuir isso e se empenhar cada vez mais, né? Isso é o que a gente espera que aconteça dessa relação de troca de boa-fé que existe, de você confiar que você realmente está doente e você confia que eu estou doente e eu vou tentar te retribuir isso de uma forma com mais empenho, com mais gana, com mais trabalho. A sua experiência em consultório, são muitos pacientes e como é que eles chegam? Chegam muito sofridos, né? Em geral, essa luta para chegar a um diagnóstico e para chegar a um tratamento, muitas vezes dura 3, 5 anos, passando de médico em médico, né? Porque ela está ali com a crise de dor, ela vai na emergência, tudo muito rápido, tudo muito movimentado, ele recebe medicação, vai para casa. Melhora um pouco, 3, 4 dias depois, aquela dor vem de novo num outro lugar ou vem no corpo inteiro e ela acaba indo várias vezes, até que resolve procurar um atendimento mais especializado. E aí, em geral, essa porta de entrada mais especializada é um reumatologista, onde ele vai fazer toda a investigação laboratorial para ver se não é nenhuma doença autoimune, nenhuma outra doença como lúpus, por exemplo, que tem dores também ao longo do corpo, né? Fazer exames de imagem. Então, se é no SUS, a gente sabe que a agenda do SUS, apesar do SUS ser universal, de ser muito abrangente, de abraçar toda a população, ele não consegue dar, muitas vezes, a celeridade que a gente precisa. Tem uma demanda muito grande, né? Muito grande, né? Então, isso aí acaba atrasando um pouquinho esse diagnóstico e a pessoa tem uma dificuldade de começar seu tratamento e a média hoje no Brasil é em torno de 3 anos para se chegar ao diagnóstico. E agora a gente falando dessa questão prática, né, de considerar a fibromialgia como deficiência, é o INSS também que vai determinar, então não vai ser um diagnóstico apressado, né? Vai ter que obedecer o tempo, toda essa comprovação. Isso, eu acredito que aconteça como, pelo que eu li do projeto de lei, ainda não tem os protocolos estabelecidos para como isso vai ser feito, né? Mas se baseando, por exemplo, como quem tem, que é a minha área de atuação, cirurgia da mão, quem tem síndrome do túnel do carpo. Em teoria, quem tem o diagnóstico do túnel do carpo, ele pode ir no Detran, tendo um laudo médico, ele passa por uma avaliação de um perito do Detran e comprovada a doença, comprovado tudo, ele vai ter alguns benefícios para poder ter um carro com um valor melhor, desconto no IPVA e algumas coisas nesse sentido. Então, eu acredito que o governo deva fazer alguma forma de avaliação com a perícia médica multidisciplinar, né, já que é uma doença que tem um envolvimento não só físico, mas um envolvimento emocional. Então, deve ter um psiquiatra, deve ter um psicólogo, deve ter um reumatologista, talvez um ortopedista, uma equipe que faça uma avaliação desse paciente para tentar enquadrar ele num grau ali e dentro desse grau ele ter alguns benefícios ou outros benefícios. Eu acredito que haja uma forma de fazer isso aí semelhante ao que acontece, por exemplo, com os descontos para carro.
Doutor, você me deu aqui 2 vezes o gancho, eu vou ter que falar. Além do cuidado do médico, no seu caso, ortopedista, o reumatologista, o cuidado também da saúde mental dessas pessoas é fundamental. É fundamental. É fundamental porque a dor, ela acaba afetando tudo na vida da pessoa. Então, essa dor de muito tempo, ela afeta as relações sociais, ela afeta as relações de trabalho. Como a gente falou há pouco, 50% dos pacientes eles têm depressão associada à fibromialgia. Então, são 2 doenças diferentes, né? Esses pacientes têm dificuldade para dormir. E como eles dormem mal, eles não atingem o que a gente chama de sono REM, que é o sono de repouso, eles acordam cansados, mesmo depois de uma noite de sono teoricamente boa, né? Então, essa fadiga recorrente leva a alteração de memória, leva a alteração de comportamento, de humor, esquecimento, falta de concentração. Então, todas essas questões, elas têm que ter não só uma avaliação músculo-esquelética, e aí vai ser feito pelo ortopedista e pelo reumatologista, mas uma avaliação com o psiquiatra, de preferência, uma avaliação psicoterapêutica, para tratar essas nuances do dia a dia. O tratamento, ele passa por atividade física, mas se essa atividade física ela é muito exacerbada, ela gera dor. Então, tem que ter um controle com um educador físico para poder ajudar nisso aí. Então, realmente é uma doença que demanda uma atenção multidisciplinar para que ela tenha realmente o melhor tratamento possível. E como a família pode ajudar? A gente está falando da questão multidisciplinar, a gente está falando dos especialistas, mas assim, é uma situação, eu não consigo nem imaginar como deve ser difícil viver com essa dor física e emocional. Como a família pode ajudar? Eu costumo dizer que quem tem um paciente com fibromialgia na família é igual quem tem um paciente com câncer na família. A família inteira adoece junto, né? E tem que ter essa rede de apoio, de colaboração, para ter essa empatia de entender aquela dor, que aquilo dali não é moleza, que não é fraqueza, que não é porque ela não quer fazer, porque ela realmente tem dias que não consegue fazer realmente. Eu tive num seminário na Alesp, em São Paulo, falando sobre exatamente esse tema, e um colega levantou uma frase bem interessante. Ele disse: ninguém sabe a cara de quem tem fibromialgia. Então, muitas vezes, o paciente está muito mais escondendo a dor para tentar passar-se como normal, entre aspas, do que ele está inventando dor para não fazer alguma coisa. Sabe? O paciente ele se envergonha muitas vezes daquela sensação de impotência. Então, a família entender isso, tentar ajudar, tentar colaborar de alguma forma, dividir as tarefas domésticas. Como a gente comentou, se vai sair para um evento social, em família, e ele sentir uma crise, entender que aquilo pode acontecer e voltar e apoiar e não criticar porque estragou o programa, né? Então, tentar dar esse apoio emocional e muitas vezes físico, de ter sempre uma medicação ali aposta, fazer uma compressa quando necessário para ajudar com movimentos de mobilidade que ele pode acompanhar na sessão de fisioterapia e ajudar a reproduzir em casa. Então, todo esse apoio vai ser benéfico para o paciente. Doutor, você falou também já algumas vezes aqui dessa questão da pessoa que vive com fibromialgia tentar esconder, muitas vezes, pela sua experiência, elas sofrem preconceito? Muito, muito. E por isso esse desejo de esconder que tem a doença, né? Já para não ser, se ela vai se candidatar a uma vaga de emprego e hoje o empregador sabe que ela tem uma doença dessa, ele não vai empregar. Então, muitas vezes ela vai com dor, ela se enche de remédio para poder sair de casa e conseguir fazer as atividades dela, né? E quando a gente vê as pessoas dando os depoimentos, né, e a gente tem alguns pacientes que são assim, na Alesp vários pacientes falaram a respeito, eles começam a falar e vem a lágrima nos olhos. É extremamente comum o divórcio no paciente com fibromialgia, porque acaba que até a atividade sexual gera desconforto. E a mulher evita isso aí, e o marido não entende, né? Então, já são vários transtornos que vão se somando, vários atrapalhos que vão se somando, que acaba que gera divórcio, desemprego, dificuldade de gerir, de prover a própria família. E essa vergonha que ela sente de não conseguir suprir as exigências sociais do mundo de hoje, ela acaba se introspectando ainda mais e ficando mais isolada e mais difícil. E a gente imagina que cerca de 3% da população brasileira vive com fibromialgia. É muita gente. Uma pergunta que eu não lhe fiz e acho que é importante fazer: tem cura? Não tem cura, mas tem controle. Tá? Assim como a diabetes, assim como a hipertensão arterial, ela tem um controle que depende tanto de meios medicamentosos,
né, como de meios não medicamentosos. A atividade física é uma das coisas que é fundamental, mas sob supervisão, né, como a gente falou, a atividade física de leve a moderada, ela tem um grande benefício. Se você extrapola um pouquinho, você vai ter a dor muscular e aí isso pode potencializar a tua crise da fibromialgia. As medicações que vão ajudar o relaxamento muscular, medicações que atuam no eixo neurológico, né, como gabapentina, como pregabalina, que ajudam a controlar essas dores mais neuropáticas, também ajudam bastante. A psicoterapia, como a gente conversou, né, medicações às vezes psiquiátricas para poder aliviar a dor de uma outra forma também ajudam bastante. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje no dia a dia do nosso consultório, da nossa vivência, é que a gente identifique alguns pacientes, eles têm alguns pontos de compressão de nervos ao longo do corpo que causam muito desconforto. E quando a gente consegue identificar isso e tratar isso de forma cirúrgica, a gente consegue aliviar um dos pilares importantes da fibromialgia, que é a dor. Então, quando a gente consegue melhorar um pouquinho essa dor, a gente consegue ter um benefício em outros pontos e vai ter um ciclo produtivo, né? Quando a pessoa está com dor, ela tem um ciclo de querer se isolar, aí se isola, fica com mais dor, porque não se mexe, menos mobilidade, e é um ciclo negativo. Na hora que a gente começa a controlar melhor a dor desse paciente, começa a aliviar isso melhor, tem mais vontade de sair de casa, melhora o psicológico, melhora o social e tem um ciclo reverso que vai trazer benefícios. Sai do ciclo vicioso para o virtuoso, né? Perfeito. Vou lhe perguntar, com todas essas frentes importantes, inclusive a ajuda da família, me conta como é que chega o paciente que consegue acessar esse ciclo virtuoso. Depois de alguns meses de tratamento, é engraçado que às vezes o paciente chega a primeira vez no consultório, não tem maquiagem, a roupa está meio descoordenada, amafanhada, porque não tem a vontade de se arrumar, não tem a vontade de sair, porque dói, sofre, é aquela faces de sofrimento. Perde a vontade de viver. Perde a vontade de viver. E na hora que a gente começa a cuidar um pouquinho mais disso, que essa dor começa a melhorar, que ele começa a interagir um pouquinho mais, que no trabalho as coisas melhoram, que ele começa a ter uma vida social, ele já chega mais na frente com a roupa mais arrumada, com a maquiagem, com o cabelo feito. Então a gente percebe a melhora quando o paciente chega no consultório. Não precisa nem conversar muita coisa, a gente já sabe que ele já melhorou. Mas a gente vai tentar entender tudo que ele fez e aí, claro, com mais acesso a oportunidades, ele vai ter um tratamento muitas vezes muito mais amplificado, né? Toda essa parte multidisciplinar que a gente falou. Os pacientes mais humildes acabam tendo mais dificuldade de ter essa multidisciplinaridade para conseguir ter um maior benefício. Mas é importante que a gente percebe o empenho do paciente em ficar bom. Quando ele descobre o que ele tem, que a gente mostra o caminho, seja um ou seja o outro, a gente percebe que eles querem sair daquilo dali. Então, o empenho deles é muito importante. Vamos falar então um pouquinho agora especificamente para quem está assistindo agora e que está sentindo essa dor estranha, não está conseguindo descobrir o que é. Qual a recomendação que você faz, doutor? Primeiro, paciência. Viver com dor é extremamente ruim, né? Saiba que existem várias pessoas em todo o Brasil que estudam o assunto, que estão dispostas a cuidar de você, a entender você, ouvir você para te dar o melhor tratamento. Então, hoje a internet está aí, tá? Para você pesquisar na tua cidade, no teu estado, quem trabalha muito com isso, quem entende um pouquinho mais disso, quem está estudando muito mais sobre isso, para que possa te olhar com os olhos corretos, identificar o teu problema e ajudar a melhorar. E eu quero uma mensagem também para os familiares, porque muitas vezes eles não compreendem e atrapalham nesse processo. Acompanhem o paciente, vão na consulta, escutem a queixa que ele tem para dar. Às vezes a conversa que ele tem comigo é diferente da conversa que ele tem em casa, porque ele tem vergonha de dizer o que ele está sentindo. Então, se você puder ir na sessão da consulta, ir na sessão da terapia, acompanhar na fisioterapia, dar o máximo de suporte que você puder dar para entender realmente o que ele sente, você vai conseguir ajudar ele muito mais. Né? Às vezes ele diz em casa uma coisa porque ele quer te poupar daquele sofrimento, ele não quer que você participe daquilo, ele acha que vai conseguir passar por aquilo sozinho e vencer aquele obstáculo, e nem sempre é tão fácil. Então, com ajuda, a gente vai muito mais longe. Doutor, a gente sabe que é um avanço importantíssimo esse, né? Que a partir de janeiro de 2026 a gente tem esse reconhecimento e todos os direitos que vêm junto, né? O reconhecimento da fibromialgia como deficiência. Na sua visão,
onde a gente pode avançar mais no tratamento e no cuidado das pessoas que vivem com fibromialgia no nosso país? Eu acho que se junto com isso vier um programa de tratamento para pacientes com fibromialgia, que possam identificar esses pacientes e dar esse acolhimento e esse tratamento multidisciplinar que eles merecem, como, por exemplo, a gente avançou muito com a criação dos CAPs, por exemplo, os doentes psiquiátricos, né? Então, os pacientes foram colocados no local adequado, com atendimento adequado, com musicoterapia, com psiquiatra, com psicólogo. Então, os pacientes eles são ali tratados por um grupo de pessoas voltadas para aquilo. Então, aquilo foi um avanço gigantesco. Se o governo conseguir que a gente tenha esse mesmo olhar para esse grupo de pacientes, que é uma parcela grande da população, né, que eles tenham acesso a um centro onde as pessoas entendam o que eles têm, que tenha lá uma atividade física, que ele possa aprender a fazer atividade física da forma correta, que ele tenha um acompanhamento nutricional, porque também afeta o intestino, né? Que ele tenha um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, que tenha lá o reumatologista, o ortopedista, que possa fazer essa avaliação toda num lugar só, e ele se sinta acolhido. Acho que é um grande avanço que a gente pode ter. Seria um centro de referência específico para esse tratamento e começaria com a fibromialgia e poderia chegar noutras também, noutras doenças, né? Claro. Isso. A gente vê, quando a gente vai visitar alguns lugares fora do país, existem alguns lugares que tem como se fossem as UPAs que a gente tem, né? As unidades de saúde da família, que tem atendimento básico, mas quando identificado um problema mais específico, eles são encaminhados para centros de tratamento especializados. E aí nem sempre é perto de casa, às vezes é longe de casa e tem essa dificuldade. O país é muito grande, o Brasil, então, se comparado com a Inglaterra, por exemplo, né? Cabe várias Inglaterras aqui dentro. Então, na Inglaterra existe isso, tem um médico da família, que se ele achar que você precisa de um tratamento especializado, ele vai te encaminhar para aquele centro, e às vezes aquele centro é do outro lado do país, né? Eles têm essa forma de referenciar o paciente, que aqui pode funcionar, mas pela extensão do país, a gente teria que ter uma quantidade muito maior de centros desses para poder abarcar a população. O desafio é maior. Muito maior, sem dúvida. Mas isso, e tem gente, quando a gente fala, o SUS pode melhorar, isso, a gente não está dizendo que o SUS é ruim, não é isso, doutor? Isso. A gente pode melhorar a capacidade dele receber os vários pacientes e todas as especificidades e todos os desafios. Sem dúvida. Está otimista com essa novidade específica para os pacientes com fibromialgia? Sim, claro. A gente, por exemplo, a gente tem um programa que é referência no transplante, né? Transplante é um procedimento altamente complexo. E a gente faz transplante em Recife, a gente faz transplante em Porto Alegre, a gente faz transplante em Manaus. Então, da mesma forma que a gente consegue fazer um procedimento tão complexo como um transplante, por exemplo, por que não uma coisa que é muito mais ambulatorial, de consulta, que não demanda tanto material para isso, é muito mais gente disposta a trabalhar. Acho que isso a gente tem muita. Maravilha. Doutor Maurício, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero ter agregado, trazido aí um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de esperança para quem tem fibromialgia. Ajudou bastante. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa aprendeu também. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Eu não fui lá nas abelhas, entende? Quem foi o Juvino e o Dave, né? Eles foram lá, gravaram, quer dizer, e eu vim. Aí foi o meu caso, aí eu me comuniquei com elas, eu toquei junto com elas, quer dizer, e consegui, eu fiz como se eu estivesse escrevendo um arranjo,
em cima do som das abelhas. Aí foi diferente, porque o som porque são tantas as abelhas, que são vários timbres de uma vez só. Então é uma coisa que é só escutar e compor. Portanto que nós gravamos direto. Eu escutei o som, já fui tocando o harmônio e foi rolando o som. Quer dizer, entende? Não precisava. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais confiança e segurança para as mulheres. Lei no Espírito Santo permite a presença de doulas durante os partos. Eu acho que a doula já passou da hora de ser vista como um integrante da equipe multidisciplinar de assistência à mulher. Rio Grande do Sul recebe parlamentares das Américas para a Assembleia Geral da Confederação Parlamentar. 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil por serem mulheres. Câmara dos Deputados faz balanço dos 10 anos da Lei do Feminicídio. Liga do Bem do Senado Federal completa uma década de ações voluntárias para ajudar a quem precisa. Tom do Pantanal, homenagem da Assembleia de Mato Grosso do Sul aos muitos estilos musicais do estado.
Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? É isso que a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. A violência contra a mulher pode acontecer de várias formas. Uma delas é a violência obstétrica. Uma lei recente no Espírito Santo trouxe mais segurança e confiança para as mulheres num momento muito sensível da vida. A nova lei permite a presença de doulas durante os partos. A permissão para a presença de doulas durante todo o trabalho de parto e pós-parto nas maternidades e hospitais públicos e privados agora é lei. A legislação veio depois de muito trabalho de mulheres como a Aline, que se dedicaram a conscientizar a sociedade sobre o papel das doulas. Mas, afinal, quem são elas? Para mim, doula é um farol que vai iluminando o caminho, né? Quando a gente está grávida, principalmente do primeiro filho, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente não sabe, um mundo novo se abre, né? É tudo muito, é exame, é quarto, é o que é que eu preciso, é um mundo novo. Então você pega uma pessoa que bota uma luz ali e fala, opa, isso é desnecessário, o necessário é isso aqui, é aqui que a gente vai caminhar. Então, eu acho que a doula já passou da hora de ser vista como um integrante da equipe multidisciplinar de assistência à mulher. A doula não realiza procedimentos médicos. A função dela é complementar a da equipe de saúde. Esta profissional ajuda a criar um ambiente mais calmo e seguro para a gestante, o que reduz a ansiedade e o medo. Depois de 2 tentativas de parto normal, a Aline Pio contratou uma doula e realizou o sonho na 3ª gestação. E tudo foi muito diferente. Imagina a pressão que eu estava sofrendo de vários lados mas você vai mesmo tentar o normal depois de 2 cesáreas, não sei o que. E o médico, esse em especial, ele vai lá, ele fica quietinho aqui, ó, só esperando. Ele não tem essa parte da doula de te acalmar, te preparar, te ensinar durante a gestação toda. O que exercícios e o que você vai fazer durante o trabalho de parto, o que esperar durante o trabalho de parto. As doulas também ajudam a mulher a conhecer seus direitos, compreender cada etapa da gestação e participar das decisões, além de auxiliar na elaboração do plano de parto. Tudo isso ajuda também no combate à violência obstétrica. Às vezes a gente não enxerga, mas a violência obstétrica é você manipular a mulher para que ela haja do jeito que você quer, né? Igual se fala muito, vou limpar esse plantão para deixar para o próximo plantonista. Então faz cesárea em todo mundo que estava ali em trabalho de parto. Isso é uma violência obstétrica, né? Para além daquelas que a gente já conhece. E como eu já falei que informação é poder, a mulher sabe seus direitos. Quando ela chega na maternidade, ela sabe que ela tem o direito de ser respeitada, que ela não pode ser agredida, que ela não precisa ouvir piada, né? Que muitas vezes alguns procedimentos são desnecessários, são feitos para acelerar um parto. Então ela sabe o que está acontecendo ali, então ela pode identificar e posteriormente até denunciar essa violência. E a Aline Pio sabe bem o que é violência obstétrica. Mesmo que o caso dela não tenha sido físico, a dor também foi muito grande e literalmente deixou cicatrizes. Os outros 2 partos que eu tive antes, que foram cesárea, e que eu nem sabia da existência de doula ainda, né? Olha, a diferença é como se você sofresse um abuso. E você só vai entender que aquilo foi abuso depois de muitos anos. A forma como você é tratada, a forma como eles te imobilizam lá e te largam exposta, sem roupa, e te tratam mal, como se você fosse nada. É tão degradante, é como se você fosse nada e você só até processar e entender que aquilo não poderia estar sendo feito assim. Levou anos para eu entender isso e só foi mesmo sedimentado na minha cabeça quando eu tive um parto
de verdade, assim, com doula, com um tratamento como se eu fosse ser humano mesmo. É um projeto muito interessante para todas nós, mulheres, que queremos, né, tê-las junto com a gente na hora tão importante que é a hora da gente ter, né, dar à luz a uma criança. Rio Grande do Sul recebeu parlamentares de vários países para a Confederação Parlamentar das Américas. E o Amapá tem um projeto de lei que incentiva a pesquisa para o reaproveitamento de óleo de cozinha. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Amapá pode ganhar uma importante ferramenta de incentivo à pesquisa, inovação e sustentabilidade. O novo projeto de lei ordinária da deputada Liliane Abreu cria a Política Estadual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para reaproveitamento e manejo sustentável de óleos residuais. A proposta busca reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de óleo de cozinha e incentivar projetos científicos e tecnológicos em escolas, universidades e startups. O óleo de cozinha está sendo utilizado nas nossas casas, nos restaurantes. Então, isso é um tema que deve ser puxado para a gente estudar, trabalhar e conscientizar a nossa população de que o óleo de cozinha ele também não deve ser jogado na pia, que ele não deve ser descartado de qualquer forma. Então, para isso, nós fizemos esse projeto de lei que venha beneficiar o meio ambiente e a conscientização da população. O projeto de lei prevê bolsas de estudos e editais públicos para apoiar jovens pesquisadores, além de parcerias com universidades, startups e empresas voltadas ao desenvolvimento de biocombustíveis, sabão ecológico e outros produtos sustentáveis. A proposta também incentiva a criação de feiras científicas e premiações para estudantes e empreendedores que apresentem soluções para o reaproveitamento do óleo. Com a criação da Política Estadual de Reaproveitamento de Óleos Residuais, o Amapá avança rumo a uma nova economia verde, aliando pesquisa, inovação e responsabilidade ambiental. Um mosaico de sotaques e culturas tomou conta do Palácio Farroupilha. Bien, j'ai pris un petit coup de soleil hier. Donc. It's costly, rents are costly. Este paso es esencial. Queremos que la Copa siga siendo cada... A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi escolhida como a anfitriã da 18ª Assembleia Geral da Conferência Parlamentar das Américas, a Copa. Um momento histórico para o evento, que pela primeira vez veio para o solo brasileiro. Intercâmbio de experiências, troca de experiências, discussões sobre possibilidades de acordos de cooperação entre os parlamentos, os governos, né, das várias regiões das Américas aqui presentes. As mudanças climáticas e a sustentabilidade estiveram no centro dos debates de abertura entre as delegações estrangeiras que se reuniram no Espaço da Convergência. Participaram do encontro representantes do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Equador, Argentina e El Salvador, que trouxeram diferentes perspectivas sobre os desafios ambientais no continente. A presidente da UNALI, deputada Tia Ju, afirmou que a escolha de Porto Alegre não foi aleatória. As condições climáticas estão na pauta e o Sul, o Rio Grande do Sul em especial, nós entregamos na COP30 também um documento robusto de contribuições de todas as assembleias e uma das principais contribuições vieram do Sul, vieram daqui da Assembleia do Rio Grande do Sul. Então, propostas bem importantes, com sugestões de pensamentos em conjuntos, de sustentabilidade. A gente precisa repensar as nossas ações. O encontro promove uma profunda troca de experiências entre os países. O presidente Pepe Vargas apresentou as ações de desenvolvimento sustentável adotadas pelo Legislativo Gaúcho. Um conhecimento que ultrapassa fronteiras, como ressaltou o senador de Porto Rico, José Santiago. Así que Brasil tiene mucho que ofrecerle al mundo sobre los problemas que causa el no atender el cambio climático. Cada uno de nuestros países tiene sus problemas. Por ejemplo, yo vengo de Puerto Rico, donde hace 8 años un huracán devastó la isla y tenemos un grave problema ahora de erosión costera.
aquí hubo el problema de las inundaciones. Así que cada uno de estos parlamentos de América ha tenido que trabajar y legislar con estas situaciones de cambio climático, y ese intercambio de ideas e de soluções em esses países pode contribuir a buscar soluções futuras. Deu tempo ainda de conhecer o plenário 20 de setembro, local onde acontecem as decisões mais importantes do Legislativo Gaúcho. É minha segunda vez aqui em Porto Alegre. Eu conheço a cidade, gosto muito da experiência, mas é minha primeira vez aqui no Parlamento do Rio Grande do Sul. É muito interessante, estamos aprendendo muito. É bom compartilhar muitas experiências juntos dos parlamentos de todas as Américas aqui. A lei do feminicídio está completando 10 anos. Infelizmente, os números estão cada vez piores. Atualmente, 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil. E a gente não está falando de roubo seguido de morte, de acidente de trânsito, não. Elas geralmente são assassinadas simplesmente porque decidiram não continuar um relacionamento. Ou foram estupradas e mortas, ou até mesmo odiadas até a morte. A maioria das vítimas é negra. A Câmara dos Deputados fez um balanço sobre o problema. Um seminário na Câmara dos Deputados sobre os 10 anos da lei do feminicídio revelou que a violência contra a mulher continua alarmante. E quem são as mulheres que o Brasil não protege? Uma pesquisa da Fundação Friedrich Ebert constatou 1.463 vítimas de feminicídio por ano. São 4 mortes por dia. A pesquisa vai mais além. Negras e pardas representam 68% das vítimas de feminicídio, disse a pesquisadora Jaqueline Ferreira. A gente tem uma persistência da violência doméstica e dos feminicídios no Brasil, e especialmente contra algumas mulheres, principalmente das periferias negras e indígenas. Isso não muda. Ao analisar o balanço dos 10 anos da lei do feminicídio, a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, demonstrou preocupação. A partir da tipificação legal, a gente tem aí um instrumento para contabilizar isso, mas que vem aumentando ano a ano. Infelizmente, Mato Grosso é o estado hoje que lidera o ranking de feminicídios no país. Em novembro de 2025, nós já superamos todo o ano de 2024, o que é muito grave. Apesar do avanço das políticas de proteção e da legislação em defesa da mulher, a secretária da Mulher, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, disse que faltam recursos para medidas de prevenção. Nós estamos falando de um crime que ele é terminativo, afinal de contas a mulher morre. Agora, para a gente poder atuar na prevenção, é preciso ter orçamento. Então, nós estamos num momento crucial da casa, debatendo o orçamento público, e nós queremos colocar essas pautas sensíveis a gênero e raça sobre a perspectiva de como melhorar o acesso ao serviço daquilo que a gente já aprovou, mas que é a realidade de milhares de casas e milhões de casas no Brasil. Eva Cruzeiro é deputada de Portugal. Ela reconheceu que a legislação brasileira é avançada e a atuação da bancada da mulher na Câmara dos Deputados inspira o parlamento português. A experiência brasileira é muito importante para nós. Eu sei que os números no Brasil são terríveis. As mortes de mulheres no Brasil são muito grandes no contexto de violência doméstica. Portugal também tem tido os números a crescer muito e temos, infelizmente, muito que trabalhar. Eu acho que nos podemos unir nessa luta, nessa batalha, porque a luta contra a violência contra as mulheres é uma luta global. Outros 10 anos são muito mais felizes. A Liga do Bem, grupo de voluntários aqui do Senado Federal, completou 1 década de atuação. A data foi celebrada numa sessão especial no plenário. Numa manhã de novembro de 2015, a sugestão de um servidor público mexeu com os corações.
Afinal, olhando em volta, sempre existe quem mais precisa, e ficar parado não é resposta. Dos primeiros voluntários, mais e mais foram chegando, e o que nasceu com uma ideia ganhou corpo, da intenção para a atitude e, finalmente, mãos à obra. A Liga do Bem contagiou pessoas dentro e fora do Congresso. Campanhas e projetos recolheram e distribuíram doações, ultrapassando e muito as fronteiras da capital do país. Hoje, as iniciativas da Liga do Bem se multiplicam, fruto do trabalho incansável que une corações e mentes em torno daquilo que surgiu para provar que ideias podem mudar o mundo. É uma emoção assim indescritível, a gente não tem como mensurar tudo aquilo que é um sentimento, né? Uma explosão de sentimentos, na verdade, de poder estar aqui, de comemorar essa data tão importante para mim, para todos nós, para minha equipe, para todo mundo que faz parte da Liga e aquelas pessoas também que são contempladas. O Senado ajudando muita gente, os servidores, os colaboradores do Senado ajudando muita gente, e isso é muito positivo, né? Não só para a instituição, mas para o país. Gratidão. Esse era o clima na sessão especial. Senadores, convidados, voluntários da Liga e pessoas das mais diversas origens celebravam a iniciativa que deu muitos frutos e que se tornou mais conhecida quando o país viveu uma tragédia no ano passado. Donativos vieram de todos os estados, não teve um estado que não mandou. Eu diria que a Liga do Bem, além de levar toneladas e toneladas, ofereceu um ombro, uma mão estendida para acariciar e dar aquilo que a gente quer muito no momento desses. É um abraço. Minha eterna gratidão à Liga do Bem, que lançou a nível nacional a campanha SOS pelo Rio Grande do Sul. 10 anos que um grupo de abnegados, um grupo de servidores, um grupo de pessoas aqui no Senado teve uma ideia, né, Bruno? Teve uma ideia. Por que não unir tudo que já fazemos individualmente nos bastidores dessa casa numa grande Liga do Bem? Eu lembro, claro, de milhares de campanhas da Liga, mas lembro muito bem na pandemia, quando a Liga foi um instrumento que permitiu que nossos colegas, que trabalham vinculados ao Senado, mas que não são formalmente servidores e colaboradores, como os colegas que estão na barbearia há quantos anos estão na barbearia, os colegas que trabalhavam vigiando os carros e lavando-os tivessem dignidade naquele período, porque foi um período muito duro e nós, servidores efetivos, comissionados, os terceirizados, os estagiários e os menores aprendizes, mesmo sem vir pessoalmente no Senado, tínhamos naquele momento os nossos salários garantidos. E os colegas que viviam do movimento dessa casa, como nós poderíamos deixá-los? Não poderíamos, porque eles são parte do Senado Federal. Gratidão a todos que fazem parte dessa caminhada, aqui no Brasil e no mundo, mas que têm a mesma visão que a Liga do Bem. Vida longa, vida longa, vida longa, a Liga do Bem. Verdadeira festa no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul homenageou 28 talentos musicais do estado. Eles receberam a medalha Tom do Pantanal Arara Azul, uma honraria criada há 15 anos pela casa. Mais um ano em que o plenário Júlio Maia se transforma em um festival para homenagear os artistas sul-mato-grossenses. A música foi celebrada com a entrega da medalha Tom do Pantanal, honraria criada em 2010 pela Alemes. Vários estilos se fizeram presentes e mostraram que Mato Grosso do Sul tem espaço para qualquer gênero musical, entre eles a música clássica. O maestro Nilo Cunha, que inclusive falou pelos homenageados, foi um dos agraciados da noite. Eu estou sem palavras de gratidão, por esse momento que eu estou vivendo. Mesmo em um estado em que o sertanejo tem seu espaço, o maestro acredita que qualquer manifestação cultural depende da formação de músicos que se tornam porta-vozes da cultura. Pela minha experiência, fazer qualquer tipo de manifestação cultural
é difícil. Demanda conhecimento, demanda estratégia, é algo que falta, na minha visão, para todos os ritmos, para todas as esferas da área da música, né? Mas precisamos de estratégia. Temos um público que recebe com mais naturalidade a música sertaneja, a música regional, e que tem seu valor maravilhoso, mas também nosso estado tem aberto as portas para ouvir outro tipo de música, outro tipo de estética. E tiveram pessoas que, ao longo do tempo, vieram pavimentando esse caminho. A proposição da sessão solene foi do deputado Roberto Rachioca, que defendeu a valorização dos músicos de Mato Grosso do Sul. É uma honra, né? E também uma forma de estar fazendo justiça a todos esses, como você disse, que fazem sucesso pelo Brasil afora. Ao todo, 28 profissionais foram homenageados pelos deputados estaduais, que, além de receberem a medalha, se apresentaram e mostraram para o público presente o que o estado tem a oferecer. Entre as apresentações está a do Bro MCs, grupo de rap indígena formado em 2009 em Dourados, que parte de um gênero não tão presente por aqui, mas que ajuda a levar a voz dos povos indígenas aos palcos mundo afora. A gente cria um gênero musical que é um rap indígena, né? Então é uma parada que a gente mostra, né, para a comunidade indígena que não só nas músicas tradicionais, nas danças tradicionais, a gente possa alcançar onde a gente está alcançando, né? Que as pessoas possam se inspirar, né, no Bro, né, de tá também, né, não só cantar nas músicas tradicionais, como, né, de levar a sua voz à luta, né, em cima de vários palcos, né. A tradição do Cerrado e do Pantanal, que explica a formação cultural do nosso estado, também esteve presente por meio da catira. A catira, a música de viola, está aqui presente desde a época dos jesuítas, quando, por 1593, estavam aí catequizando os índios. Na nossa região de Camapuã, eles eram muito presentes. A catira é uma dança indígena com mistura africana, com dança dos escravos, e com a viola espanhola dos padres jesuítas. Então a gente tem feito um trabalho de resgate junto com a Associação de Catireiros de Camapuã, e que hoje já se tornou pontão de cultura. Nós precisamos de a juventude agora, as crianças, aprender a dançar. Então esse reconhecimento para mim é importantíssimo. Do rap ao gospel, sem esquecer do country, a sessão solene terminou com uma grande roda de viola, dando protagonismo a quem carrega a cultura na voz e nos instrumentos musicais. Uma grande iniciativa essa do Parlamento de Mato Grosso do Sul, hein? Um belo reconhecimento aos artistas locais. Bom, você vai ver agora alguns dos visitantes do Congresso Nacional que estiveram aqui por esses dias. Eles participaram de um passeio que mistura arte, história e conheceram um pouco da dinâmica das duas casas, Câmara e Senado. E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Todo cidadão brasileiro deveria fazer esse tour para ver a democratização do país e a sua redemocratização. E para a gente também não esquecer a nossa história e tudo que aconteceu. A configuração, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, onde os parlamentares ficam, né? E foi interessante saber que na Câmara dos Deputados não há cadeira suficiente para todos, então por isso que a gente vê toda aquela agitação quando a gente acompanha na TV. A gente aprende muito sobre as leis, entende como é organizado os deputados, os senadores e tudo mais sobre a democracia do nosso país. A gente entendeu muito também sobre as artes daqui, sobre as pessoas e como tudo funciona. O que mais me chamou a atenção é como são organizadas
os deputados e os senadores, porque eles são separados. Eu pensei que eles eram juntos, mas são separados, são em lugares diferentes. E também é muito interessante que o mandato deles são diferentes. Eu não sabia que os deputados só ficavam 4 anos e os senadores 8 anos. Eu achei isso muito interessante. Eu acho importante a gente conhecer como que funciona o processo democrático do país, né? Então, saber onde as pessoas ficam, a rotina delas de trabalho. Eu acho importante conhecer esse processo. O que mais chama a atenção, até eles devem ter feito isso de maneira proposital, são as obras de arte, né? Então, durante toda a visita, cada parte que a gente ia tinha uma obra de arte, uma história por trás daquilo acontecendo. Acho que contextualizava, né, a história do país dentro desse processo. Todos que tiverem a possibilidade deveriam vir visitar o Congresso Nacional. Primeiro que a gente entende, né, como funciona o nosso país. Foi muito importante ver ali a diferença da Câmara dos Deputados, do Senado, a integração entre os parlamentos. Isso é uma história e uma visão muito interessante aqui de tudo que acontece em Brasília. O que mais te chamou a atenção? Entender realmente como as leis são construídas e são constituídas no nosso país. Nós, como brasileiros, temos o dever de conhecer, né, os 3 poderes, o Congresso, temos o dever de entender melhor como funciona, onde eles trabalham, como eles atuam, né, os nossos representantes no poder. Eu gostei muito das obras de arte, achei lindas, eu gostei da organização, na verdade, não apenas daqui, né, do Congresso, mas de Brasília como um todo. Eu e minha esposa estamos encantados com a cidade. A gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O fim da escala 6x1 pode estar próximo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em dezembro de 2025 a proposta de emenda constitucional PEC 148 de 2015, que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas,
sem redução salarial. A proposta precisa ser votada no plenário do Senado, passar pela Câmara dos Deputados para ser aprovada. E para falar sobre o fim da escala 6x1, a TV Senado recebe o diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e o senhor Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, o senhor Julimar Nonato. 2 representantes das categorias empresariais de trabalhadores mais impactadas pela possível redução da jornada de trabalho. Participem com a gente pelas redes sociais, mandem suas perguntas, comentem, enviem mensagem para a TV Senado. Fiquem com a gente e entenda como será essa possível redução da jornada de trabalho se a proposta de emenda à Constituição do Senado for aprovada. A partir de quando ela poderá passar a valer e o que vocês, cidadãs e cidadãos, podem fazer para que o Senado vote a proposta de emenda à Constituição 148 de 2015 no plenário. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Acompanhe o Senado Live, fiquem bem informados. Bom dia, senhores Julimar Nonato e senhor Ivo Dall'Acqua. E bom dia, Cibele Nunes. Sejam bem-vindos a mais um Senado Live. Bom dia a todos. Bom dia, Cibele, Marcelo, bom dia. Ivo. Bom, nós fizemos um combinado aqui no começo da entrevista, antes de iniciar, que nós vamos procurar distribuir o tempo de maneira bem equilibrada para que cada um dos convidados traga aqui o seu posicionamento sobre essa proposta de emenda à Constituição que poderá reduzir a jornada de trabalho, terminando com a chamada escala 6x1, né, que tem sido alvo de polêmica já durante o tempo. Então, eu vou começar aqui dando 2 minutos para cada um dos senhores, para que o senhor faça um primeiro posicionamento sobre essa possível redução da jornada de trabalho. Eu vou começar pelo senhor Ivo Dall'Acqua. Bem, primeiro cumprimentando a todas e a todos e dizer que estamos prontos para o diálogo e que, em princípio, e é uma posição já adotada pela CNC, tendo comparado esse tipo de situação em outros países e como isso acaba ocorrendo, em princípio, nós não temos nada contra uma alteração de jornada. Quando eu falo alteração, eu não estou falando apenas de redução, estou falando também de readequação das formas do desenvolvimento do trabalho. Porém, entendemos que isso não deva vir por lei. Isso deve ser efeito de processos negociais. Por quê? Ainda mais no Brasil, um país continental, diverso e com uma diferença de situações econômicas e sociais muito grande entre todos os seus recantos. Uma outra questão é que o modelo que ingesse tudo pode trazer efeitos positivos num ponto, mas poderá trazer efeitos negativos em outro. Efeitos positivos, procura dar a mesma condição a todos. Efeito negativo, tira a possibilidade das adequações setoriais necessárias para que aquilo que se busca num processo de negociação visando redução de jornada, mantendo a condição salarial, tem que ser obtido a partir de ganhos de produtividade. Por isso é que isso tem que ser setorial e tem que ser por negociação. Bom, senhor Júlio Nonato, agora com o senhor a palavra. Cumprimento a todos, bom dia. Beli, Marcelo, mais uma vez, Ivo, que nos assiste aí na TV Senado. E, parabenizar aí pela iniciativa, acho que é um debate muito importante. E, assim, os trabalhadores, em relação à questão de carga horária, é um pleito histórico, né? Trazendo só desde, já é muito tempo, né? Da última alteração, que foi na Constituição 88, que alterou de 48 para 44 horas semanais, mas desde aquela época a nossa meta
era alcançar as 36 horas, né, que entendemos que é uma carga horária justa, né, e que traz uma dignidade para os trabalhadores. Achamos muito importante a negociação coletiva, é fundamental, e também defendemos, mas entendemos que tem que ter uma base, né, não pode ser uma coisa tão flexível, ainda mais após a reforma trabalhista que enfraqueceu bastante a questão dessa negociação, né? Então, quando se enfraquece, obviamente, o lado mais fragilizado, que é a parte dos trabalhadores, se prejudicaram. Então, entendemos desde sempre que tem que ter um parâmetro, né? Então, achamos que as 36 horas semanais ela é importante, é um pleito antigo, né? Então, defendemos essa proposta que está adiantada já, são várias, né? Mas essa que está mais adiantada, que foi aprovada recente na CCJ, aí do Senado, achamos interessante. E, claro que estamos abertos para o diálogo, sempre tivemos, né? E sim, é muito importante. A questão por exemplo, da produtividade, né? Eu acho que com a redução dessa carga horária, ela tende a aumentar, né? Porque vemos que nos países onde a produção por hora trabalhada ela é maior, onde tem uma carga horária menor, né? Alemanha, Suíça, Irlanda, esses países, Noruega, onde tem uma carga horária abaixo de 36 horas semanais, a carga horária, a produtividade ela é maior. Então, entendemos que vai ajudar nessa questão da produtividade. E sem falar que está tendo um esgotamento grande, questão de saúde do trabalhador, né? Temos visto que tem aumentado bastante os problemas de doenças mentais, burnout, etc. Nós vamos trazer todos esses pontos aqui, Julimar, e também aproveitando um pouco da fala de cada um dos senhores, o senhor Ivo Dall'Acqua comentou aqui sobre uma possível alteração por meio de negociações coletivas, que já foi também comentado certa vez, inclusive pelo nosso atual ministro do Trabalho. E esse ponto que o senhor está trazendo também, Julimar, sobre a questão da saúde mental, a gente vai falar um pouco especificamente sobre isso, mas antes vamos trazer a participação das redes sociais com a nossa jornalista Cibele Nunes. Bom, nós perguntamos para as pessoas ao longo da semana o que mais preocupa nessa proposta de redução de jornada. E aí o resultado da nossa enquete foi que 76% das pessoas estão preocupadas com a manutenção do salário e dos direitos. E em segundo lugar veio a manutenção do emprego, a segurança do emprego, com 24% das pessoas. E aí eu tenho uma pergunta para o Jolimar, do Silvio da Bahia, ele quer saber o seguinte: como é que a indústria e as empresas vão fazer para compensar essa redução sem impactar nos salários? Bom, assim, como eu sou do comércio, então vou falar da questão do comércio. Está, por exemplo, assim, fiz uma pesquisa aqui, as 300 maiores empresas varejo no Brasil, no ano de 2024, tiveram um lucro médio de, vejam vocês, de 1,3 trilhão. Um lucro exorbitante. Isso é 10% do PIB do Brasil. Então, vocês a pergunta, não tem condição de distribuir um pouco isso, aumentar o número de postos de trabalho, entendeu? E garantir o salário dos trabalhadores? Entendeu? É isso, é a questão da distribuição de renda de uma forma mais justa. Entendeu? Hoje os salários estão muito baixos, não teria nem como reduzir. Entendeu? Estão tendo dificuldade de conseguir postos de trabalho em aberto porque os trabalhadores de 50 a 60 reais por dia, entre R$ 1.700 e R$ 1.800, então procurando outros tipos de alternativa. Então, como reduzir a carga horária e reduzir o salário? Não tem como. Eu acho que tem que rever a questão dos lucros, que estão muito altos, entendeu? E distribuir isso de uma forma melhor também para os trabalhadores. Então, entendemos que a redução da carga horária vai impactar positivamente na geração de emprego, né? E não vai causar esse dano tão...
travou um pouquinho aqui a fala do Julimar. Senhor Ivo, sobre essa pergunta que a Cibele trouxe agora para o Julimar Nonato, eu gostaria agora de ouvir o seu posicionamento. Eu começo olhando primeiro as questões meritórias da proposta. Eu concordo com a redução de carga horária, terá mais tempo para descanso, consequentemente menos acidentes, melhoria da saúde, mais e melhor convívio familiar, possibilidade de cursos e treinamentos, poderíamos ter mais contratações, reduziria-se a desigualdade, provocando maior justiça social, tentaríamos reduzir a rotatividade. O Julimar tocou na questão do comércio. Nós temos tido uma altíssima rotatividade, altíssima. Nós tínhamos uma rotatividade antes da pandemia, nós tínhamos uma rotatividade que tecnicamente substituiria toda a mão de obra do comércio em 3 anos. Hoje, dados de 2024 consolidados, o tempo de permanência do trabalhador no emprego no comércio é 1,7 anos, ou seja, reduziu-se pela metade. A rotatividade está altíssima. E existe a questão da produtividade aí. O Julimar tocou na questão do lucro das 300 maiores empresas. Só que no comércio, já que ele usou o recorte do comércio, nós temos 2% das empresas que geram 35% dos postos de trabalho. E temos 98% das empresas que geram 65% dos postos de trabalho. O comércio é a porta de entrada. Só que ocorre o seguinte: esses 2% que geram 35% dos postos de trabalho, se a gente tiver um impacto tão alto imposto a todos de forma igual, ou seja, uma redução que virá para todos, essas 98% das pequenas empresas que geram 65% dos postos de trabalho perderão condições concorrenciais. E nós estaremos encaminhando o mercado para um modelo concentrador que não interessa a ninguém. Quando eu falo a ninguém, eu estou falando à sociedade como um todo. Porque, de qualquer forma, esses empregos nas pequenas empresas, eles dão dignidade, eles garantem a relação do trabalhador com a sociedade e eles impulsionam o próprio crescimento individual de cada um. Então, o processo é muito mais complexo do que você determinar uma roupa tamanho único que sirva de forma elegante e confortável para todos. Esse é um bom ponto da conversa, senhor Ivo, porque aí me traz um pouco para o início da fala. O senhor, desculpe, eu entrei um pouco aqui, o senhor estava completando a sua ideia, mas eu estou seguindo a mesma linha de raciocínio, e daí eu quero trazer aqui um rápido histórico de como isso aconteceu nos Estados Unidos há cerca de 100 anos atrás, quando a indústria Ford, de Henry Ford, que era, na época, a maior indústria automobilística, uma indústria pioneira no automobilismo, na indústria automobilística, quando o próprio empresário, percebendo que a jornada de trabalho, que naquele momento era de 6 por 1, os trabalhadores, operários da indústria tinham um dia de descanso por semana, ele entendeu que se tirasse mais um dia de trabalho, deixando 2 dias de descanso, a produtividade iria aumentar. Assim fez, deu certo, isso incentivou outros sindicatos de trabalhadores e outras empresas a adotarem o mesmo padrão e o resultado foi positivo, tanto que 20 anos depois isso se transformou em lei. Aí eu volto na questão que o senhor Ivo colocou e o Julimar também no começo da nossa conversa, que é esse processo de alteração da jornada de trabalho, Julimar e senhor Ivo, ele deveria começar por negociação,
deveria começar por um ajuste dentro da sociedade e, a partir dessa modificação, ser transformado em lei, ou da forma como está sendo proposta no Brasil por uma emenda à Constituição que define uma hora de trabalho, não, uma jornada de trabalho para todo o país e, a partir daí, as empresas se adequam. Lembrando que a proposta de emenda à Constituição, ela prevê uma redução escalonada, não é de uma hora para outra, ela vai, ao longo de anos, ajustando esse período de trabalho, reduzindo de 44 para 36 horas a jornada máxima de trabalho permitida. Essa forma, por lei, ao invés de por negociação e depois por lei, o senhor entende, Julimar, que é o caminho correto? Depois o senhor comenta. Que seja o caminho correto. Claro que pode ser melhorado através de uma negociação coletiva, entendeu? Mas tem que ter um ponto não dá para ser, aqui não funcionaria de forma flexível somente. Cada um faz a sua negociação da maneira que foi, tem que ter um ponto, entendeu? E nós defendemos que seja através de um projeto de lei, tá certo? E, assim, em relação ao ponto das pequenas empresas, realmente é um debate mais grande que tem que ser feito. Mas não vemos que o problema aí não é só a relação, isso impacta menos, inclusive, no problema, relação trabalhador e empregador, relação de direitos trabalhistas. Talvez a concorrência do modelo que é aqui predatória, entendeu? Que acontece aqui no Brasil, que leva a isso, entendeu? Hoje nós temos visto grandes, tinha que ser visto essa situação, né? A questão inclusive essa relação dos pequenos com seus funcionários é uma relação bem mais saudável, salários até melhores, um descanso melhor, porque tem uma relação diferente, tem uma proximidade, o empregador com o empregado, e ele vê outras situações ali daquele trabalhador. Então, defendemos sim, Marcelo, que seja feito da forma que está sendo apresentado. O senhor Ivo Dall'Acqua concorda que a maneira como está sendo apresentado por uma PEC, o senhor já se posicionou aqui com um posicionamento divergente, mas eu gostaria que o senhor falasse agora especificamente sobre isso. Aí, como provocação, trago, será que a classe trabalhadora teria essa força de negociação dentro do comércio para conseguir mudar essa realidade da jornada de trabalho 6x1 sem uma determinação legal vindo do Congresso Nacional? Olha, tanto é que a classe trabalhadora tem sim. E o Julimar, na fala dele, ele deu uma pequena abertura inconsciente, onde ele mesmo aponta algo que seria menos radical e menos traumático do que uma PEC. A partir do momento que você constitucionaliza a pormenorização das relações do trabalho, e a nossa Constituição constitucionalizou o direito material, e isso é um dado engessante, você está impondo a mesma condição a todos. Porém, na contramão disso, que fique claro, nossa jornada semanal é 44 horas por PEC. Esqueça o restante que está lá na PEC, fala de 13º, fala de férias, fala de adicional de férias e tudo mais. O Brasil é o único país que tem isso constitucionalizado. Bom, porém, mesmo a nossa jornada sendo 44 horas semanais, a média, considerando todas as categorias, todas as normas coletivas e tudo mais, nós temos uma média de 38,4 horas semanais trabalhadas. E anual, a gente tem que levar em conta, porque, infelizmente, nós temos que levar a condição econômica em conta. Por quê? Porque o que conta é o resultado final de tudo. Nós trabalhamos no Brasil 1.709 horas em média, considerando todas as categorias, 1.709 horas por ano.
Nos Estados Unidos, a média é 1.799 horas por ano. Esses dados são da OCDE, eu não estou inventando, porque eu não invento o número, não. Bem, e eles têm uma jornada semanal de 40 horas semanais. Agora, a Alemanha tem uma jornada semanal teto constitucionalizada de 48 horas semanais. Mas a média de trabalho na Alemanha é menor do que a nossa e menor do que a americana. É 35,6. E eles trabalham 1.343 horas por ano. Agora, a redução vai vindo devagarinho. Se você pega, e tudo é feito de negociação. Você pega, em 2010, a Alemanha trabalhava 1.426 horas por semana. Hoje, 1.343, dados finalizados de 2023. Quer dizer, eles reduziram 90 horas por ano, na média. Ou seja, 90 horas por ano dá uma média de quase 6 horas mensais. Os Estados Unidos, em compensação, que trabalhavam em 2010 1.810 horas, trabalham 1.799 por ano. Essas 1.790, quer dizer, eles reduziram em 13 anos apenas 11 horas, na média. Mas isso é feito de negociação, isso vai se adequando de forma lenta. Então, quando você tem uma régua mais alta, e dentro dessa régua cabe tudo, por negociação você chega a uma condição. E tanto é que é verdade que nós temos categorias que já trabalham 36 horas semanais. A saúde, por exemplo, trabalha por hábito 12 por 36. 12 por 36 são 12, 24, 36 numa semana. E nos meses de 30 dias, eles têm uma jornada de 180 horas, que seria a jornada de 36 semanais. Então, isso é muito delicado para você fazer de forma ingessante. Bom, vamos voltar aqui agora para as redes sociais. Sibeli Nunes traz para a gente mais uma participação dos internautas. Isso, nós perguntamos também sobre a informalidade, muita gente preocupada com o aumento do risco da informalidade a partir da redução da jornada. Então, nós tivemos na nossa enquete um resultado bastante dividido. 43% das pessoas acham que a redução da jornada, 42% das pessoas acham que a redução da jornada pode aumentar a informalidade e 58% das pessoas acham que não. Eu queria que o Jolimar comentasse o resultado dessa enquete, falasse um pouco sobre essa questão da informalidade no comércio e queria trazer também a pergunta do Tiago, de Sergipe. Ele diz o seguinte: nos tempos de hoje, com tanta tecnologia, a gente tem algum estudo ou alguma evidência que comprove que as pessoas ainda precisam trabalhar no regime 6x1? Bom, sim, começando aí pela pesquisa, a gente entende que a questão da informalidade não aumentará com a diminuição aí com a mudança, com o fim da escala 6x1. Tá? Não, entendemos, inclusive, que a tendência será diminuir, né? Porque é o que eu disse, as pessoas hoje, elas têm um outro, principalmente os mais jovens, né? Onde tem a carga horária maior, no setor do serviço ou do comércio, que ainda utiliza-se da carga horária de 44 horas semanais, ou outros setores, né? As pessoas elas entendem que principalmente os jovens, é uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada esse tipo de trabalho. Então, eles têm uma outra perspectiva. Eles pensam, vou trabalhar ali de domingo a domingo, trabalho domingo, feriado, e meu tempo, né? E o tempo que eu tenho para mim viver outra coisa, né? Que é a história que não é trabalhar para viver e não... A gente travou aqui o Julimar. Vamos ver se ele volta daqui a pouquinho. Bom, enquanto a câmera do Julimar não volta... Voltou, Julimar?
Vamos Voltou. lá. Que travou um pouquinho. Segue, Julimar, com o raciocínio. Travou um pouquinho a sua imagem. Vamos lá. Oi, Tá, pode tá continuar. ruim a internet, né? Parece. Voltou? Voltou. Pode prosseguir. Daqui a pouco a gente vai fazer uma paradinha e continuamos nas redes sociais. Vai lá. Mesmo não tendo os direitos que existem aí na CLT, como os direitos previdenciários, ou 13º, férias, entendeu? Mas as pessoas, por ter uma condição de ter uma possibilidade, um tempo mais para ele viver outra situação que não seja só o trabalho, família, ou lazer, ou religião, entendeu? Eles estão preferindo, né, optando por esse outro caminho. Né? Porque justamente eu acho que a redução da carga horária vai ser e o fim da escala 6x1 vai ser o efeito inverso. Penso que vai diminuir a informalidade. Bom, nós vamos encerrar o programa aqui pela televisão, mas continuamos nas redes sociais. Agora, eu vou pedir para o senhor Ivo Dall'Acqua fazer um comentário, ele que vem, né, representando aqui o setor empresarial, se essa eventual redução na jornada de trabalho, fim da escala 6x1, aumentaria a informalidade, essas questões que preocupam também muitos trabalhadores, como a precarização do trabalho, perda de direitos trabalhistas. O senhor Ivo Dall'Acqua vai comentar isso logo após o encerramento na TV, mas nós continuamos nas redes sociais. Você que está acompanhando a gente pela TV, passa para o YouTube, entra lá no canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X e também no Quai. Todas essas redes sociais continuarão transmitindo esse debate que é bastante importante sobre o fim da escala 6x1, tão esperada por muitos trabalhadores, e o senhor Ivo Dall'Acqua trazendo aqui a visão dos empresários sobre esse tema. Bem, A gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso é o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional, vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Na presença de 100 mil pessoas, Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero.
Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Brasil registrou mais de 1.400 feminicídios por ano entre 2020 e 2024, segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Esse relatório avaliou também o Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio e identificou problemas na execução de ações previstas, na interlocução entre os entes federativos e na integração de redes de apoio. E após um fim de semana de extrema violência contra as mulheres, o feminicídio volta à pauta. E é com a senadora Mara Gabrilli, que foi a relatora dessa avaliação do Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio, que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, de forma remota. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E eu já queria perguntar para a senhora, após esse fim de semana muito violento, onde a gente teve aí casos brutais, como esse dessa moça que teve as pernas amputadas após ser atropelada, né, e também arrastada pelo seu ex-companheiro, arrastada no carro do seu ex-companheiro. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão da violência, o que ela revela no atual estado de violência de gênero no Brasil. Nossa, primeiro que ela revela que ela vem sendo crescente. E isso, assim, todo o relatório que a gente desenvolveu, assim, descrito de uma forma robusta, muito técnico, com soluções viáveis. Mas, Carla, eu te agradeço muito pelo convite, até para a gente poder falar disso. Porque a gente não consegue executar política pública se não existir orçamento previsto para isso. E a gente tinha um orçamento previsto de mais de 2 bilhões e meio, para poder executar políticas públicas contra o feminicídio e de proteção à mulher. E desse orçamento, só 28,4% foi executado em 2024. E esse ano, até junho, a execução foi de 5% do orçamento. Então, assim, é triste porque, enquanto, por um lado, a gente vive um dos momentos mais sensíveis da violência contra a mulher no Brasil, quando a cada 4 horas uma mulher é morta, a cada 2 horas uma mulher é ofendida ou é agredida fisicamente ou emocionalmente. No momento em que não dá para discutir saúde da mulher sem discutir saúde mental, com tudo que a gente vem passando. E com a entrega desse relatório, a gente tem um acontecimento como o da Tainara de Souza, nesse fim de semana, que deixou todo mundo estarrecido. E como que numa situação dessa, uma pessoa que está correndo o risco de morrer, entendeu? Está com as pernas amputadas, sabe que se ela viver, a vida dela vai ser completamente diferente, e ela vai precisar de assistência, ela vai precisar de tecnologia, ela vai precisar. Então, olha tudo que isso traz para o Brasil. Além de um trauma emocional, da saúde mental abalada, que a população já vem vivendo, a falta de investimento num dos itens mais importantes,
que é combater a violência contra a mulher no Brasil e a violência de gênero em geral. Senadora, no relatório que a senhora avaliou, tem aqui uma estimativa que 59% das vítimas de violência, elas não denunciam. Essas subnotificações, elas impedem ações mais efetivas do Estado? Então, sim. E assim, além daquelas que não denunciam, o mais triste que a gente tem que continuar levando, eu tenho gratidão por estar aqui falando sobre isso, porque é uma informação que não diz respeito só à mulher, diz respeito a toda a sociedade. E, além dessas pessoas que ficam olhando e não denunciam, que de certa forma elas estão sendo coniventes, 70% daquelas que denunciam são testemunhas internas de casa, são filhos das vítimas. Então, você imagina que mesmo que elas possam não ter sido agredidas, essas crianças, esses jovens que são filhos de mães agredidas, eles já começam a ter danos irreparáveis no desenvolvimento emocional e cognitivo. Isso vai fazer diferença no futuro. Então, assim, a gente procurou pontuar os principais problemas para não ficar aqui só criticando, mas tentar ajudar a melhorar o Brasil no que diz respeito a essa questão. E a gente pede que, poxa, tivemos 0 de execução para casas das mulheres brasileiras. E assim, o centro de referência da mulher. Faltou resposta dos ministérios responsáveis. Faltou reuniões com o comitê gestor, reuniões regulares. Elas foram irregulares quando aconteciam. Faltou transparência, faltou integração de dados. A subnotificação, ela continua. A desigualdade na cobertura da rede de proteção, ela continua, porque é muito diferente a rede de proteção rural e a rede de proteção periférica. E falta profissionais capacitados. E a gente tem alta rotatividade de profissionais. Então, a gente não pode parar de capacitar. Isso é uma coisa que tem que acontecer incessantemente. E fragilidades, por exemplo, na abordagem de saúde mental, incluindo um alto índice de criação suicida. É isso que está acontecendo. E desigualdades raciais, territórios impactando especialmente mulheres negras, pobres e indígenas. Senadora, dentro dessa questão das redes de apoio, uma das coisas que mais que se pede muito é que as mulheres elas tenham também a capacitação para que elas possam exercer alguma atividade profissional, que elas tenham oportunidades de emprego, para que elas possam deixar o lar que elas vivem, muitas vezes com o seu agressor, que elas não deixam porque dependem financeiramente deles. A senhora identifica que esse é um dos problemas também? Esse é um problema gigante. Assim, tem mulheres que passam a ser tão dependentes e por uma dinâmica familiar de interdependência, muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecer os próprios direitos e muitas vezes por conta da força que o homem acaba exercendo em cima da mulher por uma questão de poder. Então, as mulheres muitas vezes não têm nem telefone celular para poder denunciar a vítima. E nesse ponto, eu falo, gente, o Brasil raciocina quando quer armar a população, ele acha que aquela mulher que está sendo agredida, ela vai ter a mínima condição de pegar um revólver e matar quem está agredindo ela. Assim, o marido vai levá-la a fazer um curso para ela aprender a atirar.
Então, às vezes acontecem coisas, Carla, que você fala, nossa, a gente não está vivendo no mesmo mundo. É muito paradoxal. Por isso que a gente trouxe encaminhamentos, para que o relatório seja enviado a todos os órgãos competentes, para a gente subsidiar novas medidas legislativas que já propusemos. Quais seriam? Então, as medidas legislativas, elas estão sendo desenvolvidas, mas a gente quer fortalecer a rede de proteção, seja ela municipal, estadual ou federal, fortalecer a Casa da Mulher Brasileira, porque não teve investimento nenhum. O investimento nesse ano na Casa da Mulher Brasileira foi 0. E a gente não teve investimento também nos centros de referência da mulher. Como é que a gente quer acolher nossas mulheres agredidas se não tem investimento nesse mínimo? E cuja execução orçamentária foi no total de 28% e 5% esse ano. Imagina, Carla, a gente pensar o que está acontecendo, que as nossas crianças são as que mais presenciam a agressão contra a mulher, contra a própria mãe, dentro de casa. E isso, pensando em educação, é irreversível, tanto cognitivamente quanto na questão emocional dessa criança. Então, assim, é muito triste. Por que 40% dos adultos que presenciam a violência, eles não fazem nada para ajudar? Eles permanecem coniventes com aquilo. Isso é conivência. Então, a gente tem que trabalhar e investir muito para que as mulheres tenham formas de poder se manifestar, sabe? Formas criadas para ela, no momento, numa ligação. Isso aconteceu outro dia, e a gente soube através de um programa em prol da mulher pela iniciativa privada, a empresa mista, em que a mulher ligou para reclamar da eletricidade e a atendente, ouvindo os barulhos que estavam acontecendo ao fundo, começou a querer explorar. Até que ela virou para a mulher e falou, eu quero uma pizza. E aí a mulher entendeu que ela estava pedindo socorro. Então, esse tipo de treinamento, a gente tem que exigir que todas as empresas que são atendentes, que a gente pede comida em restaurante, que sejam todos treinados. Já tem lei de minha autoria, obrigando os estabelecimentos onde são restaurantes, boates, que tem um protocolo de segurança, que todos os garçons e todos os funcionários envolvidos consigam entender o sinal de uma mulher que vai sofrer abuso ou que já está sendo abusada. Senadora, quero agradecer muito a senhora pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Vamos torcer para que esse cenário mude, que essas propostas sejam encaminhadas e que essa realidade mude com o passar do tempo. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada. Eu que agradeço de poder falar nesse assunto e quero desejar toda a saúde, toda a força. E já coloquei o Instituto Mara Gabrilli à disposição da família da Tainara, que ela merece todo o nosso acolhimento e amor. Com certeza, senadora. Obrigada, senhora. E eu agradeço também o nosso telespectador que assistiu e nos acompanhou até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados.
Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, que é o autor da PEC que reduz a jornada de trabalho semanal e acaba com a escala 6x1. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Já queria começar o programa falando com o senhor. 10 anos, né? O senhor apresentou essa PEC em 2015 e ela finalmente foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Carla Benevides,
Me lembrei do Benevides, que foi parlamentar junto comigo. Na verdade, esse debate vem de longos tempos. Até 1934, nós não tinha limite, tinha que trabalhar dia e noite direto, praticamente. Na época de Getúlio, ele consegue, então, fixar em 34 a jornada de 48 horas semanais. Olha, na época de Getúlio, hein? Muita gente não sabe nem quem foi Getúlio, mas foi presidente do Brasil, viu? Bom, ele conseguiu, então, fixar a jornada de 40 horas semanais. Só na Constituinte de 88, e eu estava lá, com Lula, com Olívio, enfim, com Gastone Rizzo, porque ele foi fundamental, não lembrar o nome do Gastone Rizzo, era um parlamentar constituinte do PTB, né, que já faleceu. Na Constituinte, com muita luta, nós conseguimos sair das 48 para 44. Nós queríamos 40, mas não deu. Mas tudo bem, tem que saber fazer o meio de campo, né? Já foi um grande avanço ter diminuído 4 horas e passamos a ter 44. Felizmente, a CCJ, e quero aqui render homenagem a Érica Hilton, quando ela carimbou a redução de jornada com o fim da 6x1, que a gente trabalha 6 dias e descansa 1, né? O resto é compensação de horas. Quando ela carimbou a 6x1, explodiu positivamente em todo o Brasil. A presente reunião deliberativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. A reunião ocorre de forma semipresencial. Há parlamentares presentes no plenário e parlamentares que participam de forma virtual através da plataforma Zoom. Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela comissão do dia 10 de dezembro até a presente data, inclusive, os avisos do TCU que não receberam recomendação para autuação, tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO, na internet. Informo ainda que os expedientes publicados no nosso site em 2025 até a data de hoje serão enviados para o arquivo, uma vez que até o momento não houve manifestação de autuação ou pedido de relatoria. Se quiser fazer agora no final. Só para esclarecer, além da leitura, discussão e votação do relatório do deputado Isnaldo Bulhões sobre a LOA 2026, temos também na pauta o PLN 32, de relatoria do deputado Carlos Zaratini. A estratégia da presidência é fazer a leitura do voto, que já está publicado desde da noite de ontem, para que as assessorias das respectivas bancadas pudessem se debruçar sobre o relatório, tomar conhecimento, fazer suas análises, propor eventuais alterações e aperfeiçoamentos. Lido o relatório, nós vamos dar um intervalo para que o relator possa receber sugestões, a fazer alguma adequação de texto. Nesse interregno, vamos estar votando o PLN do deputado Carlos Zaratini. Encerrado o PLN, a gente retorna com a votação final do texto. Comunico ao plenário que, tendo em vista acordo firmado, propõe a inclusão na pauta do relatório final apresentado ao projeto de lei orçamentária anual para 2026, a LOA. Consulto ainda o plenário sobre a possibilidade de votação dessa proposição, a despeito do previsto no artigo 128 da resolução número 1, que estabelece que a apreciação do relatório final da LOA somente poderá ocorrer após o prazo de 3 dias úteis. Em deliberação, a inclusão na pauta e a quebra de interstício para a votação do relatório final apresentado à LOA. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal, os que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Palavra do parecer.
Votação do relatório final. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 da resolução, solicita a autorização do plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas do relator geral. Autorização em votação na Câmara dos Deputados, que aprova permanecer como se encontram, aprovado. Em votação na representação do Senado Federal, que aprova permanecer como se encontram, aprovado. Apreciação do relatório final e complementação de voto apresentados ao projeto de lei número 15, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2026. O relator geral, deputado Isnaldo Bulhões, foram apresentadas a módica quantidade de 7.463 emendas. O voto é pela aprovação do PLN número 15 de 2025, na forma do substitutivo apresentado, o qual contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela aprovação e pela aprovação parcial de emendas apresentadas nos termos do demonstrativo anexo. Informo que o prazo de destaque será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o artigo 60 do Regulamento Interno da CMO. Aqui, até para alguns questionamentos que houveram de bancada, de parte da imprensa, também dos parlamentares, havia previsão da votação no dia de ontem, mas, em virtude desse número de emendas, mais de 7.400 propostas de texto, né, e de apropriação, e também votações que ocorreram tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, nessa última semana, inclusive na última noite de deliberação, na quarta noite, o relator, junto com a equipe de consultoria técnica, se colocou à disposição para que amanhã fizesse os ajustes que fossem necessários para poder trazer a proposta hoje, inclusive com tempo de publicação, né, porque não adiantava ter a votação amanhã pela manhã com o relator trazendo um parecer que ninguém tivesse conhecimento. Então, foi o procedimento adequado que a presidência entendeu, demos prazo para que o relator ajustasse com tranquilidade o seu texto, fizesse a publicação à noite, as assessorias, claro, com um trabalho hercúleo, né, mas tiveram o tempo de poder se debruçar sobre as principais alterações e, portanto, chegamos a essa data com a expectativa de proceder à votação aqui na CMO e, na sequência, na sessão do Congresso, já convocada pelo presidente Davi Alcolumbre. Relator Isnaldo Bulhões, para saber aonde queremos chegar, é importante saber de onde viemos. Nós viemos de um orçamento aprovado e sancionado em abril desse ano, com atraso de 4 meses. E essa comissão, faço questão de agradecer aos senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, conseguimos recuperar esse atraso de 4 meses, colocar o cronograma nos eixos, trazer um orçamento para ser aprovado no ano base 2025 para o OGU 2026. Isso é uma notícia que traz previsibilidade ao orçamento do país, que hoje é uma pedra de toque, tá certo? Em qualquer discussão de agenda econômica, seja uma macro agenda do país, inclusive em instâncias internacionais, é uma discussão para dentro do Brasil, porque insegurança jurídica, pressão inflacionária, aumento de juros, as pessoas começaram a perceber que dialogam com a vida real dessas pessoas. Um orçamento que não é votado, ele sobe juros, subida de juros aumenta a inflação, e aí o que parece técnico e burocrático interfere na vida das pessoas. Aumenta o preço da carne, aumenta o preço da feira, fica mais difícil colocar o prato na mesa das famílias que mais precisam. Então a CMO, com o apoio de todos e a muitas mãos, trabalhou muito para que tivéssemos um orçamento que apresenta superávit. A CMO funcionou como uma âncora, né, que puxou as expectativas para baixo, não inflar receitas, não permitir gastança desenfreada, permitir que o equilíbrio fiscal fosse feito pelo lado da receita, mas também olhando pelo lado da despesa, que é muito importante, inclusive com a votação da última quarta-feira na Câmara e no Senado Federal, com corte de gastos. É o que a CMO sempre pediu e vocês aqui são testemunhas, sempre teve no nosso horizonte, para que o equilíbrio fiscal também seja feita qualificando o gasto público,
eliminando o desperdício, cortando gastos, e é isso que o trabalho da CMO, consubstanciado no relatório do deputado Isnaldo Bulhões, que vocês terão conhecimento daqui a pouco, apresenta. Então, nessa introdução à nossa última sessão da CMO, eu gostaria de deixar o agradecimento, né, com muita humildade, a todos os deputados e deputadas que colaboraram. Ao final, farei um agradecimento a toda a nossa equipe técnica, que vai desde a nossa qualificadíssima consultoria até aquele operacional, né, quem faz a limpeza, de quem serve a água, o café, do pessoal do áudio, vídeo, todos aqueles que estiveram conosco. Ao final, faremos um agradecimento a cada um de vocês. Com a palavra, o relator geral do orçamento, o meu amigo, deputado Isnaldo Bulhões. Primeiro, presidente, eu quero, ao cumprimentá-lo, agradecer pela confiança a mim determinada de ter a honrosa missão de relatar o orçamento geral do nosso país e agradecê-lo também pela dedicação, na verdade, ao senhor e a todos os membros desta comissão, as deputadas e os deputados que fazem parte da CMO, por diante de muito esforço, nós cumprirmos um calendário, como Vossa Excelência há pouco aqui citou, que não é fácil cumprir, mas com a compreensão de todos, diante da visão de Vossa Excelência, de onde viemos e aonde estamos, a gente provavelmente concluiremos esses trabalhos da comissão nesse ano de 2025, apreciando o orçamento de 2026, diante de uma previsibilidade, que é uma palavra que de um tempo para cá tem sido muito usada no nosso meio. Então, eu fico muito feliz de, desde o momento que montamos o cronograma, que apresentei ao presidente Efraim esse cronograma, a gente cumpriu à risca todo o calendário previsto. Quase, né? Erramos apenas por um dia. Mas também, se não errássemos, não era o normal. Mas um dia é o suficientemente tolerável diante da dificuldade de construir uma peça orçamentária de uma nação tão plural como o nosso país. Então, eu quero agradecer indistintamente de todos os partidos, os aliados, os meus aliados, que fazem parte da bancada do governo, as minhas queridas e os queridos deputados que fazem parte da oposição também. E antes de ir ao relatório, presidente, eu queria fazer uma breve fala em algumas palavras que escrevi. Então, em atendimento ao disposto na resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, eu submeto a esta comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização o relatório geral sobre o projeto de lei número 15 de 2025, que estima receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2026. Coube-nos, por designação desta comissão, a honrosa incumbência de exercer a relatoria geral do orçamento da União para o próximo exercício. Registro, desde logo, meus agradecimentos ao presidente da CMO, reitero os agradecimentos aos relatores setoriais, à relatora da Receita, deputada, senadora Dorinha, e a todos os parlamentares que contribuíram para a construção do substitutivo ora apresentado, fruto de intenso diálogo institucional e do esforço de conciliação próprio deste colegiado. O relatório consolida os efeitos dos pareceres já aprovados nas fases de avaliação da Receita
e das relatorias setoriais, observando rigorosamente as normas constitucionais e legais aplicáveis, bem como os critérios definidos no parecer preliminar, aprovado por esta comissão no dia 3 de dezembro de 2025. Projeto de Lei Orçamentário de 2026 é o terceiro elaborado sob a égide do regime fiscal sustentável instituído pela Lei Complementar número 200 de 2023. Esse novo arcabouço fiscal estabelece limites individualizados para as despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social, substituindo o regime anterior vigente. Nesse contexto, merece destacar o novo tratamento conferido às emendas parlamentares. Para 2026, o limite das emendas individuais alcança 26,6 bilhões de reais, enquanto as emendas de bancadas dos estados correspondem a 11,2 bilhões. Já consideradas as deduções realizadas ao longo do processo de elaboração orçamentária, as emendas de comissão permanente, por sua vez, totalizam 12,1 bilhões. Cumpre registrar que as despesas com emendas parlamentares não poderão crescer em 2025 e anos seguintes acima do menor valor entre o crescimento das despesas do Executivo, o limite do novo arcabouço fiscal ou a variação da receita corrente líquida. Nosso entendimento é que a lei orçamentária pode ser aprovada nos limites estabelecidos na legislação vigente, cabendo ao Poder Executivo, na fase de execução, proceder os ajustes eventualmente necessários. No substitutivo, senhor presidente, companheiros desta comissão, no substitutivo ora apresentado, o valor total das despesas constantes é de 6,5 trilhões de reais, dos quais 1,8 trilhões correspondem ao refinanciamento da dívida. Excluído esse montante, os orçamentos da União totalizam 4,7 trilhões, sendo 197 bilhões destinados ao orçamento de investimento e 4,5 trilhões aos orçamentos fiscal e de seguridade social. Seguimos à disposição do novo regime fiscal de forma atenta na elaboração desse substitutivo. O limite de despesa primária aplicável a 2026 foi calculado a partir de uma base ajustada de 2,2 trilhões, corrigido pela inflação medida pelo IPCA e por ganho real de 2,5%, resultado em um limite de 2,4 trilhões. Esse limite foi integralmente observado na elaboração do substitutivo do projeto de lei orçamentária anual. Posteriormente ao envio do projeto, a emenda constitucional número 136 de 2025 alterou o tratamento das despesas com precatórios, excluindo-as do limite individualizado do Poder Executivo a partir de 2026. Essa mudança gerou uma ampliação no espaço fiscal no valor de 13,8 bilhões de reais. No que se refere à meta do resultado primário, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, estabelece meta de superávit de 34,4 bilhões, com intervalo de tolerância que permite resultado entre 0 e 68,5 bilhões de reais. Substitutivo projeta superávit maior do que o enviado pelo Poder Executivo, de 34,5 bilhões de reais, cumprindo integralmente a meta fiscal.
Em relação ao mínimo constitucional da saúde e educação, direcionamos ainda mais recursos para essas áreas estruturantes. A aplicação mínima e manutenção de desenvolvimento do ensino foi estimada em 135 bilhões de reais e destinados 200 bilhões de reais no substitutivo. Na saúde, o piso constitucional corresponde a 247 bilhões. E no substitutivo, essa comissão hoje apresenta uma previsão para 2026 de 254 para ações de serviços na saúde pública brasileira. No tocante às despesas com pessoal, após análise minuciosa, concluímos que o projeto de lei orçamentário não apresenta erros ou omissões. O anexo 5 autoriza o aumento de 11,4 bilhões nas despesas primárias com pessoal em 2026, refletindo reajustes remuneratórios e provimento de cargos necessários ao funcionamento dos poderes e órgãos autônomos. Este parlamento deu significativa atenção para os investimentos públicos, senhor presidente. O piso de investimento de 0,6% do PIB estimado para 2026, equivalente a 83 bilhões de reais, teve alocação de 79 bilhões em investimentos diretos e 31 bilhões em programas habitacionais, totalizando mais de 120 bilhões de reais. No tocante às emendas parlamentares, foram apresentadas nada mais e nada menos do que 7.180 emendas parlamentares, das quais 5.784 de deputados e 1.086 de senadores e senadoras, de bancadas estaduais e 62 de comissões permanentes. O atendimento total com identificadores próprios alcançou 50 bilhões. Observados rigorosamente os limites da legislação vigente, eventuais correções técnicas foram realizadas com o objetivo de assegurar a boa técnica orçamentária e viabilidade de execução. Diante de todo exposto, concluímos que o projeto de lei número 15 de 2025, na forma do substitutivo apresentado, encontra-se em plena conformidade com a Constituição, com a legislação fiscal vigente, com as diretrizes orçamentárias estabelecidas por este Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, o voto assim vem pela aprovação do projeto de lei orçamentário para 2026, na forma do substitutivo que apresentamos e disponibilizamos para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira, o qual contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela aprovação e pela aprovação parcial das emendas apresentadas nos termos dos demonstrativos em anexo. Esse é o voto, senhor presidente. O relatório final está em discussão. Senador Exalci, inscrito para discutir, com a palavra. E o Wellington Prado, inscrito na sequência. Senhor presidente, senhor relator, eu apresentei aqui algumas emendas e fiz os destaques de emenda de texto. Ontem eu estive, inclusive, lá conversando com a Gleice, a ministra Gleice, com relação a uma PEC que está tramitando aqui, porque é uma distorção muito grande na Constituição e a realidade de hoje. Até 88, a Constituição de 88 diz assim, compete à União. Deixa eu relator para ele entender isso aqui, porque é meio complexo. A Constituição de 88 diz assim, compete à União, no artigo 21, manter e organizar a segurança, etc., policial militar, bombeiro, do DF.
Só que a partir de 90, a gente teve eleição para governador, nós não tínhamos eleição para governador. Então, o que aconteceu? Até 90, quem indicava o governador era o governo federal. Por isso que é manter e organizar. Lá em 2002 fez o fundo. Então, a manutenção, o fundo já está no GDF. Agora, a organização tem que passar para o governador, como é em todos os estados. Então, eu fiz essa correção. Agora, o governo já mandou para cá, depois de muitos 10 meses, a medida provisória do reajuste aqui da segurança pública do DF, que estava desde 2015 defasado. E aí, chegando aqui, está prevista a medida provisória, o impacto, fez em 2 parcelas, dezembro e janeiro, 2 parcelas. Aí, no orçamento, está de dezembro, né? Mas não tem nada de janeiro. Dezembro já está no orçamento passado. Nós aprovamos aqui o PLN 31 e tal. Mas janeiro, está prevista a medida provisória, mas não está respaldado no orçamento. Então, eu fiz uma emenda de texto, porque não tem impacto isso. Não há impacto financeiro. Porque o financeiro já está no GDF, no fundo. É só a burocracia do anexo 5, que eu espero que acabe o mais rápido possível, para não ter que vir para Congresso, essas coisas, porque não tem sentido. Então, são essas emendas de texto que a gente apresentou e que eu gostaria que Vossa Excelência acatasse, porque não há impacto nisso. Para evitar que em janeiro agora tem que vir PLN, porque já está na medida provisória. Entendeu, relator? Querido senador Isalci, eu tenho sempre, Vossa Excelência tem conhecimento, acompanhado muito de perto todas essas demandas do Distrito Federal, principalmente por parte da área de segurança pública, primeiro pela relação partidária, porque o governador do Distrito Federal é um correligionário, um companheiro de partido, e também tem um dos deputados mais atuantes nas fileiras da minha bancada, o deputado Rafael Prudente. Portanto, eu recebi a emenda de Vossa Excelência. A área técnica acabou de me falar que está fazendo a análise e logo em seguida nós vamos debater, porque eu tenho um intervalo para o voto complementar e a gente ajusta um entendimento diante da necessidade de acatar ou não a emenda, bem como também a questão técnica, conforme a orientação da nossa assessoria e da nossa consultoria. Mas acabei de receber uma meia hora atrás, mais ou menos, o 20, e será analisada e debatida com Vossa Excelência durante o decorrer da nossa sessão aqui. Eu agradeço, presidente. Relator. Presidente, deputado, senador Efraim. Sim, na sequência, a senadora Dorinha está no telefone, eu passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Bongás, e depois eu sigo a sequência dos inscritos. Saudando Vossa Excelência, também é um tema dirigido diretamente ao relator. Isso, aqui, Snaldo. Apenas uma informação, eu já havia conversado com Vossa Excelência, tudo bom, senador? Da nossa luta conjunta pela nossa querida Embrapa. Tá? Nós temos uma destinação inicial de um valor, acho que de emendas ou destinações em torno de 100 milhões de reais, me informam, e houve um corte em torno de 25, ou uma redução em torno de 25 milhões. Então, eu só queria fazer essa ponderação, se no seu voto, na reconsideração do voto agora, se pudéssemos fazer uma elevação, se pudesse ser na íntegra, obviamente, desses 25 milhões, uma parte disso, para a nossa querida Embrapa, que é exatamente na área de tecnologia, de ciência e tecnologia, para os desenvolvimentos tão importantes da nossa querida Embrapa. Eu sei que Vossa Excelência é, inclusive, apoiador direto, né, da Embrapa no seu estado e também do orçamento a nível federal. Então, eu tenho certeza que puder levar em consideração também essa solicitação, eu agradeço. Com a palavra, o deputado Wellington Prado. Como presidente da primeira comissão de combate ao câncer do Brasil, queria agradecer o presidente, senador Efraim Filho, de forma muito especial, parabenizar o trabalho do relator Isnaldo Bilhões e a sensibilidade em relação à saúde, em relação ao câncer. Nós tínhamos a emenda 2E90, que foi aprovada na comissão, no valor de 15 milhões. A gente ia fazer um adendo passando para 20
milhões, mas de acordo aqui com conversas com o relator, eu deixo de apresentar, inclusive os destaques que eu ia apresentar nesse sentido, né, e o relator vai trabalhar no sentido de garantir aí o apoio para os pacientes com câncer, de forma específica para o Hospital de Amor de Barretos, que é referência no tratamento contra o câncer, né, no Brasil e na América Latina, atendendo aí pacientes de todo o Brasil, seria em torno de 20 milhões de reais. E o relator também ia apresentar um destaque, né, em relação ao 36º Batalhão de Inventaria Mecanizado, Sentinela do Triângulo, em Uberlândia, para fazer aí a reforma de uma quadra que é utilizada, né, pelas crianças, um projeto social, aí no adendo do relatório, no valor geral, né, para o Exército, para as Forças Armadas, né, pelo menos aí 1 milhão, né, para que esse programa possa ser desenvolvido em Uberlândia. Essas reformas, eu já estou, nas minhas emendas individuais, apresentei 850 mil reais para o 36º, uma ambulância especial, instrumentos para a banda. Coloquei nas minhas emendas individuais também a construção do primeiro centro de cuidados do homem do Brasil. É muito importante até aproveitar esse momento, né? A gente está lutando para que o SUS tenha, né, cirurgia de próstata para os homens. A cada 30 minutos um homem morre de câncer de próstata, e é muito importante a prevenção. O homem fuma mais, bebe mais, se coloca mais em situação de risco, tem 7 anos menos de vida que as mulheres. Os homens só vão ao médico quando a mulher leva, né, e quando não aguenta mais de sentir tanta dor. Então, com as minhas emendas individuais, vamos construir o primeiro centro de prevenção do Brasil, saúde do homem, né, a prevenção não só o câncer, que é a segunda doença que mais mata, mas o AVC e as doenças do coração também. A cada 6 minutos, uma pessoa morre de AVC no país. Então, um centro realmente muito importante, de muita importância, vai ser referência. Estamos garantindo também, através das emendas que vão ser aprovadas aqui hoje, a instalação do SAMU. A única cidade acima de 200 mil habitantes que não tem o SAMU é a minha cidade, a cidade de Uberlândia, e não ia ter porque a prefeitura está com dificuldades financeiras e precisa ter os recursos para custear e para as bases comunitárias. Conversei hoje cedo com o secretário, doutora Denilson, e assumi o compromisso de garantir que as minhas emendas individuais e positivas, 100% dos recursos para custear a parte da prefeitura, 0,55 centavos por habitante, vezes 713 mil habitantes, 4 milhões e 700, mais as bases, né, comunitárias, acho que é 4 ou 5 bases, mais de R$1 milhão. Eu estou garantindo esses recursos com as minhas emendas individuais impositivas, além também da construção do restaurante popular. Enfim, mais uma vez, como presidente da Comissão do Câncer, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né, do deputado Isnaldo Bulhões, que conversou com todos os partidos, né, de forma democrática, aberta. Sei que é um trabalho árduo, difícil ser relator do orçamento do país, mas o relator fez com maestria. Então, parabéns, né, deputado Isnaldo Bulhões, e muito obrigado aí, né, por atender os pacientes com câncer, de forma especial, o Hospital, né, do Amor e o 36º Batalhão de Infantaria, né, de Uberlândia. Muito obrigado. Palavra com a senadora professora Dorinha Seabra, União Brasil do Senado. Cada microfone. Bom dia, senhor presidente. Não adianta eu falar, o relator está conversando aí, não adianta, meu relator. Eu quero, na verdade, só primeiro parabenizar pelo seu esforço e o trabalho. Não posso deixar de manifestar uma preocupação com várias áreas, mas eu gostaria de falar da área da educação no âmbito federal. Nós que acompanhamos a importância estruturante da educação, é uma realidade que eu vivo no meu estado. Eu acho que todos os estados, quem acompanha a realidade da educação, vão demonstrar a mesma preocupação com a questão dos programas universalizantes, e, em particular, transporte escolar, construção de escolas e de creches. Desse ano que está terminando, o governo federal tinha na sua previsão 16 mil ônibus. O que são 16 mil ônibus escolares frente a 5 mil municípios, sendo que uma média de transporte realizado por município, tem municípios do meu estado que tem 14, 15, 30 rotas de transporte escolar, que é realizado pelos prefeitos, e, em muitos casos, transportando os alunos dos estados.
E, ao mesmo tempo, o Plano Nacional que foi aprovado aqui na Câmara e foi agora para o Senado. Então, eu sei do seu esforço, mas acho que é o momento da gente manifestar a nossa preocupação com algumas áreas que são estruturantes. Não é diferente a questão de vagas em creches e escolas. Esse ano, no orçamento de 2025, não foi aberto nenhuma possibilidade para a construção de escolas, só creches que saíram no meu estado. Tem 139 municípios, tem município que não tem nenhuma creche, só 4 creches foram autorizadas no âmbito do PAC. E isso não é diferente quando nós olhamos, acho que a realidade do Brasil como um todo. Então, eu faço esse apelo e quero colocar ainda uma situação específica no atendimento, no caso da própria educação. A cobertura necessária para ampliação no atendimento de 0 a 3 anos. Então, a gente olha o orçamento, fica preocupado com qual é a realidade, como será esse atendimento. E lembrando que também está em discussão um tema que eu realmente acho muito importante, que é o piso do professor, a sua atualização. E nós não podemos só botar a conta para o município, né? Isso vai ter que ser enfrentado. No mais, eu quero parabenizar, eu ainda vou acompanhar. Os nossos estados, as emendas fazem uma diferença enorme na realidade dos nossos municípios, que, de verdade, têm conseguido, na sua maioria, somente pagar as despesas obrigatórias de folha, atendimento à saúde e educação. Muito obrigada. Obrigado, e me deixe fazer uma referência aqui à senadora Dorinha, que deu uma grande contribuição como relatora da Receita, né, membro da comissão, e foi muito eficiente na condução de uma parte, né, bastante significativa desse processo, porque todos os olhares, muitas vezes, senadora Dorinha, estão voltados para o relatório da despesa, que é a relatoria do deputado Isnaldo Bulhões. Mas no Brasil de hoje, a Receita ela tem um peso muito forte e Vossa Excelência soube conduzir com muita seriedade o relatório da Receita e contribuiu bastante para que a gente chegasse a um cenário de equilíbrio fiscal e de superávit para 2026. É uma notícia boa para o Congresso, boa para o governo, mas é muito melhor para o Brasil. Parabéns ao trabalho de Vossa Excelência. Com a palavra de forma híbrida por videoconferência, a participação do senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin, o som não está chegando. Não sei se é Vossa Excelência aí ou o sistema aqui. Não lhe escutamos ainda. Está destravado aí o seu microfone. Faz o sinal com... Agora sim. Testa aí, por favor. Destravou. Valeu? Agora sim. Agora lhe escutamos. Bom, presidente, primeiro eu quero cumprimentar o prezado amigo pelo trabalho hercúleo que empreendeu, saudar o nosso relator-geral, o deputado Isnaldo Bulhões, cumprimentar também o trabalho da nossa senadora professora Dorinha. O senhor diz muito bem, a gente sempre se preocupa com o orçamento de despesa, prioritariamente, mas o que nós temos presenciado, isso inclusive foi de uma maneira muito veemente ressaltado no voto que vai para a história dos debates do Senado, do senador Renan Calheiros. O senhor deve se lembrar que ele fez uma referência muito pesada à frequência com que o governo tem apelado para medidas emergenciais de criação de receita, de aumento de impostos, de salvaguardas, ressalvas, para que determinada despesa não seja computada dentro do arcabouço fiscal. Mas eu gostaria de me ater aos limites das minhas atribuições.
eu já tinha manifestado no meu voto a minha preocupação quanto aos primeiros cortes havidos sobre o orçamento da Defesa, isto é, Ministério da Defesa, Aeronáutica, Exército e Marinha. Procurei compensar, pelo menos em parte, o primeiro corte, que foi de mais de 100 milhões, recuperamos 50. No relatório, o corte foi de mais 450. E eu lhe fiz um apelo ontem. A segurança do país não é uma questão de guerra, é uma questão de conflitos que estão se amiudando. Os mares, lá do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico, hoje estão contaminados por pirataria. Para quem gosta de romance, é um romance O Cobra, do Frederico Forsyth, que já mostrava o contrabando de cocaína com submarinos rústicos. Claro que não são peças de grande tecnologia, mas que o traficante usa, principalmente explorando a mão de obra, como explora nos morros, como explora nas favelas, como explora nas comunidades. Os traficantes internacionais também o fazem. Pessoas desempregadas, migrantes, são muito vulneráveis. Enfim, é com os vulneráveis que se praticam esses exercícios de desvio. Então, o tráfico que está sendo combatido, não entro no mérito da questão se está fazendo bem ou mal, no Pacífico, no caso aí da Venezuela, que nós estamos... Não passa uma semana sem os Estados Unidos anunciarem a destruição, o afundamento de barcos rústicos, e dentre estes há também os submersíveis. No Oceano Pacífico, mas passar para o Atlântico é um tapa. Até porque o petróleo já é uma realidade na Guiana Inglesa, já é uma realidade na Guiana Francesa e vai ser uma realidade na costa do Amapá. Então, a defesa não é uma ficção. Defesa é fundamental para um país que tem o litoral que nós temos, que tem as fronteiras que nós temos. Só vou chamar atenção para um detalhe. O projeto Cisfron tinha como marco temporal de conclusão 2021. Agora, senador Efraim, o marco de término foi transferido para 2060. Por quê? Por falta de recursos. Os projetos estratégicos, as operações de atendimento a calamidades, as Forças Armadas são realmente um instrumento de defesa do país, tanto diante de inimigos e conflitos internacionais, quanto de desastres internos. Como governador de Santa Catarina, na década de 80, foram as Forças Armadas que nos deram sustentação. No caso do Rio Grande do Sul, foram valiosas, importantes. Isso vale para Alagoas, vale para Paraíba, vale para o Brasil como um todo. Então eu faço aqui um apelo para que se reverta esse corte integralmente, tanto de 470 milhões, que é o que consta, quanto o do remanescente, para que nós não carreguemos essa culpa. Isso vai nos incriminar. No primeiro sacolejo de relações internacionais estremecidas e de extravasamento para o país, nós seremos incriminados. Então, é em nome deste dever que eu faço um apelo público, veemente, ratificando o apelo que lhe fiz ontem e confirmando perante o meu prezado deputado, querido deputado, meu amigo de 40 anos, de 31 anos, ele sabe por quê. Sou grato a ele há 31 anos, não vou dizer por quê. Ele sabe. Então, eu quero fazer um apelo para que seja revista essa situação e não
tratemos Exército, Marinha e Aeronáutica de maneira discrepante entre eles. E Defesa, Aeronáutica, Exército e Marinha, como é do nosso patriótico dever de dar a nossa contribuição para a defesa desse território extraordinariamente diversificado, invejado por tantos, mas a inveja é corrosiva e a defesa é imprescindível. Esse é o meu apelo, além dos apelos que eu faço em nome de Santa Catarina, que tem visto as suas dotações orçamentárias de infraestrutura, especialmente, sangrarem a cada ano. O ministro Renan foi beneficiado pela mudança de teto de gastos para arcabouço, de 200 e poucos milhões passamos para 1.100, 1.200, mas essa cifra vem diminuindo e com isto vai se intensificando o estrangulamento das nossas vias rodoviárias. E é por isso que eu faço também um apelo na condição de representante de Santa Catarina para que essa discrepância seja corrigida. Há emendas de bancada do nosso Estado que estão credenciadas a receberem um olhar protetor de Vossa Excelência, presidente Efraim, e do nosso relator-geral, Isnaldo Bulhões. A ele eu posso dizer o seguinte: nenhum estado do Brasil homenageia um alagoano com tanta veemência quanto Santa Catarina. Apesar da controvérsia, mudamos o nome da capital há 130 anos, de Desterro para Florianópolis, Floriano Peixoto. Pode haver controvérsia a respeito disso, mas nenhum estado do Brasil prestou uma homenagem tão grande às Alagoas do nosso Isnaldo Bulhões. Grande abraço. Presidente, se Vossa Excelência me permitir. Vossa Excelência com a palavra. Eu gostaria primeiro de agradecer as palavras gentis e generosas do senador Amin, que é um querido amigo, e falar em dois eixos principais da fala dele. Primeiro, no que diz respeito às Forças Armadas, que foi, num primeiro momento, a observação feita pelo senador e reiterada várias vezes por Vossa Excelência, presidente Efraim. Então, nós temos realmente um compromisso e terminaremos a votação do nosso orçamento geral com a neutralidade no que diz respeito ao orçamento das Forças Armadas. Por outra, preocupação sobre a garantia dos investimentos no que diz respeito às rodovias de Santa Catarina. Nós preservamos e ampliamos também esses investimentos e, objetivamente, ainda tentaremos atender o nosso senador Amin, mas registrar também que há muito tempo não havia tantos investimentos executados em rodovias no Brasil, principalmente em Santa Catarina. Acredito que até proporcionalmente no Brasil foi o estado que houve o maior volume de investimentos, até porque já haviam contratações existentes. Não é como a gente diz lá no Nordeste, passando banha para o meu aliado, amigo e ministro Renan Filho, não, mas é uma realidade constatada. Com a palavra, o deputado Danilo Forte. Obrigado, senhor presidente, senador Efraim Filho, o nobre relator, deputado Isnaldo Bulhões. Eu acho que chegamos ao final do ano, quando muitos já estão de férias e na praia, nós estamos aqui na Comissão Mista de Orçamento, tentando dar ao país a sua lei mais importante. A lei mais importante do país, sem sombra de dúvida, é a lei orçamentária. Sem ela, a máquina pública
para, sem ela os investimentos públicos são paralisados e a população, que é tão aviltada numa cobrança extorsiva de impostos, não tem a retribuição daquilo que a sociedade investe no país. Então, diante disso, eu acho que esse desafio e a meta de cumprir essa obrigação nossa hoje, ela é fundamental. E, por outro lado, as preocupações que possamos agora tentar dirimir, tentar resolver, para dar um pouco de estabilidade ao país, ao Brasil, num momento de tanta dificuldade. Já não bastasse só a polarização política e toda essa disputa que há no país hoje do ponto de vista eleitoral antecipado. Nós temos ainda desafios importantes, está aqui o senador Espiridião falando da questão da segurança, né? Todo mundo sabe que hoje a sociedade brasileira está amedrontada, está com medo, o crime organizado tem tomado conta, inclusive, de atividades econômicas no país, fragilizado, inclusive, a nossa arrecadação, e está aí os esforços que estão sendo feitos, inclusive com a votação da matéria do devedor quanto mais, para diminuir essa sonegação e, com isso, ampliar a base arrecadatória, e ampliando a base arrecadatória, um dia possamos equalizar essa conta, diminuindo o peso, principalmente, sobre a classe média, e, por outro lado, também buscando fazer com que o orçamento seja compreendido de forma clara e transparente. Diante disso, relator Isnaldo, deputado Isnaldo, há uma preocupação que foi, inclusive, repassada pelo deputado Mauro Filho, com relação à questão da atualização monetária do refinanciamento da dívida imobiliária do país, que nada mais é do que a gente paga na conta anual, tirando do orçamento público recursos para pagar a dívida do país, a amortização, renegociação. E há uma informação contraditória, enquanto o Ministério da Fazenda indica que precisará de R$1 trilhão para 2026, na peça orçamentária está colocado que nós vamos precisar de 580 bilhões, ou seja, algo em torno de menos de 60% do que está estimado pelo próprio Ministério da Fazenda. E, diante disso, é necessário que haja transparência, né, para que a gente possa ter, inclusive, previsibilidade e, ao mesmo tempo, garantir aquele esforço que o senador Efraim Filho colocou de equilíbrio fiscal. Porque se hoje a gente reclama tanto do juro alto, se a gente reclama da cobrança crescente de impostos, se a gente busca um reequilíbrio, e para isso eu sempre defendi, inclusive, que a construção da peça orçamentária fosse 100% impositiva e mais enxuta, a gente precisa também dar essa transparência. Então, diante disso, há uma necessidade de que seja colocado, né, uma tabela discricionária com relação a esses valores, para que a gente possa, inclusive, ter a garantia de que o orçamento da União traz consigo também uma responsabilidade fiscal e que possa, inclusive, ensejar, junto aos credores do país, né, um trabalho em que o próprio Banco Central se sinta mais à vontade para poder reduzir as taxas de juros. Nós estamos aí nesse desequilíbrio há algum tempo, o crescimento econômico do país está estagnado, né, nós estamos patinando na economia, e a falta de crescimento faz com que, como no adágio popular se diz, quando falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, o executivo fica brigando com o legislativo por investimentos e por orçamento discricionário para poder fazer os investimentos. Nós estamos vendo agora, chegando ao final do ano, e ainda há uma vacância muito grande no que diz respeito aos empenhos e os pagamentos por parte do governo do Executivo esse ano, apesar de um crescimento da arrecadação superior a 100 bilhões de reais, porque a roda de aumentar impostos ela foi numa dinâmica muito grande, mas, por outro lado, também a rota do investimento, essa praticamente não andou, né? Essa paralisou, e quem paga com a falta de investimento é exata a população, que quer mais segurança, quer transporte. Por exemplo, lá no Ceará nós temos uma luta muito grande para viabilizar a duplicação das BRs, né? Está prometido desde o ano passado a duplicação da 116, a duplicação da 020 e da 222 da minha estrada, que o meu sonho é fazer com que ela chegue duplicada até a cidade de Itapajé, a partir da entrada do Porto do Pecém, e os recursos não chegam por quê? Exatamente porque há essa distorção entre essas contas que precisam ser feitas e equalizadas. Então, diante disso, o que eu peço é que o nosso nobre relator possa, na adaptação que vai ser feita agora para a redação final, apresentar essa tabela para dar garantia e que a gente possa, com isso, inclusive, sonhar um dia, de fato, realizando
esse desejo de toda a nação brasileira, que é a redução da taxa de juros e a redução também da carga tributária. Obrigado, senhor presidente. Uma questão, Jota, para falar com... Senador Exalci com a palavra. Na sequência está inscrito o senador Wellington Fagundes. Relator, eu estou retirando os destaques, porque tive informação tanto da consultoria da oposição quanto do governo, que quando nós aprovamos aqui o PLN 31, ele já autorizava as duas parcelas, portanto, disseram que não precisa. Então, é só para registrar, mas eu retiro, então, as emendas e os destaques. Com a palavra, agradecer a retirada de destaques por parte do senador Exalci e a acolhida por parte do relator, e passo a palavra ao senador Wellington Fagundes. Caso ele esteja online, questiono. Estamos aguardando. Nós vamos ter depois o prazo da complementação de voto, que o senador Exalci, que o deputado Isnaldo Bulhões vai preparar após as manifestações que tivemos em plenário. Conforme foi estabelecido pela presidência, nesse interregno, vamos fazer a votação do PLN 36 e relator... 32, perdão, PLN 32, de relatoria do deputado Carlos Zaratini, e depois voltamos para a complementação de voto. Com a palavra, o deputado... Comunica ao plenário que, tendo em vista o acordo firmado, propõe a inclusão do relatório apresentado ao PLN 32/2025. Consulta ainda o plenário sobre a possibilidade de votação dessa proposição, a despeito do previsto no artigo 128 da resolução número 1. Em deliberação, a inclusão na pauta e a quebra do interstício para a votação do relatório apresentado ao PLN 32/2025. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. No Senado, os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos dar leitura ao relatório. Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, o presidente da República, por intermédio da mensagem 1741, com modificação posterior proposta pela mensagem 1856, submete à apreciação do Congresso Nacional o projeto de lei número 32/2025, que abre o orçamento fiscal da União em favor do Ministério da Defesa de operações oficiais de crédito especial no valor de 6 bilhões e 500 milhões de reais para os fins que especifica. O projeto visa promover as seguintes incorporações ao orçamento da União para 2025. Primeiro, no Ministério da Defesa, Comando da Marinha, participação da União no capital da empresa gerencial de projetos navais EGPROM, programa Fragatas Classe Tamandaré, no valor de 500 milhões. 2. Em operações oficiais de crédito, recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda. Financiamento a pessoas físicas e jurídicas de direito privado para aquisição de caminhões novos ou seminovos para a renovação da frota, no valor de 6 bilhões de reais. Os recursos para as aplicações no orçamento do Ministério da Defesa e em operações oficiais de crédito são provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024 e de excesso de arrecadação de recursos livres da União, respectivamente. É o relatório. Das emendas apresentadas, transcorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto. Voto do relator. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito especial, uma vez que objetiva exclusivamente a inclusão de programação nova na Lei Orçamentária Anual vigente. Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, do Plano Plurianual e da sua conformidade com a LOA 2025. Posteriormente, ao recebimento da mensagem modificativa, recebemos solicitação por parte do Poder Executivo no sentido de aprovar apenas a parte relativa às operações oficiais de crédito. Havendo concordância de nossa parte em relação à solicitação do Poder Executivo, apresentamos substitutivo com a exclusão da parte relativa ao Ministério da Defesa. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 32/2025,
exclusivamente na parte que trata das operações oficiais de crédito com substitutivo anexo. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Em discussão, o PLN 32, não havendo quem queira discutir em votação na Câmara dos Deputados. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Está suspensa a reunião para que a gente possa aguardar a complementação de voto por parte do relator, deputado Isnaldo Bulhões. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 2024, algo assim, foi arrecadado bens no valor de cerca de 5 bilhões de reais. Se esse dinheiro que veio do crime tivesse sido investido imediatamente na segurança pública do país, nós teríamos policiais mais bem armados, nós teríamos um sistema de inteligência mais preparado e nós teríamos certamente em todo o Brasil, nos estados e a própria Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal muito mais equipada e eles pedem por isso sempre. Inclusive, pedem apoio que não deveria. A Polícia Federal não pode faltar recursos para custeio, não pode faltar recursos para uma reforma em um prédio anexo deles que pode estar a vias de via cair, de via tombar. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Será que nós temos hoje uma visão consistente do futuro que o Brasil tem? Eu acho que não temos. Se os políticos brasileiros não souberem desenhar um futuro para o país, não há intelectual que possa fazer isso. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 2 horas da tarde, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado aprovou aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A proposta prevê integralidade e paridade para esses profissionais. Aqui conosco no estúdio está o senador Wellington Fagundes, que foi o relator dessa matéria. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Que felicidade podermos estar aqui para prestar conta para a nossa população brasileira. Senador, por que é tão importante ter um regime diferenciado de previdência para esses profissionais? Primeiro, a característica desses profissionais, né? São homens e mulheres, aí mais de 400 mil, uns falam com 350, 400 mil, mas mais de 400 mil profissionais, homens e mulheres, que trabalham visitando casa a casa, não tem dia e nem hora, porque quando precisa eles estão lá, porque o agente de saúde, ele mais do que
cuidar da prevenção da saúde e das endemias. Ele também entra na parte social da família, porque ele está visitando e conhecendo o dia a dia de como vive uma família. E claro, a maioria das doenças, elas se dá principalmente pós-pandemia, né? Que o grande mal do pós-pandemia é a depressão. Então, e a depressão, ela causa tantas outras doenças que é inimaginável. A presença, o diálogo de quem está ali presente, conversando, na economia dos gastos públicos. Por isso, nós entendemos que relatar essa matéria, ela não só para mim foi uma honra muito grande, mas também um dever com o país e com as pessoas que trabalham muito. Eu quero aqui, inclusive, já de cara, agradecer aqui o senador veneziano, Vital do Rego, que foi o proponente dessa matéria, extremamente competente, o Marcelo Castro, que é o senador presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e também o Renan Calheiros, eu quero inverter, o Marcelo Castro da Comissão de Assuntos Sociais e o Renan da Comissão de Assuntos Econômicos, que eu tive a oportunidade de relatar nas duas comissões e ainda defender no plenário. Senador, essa pauta ela foi considerada uma pauta bomba, né? E eu queria saber do senhor o que motivou a urgência na aprovação dessa proposta. Trabalhar pela redução de custos no país. Além disso, está prestigiando o cidadão que trabalha, né? O servidor público dedicado, que está ali no dia a dia, essas pessoas têm que ser reconhecidas. Então, todas essas pessoas contribuíram com a Previdência, eles ajudaram o país, né, na diminuição do custo da saúde. Imagina quantas mil internações essas pessoas que estão ali trabalham evitam. Internações, doenças mais graves e mortes evitadas. Porque quando você cuida do preventivo, o custo é muito menor do que o curativo, né? Então o Brasil tem tradição, sim, de fazer vacinas, que é muito importante, mas acima de tudo, o agente de saúde ele é um psicólogo. Ele está ali orientando as pessoas, orientando a agregação da família. Hoje, qual que é o grande mal do Brasil? É o crime organizado tomando conta da família brasileira. É o desequilíbrio social. E essas pessoas, os agentes de saúde e endemias, eles fazem esse papel. Por isso, eu tenho convicção que estava passando da hora do Brasil fazer justiça às pessoas que tanto fizeram. Olha, eu me lembro, quando eu era criança, da antiga SUCAM, né? O Brasil tem essa mania de acabar com o que dá certo. A LBA também da mesma forma, né? Eu sou médico veterinário e a gente fala lá no campo. Quando o animal tem um carrapato, você deve acabar com o parasita ou com o animal? Não, vamos acabar com o parasita. E esses trabalhadores são pessoas que ajudam muito na atividade exatamente, inclusive, não só nas vacinas, prevenção, mas nesse aspecto do impacto que acaba envolvendo toda a família. E hoje, infelizmente, o Brasil está perdendo muitos jovens, está perdendo, porque a massa daquelas pessoas que estão lá na prisão são jovens. E esses jovens são exatamente, às vezes, crianças que teve uma desorganização na família. Então, por isso eu tenho certeza que o impacto que vai ser o custo dos agentes de saúde, né, das aposentadorias que acontecerão justas, porque eles trabalharam, né, pessoas que trabalharam, homens e mulheres que trabalharam, vai ser muito pequeno em termos da economia que eles proporcionam. O governo estima mais de 20 bilhões em 10 anos. Você acha que é por aí? Olha, até hoje não tem número. E é importante dizer, Carla, que nós fizemos uma audiência pública e fizemos audiência pública com todos os membros do governo. A economia, planejamento, fazenda, tudo. O Ministério da Saúde, todos estavam presentes na área social. E olha, a audiência foi longa. Todos tiveram oportunidade de falar. E olha, foi unânime a posição que deveríamos sim votar, que era importante reconhecer essa categoria que faz esse trabalho, como eu já disse aqui, extremamente importante. Quais são os critérios, senador, para esses agentes conseguirem a paridade, a integralidade nessa? Na verdade, aqui são vários critérios, que é importante a gente, inclusive, estar aqui colocando muito para as pessoas, né?
São 20 anos no mínimo de trabalho, 15 anos de experiência, a dedicação, o tempo de trabalho, não só o tempo de anos, mas porque eles têm obrigação de atender no dia a dia quantas famílias eles têm que atender. E outra coisa, né? Pessoas que trabalham em qualquer lugar do Brasil. Olha, você vai lá no Nordeste, eles estão presentes. Vai no Centro-Oeste, eles estão presentes. Vai lá na Amazônia, muitos deles andam a pé. A maioria anda a pé para visitar. Não tem motocicleta. Aliás, nós temos que, inclusive, fazer um projeto aqui para que os agentes de saúde tenham, no mínimo, uma bicicleta motorizada. Porque eles vão de barco a remo. Então, é um tipo de profissão que ele enfrenta, inclusive, as dificuldades para prestar o serviço, porque ele chega lá na família, a família está brigada, tem problema, às vezes não quer receber, e ele tem que ir lá insistir, persistir, porque ele tem que entregar o seu relatório. Às vezes, como um deles falou, é o cachorro mordendo, pegando, entendeu? Como era o antigo o profissional dos Correios e Telégrafos, né? E eles não podem deixar de cumprir, estar ali presente na casa. Eles têm que fazer o relatório. Eles têm a meta a ser cumprida. E isso é por família atendida. Senão, ele pode, inclusive, ser demitido. Ninguém vai ser aposentado se ele não tiver realmente a sua carreira cumprida na integralidade. Senador, municípios, estados e a própria União, às vezes há regimes diferentes ali de contratação. O projeto trata dessa uniformização para poder conceder essas aposentadorias? Nós estamos... O que aconteceu? Primeiro, estava previsto, inclusive, na nossa Constituição. Depois foi um projeto de lei, e aí eu quero registrar, inclusive, por justiça, um deputado do Mato Grosso, o deputado Valteni, e também, por justiça, eu falo que na minha cidade foi a primeira cidade, depois do Ceará, a ser implantado os agentes de saúde. Foi, na época, o ex-prefeito e que foi também deputado, senador, governador Carlos Bezerra. Então, o deputado Valteni que apresentou o projeto primeiro para regulamentar a profissão dos agentes de saúde em endemias. E agora o que nós estamos fazendo é também conceder a aposentadoria para aqueles com essas condições. Mas alguns podem dizer, mas é especial. É especial sim, porque eles são muito especial na vida das famílias brasileiras. Senador, a matéria agora segue para a Câmara, se for aprovada, vai para a sanção. O senhor teme que possa ser vetada? Olha, eu acredito que não será, porque nós votamos aqui por unanimidade. Olha, parlamentares que estavam no exterior fizeram questão de pedir para o presidente Davi que, inclusive, abrisse a sessão para ser virtual. Regimentalmente não foi possível, mas, olha, 100% dos parlamentares quiseram registrar a presença dos senadores da República. É claro que a Câmara dos Deputados tem um perfil um pouco diferente. É importante dizer que nós aqui, os senadores, é a casa da maturidade, portanto, representamos muitos estados e municípios também. Claro que lá na Câmara eu acho que vai ser até maior, sabe por quê? Porque lá eles representam o povo e o deputado sabe o que é a sensibilidade do cidadão, principalmente do cidadão mais simples. Porque o agente de saúde em endemia, eles estão principalmente nas periferias de grande cidade ou pequena cidade. Então eu acredito que a sensibilidade do deputado será igual aqui no Senado. Vai votar pela grande maioria, se não for por unanimidade. Senador... E o presidente também, ele tem sensibilidade, né? Ele sabe da importância que é esse serviço e principalmente socialmente. Eu perguntei dos vetos porque há um receio em função dos custos, né? Do que representa essas aposentadorias especiais. É natural, né? Agora, qual que é mais custo? É a gastança desenfreada. Olha, hoje o que nós estamos vivendo é um governo que não está tendo controle dos gastos. Olha, é aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto, e o cidadão, às vezes, não vê chegar as coisas. Por exemplo, quantas mil obras inacabadas nós temos no Brasil? Mais de 11 mil, sendo que 8 mil delas, mais de 8 mil, é da educação e da saúde. Isso é desperdício de recurso público. Agora, investir no cidadão que trabalha,
no homem e na mulher que está lá no dia, no sol, a sol, na chuva, na lama, nas periferias, nas cidades pequenas, lá no interior do Brasil, isso não pode representar gasto. Isso é investimento certo, porque essas pessoas, depois de aposentado, eles terão a experiência para transmitir para os novos. E olha, eu conheço muito agente de saúde já de idade muito avançada. Ele, mesmo aposentado por idade, sabe o que acontece? Ele continua visitando as famílias, porque eles ficam amigos. E as famílias não aceitam eles que somos não. Então fica praticamente, e acontece, muitos, inclusive de adotar. Eu conheço muitos agentes de saúde que adotaram idosos que ficaram abandonados. Então, é esse serviço que tem que ter sensibilidade na pele, sabe? Por isso eu sempre falo, ser governante tem que ser humano, tem que olhar para as pessoas, tem que cuidar do ser humano. Não pode olhar só números frios, não. Eu vejo que às vezes a gente vê muito governante, e principalmente eu sei, a área da fazenda é o papel deles, né? É ser mais duros, né? Querer arrecadar, mas o problema não é esse. Eles fazem o papel deles, até concordo, o pessoal do Ministério da Fazenda. O pessoal da Fazenda como um todo, né? Mas quem vai governar tem que ter sensibilidade humana. Por isso eu acredito que tudo que se fala aí não passa de falácia. O Brasil precisa mais de olhar para as pessoas, principalmente os mais pobres. Obrigada, senador, pelos seus esclarecimentos. Olha, eu fiquei até emocionado, viu? Eu percebi. Obrigada, senador, mais uma vez, porque a gente vê muita injustiça acontecendo no Brasil. Agora, o INSS, essa confusão, roubando dos nossos aposentados, dos nossos velhinhos, banqueiro que vem aí dando um tombo no Brasil que representa muito mais, mas muitas vezes mais do que esse custo. Então nós temos que nos revoltar às vezes. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Piscinas Russas, o novo romance de Renata Belmonte. Não foi um processo racional nem linear, mas na medida em que eu fui me apropriando do que estava nascendo em mim e dando espaço para que isso brotasse de forma absolutamente livre, e enquanto eu tentava traduzir aquilo que estava, o tumulto que estava se passando dentro de mim, eu fui criando tapeçaria, sabe? Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele.
Tudo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Os recentes movimentos dos Estados Unidos para definir uma nova estratégia sobre a Venezuela reacenderam os debates sobre a segurança regional e o futuro das nossas fronteiras. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, que é do estado de Roraima, que faz fronteira exatamente com a Venezuela. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando ao senhor como que o senhor avalia o impacto dessa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela na segurança ali na fronteira com o estado de Roraima? Olha, na verdade, a nossa observação permanente e o alerta é exatamente em função do conflito que está cada vez mais se ampliando, né, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Obviamente que o Brasil não tem nenhuma interferência e nenhuma avaliação, no meu entendimento, sobre essa crise e esse tensionamento que existe, principalmente se intensificou nos últimos 2, 3 meses, né? A Venezuela, com toda uma preocupação e demonstrando ao mundo de que a ocupação da sua costa marítima, né, com equipamentos de guerra dos Estados Unidos, né, inclusive com altíssima tecnologia embarcada, tanto os navios, os submarinos, os aviões, já cria esse clima de instabilidade. É uma ameaça velada
obviamente. Os Estados Unidos, com as suas razões, falando de forma frontal no tráfico de drogas, no narcotráfico, né? E a Venezuela negando essa existência e, claro, fica o dito por não dito. O importante nisso para o Brasil, aí sim, é que a nossa fronteira é uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Venezuela. E o nosso estado, o estado de Roraima, é quem está ali suportando toda essa crise e conflito, né? E aí atento, né? O governo brasileiro, o Ministério da Defesa, né? As Forças Armadas brasileiras ali estão atentas, né? Em operações de rotina, lógico, mas não deixa de ficar permanentemente com o radar ligado para observar os movimentos, se eles se intensificarem de forma física e com a ocupação americana. Nós entendemos que a diplomacia é o melhor caminho, entendemos que se essas questões efetivamente elas forem verdadeiras, de que ali eles têm na Venezuela, na Colômbia e na Bolívia os maiores produtores de drogas que chegam até os Estados Unidos, se os Estados Unidos vai efetivamente fazer operações, eu não sei se cirúrgicas ou de uma forma aberta. Com isso, criaria, obviamente, uma inquietação enorme nas nossas fronteiras, especialmente no meu estado, o estado de Roraima. Mas nós estamos observando permanentemente. Todos os dias nós temos relatórios da área de inteligência dos movimentos de fronteira, porque internamente e externamente a Venezuela, a ela interessa e aos Estados Unidos, mas eu estou falando em relação ao Brasil. Sim, pois é, esse fluxo migratório, que ele já é grande, né, senador? Ele tem aumentado com essa tensão e tem essa questão também da fragilidade das nossas fronteiras. Como garantir aí uma dignidade para essas pessoas que querem sair dessa zona de conflito e, ao mesmo tempo, proteger, dar segurança à nossa fronteira, ao nosso país? Na verdade, é importante observar que não houve um aumento expressivo na quantidade de venezuelanos que entram no Brasil. Por ali passam, em média, de 300 a 500 venezuelanos por dia, entrando em Pacaraima e, obviamente, chegando a Boa Vista, os municípios, e uma grande maioria passa em direção aos vários estados do Brasil e países da América do Sul. E nós, claro que vemos nisso aí um conflito, o requiem de um conflito cada vez mais se agravando em termos de ocupação. Nós entendemos os refugiados, eles têm todo o direito, a própria ONU, os tratados da ONU amparam e abrigam esses refugiados em qualquer parte do mundo, e ali da Venezuela para o Brasil não é diferente. Agora, o impacto em termos de gestão no nosso estado, tanto para o governo do estado quanto para a prefeitura da capital e dos municípios do interior, é enorme. Pra você ter ideia, já são mais de 100 mil venezuelanos que vivem em Roraima, né? São mais de 100 mil venezuelanos que utilizam os serviços de energia, de saúde, de habitação, de educação, de segurança do nosso estado. Portanto, isso aí cria aquele clima, aquele tensionamento com a própria população local, que hoje já compreende essa questão humanitária dos refugiados. Mas, obviamente, diminui muito em termos de alcance social das ações do governo do estado e das prefeituras municipais, principalmente da nossa capital, que comporta hoje praticamente 70% da população do estado, em torno de 450 mil habitantes, né? Já cria um certo tensionamento, né? E há uma preocupação do nosso povo. Então, havendo um colapso, né? Aí uma ruptura institucional, uma situação um pouco mais grave, pelo que o senhor está falando, o Estado e as prefeituras não têm condição de receber esses refugiados. O que o Brasil, governo federal, governo do Estado e as próprias prefeituras precisariam fazer caso essa tensão realmente avance?
Olha, na verdade, o governo já tem um programa de assistência chamado Acolhida, como todos conhecem, onde o Exército faz o acompanhamento, a fiscalização, o controle, o abrigamento, etc., desses refugiados, de parte desses refugiados. Eu diria que, com todo o esforço despendido pelo governo do Brasil, por todo o apoio que a Prefeitura, o Governo do Estado possa dar, né, não comporta nem 10% da população total de refugiados. É em torno de 9.000 a 9.500 abrigados que têm os seus acampamentos, né, que têm as suas áreas, inclusive de permanência, né, na nossa capital. Eu diria que há um tratamento humanitário excepcional por parte do governo brasileiro, por parte do Estado também, em relação a parte desses refugiados que eu estou falando, nos 9.000, mais ou menos, que são abrigados pela Operação Acolhida. Agora, os outros vão procurando mercado de trabalho, vão se abrigando, vão se amontoando pelas ruas, né? Você chega na rodoviária do nosso estado às 18 horas, parece que é uma festa, é alguma coisa. Não é. São venezuelanos que ali estão, se juntam, colocam suas tendas, suas barracas, procuram comércio, alimentação que eles mesmos praticam em função da sua cultura na Venezuela. Então é uma coisa totalmente atípica, né, que nos deixa cada vez mais preocupados, e aqui em Brasília trabalhando no sentido de que o governo, junto às instituições internacionais como a ONU, o Acnur, que trata especificamente de refugiados, possa ir encontrando caminhos para diminuir essa tensão, especialmente no estado de Roraima. Mas nós torcemos, rogamos a Deus que não haja um conflito mais amplo dos Estados Unidos com a Venezuela, para que esse problema não se agrave mais ainda. O senhor colocou uma questão importante, que é a questão da diplomacia, porque, de certa forma, o Brasil é, sim, muito afetado com o conflito nesse sentido, né, senador? É importante, então, o Brasil atuar, porque ele também ele é reflexo dessa tensão. Pois é, e a diplomacia brasileira, que é conhecida mundialmente como a diplomacia de acomodação de interesses, de negociações, fazendo com que questões onde há tensionamento possam ser discutidas de uma forma mais ampla, de uma forma mais no sentido de mitigar interesses, os problemas dos interesses de cada país. E no caso de Roraima, com a Venezuela, não é diferente, a importância de manter essa fronteira em paz, como sempre foi as relações do Brasil com a Venezuela, mas com esse acirramento, né, em função da pressão do governo americano, né, contra os narcotraficantes, contra interesses externos também, interesses da geopolítica e geoeconômicos, como o petróleo, por exemplo. Tudo isso é um combustível incendiário para prejudicar mais ainda essas relações internas da Venezuela e, como eu disse, refletindo no nosso estado de Roraima, o que não é bom. Nós queremos manter a relação pacífica com a Venezuela, como é mantida com outro país com mais de 1.000 quilômetros de fronteira também, que é a Guiana, né? Uhum. E lógico que nós ficamos preocupados, sim. Nós temos trabalhado aqui em Brasília no sentido de que a diplomacia brasileira, os mecanismos de órgão de fiscalização e controle, o parlamento brasileiro esteja acompanhando, fazendo proposições e torcendo, porque não depende apenas da gente, do Brasil, e do parlamento também, nós, senadores, mas que torcendo que haja um entendimento entre o governo americano e o governo venezuelano para definitivamente resolver esse problema, porque com a solução do problema interno da Venezuela, dos conflitos externos com os Estados Unidos, nós haveremos de ter uma economia com mais de 30 milhões de consumidores, que é mais ou menos a população da Venezuela, para que nós possamos manter esses canais de comércio, esses canais sociais, econômicos de uma forma geral, e, lógico, o que pregava o Simão Bolívar é exatamente a união entre os estados da Latinoamérica. Portanto, nós
torcemos e mais acompanhamos diariamente, né, os relatórios da inteligência, as informações que vêm de setores privilegiados, né, da comunidade internacional, como está avançando essa conversa dos Estados Unidos com a Venezuela. Senador, obrigada pela sua entrevista. Vamos torcer para que isso tudo acabe bem. Pois é, esse também é o nosso desejo da população do meu estado de Roraima e do Brasil. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 138 de 2025, que altera o artigo 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. A emenda é oriunda da proposta de emenda constitucional número 169 de 2019 e teve como seu primeiro signatário o deputado federal pela representação do Estado do Amazonas, capitão Alberto Neto, na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A matéria teve como relatora a então deputada federal Margarete Coelho, na comissão especial daquela casa. A matéria teve também como relatora a deputada federal Maria Rosas, no plenário da Câmara dos Deputados. Esta proposta foi aprovada em 2 turnos de votação no dia 30 de outubro do ano de 2025. No Senado Federal, a proposta foi relatada por Sua Excelência o senador pela representação do Estado do Pará, Zequinha Marinho, também na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. E foi aprovada aqui no plenário do Senado Federal em 2 turnos no último dia 10 de dezembro deste ano. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. O senhor deputado federal, primeiro signatário da proposta de emenda constitucional número 169 de 2019, deputado capitão Alberto Neto. Também compõe a mesa dos trabalhos
Sua Excelência, o senador Isalci Lucas. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da Emenda Constitucional número 138 de 2025. Exemplares da emenda serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senhor senador Isalci Lucas fará agora a leitura do autógrafo da Emenda Constitucional. Emenda Constitucional número 138 de 2025. Altera o artigo 37 da Constituição Federal
para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Assino neste momento, em conjunto com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, a emenda constitucional número 138 de 2025. Convido os demais membros da mesa a porem as suas assinaturas à emenda. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 138 de 2025. Senhoras e senhores, estamos reunidos hoje, nesta sessão solene do Congresso Nacional, para promulgar a emenda constitucional número 138, oriunda da PEC número 169 de 2019, que autoriza a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Promulgar uma emenda constitucional é aperfeiçoar a nossa Constituição, torná-la mais clara, mais funcional e mais próxima da vida real das pessoas. É exatamente esse o espírito que orientou a PEC número 169 de 2019. Seu objetivo é trazer tranquilidade e, ao mesmo tempo, segurança jurídica às professoras e aos professores de todo o país, especialmente aqueles que exercem outras atividades além da docência e que, até aqui, se viam ameaçados de demissão ou pressionados a abandonar as salas de aula como condição para assumir outros cargos após a aprovação em concurso público. Registro o meu reconhecimento ao deputado federal capitão Alberto Neto, primeiro signatário da PEC. Também às deputadas Margarete Coelho e Maria Rosas, relatoras na Câmara, e também, muito especialmente, ao senador Zequinha Marinho, que foi o relator desta proposta aqui no Senado Federal. Também cumprimento Vossas Excelências pela iniciativa
dedicação e condução responsável desta matéria ao longo de toda a sua tramitação. E cumprimento de forma muito especial todas as professoras e todos os professores do nosso país. Não existe profissão mais nobre ou que seja mais estratégica para o futuro de um país. Valorizar o magistério é investir em dias melhores. Melhorar a qualidade de vida do professor por sua remuneração, suas condições de trabalho, é um dever de todos nós, legisladores e governantes. A alteração do artigo 37 da Constituição que hoje promulgamos contribui de maneira concreta neste sentido. A redação anterior era restritiva, pois limitava o tipo de cargo que o professor ou a professora poderiam acumular. O texto também era impreciso, pois gerava dúvidas quanto ao que seria um cargo de natureza, entre aspas, técnica ou científica, fecha aspas. Essa imprecisão provocava insegurança jurídica e, com isso, muitas ações judiciais. A nova regra não poderia ser mais clara. A partir de agora, professoras e professores podem acumular seus cargos de magistério com outros de qualquer natureza, desde que se respeitem o teto remuneratório e, naturalmente, a carga horária. A emenda, portanto, presidente Hugo Mota, corrige uma distorção jurídica, amplia as possibilidades profissionais do corpo docente e reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a valorização do magistério. É com orgulho e sentimento de dever cumprido que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal entrega efetivamente mais uma contribuição relevante para fortalecer a educação no nosso país. O Brasil mais produtivo, menos desigual e mais democrático começa ali, no quadro, no livro, no diálogo e no compromisso diário de quem ensina. Que esta nova emenda constitucional represente um avanço em clareza e segurança jurídica e venha acompanhada de um compromisso permanente com a valorização da carreira docente, melhores condições de trabalho e uma educação de qualidade para todos. Porque, se a Constituição organiza o Estado, são as professoras e os professores que constroem o futuro da nossa nação. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor senador da República, Isalci Lucas, excelentíssimo senhor deputado federal e primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição número 169 de 2019, deputado capitão Alberto Neto, meu querido amigo representante do Estado
do Amazonas, povo brasileiro que nos acompanha nesse momento pela TV Senado, dizer da importância desse momento, reconhecendo mais uma vez no papel que nós cumprimos aqui no Congresso Nacional, que esses homens e mulheres dedicados à educação, professores e professoras do Brasil, cumprem na construção de uma sociedade cada vez melhor, de um país mais igual, de oportunidades, porque isso só é possível através da educação. E hoje o que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados está fazendo é dando mais uma prova de reconhecimento e importância a esses milhões de brasileiros que estão Brasil afora todos os dias trabalhando por uma educação de mais qualidade. Gostaria, meu querido amigo, irmão, presidente Davi Alcolumbre, antes de proferir poucas palavras sobre esse momento de promulgação dessa proposta de emenda à Constituição, poder dizer que estamos chegando ao final do ano de 2025, um ano de muitos desafios enfrentados pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E eu tive a oportunidade de hoje pela manhã receber na residência da Câmara todos os jornalistas que cobrem a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, de vários veículos para um café de confraternização. Eu tive a oportunidade de lá fazer um balanço do ano, mas fiz questão de registrar que um dos pontos positivos que tivemos ao longo desse ano 2025 foi a relação entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal totalmente restabelecida e fortalecida. A nossa relação, com as diferenças que cada casa tem, respeitando a dinâmica de cada casa, essa relação ela foi fortalecida e, na minha avaliação, ganha o parlamento, ganha o povo brasileiro, ganha o nosso país quando a Câmara e o Senado andam juntos. E eu quero aqui, de público, dizer que em 2026 nós vamos seguir dessa forma, dialogando, conversando e procurando cada vez mais cooperar com uma agenda importante para o nosso país. Eu quero aqui, em nome dos deputados e deputadas federais, agradecer em seu nome ao Senado Federal, a parceria de trabalho, de ações, de votações importantes em favor do Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que, mesmo com toda a radicalização, com toda a polarização que o nosso país está vivendo, ambas as casas, o Congresso Nacional conseguiu entregar matérias e votações importantes ao povo brasileiro, tendo aqui a responsabilidade de ter pautas que dialogam diretamente com a nossa sociedade. Então fica aqui esse registro, esse agradecimento e a certeza de que em 2026 nós vamos seguir ainda mais juntos em favor do nosso país. Senhoras e senhores, estamos reunidos aqui para celebrar uma grande conquista para todos os professores e professoras do nosso país. A promulgação da PEC 169 de 2019 é uma demanda antiga e hoje se torna realidade. Sai do campo das ideias e ganha um espaço na Constituição Federal. Os professores e professoras agora podem acumular cargos de forma remunerada com outros de qualquer natureza no serviço público. Os professores estão na linha de frente da educação brasileira, batalham todos os dias para dar o melhor nas salas de aula. Eles merecem toda a atenção e reconhecimento. E não é a primeira vez que o Congresso atua em defesa da educação e dos docentes neste ano de 2025. Alguns projetos que passaram por aqui já foram até sancionados pelo presidente da República. Cito como exemplo a lei que cria a Carteira Nacional de Docente, aprovada na Câmara, melhor dizendo, no Senado Federal e depois na Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente da República. Também a lei que cria o Sistema Nacional de Educação, uma conquista que tivemos ao longo desse ano de 2025.
Ainda na área da educação, a Câmara aprovou nesta semana o PNE, o novo Plano Nacional de Educação, que agora está aqui no Senado Federal. Este plano, ele traz o planejamento da educação brasileira para os próximos 10 anos. E é importante dizer que ele foi discutido amplamente na Câmara dos Deputados. A presidente da comissão especial foi a deputada Tabata Amaral, o relator da matéria foi o deputado Moses Rodrigues. Andaram os 27 estados da federação fazendo debate sobre a educação pública do nosso país e o texto, o senador Davi Alcolumbre, presidente Davi, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, acatando emendas de parlamentares de todos os partidos, demonstrando assim que a proposta que chega ao Senado Federal é uma proposta robusta, que retrata a realidade da educação pública brasileira e que, sem dúvida alguma, traz um plano possível de ser cumprido, executado, para que os nossos gestores, desde os menores municípios até as maiores cidades, tenham condições de cumprir as metas para a educação pública do nosso país. Na quarta-feira, o Senado aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Indução à Docência, que já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Senhoras e senhores, deputado Capitão Alberto Neto, os avanços foram grandes e sei que podemos mais, porque apesar dos avanços, a educação do país precisa de toda a atenção para se tornar ainda melhor. Valorizar o professor e assegurar um ambiente propício ao aprendizado dos estudantes são fundamentais em um país tão desigual. A educação é uma verdadeira ferramenta de transformação social. Muitas crianças, jovens e adultos vão alcançar um futuro com mais dignidade e prosperidade por meio dos estudos. O trabalho continua pelo Brasil e por todos os brasileiros. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor deputado federal, capitão Alberto Neto, primeiro signatário da PEC 169 de 2019. Bom dia a todos. Antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos, antes de começar o discurso. Primeiro, ao presidente do Congresso Nacional, ao senador Davi Alcolumbre, por acelerar o projeto, a PEC, quando chegou aqui no Senado Federal, de maneira muito célere, indicou como relator o senador Zequinha Marinho, o qual, de maneira brilhante, fez o relatório e conseguiu aprovação de maneira unânime no Senado Federal. Agradecer o presidente da Câmara dos Deputados, nosso presidente Hugo Mota, que não sei se ele vai recordar, mas na sua eleição eu fiz, além de pedir pelo Estado do Amazonas, Zona Franca de Manaus, pedi pela PEC 169, para ele garantir que pautasse no ano de 2025. E como homem de palavra, cumpriu e conseguimos aprovar com a sua ajuda, com a sua liderança, com mais de 425 votos. Isso me deixa muito orgulhoso e muito obrigado, presidente. Cumprimentar o nosso senador Exalci, do nosso partido, que faz um brilhante trabalho, defensor do Distrito Federal. Eu queria também cumprimentar o presidente Davi Alcolumbre. Foi criado uma comissão com representantes de todo o Brasil, de professores que faziam cotas
para visitar aqui Brasília, conversar com os deputados, com os senadores, inclusive a presidente dessa comissão é lá do Amapá, é a senhora Macileide Pimenta, que é a presidente dessa comissão da PEC 169, que fez um grande trabalho junto com a Mônica Chagas, que é a vice-presidente do Rio de Janeiro, o Cláudio da Silva, que também é do Rio de Janeiro, o Renan, que é lá do Pará, o Douglas, que é do Acre, o Daniel Tabosa, que é lá do Ceará, o Márcio Martins, que é lá de Goiás, a Rita de Bem, que é lá do Pernambuco. Essas pessoas se organizaram, mobilizaram o país, os professores, e aqui começaram a explicar aos deputados, aos senadores, a importância dessa PEC. Então, eu aprendi na vida que sozinho nós chegamos a alguns lugares, mas quando a gente aprende a trabalhar em equipe, nós conseguimos voar bem mais alto. Então, obrigado, presidente. Indo agora para o discurso. Hoje não é apenas um dia de promulgação da PEC. Hoje é um dia de reparação histórica. A PEC 169 de 2019, de minha autoria, nasce de uma pergunta simples, mas ignorada há décadas. Por quê? Justamente quem educa o Brasil é tratado como se tivesse menos liberdade do que qualquer outro trabalhador. Durante anos, o professor foi engessado, limitado, punido por querer trabalhar mais, produzir mais, sustentar melhor a sua família. Enquanto isso, o discurso bonito exaltava a educação, mas, na prática, amarrava o professor. E aqui eu faço uma pausa para lembrar um caso quando eu estive lá no estado do Amazonas, no município de Humaitá, conversando com a professora Maria Estelina, que ela começou a carreira no concurso de merendeira, mas estudou, se formou, passou no concurso do estado para dar aula à noite e estava com risco, se não fosse promulgado, senador Davi Alcolumbre, esse ano ainda, ela perderia o seu trabalho, o seu emprego, porque ela conquistou com muito suor. E agora está tendo a oportunidade de levar mais dignidade para a sua família. O caso da Maria Estelina são milhares em todo o Brasil. Só no estado do Amazonas são mais de 1.700 casos. Hoje isso muda. A PEC autoriza o professor a acumular cargo de qualquer natureza, porque professor não é privilégio, é vocação. E vocação não pode ser algemada. Estamos dizendo com todas as letras, o Estado não é dono do professor. O professor tem direito ao fruto do seu esforço. Essa PEC reconhece algo óbvio, mas que precisou virar Constituição. Quem ensina matemática entende de contas, quem ensina direito entende de leis, quem ensina gestão entende de liderança. Por que impedir esse profissional de contribuir mais com a sociedade? Essa PEC é liberdade econômica aplicada à educação, é valorização real, não um discurso vazio de palanque. É confiar no professor como adulto responsável, não tratá-lo como suspeito. Hoje, o Brasil diz ao educador: você pode sonhar mais alto, você pode trabalhar mais se quiser, você pode prosperar sem pedir licença para o Estado. Valorizar o professor não é só aumento de salário, é retirar as correntes que o Estado colocou. Que esta promulgação seja lembrada como um dia em que o Brasil escolheu confiar em quem forma gerações. Que cada professor saiba, essa vitória é sua, professor. Essa vitória, em especial da comissão da PEC 169, que trabalhou em todo o país. Essa vitória é de vocês, é de cada professor do nosso país. Muito obrigado. Que Deus abençoe os professores, que Deus abençoe o Brasil.
Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, nosso presidente, deputado federal Hugo Mota e nosso autor da PEC, senhor deputado federal, capitão Alberto Neto, cumprimentar todos os professores desse país. É uma PEC importante, alterando o artigo 37, permitindo que não só o professor possa exercer outros cargos, outras funções, como também outros profissionais exercerem a profissão de professor. Nós temos muitas limitações e a gente precisa realmente levar em consideração, por exemplo, eu que fui 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia e Educação Profissional. Na educação profissional, o melhor professor é aquele que está realmente exercendo a função. Então, quando você tem um enfermeiro, né, que exerce a função de enfermeiro e dá aula, ele tem muito melhor o aprendizado dos alunos nessa situação. O engenheiro, não adianta o engenheiro que nunca construiu nada, dar aula de engenharia. Precisa de conhecer o mundo real. Então, essa PEC vai permitir, principalmente, um avanço muito grande na educação profissional. E nas demais também, mas principalmente na educação profissional. E nós temos muitas pessoas muito capacitadas que, com essa PEC, vai poder também contribuir, principalmente nas cidades do interior. Tem muitos profissionais que podem dar aula e muitas vezes não dá exatamente por essa questão que faltava e que agora, com a PEC 138, resolve essa questão. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, parabenizar também o presidente, tanto o presidente Hugo Mota como o presidente Davi Alcolumbre, né, de ter colocado essa matéria na pauta, que realmente é importante para o país, é importante para a educação. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar o pronunciamento feito pelo senador Isalci Lucas. Logo mais nós teremos a sessão do Congresso Nacional para a deliberação do orçamento e também dos PLNs, dos projetos de lei do Congresso Nacional que estão pautados. Me parece que há a busca de algumas lideranças partidárias para o entendimento em relação a alguns vetos que estão acordados também com o governo e com a oposição, e caso esses vetos tenham consenso dos parlamentares na sessão do Congresso, esta presidência está disposta a colocar como item extra-pauta para a deliberação na tarde de hoje. A sessão do Congresso estava marcada para as 12 horas. Há ainda a busca de um entendimento na Comissão de Orçamento. As lideranças partidárias, eu fui informado agora pela doutora Roberta, que acompanha a Comissão Mista de Orçamento, e presidente Hugo Mota, ainda há, pelos deputados e pelos senadores, na Comissão de Orçamento, a busca de um entendimento para que consensualmente o relatório possa ser votado na CMO e posteriormente no plenário da sessão conjunta do Congresso Nacional. Então, naturalmente, nós vamos adiar a reunião que estava marcada para as 12, porque nós precisamos aguardar a deliberação da CMO. Tenho certeza absoluta que, sob a liderança do presidente Efraim e do conjunto dos líderes que fazem parte da CMO, assim como o deputado Isnaldo, que é o relator geral do orçamento, nós vamos chegar a um bom termo nessa construção política e logo mais teremos a oportunidade de integrar para o Brasil o orçamento do Estado brasileiro. Mas antes de iniciar encerrar esta sessão solene, eu queria pegar um pouco da fala de Sua Excelência, o deputado federal Hugo Mota, que vem, primeiro, nos prestigiar na sessão solene do Congresso Nacional de promulgação da Emenda Constitucional número 138 de 2025. Como disse e como dito por todos que me antecederam, uma proposta de emenda constitucional muito relevante para o Brasil, em uma agenda fundamental, que é a agenda da educação brasileira e da proteção e da qualidade da atividade dos nossos professores e professoras. Mas, ao tempo, logo mais
teremos uma fala também importante de encerramento do ano legislativo, mas eu gostaria de aproveitar apenas rapidamente, em poucas palavras, mas muito sinceras e verdadeiras, senador Isalci, na presença de Vossa Excelência e do capitão Alberto Neto, dizer em agradecimento, querido presidente Hugo Mota, as palavras de Vossa Excelência na tribuna do Senado Federal. Reconhecer a liderança de Vossa Excelência na condução da Câmara dos Deputados do Brasil, reconhecer em Vossa Excelência um líder com capacidade de articulação necessária para enfrentar os dilemas e os problemas que estamos enfrentando hoje. E eu já disse em outros momentos que não são só no nosso país. Em outras oportunidades eu mencionei que nós estamos vivendo no mundo um clima de muitas agressões, de muitos ataques, de muitas ofensas e de muitas ameaças, e reconhecer também, naturalmente, na condição de presidente do Senado e do Congresso Nacional, reconhecer o trabalho relevantíssimo de Vossa Excelência à frente da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência fez alguns registros importantes e eu não poderia me furtar, capitão Alberto, de fazer essas palavras também de agradecimento ao presidente Hugo Mota. A relação entre o Senado e a Câmara, ela é a melhor possível, reconhecendo o papel e a legitimidade de cada casa do Congresso Nacional, que tem o seu tempo, que tem a sua estratégia, que tem o seu rito natural, em relação não só ao regimento, do ponto de vista regimental, mas também do ponto de vista institucional. Uma casa com uma complexidade enorme, como disse, em um país dividido, com muitos problemas ainda a superarmos, mas que o Parlamento, neste ano de 2025, com todas essas dificuldades, com todos os enfrentamentos que nós estamos fazendo, do ponto de vista social e de humanidade, inclusive, eu quero reconhecer, deputado Hugo Mota, meu querido amigo, meu irmão, presidente da Câmara, que é uma honra e um privilégio para mim poder estar presidindo o Senado Federal e o Congresso Nacional ao lado de um grande ser humano, um cidadão brasileiro humilde, um cidadão brasileiro trabalhador, um cidadão brasileiro que se dedica diariamente a diminuir os conflitos, a enfrentar os problemas com maturidade institucional, com grandeza de propósito, com sinceridade e com verdade, que é o que mais importa neste momento, e de entender, naturalmente, que em um país dividido, a gente poder ter na condição de chefe de um poder, seja da Câmara ou do Senado, entender esse ambiente e tentar, da melhor maneira possível, buscar a pacificação, o diálogo e o entendimento. Sabendo que muitas das vezes os embates ideológicos ou partidários, ou infelizmente eleitorais, nos causam transtornos desnecessários para o parlamento, quando nós poderíamos estar avançando em pautas significativas para a sociedade brasileira, e a gente acaba diminuindo este papel quando a gente entra num conflito entre agressões, entre ataques, muitas das vezes apenas uns ou outros pensando no aspecto eleitoral. Então, eu acho que nós tivemos um ano muito difícil, um ano onde nós fomos testados ao extremo, aonde o Congresso está fortalecido, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se desobrigou das matérias mais importantes debatidas no Parlamento brasileiro nesse último ano. E nós estamos aqui como um exemplo claro, diferentemente do que foi do ano passado para este ano, onde nós tivemos a votação do Orçamento do Brasil apenas em abril deste ano, tentando da melhor maneira possível entregar uma peça orçamentária que dê segurança para os atores envolvidos, para o Estado brasileiro, do ponto de vista orçamentário, que é um papel principal do Congresso.
Eu vou, presidente Hugo Mota, falar logo mais um pouco dessas entregas que nós fizemos para o Brasil, mas essa minha breve fala é dizer do meu carinho, da minha admiração e do meu reconhecimento que, diante de tantas dificuldades, Vossa Excelência soube, com equilíbrio, com maturidade institucional, presidir a Câmara dos Deputados. E com muito orgulho dizer da minha felicidade de estar presidindo o Senado Federal ao seu lado, no meu caso, pela segunda vez, com muita honra, e agradeço isso a Deus todos os dias e a confiança de 73 colegas senadores e senadoras que me delegaram essa nova missão, novamente, como disse pela segunda vez, de dizer que a nossa convivência, o nosso diálogo, a nossa construção política e a nossa maturidade institucional ao lado de Vossa Excelência como presidente da Câmara tem sido a melhor possível, e publicamente eu quero registrar isso aqui, do carinho e da admiração que tenho, e tenho certeza absoluta que por Vossa Excelência é recíproco com esta presidência. Parabéns, Hugo, que Deus te ilumine, ilumine a Câmara dos Deputados, ilumine os deputados, as deputadas, as senadoras e os senadores, e que a gente possa ter certeza que neste final do ano, nesta última sessão do Senado, para a promulgação de uma emenda constitucional, e do Congresso logo mais no plenário da Câmara dos Deputados, nós cumprimos integralmente com as nossas obrigações. O Parlamento representa a legitimidade do voto popular. As pessoas têm que compreender que a diversidade do Brasil está representada no Parlamento brasileiro. As pessoas foram às urnas, votaram e optaram ou ideologicamente ou partidariamente pelos seus 513 representantes na Câmara e pelos seus 81 representantes no Senado. E a partir daí, a Casa do Povo, a Casa da Federação, tem a obrigação de ouvir as vozes das ruas e tentar buscar o melhor encaminhamento do ponto de vista legislativo, do arcabouço legislativo brasileiro, a sua adequação, o seu aprimoramento e o seu melhoramento. Então, portanto, Hugo, tenho certeza absoluta que no ano de 2026 essa relação será mais fortalecida ainda e a gente continue sempre juntos fazendo o que é o desejo do povo brasileiro com a Casa do Povo Brasileiro. Cumprida a finalidade desta sessão solene, agradeço a todos que nos honraram com as suas presenças. Declaro encerrada a presente sessão. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Cada apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro começa muito antes do concerto. É um processo que envolve a definição do repertório, a escolha dos convidados, os ensaios. A minha curadoria tem que ser uma curadoria de diversidade, que vai desde a música erudita mais profunda, de temas mais complexos, até a música popular mesmo, formatada para a linguagem sinfônica. Agora é lei.
foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou, agora é lei. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Foram mais de 320 inscrições, 21 finalistas, participação de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil. E gente como eu e você. Um evento para celebrar. Segura aí. Roda a vinheta, diretor. O Prêmio Justiça Eleitoral e o selo de qualidade foram idealizados pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e têm como propósito reconhecer, valorizar e incentivar boas práticas. Sabe aquelas pessoas que fazem a diferença, que têm ideias diferentes para melhorar o que todo mundo já está acostumado a fazer? Pois é, e tudo com o pano de fundo, o compromisso com a democracia. O auditório do TSE ficou cheio de gente de tudo que é canto do Brasil. Eu sou do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Eu sou servidora da 28ª Zona Eleitoral do Ceará, Juazeiro do Norte. TRE de Pernambuco. Eu sou membro da Corte Eleitoral do TRE-RO, Rondônia. E os temas do prêmio foram: inovação em cidadania na justiça eleitoral, combate à desinformação, eficiência na comunicação, redução das desigualdades de gênero, raça, etnia e idade, acesso à justiça eleitoral, eleitor comprometido e mesário exemplar. Foi uma votação muito difícil, porque todas as iniciativas selecionadas para o prêmio foram dignas de louvor mesmo. Foi algo muito engrandecedor para nós que participamos da comissão jogadora. Abrir esse espaço nesses tempos de tantas tristezas, de tantas amarguras, para celebrar é que nos mantém no prumo da humanidade, que tem lágrimas, mas tem risos, que tem dificuldades, mas tem facilidades, e tem aqueles que trabalham para facilitar as liberdades e a democracia. Legal, né, gente? Olha, paralelamente a isso, o TSE também distribuiu selos de qualidade para 21 tribunais regionais eleitorais. 3 TREs alcançaram a pontuação para a categoria Diamante, a mais alta, e 18 receberam o selo na categoria Ouro. E o edital também previu a concessão do selo Menção Honrosa. Cada tribunal regional indicou uma única iniciativa para concorrer à premiação. E quem levou foi o Amapá. Se você quiser conhecer algumas iniciativas, pode acessar a playlist do prêmio no nosso canal no YouTube. São iniciativas inspiradoras para quem quer transformar e melhorar o acesso à justiça eleitoral. É dessa maneira que a Justiça Eleitoral entra na reta final de 2025, estimulando boas práticas para que sejam reconhecidas e, por que não, ampliadas como exemplo de cidadania e democracia. Então é isso. Siga a gente nas redes sociais. Tchau! Como o ecoturismo ajuda na conservação da natureza e da cultura locais. Os impasses a respeito da Ferrogrão, projeto de ferrovia que liga Mato Grosso ao Pará para escoamento principalmente da produção de soja. E uma tinta sustentável criada por estudantes do ensino médio. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais e acaba com a escala 6x1. A proposta segue agora para análise do plenário e a gente conversa aqui no estúdio do Argumento com o senador Rogério Carvalho, que foi o relator dessa proposta e é do PT de Sergipe. Senador, muito obrigada pela sua presença. Que bom, né, estar aqui hoje comemorando a aprovação da escala 6x1. Isso é uma conquista muito grande, ainda que primeiro passo, mas eu estou muito feliz com isso. Senador, qual o problema atual que essa PEC tenta resolver? A desigualdade de exigências sobre os diversos trabalhadores brasileiros e trabalhadoras. Os trabalhadores, os que têm emprego formal no Brasil, do andar de cima, como tudo no Brasil, eles ganham mais e têm uma jornada menor. Então, o servidor público tem, em média, uma jornada de 30 a 36 horas. Os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores da área de serviços, os trabalhadores da indústria, que são os que têm um trabalho mais pesado e que ganham menos, trabalham 44 horas semanais e têm um único dia de folga. No sábado, eles precisam se deslocar para uma jornada de 4 horas naquele dia. Portanto, é muita desigualdade e essa PEC vai devolver ao povo brasileiro, aos trabalhadores brasileiros, a possibilidade de ter uma vida fora da atividade laboral. Né? Então, e além disso, é importante dizer que são 38 milhões de trabalhadores beneficiados. E quando a gente analisa o impacto disso, mais de 130 milhões de brasileiros serão impactados por essa PEC. Portanto, é importante que a sociedade assuma a defesa e que não compre o discurso, vai desempregar, vai quebrar as empresas. Não é verdade. O que faz uma empresa ser viável é ter quem consuma, é ter demanda. Se tem demanda, tem emprego e tem movimento, a economia funciona. Se mais pessoas vão trabalhar, mais demanda vai ter, mais dinheiro vai circular. Portanto, é uma medida que vai aumentar a circulação de dinheiro e o consumo, e isso vai demandar mais pessoas trabalhando, ao contrário do que alguns vão argumentar de que vai gerar desemprego. Senador, o senhor começou falando que foi uma vitória. O senhor está com esse relatório, a gente conversando aqui um pouquinho antes, há 3 anos. O que permitiu, que possibilitou a votação desse projeto? Eu primeiro quero cumprimentar a deputada Érica Hilton. A mobilização que ela fez chamou a atenção para este tema. Cumprimentar o senador Paim, porque ele apresentou essa PEC em 2015, a PEC 148 que eu relatei no dia de hoje. E o presidente Lula, que disse que é favorável à redução da jornada e que defende o fim da jornada 6x1. Então, o conjunto de essas pessoas, essas lideranças se manifestando, fortaleceram a ideia da redução da jornada e a gente conseguiu aprovar na CCJ, com o apoio incondicional do presidente, que pautou, que fez as audiências públicas, que priorizou o tema, e hoje nós conseguimos aprovar na CCJ e agora vamos levar para o plenário e fazer o debate no plenário do Senado. Senador, é uma redução gradual, né? Queria que o senhor explicasse para a gente como que vai ser isso. A PEC prevê uma jornada de 36 horas de trabalho semanais. Essa PEC, ao entrar em vigor, ela é promulgada no ano, entra em vigor no ano seguinte e no primeiro ano há uma redução de jornada de 44 para 40 horas. E ao longo dos próximos 4 anos, então ao longo de 5 anos, é que essa PEC ela é implementada na sua totalidade. Ou seja, no primeiro ano, redução de 4 horas. E ao longo dos outros 4 anos, redução de 1 ano na jornada, 1 ano, 1 hora
por ano na jornada. Mas a jornada diária continua de 8 horas? Isso aí vai depender. Senador, e como é que o senhor pretende, foi possível votar na CCJ, como é que vai ser essa articulação em plenário? Agora, convencer o presidente Davi Alcolumbre, conversar com todos os líderes partidários, discutir a pertinência dessa PEC, para que a gente possa ter apoio político para trazer para o plenário e não só trazer, votar e conseguir aprovar essa PEC aqui no Senado. Um dos pontos que preocupa também é a possibilidade de redução salarial. Como é que está isso na proposta? A PEC já é redução da jornada sem redução de salário, ou seja, 36 horas, e a referência é, se você ganha um salário mínimo, é 36 horas por aquele salário. Se você ganha o salário que você ganhar por 44, você vai ganhar por 36 horas. Então, há um aumento da remuneração por hora efetivamente trabalhada. Senador, o senhor falou no início sobre essa questão do, de certa forma, o setor de comércio e serviços depende muito dessa escala 6x1, porque eles têm uma jornada, demandam, que trabalhadores trabalhem, que os serviços deles funcionem aos sábados, muitas vezes aos domingos. Vai haver, de certa forma, um lobby aqui que vai envolver uma grande mobilização e um convencimento dos parlamentares. Como é que o senhor pretende trabalhar, o senhor e as outras lideranças, para enfrentar esse lobby? Primeiro, é preciso que os sindicatos que representam os trabalhadores também venham a Brasília defender o fim da jornada 6x1. E o argumento que a gente precisa trazer claramente é que, primeiro, nós estamos diante de uma nova mudança no mundo do trabalho com a incorporação da inteligência artificial. Então, vai reduzir postos de trabalho. Segundo, a automação do processo de trabalho vai ser incrementada em todos os setores. Então, a demanda por força de trabalho vai diminuir. E, se vai diminuir a demanda por força de trabalho, a gente precisa reduzir a jornada para garantir o nível de emprego e até aumentar um pouco a quantidade de empregos gerados. E, com isso, a gente mantém um padrão mais ou menos igual ou um pouco melhor do que hoje em termos de pessoas empregadas ou capacidade de empregar pessoas no nosso país. É importante a gente tratar dessa questão, porque, veja, também teremos no futuro uma mudança permanente de atividades profissionais. E as pessoas precisam ter tempo para se requalificarem e até mesmo se reprofissionalizarem, ou seja, aprenderem novas profissões, serem capacitadas, fazendo novos cursos de formação, porque o mundo vai se transformar muito nos próximos anos e essa transformação permanente requer uma educação permanente, uma formação permanente e as pessoas precisam de tempo para isso também, além do tempo necessário para viver com a família, para cuidar da família, para ter lazer e também para se requalificar e encarar o mercado de trabalho que passará por transformações permanentes com a incorporação da inteligência artificial e todo o processo de automação. Esse debate também acaba trazendo à tona um assunto muito debatido ultimamente, que é a questão da saúde mental, né, senador? Muitos trabalhadores cada vez mais com burnout e permitindo que essas pessoas tenham mais tempo de descanso. Isso pode, inclusive, se reverter em benefício da própria empresa? Sim, isso está associado à incorporação de novas tecnologias e uma sobrecarga de trabalho a esses trabalhadores. As novas tecnologias mantêm os trabalhadores vinculados à empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso há uma necessidade, inclusive quando o Ministério do Trabalho emitiu uma nova norma regulamentadora, acho que é a NR número 1, que exige que as empresas com um número determinado de funcionários tenham acompanhamento psicológico, as pessoas disseram que isso ia desempregar, que isso era um problema. Não, o problema é se nós não fizermos esse acompanhamento, se a gente não cuidar da saúde mental dos nossos trabalhadores, das pessoas que prestam serviço, essas pessoas vão passar mais tempo afastadas e, às vezes, afastadas permanentemente por conta do distúrbio mental ou do transtorno mental que
tem gerado essa intensidade do trabalho. A gente está falando, não é de muito trabalho, é da intensidade, é das pessoas se submeterem a um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque o celular, o computador, mantém as pessoas vinculadas às suas atribuições. Antigamente, a pessoa ia para um escritório e deixava no escritório, acabou o expediente e ia para casa. Aquele espaço era um espaço da família e do indivíduo. Hoje não, as pessoas vão para casa e carregam o escritório consigo, porque o celular é um escritório, o computador é um escritório, e isso é um problema que a gente precisa também ficar atento, né? É verdade. Senador, deve ficar para o ano que vem, então, né? Para 2026, em plenário. Ano que vem, a gente vai fazer esse trabalho para garantir a aprovação do fim da jornada 6x1, para beneficiar mais de 130 milhões de brasileiros. Eu acho que vai ser a lei, depois da Constituição, depois da regulamentação do trabalho no Brasil, na década de 40, talvez seja a medida que mais vai interferir na vida dos trabalhadores para melhor, como foi a CLT na vida dos trabalhadores. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Parabéns aí pelo sucesso da aprovação na CCJ. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Já está mais que comprovada a relação entre o hábito de fumar e vários tipos de câncer. No entanto, milhões de pessoas não conseguem se desligar do cigarro. A legislação avança restringindo a propaganda, proibindo venda em diversos locais e alertando com imagens nos versos das embalagens. Mas essas medidas não têm sido suficientes. Para falar sobre esse tema, Cidadania recebe Mariana Pinho, mestre em Saúde Pública e coordenadora da ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Mariana. Olá a todos os espectadores aí da TV Senado. É um prazer estar aqui. E, Paulo, é importantíssimo falar sobre esse assunto, por mais que as políticas públicas tenham alcançado importantes números, importantes medidas. É super atual falar do controle do tabaco. Mariana, o Senado, quase 20 anos atrás, ele assinou a Convenção Quadro e Controle do Tabaco. O que significa isso? O que essa convenção implica você tomar parte disso? A Convenção Quadro é um instrumento fortíssimo que foi discutido na OMS. Foi o primeiro tratado internacional de saúde pública. Hoje conta com mais de 180 países signatários. Isso quer dizer que são mais de 180 nações comprometidas com o controle do tabagismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo está comprometido com proibir o cigarro, proibir o tabagismo? Não. Está comprometido com a saúde pública no que se refere à exposição, consumo, produção desses produtos. Então, esse o texto do Tratado Internacional, ele tem medidas para enfrentar, para reduzir a oferta, tem medidas para provocar a redução da demanda e também de cooperação técnica. Então, são vários artigos que discorrem sobre isso, tratamento do fumante, questão de preços, publicidade, embalagem, como fazer a regulação desses produtos. Então, são várias medidas e que, desde a década de 90, a OMS vinha discutindo o que fazer com essa doença, que é uma dependência química, e que é fator de risco para uma série de outras doenças, ou seja, são consequências devastadoras
né, tanto com consequências ambientais, não só de saúde, econômicas e sociais, que precisava de um tratado, né, de um comprometimento das nações, dos países para enfrentar, né, para saber como lidar. Então, esse é o tratado que a gente chama esse nome, né, Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E a gente acabou no dia 27, no dia 27 de novembro, completou 20 anos que o Senado Federal ratificou o tratado. Isso quer dizer, né, assim, depois de passar por um longo período de discussão, foram 2 anos de discussão no Congresso Nacional, o Senado, então, compreendeu que era importante, que era relevante para o desenvolvimento, proteção da saúde pública, ratificar esse tratado. Essa luta é uma luta multifacetada em muitas frentes. A luta para a redução do consumo do tabaco no mundo inteiro, e aqui no Brasil é importante porque a cada dia morrem 447 pessoas. São 173 mil pessoas a cada ano que morrem em decorrência do hábito de fumar. Mariana, você é coordenadora da ACT Promoção da Saúde. É uma organização não governamental, mas eu não consegui perceber o que significa essa sigla, ACT. E você podia explicar para a gente? No final desse ano, agora no próximo mês, a gente completa 19 anos de atuação. E esse ACT, quando a gente foi fundado, era Aliança de Controle do Tabagismo. Então, até no momento que estava se discutindo como implementar, como avançar no controle do tabaco no Brasil, é que surgiu a Aliança de Controle do Tabagismo, a ACT. Mas desde 2013, 2014, nós ampliamos o nosso escopo de atuação. Então, a gente passou a incorporar outro fator de risco das doenças crônicas não transmissíveis, que está relacionado aí com a alimentação. Então, a gente apoia medidas políticas públicas, não só de controle do tabaco, mas também da promoção da alimentação saudável e adequada. Mais recentemente, incorporamos também o controle do álcool. Então, o ACT acabou, todo mundo já chamava a organização de ACT, né, na sigla da Aliança de Controle do Tabagismo, mas acabou se tornando o primeiro nome da nossa organização. E como a gente incorporou outros fatores de risco, então viramos, de 2014 para cá, a ACT Promoção da Saúde. Uma das frentes em que vocês exercem essa função de estar sempre vigilantes e tentar modificar em prol da saúde da população é a frente jurídica, nas leis, né? De que maneira essas leis têm evoluído no país nas últimas décadas? Porque a gente teve a proibição da propaganda, a gente teve uma maior proibição de venda para menores, enfim, de uma forma ou de outra avançou. Mas parece que de 2016 para cá não houve tantos avanços assim. Você podia explicar isso para a gente? Claro, Paulo. Vale até resgatar um pouquinho o papel do Brasil na discussão do tratado internacional, porque o Brasil ele não só implementou medidas de controle do tabaco depois que ratificou. Isso não é verdade, é justamente o contrário. O Brasil contribuiu muito na discussão porque já tinha políticas implementadas, né? Algumas estavam incipientes, mas já tínhamos algumas políticas implementadas. E quando a gente ratificou, isso acelerou alguns processos, como, por exemplo, né, a gente ratificou em 2005, mas a gente já tinha a restrição de propaganda em alguns horários e tudo mais. Mas, de fato, o grosso, né, das medidas legislativas, e daí eu estou falando de leis mesmo, ela aconteceu há alguns anos atrás. Mas a gente tem uma atualização, por exemplo, de medidas regulatórias, que daí quem faz é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Isso a Anvisa sempre busca atualizar, né, ou trazer, né, atualizar o contexto regulatório para regular os produtos fumígenos, né, que são os produtos de tabaco aí usados não só para fumar, mas também. Então, a gente teve um grande resumo, para além do que você falou, né, a gente tem a ampliação, porque no final dos anos 90, né, a gente tinha proibição de fumar em ambiente fechado, mas permitia o que a gente conhece de fumódromos. E daí, com a atualização dessa lei, que é de 96, em 2011,
cancelou, proibiu a previsão legal dos fumódromos, mas só em 2014 que de fato ela foi implementada. Né? Então, não pode fumar em ambiente total ou parcialmente fechado. Quando a gente fala parcialmente, é se for inclusive fechado pelas laterais. Né? Se tiver céu aberto, mas se for um ambiente com paredes, não pode fumar. Então, isso é um avanço importante. Tem até iniciativas, por exemplo, municipais, que proíbem também fumar em parques e jardins frequentados por crianças. Isso também já é um avanço, nem sempre, né, de competência aí, federal. A gente tem atualização das advertências sanitárias, né? Até nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, acabou o prazo para as empresas atualizarem os rótulos de advertências sanitárias, que são aquelas imagens que tem todo o maço de cigarro, né, que cumprem um papel importantíssimo, não só de alertar para o fumante os malefícios, mas também... Acabou o prazo para que haja obrigação da exibição dessas imagens? Não, acabou o prazo, desculpa. Passa a ser obrigado que as novas advertências estejam em todas as embalagens. Teve um período de transição. Então, hoje, no mercado brasileiro, não tem nenhuma embalagem antiga, com advertência antiga. Todas as embalagens têm que ser com advertência nova, que é um conjunto novo, que vai ficar rodando por 2 anos, e daí adverte não só o fumante, mas também o não fumante, que é um potencial fumante, né, para que ele não se sinta atraído por aquele objeto, né, porque os maços de cigarro, né, as embalagens dos produtos de tabaco, hoje no Brasil, é a única exceção de propaganda. Então, porque a lei federal, quando ela foi alterada, ela proibiu toda e qualquer forma de propaganda, exceto a exposição das embalagens no ponto de venda. Então, assim, ter advertências fortes, efetivas, para afastar o desejo por ter aquele objeto, né, por torná-lo atraente, as advertências cumprem esse papel. E as advertências, até aproveitando a oportunidade, nessa nova roda de advertências novas, foram desenvolvidas advertências exclusivas para os pontos de venda. Então, ele pega ali pessoas que não são o alvo, né, de mensagens para deixar de fumar, né, pare de fumar, se você continuar fumando, os prejuízos são esses, mas para alertar outros benefícios, como impacto ambiental, financeiro. Então, ela trouxe essa novidade. E eu deixei por último uma medida importantíssima, que não estou dando o exemplo de todas, né, mas a medida mais importante e isolada de controle do tabaco é a questão tributária e fiscal e de preço. Né? Ela é a medida que mais causa um resultado rapidamente no percentual de fumantes e em outros aspectos. Então, assim, a discussão nos últimos anos da reforma tributária, quando ela finaliza aprovando o imposto seletivo para produtos de tabaco, além de outros imposto produtos. Do mal, né? O imposto do mal. O imposto seletivo, a gente não costuma falar, né, usar esse nome, porque assim, é um imposto que ele tem um objetivo importantíssimo, que é diminuir o consumo, né? Tem gente que chama ele imposto do pecado, mas ele não é, a gente não costuma usar essa palavra, porque primeiro que é uma dependência, né? E o objetivo é desestimular o consumo desses produtos, né? Então aí a aprovação do imposto seletivo de cigarros, refrigerantes, né? E outros alimentos que fazem mal à saúde, como agrotóxico, foi um grande avanço, pensando aí no recorte do controle do tabaco. Agora, a gente sabe que uma das maneiras mais efetivas de você pressionar é elevar o preço do cigarro, elevar o preço do produto, né? Mas só que, segundo dados de vocês mesmos, da ACT Promoção da Saúde, há 4 anos que os preços se mantêm estáveis, enquanto o salário mínimo aumentou e o referencial que hoje, com o salário mínimo, que compra 20% a mais cigarros do que 4 anos atrás. Então, o que acontece do ponto de vista da legislação hoje? Como é que nós estamos com relação aos outros países? Qual o percentual que o Brasil cobra pouco imposto ou muito imposto? Essa é uma discussão que não é fácil entender mesmo, Paulo. Eu vou tentar aqui trazer para vocês, porque é uma discussão importante,
relevante, não é uma discussão exclusivamente econômica, ou seja, que considere a arrecadação, como eu falei, ela tem um impacto fortíssimo, né? Quando você eleva o preço e eleva alíquotas e a carga tributária, tem um efeito importantíssimo para a saúde pública. Mas como é que funciona essa matemática para os produtos de tabaco? De fato, quando a gente olha para os produtos de tabaco, o principal produto aqui no Brasil é o cigarro, então eu vou falar mesmo do cigarro. Quando a gente olha, o Brasil até cumpre com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a questão da carga tributária, que é aí em torno de 75%. Só que, lamentavelmente, essa carga tributária ela não se reflete no preço do produto. E a gente teve, em 2011, uma política muito exitosa de aumento do IPI, na época, e também uma proposta do preço mínimo, a política de preço mínimo dos cigarros. O que isso significava? Significou que lá em 2011 haveria um aumento durante 5 anos de 50 centavos no preço final, para o comprador do cigarro, para o fumante. E a gente observou, né, ao longo desse período, que conforme ia aumentando o preço mínimo do cigarro, junto com a política do aumento do imposto, ia diminuindo a prevalência de fumantes. Ou seja, é o efeito imediato e relevante para a saúde pública e também para a arrecadação, mas eu estou falando também da saúde pública. Ele causou um efeito imediato. E o último aumento imposto aí por uma lei, pelo decreto, foi em 2016. Aí de 2016 até o final do ano passado, quando teve uma nova publicação sobre o preço mínimo, o preço ficou estagnado. A indústria não teve interesse em aumentar, isso é importante também ser dito, não teve uma atualização da política tributária do cigarro, o preço ficou estagnado, mas o poder de compra do brasileiro teve um aumento. Então, esses cigarros, eles ficaram mais acessíveis, apesar do preço estar igual. Então, foi um ano que a gente também observou o efeito disso no percentual de fumantes brasileiros. Também teve uma estabilização no percentual de fumantes brasileiros. Aí vale fazer uma comparação também, né? Porque o maço de cigarros, alguns chamam carteira, um maço de 20 cigarros aqui no Brasil, ele é vendido por menos de $1, maço da marca mais consumida, né? Enquanto nos outros países da Europa, dos Estados Unidos, tudo acima de 8, 10 dólares, é uma diferença de preço absurda, né? Tem países que cobram aí $20 na carteira com 20 cigarros, que geralmente é a forma como é vendido, que são as embalagens com 20. E dados recentes do relatório da Organização Mundial da Saúde, lançado esse ano, mostram que na região das Américas, né, o cigarro brasileiro é o terceiro cigarro mais barato. Ou seja, o cigarro mais barato, os 2 primeiros é Paraguai e Cuba. Então, assim, o fato de ainda assim a gente estar lá, né, a carga tributária ser elevada, tem uma dinâmica interna no país que permite que o cigarro seja barato e esteja acessível, né? E daí a gente vê que a acessibilidade acaba atingindo aí, daí causando e incrementando ainda mais essas disparidades sociais e econômicas do país. Ou seja, está mais acessível às pessoas de classe de renda mais baixa, né? Então, é importantíssimo. E essa tabela, que considera aí que achou o terceiro cigarro mais barato da região das Américas, ela já foi considerando o aumento que aconteceu ano passado. Mas o aumento que aconteceu ano passado, ele tinha um espaço para ser ainda um aumento maior. Né, assim, se tivesse sido uma atualização considerando outros índices, o índice do IPCA, por exemplo, né, ou então a mesma forma como aconteceu no período de 2011 a 2016, a gente poderia ter encontrado, por exemplo, um cigarro a R$12, né, e não aí no preço que foi proposto, né, que foi aí R$6. Então, assim, a gente ainda tem oportunidade, tem espaço, considerando, né, atualização e ajustes que a Receita pode levar isso adiante, que é uma discussão completamente independente da reforma tributária. Então, assim, totalmente está na mão
do governo federal aproveitar essa oportunidade de manter essa atualização dos preços de cigarro. Importantíssimo. A indústria do tabaco, a indústria brasileira do tabaco, também se queixa da concorrência de outros, dos cigarros contrabandeados vindos ali da tríplice fronteira, né? Se queixa da concorrência porque, pelo menos teoricamente, esses cigarros contrabandeados seriam mais baratos. Então, ou seja, mas eu acho que do ponto de vista da posição de vocês, isso não faz muita diferença não, né? Olha, o comércio ilegal do cigarro é um problema. Né, assim, ele tanto é um problema como tem previsão naquele tratado internacional, na Convenção Quadro, para enfrentar o mercado ilegal. É o artigo 15 da Convenção Quadro, que é o comprometimento dos países a enfrentar o comércio ilícito desses produtos. E foi discutido também no âmbito dos países que são parte da Convenção Quadro, vou chamar aqui de mini tratado, porque é um tratado filho, né? Então, só quem faz parte, quem ratificou a Convenção Quadro, ratifica o protocolo para a eliminação do comércio ilícito dos produtos de tabaco. Então, assim, ele também é um tratado internacional para tratar exclusivamente do mercado ilegal, do enfrentamento ao mercado ilegal. A gente precisa lembrar que, assim, os produtos de tabaco, o tabaco ele é um produto único, né? Que quando consumido de acordo com a orientação do fabricante, mata 2 em cada 3 dos seus usuários, né? Em razão de ter fumado, né? De ser fumantes. E o mercado ilegal, o produto contém tabaco, né? Ele entra no país de forma ilegal, ou ele é feito igual uma marca que tem registro, essa não, mas ele faz mal igualzinho um produto que está regulado, que tem registro, né? Então, assim, o produto em si, ele é muito similar, né? Precisa de o Brasil e os países vizinhos, você citou a tríplice fronteira, mas assim, principalmente o Paraguai, precisa conversar, precisa estabelecer mecanismos importantes para que, por exemplo, né, a questão da diferença de preço, isso é importantíssimo ali entre os países, porque facilita mesmo a circulação, a entrada ilegal de produtos do Paraguai para cá. Mas ainda assim a gente encontra alguns produtos que entraram de forma ilegal um pouco mais caro do que o do próprio preço mínimo. Então, assim, precisam ser enfrentadas, é um assunto relevante, mas ele não deve se sobrepor, né, a dimensão do mercado ilegal ao avanço de outras medidas de políticas públicas, de saúde pública. Não é por conta do mercado ilegal que se vai deixar de avançar na política de preço mínimo. Não é por conta do mercado ilegal que vai se deixar de avançar em advertências mais eficazes. Então, assim, é bastante cuidado. Tem que enfrentar o mercado ilegal, tem lá um tratado internacional, do qual o Brasil também é parte, e precisa implementar e avançar em medidas para também conter esse fato. De todas as maneiras, uma certeza que o que a indústria recolhe em impostos não retribui nem de longe o que o país gasta com tratamento de câncer de pulmão e outros tipos de câncer, não é isso? Dados que a gente até pretende atualizar nos próximos dias, e daí vou compartilhar oportunamente aí com a TV Senado, a gente vai atualizar esses dados, mas dados até hoje a gente tem que a arrecadação federal, né, de impostos federais, é de 8 bilhões. É uma quantidade significativa, né, mas a carga do tabagismo para a sociedade é muito, mas muito superior. Né? A gente está falando aí uma carga de 112 bilhões de reais. Eu estou considerando o tratamento de doenças tabaco-associadas e estou falando também de aposentadorias precoces ou mortes precoces, né, assim, por incapacidade que leva. E se a gente agregar isso, que são estimativas que também existem, né, de cuidadores, pessoas que deixam de ir para o mercado de trabalho formal e passam a cuidar de pessoas que adoeceram, que ficaram incapacitadas, ainda se soma aí mais 40 e tantos bilhões de reais. Ou seja, mesmo quem não fuma, mesmo quem nunca fumou, quem já também paga por isso, porque essa é uma carga para a sociedade brasileira. Então, existe uma diferença muito grande, é uma conta que não fecha,
né? Se a gente comparar 112 com 7, é uma conta que não fecha. Qual a posição de vocês com relação aos vapes, aos cigarros eletrônicos? Que eles alegam, quem defende cigarros eletrônicos, acha que é um passo para você se ver livre do cigarro tradicional de nicotina. Qual a posição de vocês? Uma última pergunta aqui. Eles são produtos que também são vendidos pela indústria do tabaco, isso muitas pessoas não sabem disso. Então, as indústrias de cigarro também produzem cigarros eletrônicos, mas não são apenas. Não só a gente, mas as próprias empresas reconhecem os prejuízos à saúde desses produtos e a gente reconhece que a Anvisa determinou, por evidências científicas, né, livres de conflito de interesse, de que deveria manter a proibição desses produtos, né? Proibição, e daí quando eu digo, não é proibição de fumar, né? Não é crime de fumar, né? Não é uma droga ilícita, mas é proibido vender, importar, transportar, fazer propaganda, armazenar e distribuir esses produtos. O que isso quer dizer? A Anvisa concluiu que, diferente do que muitas pessoas pensam, esses produtos não tem evidências que comprovem que esses produtos auxiliam o processo de cessação de fumar, né? Ou seja, as pessoas consomem o cigarro, vão usar isso e daí vão parar de consumir nicotina. Não há evidências robustas que afirmem isso, né? Isso é um ponto. Eles podem ser porta de entrada para o cigarro convencional, ou seja, começa a fumar no final de semana o vape e acaba indo para o cigarro, que é mais barato, né? E causa dependência. E o mais relevante, assim, eles contêm nicotina e que causa dependência. E causar dependência não é um fato isolado e que, mas aí a dependência trata com o tratamento do fumante. Não, mas é a dependência da nicotina que faz a pessoa ficar exposta por anos e anos a todas as outras substâncias que tem nesses produtos. E daí desenvolver precocemente uma série de outras doenças, né? E doenças associadas a esses produtos são principalmente do sistema cardiovascular, então aumenta significativamente a problemas cardiovasculares. E, infelizmente, a gente tem visto, independente de ser em países que liberam ou não esses produtos, ou seja, não quer dizer que é um problema de países que não permitem a comercialização desses produtos, são jovens adoecendo, são jovens tendo problemas pulmonares, tem casos até de transplante de pulmão em pessoas jovens, ou seja, os jovens estão adoecendo, que acontece diferente com o cigarro, onde a maioria das pessoas começa a adoecer com mais de 20 anos de tabagismo, ou seja, numa idade avançada. Infelizmente, a gente está vendo jovens, e reforço aqui, de países até mesmo onde a venda é permitida, adoecendo por conta do consumo desses produtos. Então, a gente, né, segue aí apoiando a resolução da Anvisa de manter a proibição desses produtos por conta, né, dessas inúmeras evidências sobre diversos aspectos. Mariana, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Espero que você volte sempre e que vamos torcer que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e cuidem da própria saúde, deixando o tabaco, qualquer forma de tabaco de lado. Obrigado. Obrigada, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados.
Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Rondônia começará 2026 incentivando a formação de novos talentos no esporte. O programa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, o IFRO-Atleta Cidadão, já recebeu aporte de 7,5 milhões de reais para o período 2025-2026. Esportes, auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, saúde, infraestrutura e outros temas serão tratados nessa entrevista. Começa agora mais um Assunto de Estado. E o meu convidado de hoje é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Senador, bem-vindo ao Assunto de Estado. Vamos começar aqui mais uma entrevista na TV Senado. Eu agradeço pelo convite. É sempre uma oportunidade muito boa de estabelecer aqui uma conversa bacana com os nossos telespectadores, né? Uma satisfação estar aqui. Então vamos começar falando sobre esse programa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRO-Atleta Cidadão, começou em 2024, 7,5 milhões de reais incentivando os jovens a se desenvolverem no esporte. Gostaria que o senhor falasse sobre a sua participação no incentivo a esse programa e, principalmente, sobre a importância do esporte na formação dos jovens do estado de Rondônia. Toda essa preocupação com o esporte para dar uma certa ocupação aos jovens, né? E não são alunos exclusivos do Instituto Federal, não. São pessoas da comunidade, jovens da comunidade, que são selecionados em 23 municípios do estado de Rondônia. O total de municípios em Rondônia é 52. E a ampliação, os outros parlamentares estão aderindo também, ele está encorpando, e o objetivo do reitor do campus, do reitor do Instituto Federal é atender todos os 52 municípios. Ele oferece, além de uma variedade de práticas esportivas, oferece uma bolsa, porque muitas crianças não têm, às vezes, né, dinheiro para aquele deslocamento. Sim. E todo mês ele recebe aquele valor daquela bolsa, ele gasta, cai na conta dele, pessoal. Ele fica vaidoso, importante, receber ali 100, 200 reais todo mês. São adolescentes, né? Então, aquilo para eles é muito importante. Recebe o uniforme. E a prática esportiva tem os professores de educação física contratados, pagos com esses recursos. Então, cria um ambiente assim, de participação muito grande. E já estão viajando, já estão participando fora. E já está formando uma certa elite. Agora, mesmo em Porto Velho, teve um campeonato. Os meninos do Atleta Cidadão, do IFO, ganham quase tudo. Você veja bem como é importante. Isso
além da questão da educação, além desse desenvolvimento, o desenvolvimento motor, de todas as questões relacionadas à saúde, que também é uma área que o senhor entende, o esporte permite a esses jovens sonharem. E sonhar é uma forma de garantir um futuro melhor. Sonhar com campeonatos como esse, a gente teve, né, nós tivemos recentemente o senhor celebrando a vitória do seu time, o tetracampeão da Libertadores, o Flamengo. Exato. E esse tipo de programa pode incentivar novos talentos e, quem sabe, gerar aí novos craques em várias modalidades esportivas. O esporte ele tem inúmeras atividades. Primeiro, a socialização entre os jovens, a formação de amizades entre eles, o respeito ao técnico, o respeito ao juiz, o apito estabelece limites. Quando o cara apita, então, não pode fazer assim, eu fui cometer uma falta. Então, estabelece normas, tem regras. O esporte mostra a realidade da vida, porque a vida não é fazer de qualquer jeito. Quando apita, tem que parar. Quando apita, é advertido. Quando apita, tem o limite. Então, estabelece normas de comportamento. Isso é fundamental para a educação. E o aluno que pratica esporte, ele tem melhor desempenho escolar. Ele fica mais afetivo com a família, ele fica mais bem relacionado com os professores, ele briga menos, então ele esquece um pouco o celular, né, da vida, ele entra numa rotina ele conversa mais com os colegas, tem mil e uma importância as práticas esportivas na adolescência e na infância. Agora vamos falar um pouco sobre infraestrutura. Um projeto antigo já do estado de Rondônia, a ponte binacional ligando Brasil e Bolívia, parece que está saindo do papel. O senhor tem de novidades sobre isso para a gente? Eu falando isso aqui num programa de televisão da TV Senado, quem estiver ouvindo vai falar, mas o que tem a ver com uma ponte? O que é uma ponte na Bolívia, lá na divisa, no Rio Madeira, no Rio Mamoré, né? Ela é importante para o Brasil inteiro. Ela é uma ponte que vem de uma dívida que o Brasil teve com a Bolívia, num acordo conflituoso em 1903, que Barão do Rio Branco estabeleceu esses compromissos e estabeleceu no acordo, porque o Acre pertencia à Bolívia. Sim. E os seringueiros brasileiros, liderados por Plácido de Castro, que era um gaúcho, expulsaram os bolivianos do Acre. E criou uma contenda diplomática. Aí Barão de Rio Branco entrou no circuito para negociar, para não ter confusão. Certo é que nesse acordo foi estabelecido alguns princípios, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, a construção dessa ponte binacional de integração, porque a Bolívia não tinha saída pelo Pacífico, então a saída era pelo Atlântico. E o Rio Madeira que levaria ao Rio Amazonas levaria ao Atlântico. Então, essa ponte... Agora, a ministra Simone Tebet apresentou ao presidente Lula 5 eixos de integração latino-americana. Desde lá de Foz do Iguaçu até lá em Rondônia, estabelecer esses eixos. Esse eixo é fundamental para o comércio internacional brasileiro. Todas as exportações, entradas, saídas, principalmente produtos que vão para o mercado asiático. Ele sai ali por essa ponte que liga, sobe os Andes, desce no Peru, vai para o Chile ou no Peru, mesmo nos portos de desembaraço e transporte, cai naqueles navios, mega navios e vai embora. Vai tudo pelo Pacífico. Para o Pacífico. Encurta preço, prazos, tempo, então é uma economia impressionante. Então toda a produção de grãos do Mato Grosso vai ter uma oportunidade maravilhosa de escoamento. E outros produtos também industrializados do Brasil que possam sair. E outros minerais também importantes. Tudo isso é um corredor de exportação de negócios latino-americanos, que vai e que vem. Extremamente importante, não só para Rondônia, mas para o Brasil inteiro. Existe uma expectativa de prazo para que as obras comecem e até de entrega dessa ponte? Tem, o prazo é uma obra que vai chegando perto de 500 milhões de reais, valor significativo, toda paga pelo Brasil, todo paga pelo recurso do PAC, né? E o início da obra já iniciou, já está fazendo toda a parte de engenharia, as conclusões, a parte de projetos executivos,
e também já a profundidade das águas para fazer os pilares, né? Sim. E certo é que a previsão é de lançamento mesmo. A Otivist já foi dada. Agora, o início da obra é para o ano que vem, talvez lá pelo mês de maio, passadas as chuvas torrenciais da Amazônia, Sim. ele inicia o trabalho. A previsão é 3 anos para a conclusão. Vamos falar agora de um projeto que tem uma abrangência mais nacional. Nós falamos de duas questões mais relacionadas ao estado de Rondônia, mas o senhor, enquanto representante do estado, representa também toda a população brasileira. A questão do auxílio. O senhor tem um projeto de lei que prevê um auxílio temporário às mulheres vítimas de violência doméstica e violência familiar, chamado auxílio recomeço. Nós estamos gravando essa entrevista num período em que passamos pelos 21 dias de ativismo, pelo combate, né, pelo fim da violência contra as mulheres. Infelizmente, temos recebido notícias muito ruins de feminicídios por todo o país. Eu queria que o senhor explicasse esse projeto do auxílio recomeço. O mais importante é não deixar a mulher morrer. Se a gente puder salvar essas mulheres que estão ameaçadas em situação de vulnerabilidade ou já de uma fase já adiantada de violência contra ela ser retirada desse ambiente e protegida. Normalmente, essas mulheres são mulheres pobres, mulheres que têm filhos. Às vezes, ela aguenta as pancadarias ali, todo tipo de humilhação e violência, por uma questão de sobrevivência e filhos. Não tem dinheiro. Então, para tirar essa mulher desse risco de morte, assassinato, ou de violências progressivas e diárias, você tem que tirá-la daquele ambiente. Tirá-la e colocar em outro ambiente protegido e dar para ela uma cesta de recurso básico para sobrevivência por 6 meses. Até que ela consiga já ir pensando, o Estado também vá preparando essa mulher para uma capacitação profissional, para que ela possa assumir sua vida. Então, isso é um projeto de lei extremamente interessante e que ele visa a proteção da mulher, a prevenção do assassinato, da violência máxima, que é a morte da mulher, do assassinato. E a coisa está ficando muito comum no Brasil. A gente já está vendo quase que diariamente noticiários, cada vez mais, eu falo assim, dantescos, a crueldade dos assassinatos, das mutilações contra as mulheres. Então, eu sei que isso está ferindo já o coração do povo brasileiro. Isso já está passando dos limites, né? Então, e como a gente não vai resolver tudo esse mau caratismo masculino, esse abuso, porque isso vem de uma educação necessária para esse homem, a formação familiar dele normalmente é desajustada, e é o cara que viu violência na infância e ele está praticando na idade adulta com a sua esposa e seus filhos, né? Então, o objetivo é retirar essa mulher e protegê-la, salvá-la. Então, esse projeto tem esse objetivo. Ele gera um impacto financeiro, mas eu te poderia falar assim, mas não é competência legislativa você gerar um impacto financeiro. Mas ele tem um caráter provocativo de chamar a atenção e o governo homologar esse projeto mesmo, ser aprovado nas 2 casas. Sim. Eu tenho certeza que se pegar uma mulher para relatar, ela vai relatar favorável, tranquilamente, na Câmara vai ser a mesma coisa, e aí o presidente, ele fará todo o esforço de compensar o valor que não é tão grande, né, para atender essas mulheres vulneráveis. Eu acho esse projeto de um alcance muito importante. Ele não vai resolver tudo, mas ele começa a reduzir esse impacto e a mulher tem que se sentir um pouco encorajada para sair de casa. Porque ela tem que sair de casa, ou ela sai com as suas próprias pernas ou ela sai morta. E muitas vezes é difícil para a mulher sair de casa, porque às vezes tem a dependência econômica. A violência patrimonial é uma das formas de violência contra as mulheres. Exatamente. Esse é o grande drama de muitas mulheres pobres. Que falam, como é que eu vou criar esses filhos? Como é que eu vou sustentar? Então, ela aguenta calada aquele sofrimento, às vezes continuado por muitos anos, sem ter força, sem ter coragem de se libertar e sobreviver. Prefere viver torturada. É uma tortura psicológica e física, dolorosa, mutiladora, né? Cruel. Isso é muito ruim. Bom, vamos
falando ainda também dentro do tema de saúde, a gente está falando de violência, mas isso também está ligado à questão de saúde. Porto Velho está para receber o seu primeiro hospital universitário. E o senhor teve um papel importante no encaminhamento desse incremento no sistema de saúde do Estado, né? O senhor é médico, o senhor implementou o SUS no Estado enquanto governador e agora, como parlamentar, tem colaborado para a implementação do Hospital Universitário de Porto Velho. Queria que o senhor falasse sobre o papel do parlamentar, né, do papel de um senador para viabilizar um projeto como esse e explicasse um pouco para as pessoas o que é um hospital universitário. O hospital universitário é um hospital escola. Não é qualquer hospital que serve para ser hospital universitário. Primeiro tem que ter salas adequadas para ensino, laboratórios específicos para ensinar os futuros médicos, não só médicos, como enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e assim outras áreas de saúde, até mesmo nutricionistas. Então, é uma formação de equipes multidisciplinares na área de saúde. E Rondônia era o único estado ainda sem um hospital universitário do Brasil todo. Não foi fácil politicamente esse convencimento. A gente começou pelas vias habituais, pelo Ministério da Educação, a princípio foi negativo, depois o Ministério da Saúde também não estava bem. Aí voltamos, insistimos, a EBSER, que é a empresa que administra esses hospitais, também inicialmente ele não concordou, e nós fomos insistindo até que nós chegamos à presidência da República. E convencemos que é o único estado, né, da Federação Brasileira, tem curso de medicina, tem os outros cursos da área de saúde, e não tinha um hospital universitário, ficava fazendo gambiarra os alunos jogados em unidades de saúde não capacitadas, em hospital, pronto-socorro totalmente inconveniente para ser um hospital escola, né? E assim distribuído na praça, de qualquer maneira. Então, nós reivindicamos, convencemos, e aí o ambiente mudou, a decisão política foi outra, aportamos recursos também do orçamento para ajudar a universidade. O prefeito de Porto Velho buscou uma parceria com o prefeito Léo Moraes, que ele também comprou um hospital privado pelo dinheiro da prefeitura e doou para a universidade. Sim. Que gesto maravilhoso ele fez, né? O prefeito Léo Moraes, de Porto Velho. E agora vamos equipar, vamos ampliar, vai duplicar. O hospital terá entre 150 a 200 leitos. Ele atenderá o público em geral do Estado ou fora do Estado. É um hospital público vinculado ao SUS. O SUS é realmente que mantém ali. O pessoal, os médicos, a equipe médica é paga pelo Ministério da Educação, né? A universidade é a gestora do hospital, mas a manutenção, ele pode buscar outras parcerias também, com outras universidades que também, outras faculdades de medicina e outros cursos correlatos, que pode fazer parcerias. Porque um hospital universitário, você já entra nele aprendendo. Você vai numa sala de anatomia, você já encontra todos os ambientes adequados, os laboratórios, as peças anatômicas para você estudar. Hoje, no meu tempo, era o cadáver mesmo. Sim. A gente tinha que pegar no cadáver, né, para poder identificar o músculo, onde nasce o músculo, onde ele insere o nervo, a veia, o osso. Era bem detalhado. Hoje já tem muitos outros recursos audiovisuais que já projeta, já ajuda muito o aluno dos cursos de saúde, especialmente o médico, né? Então, é fundamental esse hospital, ele será realmente, ajudará muito o estudos, porque um paciente que no hospital universitário, ele é um livro. Cara, toda hora ele fica até aborrecido, toda hora chega um aluno, aperta o fígado, aperta o baço, aperta o estômago, dói aqui, dói ali, fala 33, toda hora chega um grupinho e faz a mesma coisa. O aluno, o doente, é também o dispensário do conhecimento. Sim. As informações, a anamnese, que a anamnese significa a história clínica. Como é que surgiu essa dor? Como é que surgiu essa dor nesse ombro? Essa dor de cabeça tem quanto tempo? É de um lado e do outro? Então, aí vai com a história clínica. Hoje em dia, você chega no médico, hoje com a parafernália de laboratório, você senta aí, ele logo lhe pede 150 exames.
Você sai louco. Se for particular, você vai gastar o salário de um mês ou 2. Se tiver convênio, você é amortizado no convênio. Então, é exame demais. Antigamente, os médicos mais antigos, era clínica. Era esse contato pessoal. Esse contato pessoal. Conversar com a pessoa. História clínica. Os meus professores de medicina falavam o seguinte: a clínica é soberana. A clínica é soberana. O paciente não é um pedaço de madeira. Né? Você tem que ouvi-lo, ele tem que falar. Que tem as doenças do corpo e as doenças da alma, ou as doenças psíquicas. Entender cada indivíduo. Às vezes a pessoa está somatizando, ele está puxando de uma impressão dele, de um sofrimento que ele tem e carregando dele uma dor. Aquela dor vem do estresse, do sofrimento, dos maus tratos, da vivência. Então, a história clínica é insubstituível. Então, esse médico que manda você deitar, tira a camisa, vamos fala 33, aperta aqui, aperta ali, abre a boca, olha o olho, olha se tem anemia. Eu comecei medicina lá em Ariquemes, não tinha nenhum hemograma. E esse dia eu vi subir no Rio, Guaporé, lá na divisa com a Bolívia, encontrei um médico num distrito de Surpresa, chama Surpresa, a localidade, é uma comunidade de beira do rio. Sim. O médico lá, ele não tem nenhum exame de urina, nenhum exame de fezes, nenhum hemograma. Ele trabalha com a clínica, só clínica. Eu falei, rapaz, vamos ver se eu arrumo uns dinheirinhos para você, para montar um pequeno laboratório aqui, fazer um hemograma, uma coisinha e tal, um exame de fezes, exame de urina, teste de gravidez, um grupo sanguíneo. Sabe isso tudo, às vezes um ultrassomzinho, hoje em dia com ultrassom, mesmo se ele não for especialista, ele pode passar ultrassom, o transdutor na barriga da pessoa, de uma grávida, e essa imagem vai para Porto Velho, vem para São Paulo, e o resultado vem rapidinho para ele. Junta a telemedicina, é claro. Então, hoje as tecnologias também. Dá para fazer muita coisa, não precisa de ter lá um especialista lá em Surpresa, no distrito de Guajará-Mirim, com a formação em radiologia, porque ele não vai ter no distrito um médico radiologista. Claro. Mas o mesmo clínico, esse que não tem nada lá hoje, que é um médico que trabalha com as mãos e com o conhecimento e com a história clínica, com esses exames, ele conseguir um pequeno acordo para um radiologista receber à distância e dar o laudo para ele, está resolvido o problema. E o hospital universitário vai ajudar também nesse sentido, porque acaba sendo um centro na capital do estado. O hospital universitário poderá receber essas informações. Lá tem especialistas de todas as áreas. Sim. E é muito fácil de estabelecer. Logicamente, a universidade tem interesse em socorrer esses médicos que estão à distância, isolados nesses rincões brasileiros, como esse que eu vi lá pessoalmente, esse herói médico, né? Trabalhando com as mãos e com o estetoscópio. Tem o aparelho de ouvir o coração, o estetoscópio, e o aparelho de pressão. O senhor trouxe um pouco para a gente aqui das informações sobre o hospital universitário, de toda a articulação política necessária para levar esse hospital universitário à cidade de Porto Velho, e trouxe também um pouco da sua formação em medicina, em um tempo em que era bem diferente a formação, as escolas. E o senhor recentemente, alguns dias antes de gravarmos essa entrevista, o senhor teve na sua cidade natal, que hoje é do estado de Tocantins, Dianópolis. Exatamente. Quando o senhor nasceu ainda era parte do estado de Goiás. É. E o senhor saiu cedo da cidade justamente em busca de oportunidades para os seus estudos. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente. Todo mundo se julga o herói da pátria. Se eu sou senador, esse cara veio de família muito rica, ele deve ser filho de algum fazendeiro, alguma coisa assim, né? Não, mas eu nasci aqui no sertão, sou sertanejo, né? Aqui do Goiás profundo, hoje Tocantins, hoje é um estado maravilhoso. E eu já fazia 25 anos que eu não voltava lá. Eu saí lá na década de 60, 66. Voltei lá, visitas rápidas, achei a cidade muito bonita. Foi um reencontro maravilhoso. E a cidade está mais bonita, mais moderna, melhorou muito. Fiquei muito emocionado com todo o ambiente. Né? A cidade não é aquela cidade que eu saí de lá. Né? Aquela época, a gente saía em carroceria de caminhão. Né? Lá só tinha até o ensino fundamental, que chamava quarta série ginasial, que hoje é o 9º ano. É o ensino fundamental 2, que se chama hoje. Então, a gente saía, terminava o curso ginasial, quem quisesse estudar subia numa carroceria de um caminhão e vazava no mundo.
Uns iam para Brasília, estava começando, né? Goiânia era o grande centro, Belo Horizonte, e alguns iam para Salvador. Né? Esparramava essa meninada pelo mundo. Né? Tem colegas da minha turminha lá de ginásio que eu vi naquela época, eu nunca mais tinha visto. Eu encontrei uma delas, a Maria Plácida, fui encontrar com ela agora, com as filhas todas formadas, advogadas, ela já noutra situação. O pai dela era sapateiro, né? E meu pai, naquela época, assim, meu pai falava o seguinte: olha, cara, se você não estudar, você tem que aprender uma profissão. Não tem essa, às vezes você não vai dar para estudar, falava dá. Você não vai dar para a escola, você tem que ser uma profissão. Meu pai botou na sapataria do pai dela, da Maria Plácida, para ser sapateiro. Sim. Né? Eu fiquei lá uma temporada com ele, eu chamava Mestre Zupério. Eu devo até hoje, é uma pessoa figuraça, maravilhosa, era um grande mestre da arte de fazer sela, cabrestos, todo o material para montarias e botinas. Aprendi a fazer meia sola em sapato, aprendi a fazer uma série de coisinhas em sapato, né, naquela época, e me ajudou muito. E eu fiquei muito preso a essas minhas colegas por causa dessa vinculação profissional e respeito aos pais desses colegas de turma. Então foi um reencontro muito saudoso, a gente matou a saudade, comeu aquelas comidas que a gente não comia há muitos anos, né? Aquelas comidas típicas do sertanejo, né? Um retorno às raízes. A raiz, ouvia as conversas, ouvia as músicas, os poetas, lá tem muitos poetas. Sim. Tem uma cidade que tem muitos escritores excelentes. Aqui mesmo no Senado, quando eu fui deputado na década de 90, eu cheguei aqui no Senado, na Câmara, encontrei meninos que eram filhos de miseráveis, paupérrimos, que passaram no concurso da Câmara e do Senado. E que já aposentaram, já estão todos aposentados. A educação... A educação, eu sempre falo, a educação é salvadora. A educação salva. É a única maneira da pessoa subir os degraus da escala social brasileira. Porque é muito fechado o núcleo da riqueza lá em cima, não deixa o pobre subir. Aqui tem uma dificuldade imensa da pessoa ascender. Então, através da educação, é o único salto que a pessoa tem condição de progredir, de se insurgir contra as mazelas sociais históricas que nós temos, através da educação de qualidade. Então, a escola pública tem que ser escola boa. Sim, e foi assim que o senhor se formou em medicina, o senhor construiu toda a sua carreira política e chegou a governador de estado e hoje senador pelo estado de Rondônia. Essa coisa é coisa que praticamente inacreditável de acontecer. Né? Você sair num caminhão pau de arara, como um retirante nordestino, que ali era Goiás, mas é o Matopiba. Ali é colado na Bahia, no Maranhão, no Piauí e no Goiás, hoje Tocantins. É aquele canto pobre, né? A gente sair e chegar a ser formado. Eu saí lá com a cabeça assim, eu vou ser médico. E lá só tinha uns médicos, 2 ou 3 que eram esporádicos. E ninguém da família tinha negócio de medicina, ninguém na cabeça, nem enfermeiro tinha, não tinha nem técnico de enfermagem. E eu vou ser médico. Botei na cabeça aquilo na cabeça, eu e o irmão meu. E viemos dois com essa ideia de medicina. Aí viemos para cá, estudamos, empreguinhos, e fizemos o UNB. Ele passou em medicina aqui, eu passei em engenharia aqui na UNB no 3º ano. Sim. Né? Mas como eu não passei medicina na UNB, eu fiz lá na Universidade de Goiás. Aí passei medicina lá. Ele fez medicina aqui, eu fiz medicina lá. Ele fez em Brasília, eu fiz em Goiânia. E certo é que aí eu fui para Rondônia e começou a sair essa confusão de política com o tempo. Porque eu nunca planejei na vida ser nada na política. Às vezes a vida vai nos levando, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E ela me levou, né? Muito bem. Senador Confúcio Moura, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Assunto de Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.
Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado aprova a redução de penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Autorizado o pagamento de benefícios congelados durante a pandemia da Covid-19. Taxação mais alta e menos benefícios fiscais para as betes. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Com 48 votos favoráveis e 25 contrários, o plenário do Senado aprovou o projeto que reduz as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O texto depende agora da sanção do presidente da República. O projeto reduz penas especificamente para os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado nesta quarta-feira gerou divergências. Há uma versão falaciosa de discursos bonitos, dizendo que é para aliviar para aqueles que são massa de manobra, mas que não alivia para os comandantes, para os cabeças, para aqueles que arquitetaram, para aqueles que financiaram e para aqueles que fizeram toda a coordenação do golpe de Estado. Eu apoio a diminuição de penas, sem dúvida alguma, porque iremos reparar injustiças graves cometidas com muitos que estão presos e que tiveram penas, na minha opinião, abusivas. O projeto reduz as penas pelos atos ao impedir o somatório de penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pela legislação atual, o juiz pode somar penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento. O projeto proíbe essa soma e determina que, se as condutas estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem acúmulo. Imagine que, a partir de agora,
todas as pessoas ou grupos que cometerem um determinado crime, se tiver uma maioria ou se tiver uma força momentânea, vem ao Congresso e o Congresso vai mudar, reverter o apenamento daqueles que cometeram atos criminosos. A anistia, o perdão, não é para fazer justiça. A anistia e o perdão têm o sentido da pacificação. O projeto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. A medida distingue, então, quem atuou sem o protagonismo de organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3 da pena. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários, autores de crimes violentos contra a democracia, de 25% para 16%, 1/6 da pena, desde que não sejam hediondos ou cometidos contra a pessoa ou patrimônio. E autoriza o desconto pela leitura, estudo ou trabalho da pena cumprida em caráter domiciliar. De fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena que é de vingança e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Tentar minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro é um convite a que em outros momentos se repita o fato que aconteceu. A minha convicção é de que não houve golpe, que houve, na verdade, uma balbúrdia e que aqueles que depredaram, aqueles que invadiram prédios públicos, individualizada a culpa, devem responder por isso. Quem tenta golpe tem que ser punido, porque se o golpe se consuma, não tem mais ordem democrática. E quem consumou o golpe se vira governante ditador, como nos levou a 21 anos de arbítrio e de ditadura. A proposta de emenda à Constituição, que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública, também foi aprovada em plenário. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. As polícias científicas passam a fazer parte dos órgãos de segurança pública listados pela Constituição. A proposta de emenda à Constituição dará mais autonomia a essas forças policiais, responsáveis pela perícia oficial em investigações criminais. Elas serão chefiadas por perito oficial de carreira e não poderão ficar vinculadas às polícias civis. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Nós marcamos uma importante evolução no âmbito da segurança pública ao dar autonomia à polícia científica e toda a organização dos nossos estados. A Comissão Mista para Análise da Medida Provisória, que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, aprovou o relatório com modificações. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A medida provisória transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora, conferindo à ANPD a autonomia ao classificá-la como autarquia de natureza especial. O texto também prevê a criação de novos cargos e funções, com o objetivo de fortalecer a estrutura e a capacidade de atuação do órgão. Após pedido de vista coletiva e o adiamento da reunião, o relatório da medida provisória foi aprovado pelos parlamentares. Agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer na comissão favorável à medida provisória 1317 de 2025, nos termos do projeto de lei que apresenta. A autorização do pagamento de benefícios congelados durante a pandemia de Covid-19 foi aprovado pelos senadores em plenário. O texto seguiu para a sanção presidencial. O plenário aprovou nesta terça-feira a autorização para estados, Distrito Federal e municípios pagarem retroativamente a servidores os direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de Covid-19. São benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e equivalentes. Os pagamentos são referentes ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e serão pagos desde que o Estado ou município tenha decretado estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19 e conte com o orçamento disponível.
E já havia a exceção, estava excetuada a carreira da segurança e da saúde. Basicamente, eu diria, são os professores, os profissionais da educação que precisam também, junto com, obviamente, as outras carreiras, mas a majoritária são os professores, pedagogos, profissionais da educação que têm as suas carreiras e se desdobraram no período da pandemia para, inclusive, se reinventar para que novas alternativas fossem colocadas à disposição. O projeto que reduz os benefícios fiscais federais e aumenta a tributação das apostas online, as bets, também foi aprovado pelos senadores em plenário. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram um projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores e aumenta a tributação de bets e fintechs. O texto foi votado pela Câmara dos Deputados de madrugada e seguiu direto para o plenário do Senado. A tributação sobre as bets aumenta dos atuais 12% para 15% de forma gradual, 1% por ano. E reduz incentivos e benefícios relativos a tributos federais, como PIS/PASEP, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, além de imposto de importação. Ficam de fora da redução, entre outros, imunidades constitucionais, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, Simples Nacional, Minha Casa Minha Vida e ProUni. O texto eleva e reestrutura as alíquotas da CSLL, de instituições financeiras, seguradoras, instituições de pagamento e fintechs. Os juros sobre capital próprio passam a sofrer retenção do imposto de renda na fonte, com a alíquota saindo de 15% para 17,5%. O projeto ainda fixa um teto de 2% do PIB para incentivos tributários. A Receita Federal estima que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapasse 612 bilhões, o que corresponde a 4,43% do PIB. Trata-se, então, de proposta que aponta para a redução de tais incentivos, para maior transparência e controle sobre os valores concedidos, caminhando para maior responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, combate a distorções causadas pela falta de avaliação de tais medidas. A Instituição Fiscal Independente, IFE, divulgou esta semana o relatório de dezembro. O texto atualiza projeções e reduz a previsão de bloqueio de gastos para 2026. O relatório de dezembro da Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta que o atual regime fiscal e as regras que o acompanham não têm condições de ser mantido. De acordo com Marcos Pestana, diretor da IFE, os números não mentem e a situação é insustentável. O país precisava, dentro de uma reorganização fiscal, perseguir dois objetivos. Um, estancar o crescimento da dívida. Outro, ampliar e muito o investimento público federal. Só para citar um exemplo, é inaceitável em pleno século XXI você ter 40% dos brasileiros sem acesso a esgoto, coleta de esgoto. É impensável na era da inteligência artificial você ter 40% dos brasileiros por deficiência de investimentos. E isso é um exemplo. Na ciência e tecnologia e na infraestrutura, que são determinantes para o aumento da produtividade da economia, seria essencial. Então, nem estanca a dívida, nem aumenta o investimento público, e isso é que os números demonstram. A IFE revela uma situação crescente de estrangulamento orçamentário, de rigidez, um dos orçamentos mais engessados de todo o mundo, e com uma projeção futura, onde você enxerga que, ao invés de criar soluções, de resolver, o futuro aponta para o agravamento dos problemas. Pestana destaca ainda que a economia está em uma situação deficitária e explica que, para estancar a dívida, seria preciso produzir um superávit primário de 2,3% do PIB. E, ao contrário, nós estamos no negativo, no vermelho, desde 2014. E reafirmamos essa tendência em 2025. Então, você está numa situação de desequilíbrio. Sem falar na conta de juros, que aí o déficit nominal vai a 8,3% do PIB.
é um déficit muito grande. E aí a dívida cresce como bola de neve. E aí, em vez de correção, você tem o agravamento. Por quê? Porque as projeções feitas, a receita que vai atingir um ápice de 18,8% do PIB, vai tender nos 10 anos seguintes a ir para um patamar abaixo de 18%. O diretor da IFE ressaltou que a situação piora com o aumento das despesas. O futuro não gera soluções, gera novos problemas. Isso demandaria um ajuste mais substantivo, mais ousado, para perseguir os interesses do país, os objetivos maiores. E isso tudo, o principal termômetro é a relação dívida-PIB. Esse é o retrato principal que os tomadores de decisão na economia de mercado acompanham. E nós fecharemos, pelos nossos números, próximo de 79% esse ano. Ao final desse mandato presidencial, em 2026, iremos para alguma coisa em torno de 83%, e a tendência nos 10 anos, em 2035, é alcançarmos 117%. Colocando o país, como país emergente, numa situação onde é uma das maiores relações dívida-PIB entre os emergentes e os latino-americanos. Envolvimento do governador do Rio de Janeiro, mesada para deputados estaduais, corrupção em todo o estado. Denúncias feitas pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, em depoimento à CPI do crime organizado. O convite ao ex-governador e ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi feito pelo senador Alessandro Vieira, relator da CPI de combate ao crime organizado. Garotinho falou sobre o escândalo envolvendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do ex-deputado Thiago Raimundo Silva, conhecido como TH Joias, e a relação de pessoas do governo com o crime organizado. Rodrigo Bacelar, senhor presidente, e o governador, eles montaram duas organizações criminosas. Uma na Assembleia Legislativa, o senhor vai ver, se essa investigação for a fundo, a lamentável situação. E vou dizer para o senhor, corrupção não tem partido. Tem gente de tudo quanto é partido envolvido. Tem uma lista de 47 deputados que recebem mesada. 47 deputados. Vai aparecer, está no telefone dele. Ele foi preso com 3 telefones, 2 eram telefones e 1 era uma agenda. E ele usava o telefone como agenda porque ele achava que nunca ia ser pego. Garotinho detalhou o que ele chamou de organizações criminosas. Na cabeça da organização criminosa da Lerger teria o deputado Bacelar. Isso. Na cabeça da organização criminosa do governo, quem seria? O governador. O próprio Castro. Abaixo deles, quais seriam os nomes mais relevantes dentro dessa estruturação de crime? Olha, na Assembleia tem a chamada Tropa do Bacelar, que são os deputados Paul Bel, Alan Lopes, e eu não me recordo, tem um terceiro, Amorim, que é Rodrigo Amorim, que é o presidente da CCJ. O relator quis saber quem eram os envolvidos no crime que fazem parte do governo. No governo, aí é geral, mas tem aquela turma que eles chamam lá de turma do charuto. Não sei por que esse apelido, não sei nem se o governador usa charuto, mas é o apelido da turma do charuto, que é o governador, é o seu conterrâneo, o senhor André Moura, o Rodrigo Abel, o André Moura, o governador. Você me vê mais quem ali? É o Fernando César, que é o cara que faz o jogo assim mais sujo. O ex-governador disse ainda que a corrupção está em todas as secretarias do Rio. Cada secretaria é um feudo e cada um quer obter para si e para o grupo, né, o maior lucro possível.
A Comissão de Infraestrutura aprovou a suspensão do decreto do Executivo que prorrogava as concessões de distribuição de energia elétrica, entre elas a concessão da Enel, operadora de energia elétrica no estado de São Paulo. O texto será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de decreto legislativo foi apresentado pelo senador Rogério Marinho e relatado pelo senador astronauta Marcos Pontes. De acordo com o texto, o decreto editado pelo governo federal permitiu a prorrogação da concessão da Enel e de outras empresas com base apenas nos critérios de continuidade do fornecimento e de sustentabilidade econômico-financeira. Assim, desconsiderou outros critérios, como a regularidade e a continuidade e a eficiência da prestação do serviço. O que o Rogério Marinho quer é que a lei seja obedecida, que os ritos de licitação e de contratação das companhias elétricas, da concessão de companhias elétricas, passe exatamente pelos ritos que esse Congresso Nacional aprovou há muitos anos, inclusive. É uma vergonha que nós estamos vivenciando no atual momento, pela maneira como a empresa que hoje está lá, a Enel, está operando o sistema do setor elétrico da maior cidade brasileira aqui, o que já causou não só de prejuízo financeiro, senador Jorge, que é o mais grave, as pessoas não fizeram uma reflexão, uma avaliação de quanto tem sido pernicioso, tendo em vista que eu vi ontem, e antes de ontem, estou acompanhando bem de perto, as pessoas que hoje têm pai ou mãe em casa doente, que usam oxigênio, alguns vão a óbito por falta de energia. O projeto ainda será votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Ninguém aqui é irresponsável ao ponto de dizer que São Paulo ou qualquer outra cidade do Brasil está livre de fatores climáticos extremos e que pode sim causar a queda do fornecimento de energia, como aconteceu com o estado de São Paulo. Agora, por outro lado, não se justifica a ausência de uma resposta efetiva em tempo absolutamente razoável por falta de ou de equipes ou de aparelhos suficientes para fazer esse enfrentamento. Então, o que está acontecendo no estado de São Paulo hoje serve de alerta para o Brasil inteiro. A lei, o senhor que é um estudioso também, diz o seguinte: é obrigatório que as empresas distribuidora, né, no setor elétrico dos seus estados, tem obrigação de religar a energia em 6 horas. Se passar das 6, você está sujeito a multa, a distribuidora. E não é cumprido. Já tempo isso aí, tem lugares no Mato Grosso que chega a ficar 5 dias, 8 dias, sobretudo na área rural do nosso estado. E eu pergunto, o que adianta nós termos uma agência aqui que não cobra efetivamente a boa prestação do serviço dessas distribuidoras, essas concessionárias nos estados brasileiros? Bolsas para alunos do ensino médio se tornarem professores de educação básica. O incentivo está no projeto aprovado pelo Senado e que agora vai à sanção presidencial. O Brasil pode chegar em 2040 com uma carência de 235 mil professores na educação básica. A projeção é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, com base em dados do Ministério da Educação, indicando que o percentual de novos alunos com até 29 anos nos cursos de licenciatura caiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. A lei orçamentária para o exercício 2026. A votação da matéria é importante para o país e nós estamos cumprindo o prazo constitucional e o calendário adotado por esta comissão. Então, é indispensável para que não haja atrasos na execução orçamentária e transferência de recursos da União para os demais entes da Federação, em especial no que diz respeito a emendas individuais, de bancada estadual e de comissões permanentes. Caro presidente, se Vossa Excelência, com a certeza de sua concordância, para provavelmente encerrar minha participação aqui na comissão, eu quero fazer um agradecimento mais que especial
Agradecer a dedicação dos servidores da consultoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em especial dos consultores Vladimir, Giordano, Marcelo, Flávio, Diogo, Sérgio, Maurício e Wagner, que trabalharam conjuntamente, muito próximo comigo. Eu tive a grande satisfação e a alegria de aprender bastante com esses companheiros e fazer um agradecimento também mais que especial ao meu coordenador de orçamento, coordenador da bancada do MDB, meu fiel escudeiro, companheiro Celso. Queria apenas fazer esse registro, presidente. Muito obrigado. Solicitou a inscrição para discutir a matéria o senador Wellington Fagundes, que não pôde fazê-lo no momento inicial. Com a palavra, o senador Wellington Fagundes. E, na sequência, a inscrição do deputado Cássio Favacho. Presidente, eu quero aqui aproveitar esse espaço que me é concedido exatamente para debater e fazer uma defesa firme, responsável e também baseada em dados do orçamento público que estamos aqui votando, mas especialmente no que diz respeito à infraestrutura rodoviária. Poderíamos falar de todos os outros setores, mas como o Brasil é um país rodoviário, eu vou me ater principalmente a esse aspecto. Principalmente dizer que o Brasil precisa investir mais em estradas e isso precisa estar refletido de forma realista e coerente no orçamento da União. E não se trata de opinião, quero dizer que trata-se de realidade. O Brasil é um país rodoviário, cerca de 62% de toda a carga transportada e 95% do transporte passageiro utilizam esse modal. Ainda assim, senhor presidente, convivemos com um dado alarmante. Apenas 12,1% dos mais de 1,5 milhão de quilômetros da nossa malha viária brasileira são pavimentados. A pesquisa CNT de rodovias de 2025, com dados de 2024 e 2025, revela que 62% das rodovias avaliadas estão em condições regulares, ruins ou péssimas. Além disso, 95% da malha federal é de pista simples, com travessias urbanas congestionadas e acessos portuários em colapso. O resultado é direto. Mais de 20% da perda da produtividade do transporte rodoviário, aumento de custos e, infelizmente, vidas perdidas. Entre 2019 e 2022, o Brasil fez um esforço maior de investimento em rodovias, com reflexos positivos na manutenção, na execução de obras e também na logística. Agora, em 2023, com a aprovação da PEC que elevou o orçamento do DENIT para cerca de 20 bilhões, houve também um alívio importante. Mas já em 2024, 2025, esse orçamento voltou a cair, senhor presidente, para menos de 12 bilhões, com cortes e congestionamentos que comprometem o planejamento e também a execução de obras. E quando o investimento cai, o impacto é imediato na vida real. Falo também como senador de Mato Grosso, um estado vocacionado para o agro, produtivo, estratégico e essencial para o Brasil. Mais de 60% do transporte de carga do meu estado depende das rodovias. Sem estrada, não há escoamento. Sem escoamento, o frete encarece, a competitividade cai e o preço dos alimentos sobe. E dou aqui um exemplo concreto. A BR-158, no Vale do Araguaia, as obras de pavimentação de 196 quilômetros do contorno da terra da indígena de Maratsede não avançam por falta de recursos. Recursos no orçamento e, claro, do DENIT.
E é inaceitável, senhor presidente, falta dinheiro desse governo para obras estruturantes, mas o descontrole de gastos continua. Essa discussão não é apenas econômica, ela é humana também. Só em 2024, segundo a Polícia Rodoviária, mais de 73 mil acidentes nas rodovias federais, com 6.160 mortes e mais de 54 mil feridos e ainda mais de 200 acidentes por dia. Entre 2016 e julho de 2025, foram 697 mil acidentes com um custo econômico estimado em 149 bilhões. Esses números não são estatísticas frias, são vidas perdidas, famílias destruídas e um custo social extremamente gigantesco. Rodovias sem manutenção, duplicação e sinalização matam. E precariedade da infraestrutura também gera desperdício. A CNT estima que as deficiências no pavimento provocam um consumo adicional de 1,2 bilhão de litros de diesel por ano, com impacto financeiro de aproximadamente 7 bilhões, custo que recai sobre a cadeia produtiva e também o consumidor. Por isso, reafirmo aqui, senhor presidente, com convicção, infraestrutura não é gasto, infraestrutura é investimento. Investimento que gera emprego, reduz custos logísticos, diminui acidentes, salva vidas e aumenta a competitividade. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, a FRELOG, temos debatido junto à CNT, a ANEOR e a ANETRANS uma proposta clara. São necessários mais de 250 bilhões em investimento na malha rodoviária, sob responsabilidade do DENIT, para obras de construção, adequação e restauração de cerca de 32 mil quilômetros, com prioridade para eixos estruturantes, acessos portuários e travessias urbanas. Essa não é uma pauta regional, é uma necessidade nacional. E os números do próprio orçamento confirmam a gravidade da situação. Segundo o relatório setorial do Congresso para o Orçamento de 2026 da nossa comissão, agora, os recursos para a infraestrutura devem ser 32,6% menores, senhor presidente, do que em 2025 e 57,6% inferiores aos de 2024. Não podemos aceitar isso, senhor presidente. Os exemplos em Mato Grosso são claros. Contorno de Barra do Garça, apenas 5 milhões, valor insuficiente para uma obra essencial à segurança urbana. Contorno de Cuiabá, nas BR 070, 163 e 364, apenas 10 milhões, senhor presidente. Totalmente incompatível com a complexidade dessa obra, que eu tenho lutado há tanto tempo, que, felizmente, o governo Mauro está tocando a obra, mas com recursos que alocamos lá no passado, há aproximadamente 10 anos atrás, porque a obra ficou parada. Na BR-158, entre a divisa do Pará e Ribeirão Cascalheira, a previsão é só de 60 milhões, quando o déficit precisaria, no mínimo, 300. A 242, entre Sorriso e Ribeirão Cascalheira, apenas 10 milhões, valor simbólico, e em parte do orçamento sequer há nenhuma previsão mais de recursos. Para a recuperação das rodovias federais no Centro-Oeste, apenas 1,2 bilhão, dividido entre 3 estados, claramente insuficiente para a dimensão da região. Estou finalizando, senhor presidente, mas quero dizer que há uma desconexão evidente entre o planejamento orçamentário e a realidade das obras. Não são apenas números. É desenvolvimento, segurança e competitividade e respeito à nossa população. Por isso, faço aqui um apelo direto aos membros da Comissão Mista de Orçamento e ao relator geral. É fundamental o atendimento das emendas de bancada e das comissões destinadas ao DENIT, especialmente para estados estratégicos como Mato Grosso, porque hoje nós somos o maior produtor das commodities agropecuárias. Ultrapassamos a Argentina na produção de soja, respondemos por 80% da produção nacional de algodão. Somos o maior produtor de milho de pipoca, gergelim, proteína animal, maior rebanho bovino. Então, sem reforço orçamentário, continuaremos convivendo com obras paralisadas,
rodovias precárias e oportunidades perdidas. Se o Brasil quer crescer, integrar seu território, fortalecer o agro, a indústria e o comércio, precisa tratar a infraestrutura como prioridade de Estado, acima de governo de plantão. Investir em estradas é investir no desenvolvimento, na integração nacional e no futuro do Brasil. Por isso, senhor presidente, eu concluo aqui pedindo atenção. Agora, o relator-geral teve um tempo para revisar, não temos ainda certeza do que ele revisou, do que vamos votar, mas o importante é que temos que votar o orçamento, sim. Precisamos votar, porque também deixar um orçamento para o ano que vem é piorar a situação do país. Acho que nós, os congressistas, a Comissão Mista de Orçamento, estamos fazendo o nosso papel, né? E eu quero parabenizar o presidente Efraim por colocar prazos e fazer com que esses prazos possam ser cumpridos. Então, votar o orçamento de 2026 em 2025 é um compromisso nosso, mas, infelizmente, não estamos vendo orçamentária proposta pelo Executivo as prioridades, principalmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, e quero fazer um apelo, e mais ainda, senhor relator, faço um apelo em relação aos recursos para a ANEEL. A proposta do Executivo, que pelo menos seja mantida também. E assim a gente poderia falar, principalmente da área de saúde, que hoje é precária, e segurança no Brasil. Eu fui relator da Comissão de Defesa e sei a importância. E concluo dizendo que aqui no Mato Grosso, senhor presidente, nós temos 720 quilômetros de divisa seca com a Bolívia. E com isso um grande corredor de narcotráfico. A droga corre solta. A faixa de fronteira está totalmente desprovida de segurança. Por isso também é importante que o Ministério da Defesa tenha recursos. E estou trabalhando e procurando ser parceiro junto às Forças Armadas, Ministério do Exército, Marinha, principalmente por causa do Pantanal Mato-Grossense. E, claro, a Aeronáutica, com todos os seus setores de pesquisa extremamente importantes. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mas enfatizo ainda a importância de aprovarmos o orçamento este ano, para que, principalmente, o ano que vem, um ano eleitoral, tudo fica mais curto. E os municípios brasileiros precisam do apoio nosso. Eu sou municipalista convicto, então eu sei a importância que é aprovarmos essa peça orçamentária, mesmo que não seja desejável, mas que a gente aprove. Então, parabéns, senador Efraim, ao deputado Isnaldo, o relator, que não conseguiu me atender nem por telefone. Fica aqui o meu protesto, viu, deputado Isnaldo? Porque por várias e várias vezes tentei falar com Vossa Excelência, não consegui. Mas sei da tribulação, sei da dificuldade, por isso eu vou estar aqui trabalhando para votar o orçamento, que é o que interessa. Obrigado. Obrigado, senador Wellington. Mas, na turbulência do tapete verde da Câmara, ao qual o deputado Isnaldo Bulhões estava submetido, lá comigo o senhor sabe que sempre teve acesso, porta aberta, e juntos conseguimos encaminhar os temas importantes, tanto do seu mandato quanto da bancada do Estado. Então, tenho certeza que estamos bem atendidos. Temos aqui o deputado Acácio Favacho como último inscrito, deputado, para a gente poder avançar, que foi inclusive relator setorial aqui da nossa comissão. Presidente, bem breve. Primeiro, só para, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência, seu nome, parabenizar todos que conduziram os trabalhos na Comissão de Orçamento, muito especialmente ao meu líder, Isnaldo Bulhões, que teve, nesse ano de 2025, um dever multiplicado aqui, não só liderar a bancada do MDB na Câmara dos Deputados, mas relatar a peça orçamentária deste ano de 2026. Queria parabenizá-los pelo cumprimento do calendário. Fecha aqui no dia 19 hoje, mas vamos cumprir o calendário. Se Deus quiser, mais tarde estaremos votando aqui no plenário desta casa e falar 3 pontos objetivos aqui ao relator, que teve a oportunidade agora, na sua complementação de voto,
fazer alguns ajustes necessários. O primeiro ajuste foi a questão da defesa. A defesa, no dia de hoje, percorreu aqui a comissão discutindo, mas o relator teve a sensibilidade e fez a recomposição, tanto da Marinha, no seu custeio, na Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parabéns a esse movimento cirúrgico de se apertar nas demais fontes, mas se reconstruir esse orçamento necessário para a nossa nação. Também não poderia deixar de ressaltar aqui, inclusive a fala do senador Edito, que me antecedeu, como a fala do senador Amin, que estava muito preocupado na questão do orçamento do transporte. Relator acaba de apresentar um acréscimo do que foi apresentado do governo federal na peça orçamentária. O governo federal solicitou um orçamento, não só o relator cumpriu o que foi solicitado, mas acrescentou mais 750 milhões, quase R$1 bilhão, para que possa ser destinado nas manutenções, nas BRs, nas dificuldades ainda que o orçamento necessita. Então, parabéns ao relator nesse ponto de apertar aqui o cobertor e acrescentar na questão do DENIT. Então, até de maneira para o nosso relator não conseguiu atender no telefone, mas atendeu nas suas ações aqui, o senador Wellington aqui, todo o pleito que foi reivindicado aqui na sua fala. Então, parabéns, Isnaldo, por esse complemento. E também poder oportunizar aqui a gente fazer um belo trabalho construindo aqui no Ministério da Cidade, tanto na área da habitação, no desenvolvimento regional e também no saneamento. Vossa Excelência cumpriu o calendário, cumpriu a sua missão no dia de hoje. Então, o que nós aqui, eu, deputado Ricardo, temos aqui a lhe falar, Vossa Excelência nos orgulha como MDBista, nos orgulha o Movimento Democrático Brasileiro de apresentar e entregar ao Brasil uma peça orçamentária que possa atender, na medida do possível, todos os ministérios. Muito obrigado, presidente. Sucesso. Deus possa abençoar a cada um de nós. Reforçar aqui, mais uma vez, aqui todo o agradecimento, o esforço da comissão e aproveitar para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, deputada Cássia Favacho. Ainda inscrito pelo sistema híbrido, o senador Espiridião Amin. Por videoconferência, tem a palavra o senador. Alô? Estamos lhe ouvindo, senador. Pois não? Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, presidente. Uma vez agradecer a Vossa Excelência e ao nosso deputado Isnaldo Bulhões, e até dando consequência ao que nós falamos hoje pela manhã, me senador Espiridião muito... Amin, só um instante. Enquanto Vossa Excelência liberou o áudio, fechou o vídeo, mas... só para a gente mais ajustar importante aqui. É o áudio, mas isso é aqui mas essa sua careca, ela é charmosa e todos gostam de vê-la. A estética. É. Agora o senhor vai ter que ver quem eu queria poupá-lo de ver. Mas só complementando, presidente, eu não preciso referendar as palavras do senador Wellington quanto à importância do transporte, não apenas para a região Mato Grosso, celeiro do Brasil, mas para todas as unidades da federação, em que não houve progresso na concessão. Nós não tivemos nenhuma rodovia concedida nesses 3 anos em Santa Catarina. Tivemos, sim, a aprovação de um plano apresentado pelo BID, aliás, ao BID, em 2021, que era um plano do Ministério dos Transportes, ainda quando o ministro, o governador Tarcísio de Freitas, que propunha licitação para a privatização, ou seja, para a concessão de rodovias como a 282, a 470 e a 280, por exemplo, além da 153. Mas, infelizmente, não houve uma evolução concreta e apenas neste ano de 2025 o resultado desse estudo foi aprovado. Mas eu quero chamar a atenção
para o declínio que nós estamos tendo nestas obras que foram retomadas, sim, pelo ministro Renan Filho, e ele veio aqui ao Estado várias vezes, mas o que está comprovado aqui, pela evolução ao longo dos anos, é que nós tivemos uma elevação, tá? Tanto nos anos de 2023, quanto nos anos seguintes. Vamos aqui, então, para o caso da 470. Nós tínhamos uma execução de uma execução programada de menos de 70 milhões em 2022, subiu para 191 milhões de reais em 2023, graças à mudança de critério do teto de gastos para o arcabouço fiscal. Mas em 2024, o liquidado, ou seja, o pago, foi de 180 milhões. Em 2023, eu retifico, foram 249 milhões. Em 2024 caiu para 180 e neste ano de 2025 o pagamento efetivo caiu para 65. Só que, com todo esse declínio, a previsão para 470, cuja importância pode ser resumida o seguinte, é a rodovia, nós não temos ferrovia, de acesso aos portos de Itajaí e de Navegantes. Já caiu para menos de 60 milhões. Ou seja, aliás, para 65 milhões. 249, 180 e 65. E a previsão que temos agora é menor ainda. Ou seja, o valor previsto é menor do que esse. Então, é a característica do chamado voo de galinha. Deu um salto e depois começa a ter o ritmo da obra regredir. No caso da 280, nós tivemos também uma ascensão de 41 milhões de 2022, subimos para 152 milhões em 2023, muito bom. Caiu para 105 em 2024, caiu para 71 em 2025 e a previsão do ano que vem é menor do que esta. O mesmo vale para 282 e para 163. Então, o meu apelo é para que o próprio deputado Isnaldo Bulhões, que hoje, como eu fiz, elogiou a ação, o dinamismo do ministro Renan Filho, cuide para não deixá-lo mal, para não o deixar mal. Porque é lógico que haverá críticas. As críticas virão, em primeiro lugar, para nós que representamos Santa Catarina, por aceitarmos essa queda que faz a cena do voo da galinha. Deu um salto e depois foi decaindo com prejuízo para a execução de obras que agora tem mais projetos e terão mais contratos. Nós sempre tivemos contratos por executar e isso tem beneficiado o Estado. Uma gestão, diga-se de passagem, muito boa, de boa qualidade, do DENIT aqui em Santa Catarina. Agora, com redução de dotação, se não chegarmos à paralisia, vamos chegar a um declínio de ritmo de obras. E repito, nesses 3 anos não houve nenhuma licitação para concessões, para nenhuma dessas obras que estão travando Santa Catarina. Sequer o contrato de otimização da BR-101 Norte, nós conseguimos destravar do Tribunal de Contas da União, que naturalmente terá que aprovar. Então, nós estamos estrangulando uma economia que ajuda o Estado, que ajuda o sul do Brasil e ajuda o país com exportação de produtos com valor agregado, como é o que se encontra, por exemplo, nos portos de Itajaí, de Navegantes, de São Francisco e no sul do estado, em Imbituba. Então, é um apelo que eu faço para que esta redução não se concretize, presidente.
não é correto, não é justo e não é bom, nem mesmo para a economia brasileira, e particularmente para a de Santa Catarina. Esse é o apelo que eu faço e vou continuar aqui acompanhando para que tal não ocorra. Muito obrigado. Agradeço ao nosso amigo senador Esperidião Amin pela participação. Eu espero a retribuição dessa amizade, meu presidente. Da minha parte, tenho advogado junto ao relator Isnaldo Bulhões, que tem o olhar caridoso para o Estado de Santa Catarina, atendendo Se o senhor precisar desse modesto oficial de justiça, conte comigo. Muito bem, com a participação do senador Esperidião Amin, a discussão está encerrada. Foram apresentados 24 destaques, 6 dos quais já foram cancelados. Portanto, temos o número de 18 destaques apresentados. Passamos, portanto, nesse momento, a informar que o relatório final e a complementação de voto estão em votação, ressalvados os destaques, que serão apreciados na sequência, e a votação passa a se dar na representação da Câmara dos Deputados. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado na representação do Senado Federal, senadores e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o relatório e a complementação de voto, ressalvados os destaques. Passemos, portanto, à apreciação dos destaques. Senhores parlamentares, o artigo 139, parágrafo 2º da resolução número 1, estabelece: não será aceita a solicitação para votação em separado de destaque após a aprovação do requerimento para votação em globo dos destaques. Sendo assim, solicito autorização do plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo de voto do relator. A proposta para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do relator, está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Senadores e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nenhum foi pisado, então todos compareceram pela rejeição. Em votação em globo, os destaques com voto do relator pela rejeição na representação da Câmara dos Deputados. Os que acompanham o voto do relator pela rejeição permaneçam como se encontram. Aprovado. Os destaques, sendo aprovado e, portanto, rejeitado o destaque na Câmara dos Deputados, prescinde da sua votação na representação do Senado Federal. Portanto, declaro que em globo os destaques foram rejeitados, conforme estabelece no parágrafo 1º do artigo 43 do Regimento Comum. Antes de encerrarmos, portanto, os trabalhos dessa comissão, quero desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo de muita paz. Quero agradecer pelos trabalhos prestados a esta comissão durante estes meses, a coordenação de audiovisual, aos taquígrafos, aos assessores de liderança da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, às copeiras, aos garçons, a nossa consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, extremamente qualificada. Enfim, agradeço a todos que, com empenho e dedicação, contribuíram para o pleno êxito do fechamento do processo orçamentário. A deliberação sobre essas matérias orçamentárias é sempre extremamente desafiadora e somente com o esforço conjunto de todos foi possível alcançar esse resultado. Como informamos no início da sessão, recuperamos um atraso de 4 meses. Tivemos, no ano de 2025, um orçamento sancionado apenas no mês de abril. E desde a primeira vez que estivemos aqui, aqueles que acompanham com mais frequência o trabalho da comissão, sabem que foi o nosso propósito colocar no eixo o cronograma do orçamento, votar no ano base 2025 o OGU 2026. Para isso, contamos com o trabalho dedicado dos nossos relatores, o relator da LDO, deputado Gervásio Maia,
a relatora da Receita, senadora professora Dorinha Seabra, o relator geral do orçamento, a quem agradeço pela dedicação, o deputado Isnaldo Bulhões, que teve um desafio extra, porque como os prazos foram exíguos para poder recuperar o tempo perdido, muitos das conversas, diálogos, das construções de consenso ficaram limitadas para praticamente uma última semana de esforço concentrado. Mas conseguimos. Entregamos um orçamento que traz previsibilidade ao país para o ano 2026, que naturalmente é da nossa cultura, já sofre, né, as intempéries de ser um ano eleitoral, a tensão normalmente aumenta, mas a entrega de um orçamento que traz bússola e que aponta o norte de equilíbrio e de responsabilidade fiscal, com apontamento de superávit, se deve muito ao trabalho dessa comissão. Fomos sempre uma âncora para puxar para baixo qualquer ideia ou qualquer iniciativa que não trouxesse os conceitos de equilíbrio e de responsabilidade consigo. Procuramos olhar pelo lado da receita com maturidade. O Congresso Nacional, por diversas vezes, foi um pé na porta quando se entendeu que se extrapolava a vontade de aumentos de alíquotas, de impostos, principalmente que recaíam sobre os ombros do setor produtivo, e, ao mesmo tempo, a CMO foi instigadora de que avançasse no plenário da Câmara e do Senado projetos que tratassem de cortes de gastos, como, enfim, foi aprovado na última quarta-feira, trazendo uma redução de 20 bilhões de reais em cortes de gastos tributários. É assim que se faz, olhando também pelo lado da despesa, para qualificar o gasto público, eliminar o desperdício e cortar gastos. Então, entendemos que dentro daquilo que é o possível, não é o ideal, dentro daquilo que o relator pensa, do que eu penso, mas essa construção de consenso é importante. E chegar a uma votação de orçamento nesse ano 2025, com praticamente o consenso estabelecido na comissão, mostra que o orçamento deixou de ser agenda de governo para ser agenda de Brasil, para ser agenda do país. Atravessar o ano sem um orçamento aprovado é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para o Congresso e seria muito pior para o país. Inibe investimentos, deixa de atrair investimentos que podem chegar ao país se tiver esse cenário, né, de um país que mantém o arcabouço de pé, que preza pelas suas regras de responsabilidade fiscal, a LRF atendida, e isso se deve à consciência dos senhores. Esse ano foi um ano de consenso, né, projetos que particularmente tivemos a oportunidade de tocar, como parecer da lei do devedor quanto mais, aprovado à unanimidade, exoneração da folha de pagamento, aprovada à unanimidade, e agora também a condução do processo orçamentário para poder chegar a essa construção desse consenso, até porque, deputado Isnaldo Bulhões, nosso papel, e é papel do parlamento, é ser arquiteto das soluções. A polarização, muitas vezes, ela discute, né, a ideia, mas ela carece de entregar resultados. E a CMO focou em entregar resultados. E é o resultado que está entregue de um orçamento previsível, transparente, com rastreabilidade, com princípios de transparência, atendendo aquilo que a sociedade tem expectativa e, diante de um Congresso que muitas vezes é criticado ou questionado, saímos hoje da CMO com um sentimento de dever cumprido. Agradeço a toda a imprensa que fez a cobertura durante todo o ano, mas especialmente nessa reta final. Agradeço a todas as assessorias, em nome do Valbson aqui, o escudeiro sempre ao lado, né? Agradecer a todos vocês que noites em claro, finais de semana dedicados, mas o nome já diz, servidores públicos. E aqui na CMO nós temos exemplos a ser seguidos de servidores públicos, aqueles que se colocam à disposição da agenda do Brasil para poder entregar o resultado. E vocês acompanham melhor do que ninguém. Ali naquela cobrança, Isnaldo, do tempo, do prazo
entrega em 15 minutos, muda complementação de votos, sobe, desce parecer, e aqui nós temos servidores públicos que honram, tá certo, a missão que receberam. Então eu como senador e como presidente da CMO, também me sinto contemplado no trabalho de cada um de vocês. Agradecer a equipe do meu gabinete, a equipe da liderança do União Brasil, o Senado Federal, que também colaborou e contribuiu à altura para que chegássemos até o momento. Para arquivamento de matérias, segundo o parágrafo 3º do artigo 16 da Resolução número 1/2006, é permitido ao presidente da CMO, ouvido o plenário, dispensar a designação de relatores para as matérias relacionadas no inciso 3, a linha A, C, D e E, no inciso 4º do artigo 2º da mesma resolução. Sendo assim, propõe ao plenário o arquivamento das matérias que não foram apreciadas. Para conhecimento de plenário, as matérias aqui referidas são as seguintes: relatório de gestão fiscal, relatório de gestão fiscal do TCU, envio das matérias para o arquivo, está em votação na representação da Câmara dos Deputados, aprovado, Senado Federal, aprovado. Agradeço, deputado Zinaldo Bulhões, ainda a parceria e a contribuição com a atenção que sempre tivemos do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Em nome deles, agradecer a contribuição de toda a casa. Está, portanto, encerrado os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, ano 2025. Muito obrigado a cada um de vocês. Encerrada a sessão. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos: mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizou este ano a terceira Mundiacult, a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável. A Declaração de Barcelona, documento final do evento, destacou a importância da cultura como direito humano e como instrumento para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, fez parte da delegação brasileira que participou da Mundiacult em Barcelona. E é com ele que eu converso agora. Obrigado por nos receber, Alexandre. E eu já vou começar te pedindo para explicar para quem está em casa direitinho o que é a Mundiacult e qual a importância dela. Oi, Hermes, um prazer falar com você, com toda a nossa audiência aqui da TV Senado. Bom, a Mundiacult é a Conferência Mundial de Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável, né? Uma conferência, como você falou, promovida pela Unesco. Essa conferência é a terceira edição, tá, que acontece na história da Unesco, né? A primeira foi em 1982, no México. Então, só daí a gente vê assim, né, a importância, né, a gravidade histórica de cada edição, porque a primeira aconteceu em 1982.
A segunda aconteceu 40 anos depois, em 2022, também na Cidade do México, como um marco também, né, comemorativo, né, de reafirmação da importância do encontro. E essa terceira edição acontece, né, acaba de acontecer entre final de setembro e início de outubro de 2025, em Barcelona, na Espanha, né? Então, é uma conferência de alto nível sobre políticas culturais, desenvolvimento sustentável, né, os temas aí colocados. E essa edição, ela reuniu mais de 160 países, né? E mais de 110 ministros e ministras de cultura estiveram presentes nesse encontro, né? Um encontro que a delegação brasileira, né, foi chefiada pela nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas tiveram presentes também diversos outros dirigentes do Ministério da Cultura, secretários, assessorias, né? O Brasil ocupou um papel importante também na programação dessa edição. E a Mondiacult, ela tem, além dessa importância, dessa representatividade, né, ela tem também um caráter simbólico e político muito importante, porque sempre em cada uma das edições existe um marco, né, que de alguma maneira passa a inspirar e a, né, ser uma referência para o desenvolvimento de políticas culturais nos países. A primeira Mondiacult, de 1982, no México, ela é muito importante porque ela dá o sentido de uma percepção mais ampla da política cultural, quer dizer, da cultura como algo que é a sua dimensão antropológica da cultura, né? No sentido de que a cultura ela não é somente a manifestação artística ou a expressão do patrimônio cultural, mas a cultura ela é o modo de vida, a cultura está presente em todas as dimensões da vida humana, né? Então, esse é um sentido muito fundamental que a Mondiacult de 1982 inaugurou, e por isso ela se torna uma espécie de mito fundador das políticas culturais contemporâneas no mundo. Alexandre, em 2022, pois não. Era isso que eu ia perguntar. Por que demorou tanto da primeira para a segunda? 40 anos. Por quê? Olha, nesses 40 anos aconteceram muitas coisas importantes no aspecto do desenvolvimento das políticas culturais, mas que foram, digamos assim, dialogadas em outras instâncias que não exatamente uma Mondiacult, né? Dentre elas eu destaco, por exemplo, a Convenção de 2005, né, que é a Convenção da Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é mais conhecida como Convenção da Diversidade Cultural. Então, essa, por exemplo, é uma convenção que ela é aprovada numa Assembleia da Unesco, quer dizer, nesse ato dos 40 anos da edição da Mondiacult, mas ela tem uma importância e ela vai também ser um marco referencial para o pensamento e para a formulação de políticas culturais no mundo. Mas aí os 40 anos entre uma e outra tem a ver com isso também. Em qual digamos assim, o marco simbólico ou qual é o objetivo que está sendo buscado em cada uma das edições. A segunda edição, essa de 2022, 40 anos depois, na Cidade do México, ela teve um passo também muito importante, na verdade dois, né? Que ela, primeiro, né, ela afirma a cultura como um bem público global, né? Então isso na verdade, uma definição do conceito de cultura como um bem público global, e ela propõe, né, na verdade, reivindica a inserção da cultura como um objetivo específico dentro dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que é um marco, né, referencial para as políticas, não só políticas culturais, para o desenvolvimento das políticas públicas nos países, né, em torno dessa chamada Agenda 2030. Então, a de 2022 ela traz esses dois recados claros, né? E a percepção que a gente traz dessa edição que acabou de acontecer, 2025 em Barcelona, aí você percebe que há, né, uma diminuição do hiato entre uma edição e outra, porque havia e há, digamos assim, uma urgência, né, especialmente nesse aspecto do reconhecimento da cultura
nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, já no que será a próxima agenda pós-2030, porque nós estamos nos aproximando, né, de 2030 e, portanto, o sistema internacional ele precisará renovar, né, esses compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e esse processo deve ocorrer nos próximos anos, né? Portanto, essa edição da Mondiacult, ela tinha, digamos assim, um objetivo, né, um mandato de alguma maneira urgente, que era reiterar, né, e reiterou, digamos assim, reafirmando não só a importância, mas também a urgência da cultura ser inscrita como um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável no que será a agenda pós-2030. Então, havia esse sentido de urgência, mas houve também, na nossa percepção, Hermes, é o que a gente tem também trazido um pouco como balanço dessa edição do Mondiacult, para além de outros aspectos que a gente pode também ressaltar, mas é justamente essa dimensão do direito cultural, né, da cultura como um direito humano, tendo se colocado enquanto um elemento prioritário dentro do que foi essa declaração final da edição da Mondiacult de Barcelona. Então, Alexandre, aí eu já vou até pedir então para você explicar direitinho para quem está em casa. Por que é importante a gente entender a cultura como um direito humano? Eu acho que essa que eu estava falando, essa ênfase que a Mondiacult e a Declaração de Barcelona dá à dimensão da cultura como um direito humano, ela é uma coisa que ela tem diversas camadas de significado, né? Uma primeira e mais evidente é que a cultura é um direito, né? Então, você entender que não só o acesso à cultura, o acesso a bens culturais, você poder assistir um filme, uma peça de teatro, frequentar um museu e tal, isso é uma dimensão de um direito social, tão importante quanto é o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à habitação, né? Então, essa dimensão do direito cultural. Mas o direito cultural, ele também é o direito que reconhece a própria expressão da forma de vida, né, das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes povos e comunidades que compõem, né, uma sociedade, que compõe um país, que compõe a humanidade, e que essa dimensão desse direito deve ser reconhecido. O direito à expressão, o direito à cultura como uma forma de estar no mundo, uma forma de se posicionar, uma forma de se apresentar, né, seja como indivíduo, seja como uma comunidade, uma coletividade, um povo, né? Então, o reconhecimento dessa dimensão, ele abrange uma série de aspectos que tem a ver com direitos humanos no mundo de hoje, né? Dando alguns exemplos, né? O tema das comunidades imigrantes, né? Das imigrações no mundo, que é um tema absolutamente central hoje, né? E aí você, ao dar essa dimensão da cultura como um direito humano, você passa também a reconhecer que seja uma pessoa imigrante vivendo, né, uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, que vai viver num outro país ou numa outra região do mundo, seja aquela comunidade de pessoas, né, que se deslocou de um país e que se encontra em outro, ela tem o direito à sua identidade, né, seu modo de vida, seus costumes, suas tradições sejam reconhecidos e sejam preservados. É também um chamado a um mundo em conflito, né, porque a cultura também está presente, né, a dimensão cultural está presente também nos principais conflitos que a humanidade vive hoje. Nós estamos vendo aí essa questão toda aí relacionada a Israel, Palestina. Agora, recentemente, tivemos, né, acordos de paz e tudo que vem, né, a partir dessa perspectiva aí do cessar-fogo, por exemplo, entre Israel e Palestina, e tem toda uma dimensão cultural que vai estar colocada nessa questão também, como que aquele povo vai poder ter direito ao reconhecimento, não só ao seu território, mas o seu costume, a sua religião, o seu modo de vida, as suas expressões, né? Então, o direito cultural está presente nisso tudo. Então, essa dimensão da cultura como direito humano ter aparecido como um elemento, digamos assim, central, prioritário nessa edição da Mondiacult tem a ver com isso, tem a ver com que respostas, né, uma conferência de alto nível sobre políticas culturais e desenvolvimento pode oferecer também ao mundo enquanto perspectiva no mundo em crise, no mundo em conflito, qual é as ferramentas, os instrumentos que a gente tem, né, para afirmar também a cultura enquanto um direito e enquanto um direito humano.
Isso que você está falando é muito importante, porque assim, o que nos torna humanos é exatamente a nossa cultura, é isso que nos diferencia dos animais que não são racionais como nós. E essa diversidade cultural, ela nos enriquece, né? É isso que às vezes falta, essa percepção. E aí, você falando tudo isso, me vem à mente aqui uma questão que eu sei que também foi discutida durante a Mondial Cult, que foi a questão do multilateralismo. Porque o multilateralismo, ele entende as várias culturas e a importância da convivência dessas culturas para um desenvolvimento sustentável. Existe no mundo hoje um movimento, principalmente da extrema-direita, e liderado por presidentes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que tentam enfraquecer o multilateralismo. Houve esse debate mesmo lá na Mondial Cult? Me fala um pouquinho sobre isso, por favor, Alexandre. A própria afirmação, assim, a existência e a representatividade de países, né? A diversidade que teve essa edição da Mondial Cult, ela já é um recado também na defesa do multilateralismo. Ela é uma reafirmação, né? A Unesco, ela é parte do sistema ONU, né? O sistema das Nações Unidas. Eu fico muito à vontade, Hermes, de falar aqui de multilateralismo, aqui diretamente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, porque o nosso Rui Barbosa, nosso Águia de Aia, né, ele foi digamos assim, um grande defensor na Liga das Nações, na Conferência de Paz no início do século XX, da tese, né, de cada país um voto, né, que é a tese, digamos assim, fundante, né, do multilateralismo. A Organização das Nações Unidas, ela é construída a partir desse princípio, né? De que, independente do peso econômico, da dimensão, da capacidade militar de cada país e tal, cada país é um voto no sistema internacional, no sistema multilateral. É isso que tem garantido, né, o equilíbrio, a paz, é o que tem garantido a possibilidade de você ter um desenvolvimento equânime e ter um sistema internacional que possa, de alguma maneira, também mediar conflitos, né, administrar interesses. E no campo da cultura não é diferente, né, porque nós estamos falando aqui de temas que envolvem, por exemplo, propriedade intelectual, registro de patentes, né? Então, questões que têm reconhecimento de territórios. Nós estamos falando aqui de temas que são temas culturais, mas que vão impactar também questões jurídicas, questões de direito internacional, questões políticas, geopolíticas. Então, a cultura também está em torno disso tudo. Mas a própria existência de uma conferência, né, de alto nível como a Mondial Cult, né, em torno do tema das políticas culturais, né, que tenha esse nível de adesão, de representatividade e de reconhecimento por parte dos países do sistema internacional, digamos assim, uma perspectiva de afirmação do multilateralismo. Ela está afirmada no documento, né, essa defesa do multilateralismo, mas eu diria que nesse momento, né, no ano de 2025, na situação que a gente vive no mundo, a gente conseguir ter produzido uma conferência desse nível sobre políticas culturais com uma representação dos 5 continentes, né, com grande presença e participação de altas autoridades de cultura dos países, né, para conjuntamente conseguir proferir, né, redigir e divulgar uma declaração final, significa em si uma afirmação e uma defesa do multilateralismo e do sistema internacional. Alexandre, e você teve, eu falei no início do programa, com a delegação brasileira, qual é o saldo para o nosso país da participação? Olha, eu reputo como um saldo muito positivo, assim, muito importante. Primeiro porque na Mondial Cult de 2022, né, o Brasil teve uma presença muito protocolar. Nós estávamos vivendo uma situação onde não havia Ministério da Cultura, né, e onde não havia na sociedade, no governo, a possibilidade da gente ter um debate, uma presença mais qualificada do país, né? Felizmente, em 2025, nós vivemos uma outra realidade. Nós temos o Ministério da Cultura reconstruído em 2023, agora no governo do presidente Lula, presidido, né, por uma mulher, por uma artista, ministra Margarete Menezes, que essa é a primeira importante coisa a se destacar, né? O chamado soft power, né, que é o poder que você emana para além da sua força econômica, militar, geopolítica e tal, e é o poder da cultura, tem muito a ver com esse soft power. Então, a ministra Margarete é uma ministra conhecida, reconhecida internacionalmente, né,
que desperta interesse. Então, as delegações, os ministros de vários países procuravam a delegação brasileira para realizar reuniões bilaterais. Então, foram diversas, né? Com o Canadá, com a Espanha, com a Colômbia, com o Panamá, com grupos de blocos de países também regionais. O Brasil presidiu, né, uma reunião de alto nível sobre cultura e clima, né? É uma iniciativa que o Brasil começou, né, já durante o período da presidência do G20. Então, a ministra Margarete, né, consegue convocar uma reunião da qual participaram mais de 40 países, então uma reunião de alto nível sobre o tema da cultura e clima, uma reunião preparatória para a COP30, então também inserindo a agenda da cultura nessa agenda também do meio ambiente. Então, isso foi digamos assim, um fórum que o Brasil pensou, planejou, organizou, convocou e conseguiu mobilizar, né, uma presença importante de vários países dentro do encontro, né? Eu destaco também as iniciativas de cada área, quer dizer, o Brasil, através do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, preside um programa de cooperação internacional governamental, que é o programa Ibercultura Viva, que envolve 14 países no espaço ibero-americano em torno das políticas culturais de base comunitária, a política dos pontos de cultura e a Política Nacional Cultura Viva, que é uma referência, uma política criada no Brasil, que se tornou uma referência para vários países. Então, o Brasil fez agendas também nesse sentido. O presidente do IFAM, o nosso Leandro Graz, estava presente lá também. Então, também toda a discussão na área do patrimônio também. A área da economia criativa teve presente, então também a secretária Cláudia Leitão. E nós aqui pela Casa de Rui Barbosa, através da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, né? A Casa Rui Barbosa tem um setor de pesquisa em política cultural e coordena desde 2016 essa Cátedra Unesco. Levamos para lá um evento, né, e a publicação de um livro, né, com pesquisadores e especialistas brasileiros também, sobre justamente políticas culturais de desenvolvimento sustentável, mas buscando pensar também uma outra perspectiva para pensar o desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, muitas vezes, ele é pensado somente na sua matriz econômica, né? E a gente busca também olhar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva cultural, biocultural, associando também a questão da relação entre cultura e natureza, que é um tema que também está colocado, debatendo os temas de ponta que estão colocados, que foram também tratados nessa edição da Mondial Cult, como o tema da inteligência artificial, dessa relação, eu já falei, de cultura e meio ambiente, as perspectivas também de aproximação com as políticas culturais de base comunitária, de base territorial. Então, a gente teve a oportunidade também de apresentar essa publicação que reúne artigos de pesquisadores e especialistas brasileiros traduzidos, né, para o espanhol e para o inglês no contexto da Mondial Cult. Você me levantou um gancho, eu não vou ter como não perguntar. Você é o Momento da Cultura, né, pesquisa também, e falou aí desse debate que surgiu lá a respeito de inteligência artificial. O que é que foi discutido? Porque, assim, é uma polêmica enorme para todos os setores. Sim. Lógico, a gente fala para profissões em geral, mas em especial para a cultura também. O que é que você traz de lá, o que é que a delegação brasileira traz de lá desse debate específico com relação à inteligência artificial e à produção cultural, Alexandre? Olha, o Brasil, ele até, embora a gente saiba que, né, no contexto nacional nosso, a gente já tem muito a avançar nesse debate, em termos de, especialmente em termos de regulação, né? Porque como que a gente... A inteligência artificial é uma realidade inescapável, incontornável para o futuro, mas os países e a comunidade internacional, eles precisam ter ferramentas, instrumentos, mecanismos para poder também, de alguma maneira, regulamentar essa utilização da inteligência artificial, que seja num sentido, né, importante, positivo, democrático, de fortalecimento dos valores civilizatórios. Então, essa é uma perspectiva. Então, o Brasil, de alguma maneira, ele é uma referência no debate mundial sobre o tema da regulação. O debate que tem sido feito no Brasil, seja pelo governo, seja pela sociedade, seja pelo parlamento, em torno dessa agenda de regulação, é um debate que, de alguma maneira, também serve como referência para o mundo. Quer dizer, o Brasil está bem posicionado em relação
relação a fazer esse debate. Tanto que foi muito destacada a intervenção da ministra Margarete em torno desse tema da regulação das plataformas e na perspectiva também de conseguir criar um marco regulatório para a inteligência artificial, foi inclusive destaque de uma entrevista que ela deu no jornal espanhol El País, né? Então tem essa importância, vamos dizer assim, nesse aspecto normativo, né, que o Brasil vem procurando avançar nesse debate aí da regulação da inteligência artificial. Mas tem uma outra dimensão nisso também, que é o seguinte, quer dizer, a inteligência artificial, ela passa também por uma educação dos algoritmos, né? Quer dizer, os algoritmos precisam também ser instrumentalizados, eles precisam ter repertório, né? E eles precisam ter repertório da diversidade cultural, porque senão o algoritmo ele vai reproduzir uma certa visão de mundo, né? Uma certa perspectiva cultural do mundo, e não a diversidade das perspectivas. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, quer dizer, os aplicativos, as ferramentas de inteligência artificial, elas precisam, por exemplo, ser alfabetizadas. Nacional. Deixa eu fazer uma consulta a Vossas Excelências. Do ponto de vista regimental, querido governador Rodrigo Hollenberg, carece que a mesa conceda, neste período de breves comunicações, 30 minutos para oradores inscritos anteriormente no sistema eletrônico. Esta sessão do Congresso Nacional estava marcada prioritariamente para as 12 horas do dia de hoje. Já são quase 15 horas, e pela informação que a mesa recebeu, tanto da CMO, como dos líderes partidários, dos partidos da base, dos partidos de oposição e do governo, é que houve um amplo entendimento em relação à votação dos PLNs, com exceção, se não me engano, de 2 projetos de leis do Congresso Nacional, o de número 13 e o de número 19. Portanto, houve um acordo de procedimentos na Comissão de Orçamento, liderados pelo presidente Efraim Filho, com os líderes partidários e com os membros da comissão, e, naturalmente, pelo relator do orçamento, deputado federal Isnaldo Bulhões, líder do MDB. E, nesse sentido, eu gostaria de consultar o plenário se nós poderíamos ultrapassar esse período dos 30 minutos de prazo regimental para as breves comunicações, para iniciarmos logo, imediatamente, o processo de deliberação, não só dos PLNs, que, se não me falha a memória, são 10 ou 11, e da lei orçamentária anual. Consulto os líderes partidários se podemos imediatamente iniciar a deliberação das matérias previamente estabelecidas no acordo construído na Comissão de Orçamento. Presidente, da parte do governo e dos... Presidente. Está aberto? Presidente, da parte do governo e dos partidos da base, tem acordo para passarmos direto para a apreciação dos PLNs e da lei orçamentária. Vossa Excelência me permite? Senhor presidente, em nome do União Brasil. Senhor presidente, em nome do União Brasil, a nossa bancada concorda que passamos às votações dos PLNs e logo em seguida do orçamento da União, para que a gente possa fechar esse grande trabalho que foi construído pelo presidente, pelo líder e pelos setoriais da CMO e pelo relator nosso, Isnaldo Bulhões. Então, nós concordamos, senhor presidente. Concedo a palavra pela liderança do PSB ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, de nossa parte também, nós concordamos. Queria apenas ter a oportunidade, durante a discussão dos PLNs, de fazer um agradecimento. Estou no dever de fazer um agradecimento a algumas pessoas, alguns parlamentares dessa casa, algumas pessoas que foram muito importantes para uma inclusão de uma matéria que considero da maior relevância no projeto de lei orçamentária. Há concordância, senhor presidente? A informação que eu tenho da mesa, que é para mim poder fazer o esclarecimento, tentar ser o máximo de transparência possível, é que os PLNs que nós vamos deliberar do acordo, eles serão deliberados em globo
E o tempo de fala e do ponto de vista regimental são 6 deputados e 4 senadores. Para poder alguém pedir a externa da discussão, mas o teste pode continuar. Tudo bem, mas a gente vai vai cumprir os 6 deputados e os 4 senadores. Vossas Excelências concordam? Conceda a palavra ao líder, deputado Marcel Van Hatten. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, não temos óbice a saltarmos a fase de discurso da primeira meia hora, mas eu queria registrar apenas, senhor presidente, que isso não fique como um precedente para que no futuro, se houver um parlamentar, seja deputado ou senador, querendo utilizar esse tempo, nós sigamos estritamente o regimento, mas me parece que não vai ser o caso hoje. Sim, senhor. Deputado Marcel, eu quero primeiro agradecer as ponderações de Vossa Excelência e faço um compromisso. Isso é uma questão regimental. Esses 30 minutos apenas nos desobrigaríamos da discussão das breves comunicações, mas a mesa entende o questionamento e a preocupação de Vossa Excelência e eu faço um compromisso. Naturalmente, nas outras sessões do Congresso, eu vou aguardar os 30 minutos. Como sempre foi feito por Vossa Excelência e dou fé de que Vossa Excelência tem cumprido sempre com esse tempo que é tão importante. Quero aproveitar, senhor presidente, dizer que antes dessa fase, porém, dos 30 minutos, é feita a leitura do expediente. E na falta de a mesa eventualmente fazê-lo, eu quero só dar conhecimento aqui aos colegas parlamentares que nós reunimos as 171 assinaturas necessárias, na verdade 175 de senhoras e senhores deputados federais e 75 assinaturas de senhoras e senhores senadoras e senadores da República, 29 assinaturas de senadores da República para prorrogar a CPMI do INSS, que, conforme diz o artigo 152 do Regimento do Senado, aplicado subsidiariamente ao Congresso Nacional, o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser prorrogado automaticamente a requerimento de 1/3 dos membros do Senado, e, nesse caso, estamos tratando de 1/3 de membros do Senado e 1/3 de membros da Câmara, por ser uma CPI mista. E, conforme nos foi informado pela mesa diretora, portanto, estará prorrogada automaticamente a CPMI, além do prazo do dia 28 de março, para até 120 dias. E, finalmente, senhor presidente, eu gostaria também de ponderar com Vossa Excelência que os PLNs, em que pese a proposta seja de que sejam debatidos e votados em globo, eles têm assuntos diferentes entre si. Eu não acredito que essa seja uma prática salutar. Nós nos comprometemos, não temos aqui o motivo para fazer qualquer obstrução nessas matérias, ainda que estejamos com posição contrária à grande parte dos PLNs, mas solicitaríamos a Vossa Excelência que fosse feito individualmente, talvez abrindo-se mão das discussões, mas pelo menos as votações sejam feitas individuais, porque há PLNs em que votaremos favoravelmente, há PLNs em que votaremos de forma contrária. Seria essa a minha manifestação, mais uma vez agradecendo Vossa Excelência por conceder a palavra. Deputado Marcel Van Hatten, Vossa Excelência traz 2 ponderações, uma em relação ao procedimento e outra em relação à prorrogação da comissão, já que há número suficiente, conforme dito por Vossa Excelência, para a prorrogação. A presidência vai recolher essa solicitação ou essa questão de ordem de Vossa Excelência e oportunamente responderá a partir das respostas dos consultores do Congresso, da Advocacia do Senado e da Câmara. Presidente, só para... que eu tenho uma sessão agora no Senado. Só um minuto. Só para dizer que a oposição concorda, há um acordo de votação. Tá, muito obrigado, senador Isalci. Deputado Marcel, sobre o procedimento da votação dos PLNs, Vossa Excelência apoia a discussão em globo, mas quer se manifestar um por um? Eu sugiro que nós façamos a votação individual, mas podemos fazer a discussão em globo. Aí faz a votação individual, mas discute em globo. Abrimos mão da palavra na discussão, talvez no máximo a orientação, mas não faremos o uso da palavra durante os PLNs individualmente. E sobre a manifestação anterior, na verdade, não foi uma questão de ordem, presidente, foi só uma informação que nós colhemos, inclusive, junto à mesa, de que bastava a apresentação do requerimento para a leitura do expediente ser feito e, como disse, carecendo a leitura do expediente aqui, faço, às vezes, porque a prorrogação, segundo o regimento, é automático da CPMI. Obrigado, senhor presidente.
Sobre a solicitação da discussão em globo e a votação nominal dos PLNs, eu ainda não posso responder, Vossa Excelência, porque me parece que há um requerimento protocolado de encerramento da discussão. Então, eu acho que é melhor a gente construir a votação, a discussão nesse entendimento em globo, os 6 deputados e os 4 senadores, e quando nós chegarmos no momento adequado dos PLNs, a gente vai aguardar as solicitações das bancadas que poderão fazê-lo. Deputado Bongás. Presidente, concordando também para nós irmos direto para as votações, mesmo com muita vontade para falar, porque eu sempre sou um dos primeiros inscritos para falar nas sessões, para poder fazer a defesa do bom momento político que o Brasil vive, da empregabilidade, da economia com inflação controlada, gerando emprego, desenvolvimento do país, mas eu acho muito importante sua sugestão de irmos direto à votação. Então, concordo também pelo PT que possa ir direto à votação. Muito obrigado, deputado Bongás. Eu queria agradecer o entendimento construído no plenário pelas lideranças partidárias, pelos deputados, pelas deputadas, pelos senadores e pelas senadoras. Declaro aberta a ordem do dia. Constam na pauta os projetos de lei do Congresso Nacional de números 4 a 6, a 11, perdão, 4, 6 a 11, 13, 15, 16, 18 a 28 e 32, todos de 2025. Informo ao plenário que os PLNs 13 e 19 de 2025 não receberam um relatório na Comissão Mista de Orçamento e, portanto, ficam retirados de pauta. Passemos à deliberação dos PLNs. Os PLNs 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 de 2025 receberam o parecer da Comissão Mista de Orçamento, concluindo pela aprovação dos projetos na forma apresentada pelo Poder Executivo. Os PLNs 15, PELOA 2026, 26 e 32 de 2025, receberam o parecer da CMO, concluindo pela aprovação dos projetos, neste caso, na forma do substitutivo apresentado. Em relação ao PLN 10 de 2025, a presidência esclarece a prejudicialidade do ajuste proposto pelo relator em seu substitutivo, tendo em vista que o objeto do ajuste foi totalmente contemplado no texto aprovado no PLN 31 de 2025. Desta forma, o PLN número 10 de 2025 será apreciado na forma apresentada pelo Poder Executivo. O PLN número 6 de 2025 recebeu adendo de plenário. Concedo a palavra ao deputado federal relator José Neuto para o esclarecimento sobre o adendo de plenário apresentado. Senhor presidente, o PLN 6 ainda não se encontra ainda em minhas mãos ainda. Poderia votar outros PLN, porque nós estamos no ajuste final e logo em seguida eu posso esclarecer, senhor presidente. Deputado José Neuto, nós vamos passar a discussão em globo de todos os PLNs como foi acordado e Vossa Excelência terá o tempo adequado para fazer a manifestação, porque o que eu percebi pela orientação da Secretaria da Mesa é que Vossa Excelência poderia ter feito alguma correção, ou redacional... Sim, senhor presidente. Nós fizemos a correção, inclusive atendendo vários ministérios do governo federal, acertado na CMO, acertado com o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo, e também acertado com Vossa Excelência e acertado com o presidente Hugo Mota, que vem atender nesse final de ano para o fechamento das contas, principalmente do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, e acolhi, porque é importante para a administração pública do Brasil, senhor presidente. Acolhemos, fizemos as mudanças necessárias, acertado também com o presidente Efraim e também acertado com o nosso relator Isnaldo Bulhões.
Feitos os esclarecimentos sobre o Presidente. adendo, concedo a palavra ao deputado Marcel Van Hatten. Eu só queria, eu tinha entendido, foi nesse sentido da minha manifestação, que nós votaríamos o orçamento, PLN 15, e separadamente os demais PLNs e discussão dos dois em globo, ou seja, dos PLNs seguintes em globo e do orçamento separado. Eu acho, até pela importância da peça orçamentária, o melhor seria que debatêssemos o orçamento primeiro, aí a ordem, obviamente, Vossa Excelência define, depois os demais PLNs, assim eu tinha entendido. Não tem como fazermos isso, era até uma proposta do deputado Isnaldo, mas o problema é que os PLNs apresentados na Semiores são parte também do relatório apresentado pelo deputado Isnaldo. Então, houve um entendimento amplo em relação a todos os PLNs que estavam tramitando na comissão o ano todo e houve uma opção de nós votarmos já em globo e discutirmos os PLNs e, em seguida, votarmos o orçamento. Foi feito esclarecimento do PLN 6. Eu posso passar a discussão em globo agora de todos os PLNs, inclusive do 6, porque a mesa informou que o adendo já está disponibilizado no sistema, então dá para todo mundo acompanhar. Nós estamos com... presidente, mas não vai votar em globo, né? Vai discutir em globo. O acordo que Vossa Excelência fez com a mesa e os líderes foi apenas a discussão em globo. Discussão. Depois a votação nós vamos votar os PLNs. Tá bem. Aqueles que quiserem discutir, a gente vai dar a discussão para os que quiserem discutir. De acordo, presidente. Passa-se a discussão em globo dos PLNs número 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 32 de 2025. O orçamento vai votar rápido. Ninguém vai falar. Vou chamar a lista dos oradores inscritos para discutir, que foi o compromisso que nós fizemos da discussão em globo. Nós só temos deputados federais e deputadas inscritos, então a gente precisa necessariamente ouvir 6 manifestações. Concedo a palavra à primeira deputada inscrita para discutir em globo os PLNs, a deputada Érica Cocai. Não está presente. Concedo a palavra para discutir em globo os requerimentos o deputado federal Carlos Zaratini. Concedo a palavra para discutir em globo os requerimentos ao deputado Alencar Santana. Concedo a palavra para discutir em globo os requerimentos ao deputado, aos PLNs, ao deputado federal Marcel Van Hatten. Não está ali. Agora sim. Caros colegas parlamentares, senador Efraim, presidente da CMO, nos encontramos de manhã, também o relator Isnaldo Bulhões. Chego aqui a essa tribuna, senhor presidente, para fazer essa discussão em globo do orçamento da República. No dia seguinte, há uma operação deflagrada pela Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, em que 16, nada menos que 16 pessoas foram presas, inclusive o número 2 do Ministério da Previdência do Lula, inclusive o senhor Adroaldo Portal, secretário executivo de Volney Queiroz, ministro da Previdência de Lula. Senhor presidente, eu vinha alertando já durante toda a realização da CPMI, do INSS, que Adroaldo Portal deveria ser convocado para dar explicações à CPMI de como era possível que ele integrasse em nome do Ministério da Previdência, quando o ministro ainda era Carlos Lupe, um grupo de trabalho criado pela Controladoria Geral da União para investigar as fraudes no INSS. E, sabedor
de toda a falcatrua que acontecia, porque participava deste grupo de trabalho, não havia ele levado a informação para o ministro Carlos Lupe ou para os demais ministros da esplanada, para que assim pudessem informar o presidente da República e já no ano de 2023 essa roubalheira no INSS pudesse ter sido estancada. Como é possível, dizia eu, vamos trazer a DROAL do portal para a CPMI do INSS. Mas ao longo das investigações ficou claro que, na verdade, ele, sabedor do que ocorria, era um informante das outras autoridades. Era um informante sobre como andavam as investigações internas pela assessoria séria e técnica da Controladoria Geral da União e também do Ministério Público Federal, dentre outros órgãos de controle. A assessoria e servidores que ali estavam para fazer o trabalho correto de investigar quem estava roubando dinheiro público. Sim, a DROAL do portal era, pensava eu, com os elementos que tínhamos à mão, um informante dos outros ministros do governo Lula que nada fizeram. Um informante que contava o que estava acontecendo ali dentro para que pudessem blindar eventuais suspeitos, ou melhor, criminosos integrantes de uma quadrilha desbaratada mais tarde pela Polícia Federal. Mas disse eu que pensava, porque pensava pouco o senador Rogério Marinho, pensava pequeno. Adroaldo era muito mais do que isso. Adroaldo Portal, que foi inclusive assessor do senador Weverton, que também sofreu busca e apreensão, era e é, segundo a Polícia Federal, membro da organização criminosa. Recebeu propina dos ladrões, anotações, ADRO, 50 mil, recolhidas pela Polícia Federal, demonstram que o papel do número 2 da Previdência era não apenas de blindar criminosos, não apenas de informar os superiores que prevaricaram, ou talvez cheguemos à conclusão, também se beneficiaram, mas era, além de tudo isso, beneficiar-se pessoalmente e envolver-se nesse esquema criminoso de roubo dos aposentados. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, nessa mesma investigação da Polícia Federal, quem é que aparece? Roberta Luxinger, dizendo em mensagem ao careca do INSS que precisava fazer um depósito de 300 mil. Veja só, se falou poucos dias atrás de uma mesada suposta para a Lulinha, e ali apareceu o batom na cueca, as mensagens revelando os 300 mil para o filho do rapaz. Rapaz igual Lula. Rapaz igual Lula. Era isso que, na verdade, estava escrito naquelas mensagens trocadas por Roberta Luxinger com o careca do INSS. Estamos chegando aos criminosos. Estamos, mais uma vez, batendo a porta de Lula. É irmão envolvido, é nora envolvida, é amiga da nora envolvida, é o filho Lulinha envolvido. E agora, meus caros colegas parlamentares, eu tenho aqui de agradecer a todos aqueles que assinaram a prorrogação da CPMI do INSS por mais 120 dias. É tanto documento, é tanta falcatrua, é tanto depoimento que ainda precisa ser dado, que o prazo do 28 de março não será suficiente e os demais 120 dias serão absolutamente necessários. Mais do que isso, quero anunciar ao plenário que, mais uma vez, nenhum petista assinou o requerimento de prorrogação, a exemplo da falta de assinaturas das bancadas de esquerda nas
proposições, presidente, nas proposições feitas pelo deputado Coronel Crisóstomo, deputada Coronel Fernanda, senadora Damares Alves, para que se instalasse inicialmente a CPMI do INSS. O PT, que tanto diz que quer investigar, que descobriu no governo Lula, na verdade, foi descoberto, não quer investigar, quer, na verdade, blindar, como blindou Adroaldo Portal, Frei Chico, Lulinha, Roberta Luxinger, Daniela Fonteles, todos aqueles que quisemos trazer para a CPMI, como Edson Claro, que revelou, inclusive, a mesada de Lulinha, foram blindados pela base do PT aqui no Congresso Nacional. Agora será a hora da verdade. Lula disse: se o filho dele tiver de ser investigado, que o seja, que a base vote pelo nosso novo requerimento de convocação e Lulinha vem aqui dar explicação. Senhor presidente. Continue a discussão a matéria. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as prioridades de um governo e de um país se expressam no orçamento da União. Logo que assumi o meu mandato, eu fui procurado pela reitora do Instituto Federal de Brasília, professora Verusca Machado, e por um conjunto de reitores do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e também pelos representantes dos estudantes da UNE, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, das entidades dos estudantes dos institutos federais, com uma reivindicação que me pareceu extremamente justa. Ter na Lei Orçamentária Anual, primeiro na LDO e depois na Lei Orçamentária Anual, uma rubrica específica para alimentação escolar nos institutos federais. Confesso, senhor presidente, que me surpreendeu que isso ainda não estivesse grafado no orçamento da União, porque a Constituição brasileira diz que deve ser universal a alimentação escolar para os alunos do ensino básico. Imediatamente transformei isso numa prioridade do meu mandato. E hoje estou aqui porque me sinto no dever de agradecer a algumas pessoas que permitiram que isso estivesse no relatório do deputado Isnaldo Bulhões, que será votado daqui a pouco, e que estará presente na Lei Orçamentária Anual de 2026. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora reitora Verusca Machado por todo o seu compromisso com a educação, sua liderança entre os reitores e entre os estudantes e seu espírito público, que trouxe essa demanda e me permitiu liderar aqui no Congresso Nacional esse movimento para incluirmos isso no orçamento. Agradeço a sensibilidade do ministro Camilo Santana, do secretário executivo do MEC, Leonardo Marchini, do Léo de Brito, nosso ex-colega, ex-deputado Léo de Brito, assessor parlamentar que teve uma participação muito importante, da ministra Simone Tebet, do secretário executivo, hoje ministro em exercício, Gustavo Correia, e do Paulo Rocha, que também tiveram a sensibilidade e trabalharam de noite e de madrugada para que essa informação do Ministério do Planejamento chegasse a tempo ao relator. Quero agradecer aqui nosso sempre deputado, amigo Gilmar Machado, um especialista em orçamento de ontem e de hoje na SRI. E não posso deixar de fazer um agradecimento especial ao deputado Gervásio Maia, que como relator da LDO, incluiu um texto de uma emenda nossa na LDO. E aqui quero fazer um agradecimento muito especial ao deputado Isnaldo Bulhões. Deputado Isnaldo Bulhões, o que Vossa Excelência está fazendo hoje, ao colocar isso no seu relatório, além de atender uma reivindicação muito justa dos estudantes e dos reitores, é de grafar uma garantia
de um melhor rendimento dos alunos dos institutos federais, porque muitos deles precisam dessa alimentação como uma condição para ter um aprendizado adequado. Eu faço aqui um agradecimento especial à sua atenção. Quantas vezes eu lhe liguei, todas as vezes você me retornou e sempre disposto, construindo as alternativas políticas para que a gente chegasse a esse momento. Quero agradecer também aos deputados Rafael Brito, a deputada Tabata Amaral, ao senador Randolph, ao senador Davi Alcolumbre, porque hoje nós estamos tendo uma conquista histórica. E não poderia deixar de agradecer 2 assessores do meu gabinete que foram muito importantes, que trabalharam nisso minuciosamente, cotidianamente. Nosso querido Bruno Sadek, que está aqui presente, chefe de gabinete, e a Mariana Salles, que é nossa assessora de orçamento. Hoje, ao votar essa lei orçamentária anual, nós temos uma conquista histórica. O presidente Lula foi o presidente, senador Alcolumbre, que fez a expansão do ensino técnico e tecnológico no nosso país. Isso vem transformando a vida de muitos jovens e esses jovens vêm transformando a vida das suas cidades, dos seus estados, do seu país. Mas faltava exatamente isso. Faltava a garantia de uma alimentação escolar adequada para que esses jovens pudessem ter um rendimento ainda melhor e pudessem servir ainda melhor às suas cidades, a seus estados, ao seu país. E hoje nós vamos conquistar isso com a aprovação do orçamento. Muito obrigado a todos. Para discutir os PLNs em globo, concedo a palavra ao deputado Bongás. Senhor presidente, nós estamos debatendo aqui a lei orçamentária, os PLNs, mas já que foi feita referência à CPI dos aposentados, eu quero lembrar o que o PL e os deputados e senadores da extrema-direita disseram. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eles foram com o Bolsonaro. Bolsonaro, tem rolo com os aposentados. Os aposentados estão sendo roubados. Eles foram falar para o Bolsonaro. O que o Bolsonaro devia ter feito? Pegar a Advocacia Geral da União, a Controladoria, fiscalizar, porque aposentado não pode ser lesado. O que o Bolsonaro fez? Não fez nada. Não só não fez nada, como ampliou o espaço para que empresas que pegavam a contribuição dos aposentados sem autorização do aposentado fizessem o escândalo. Eu ouso dizer aqui, colegas deputados, que se não fosse o Lula ganhar, se não fosse o Lula autorizar a investigação, não fosse o Lula pagar aqueles que foram prejudicados, se fosse o Bolsonaro continuar, hoje os aposentados ainda estariam sendo roubados. Hoje estariam sendo roubados, porque eles não investigam. E quando tinha investigações nos tempos do Bolsonaro, era uma briga, o Moro queria indicar um policial como delegado para defender a sua turma, o Bolsonaro queria para não investigar a sua família, e assim por diante. Isto mudou, pessoal. Agora o Lula diz, quem comete erro tem que ser investigado. Essa é a diferença. Então, que bom que o Lula ganhou, os aposentados estão tendo as investigações devidas, e nós vamos fazer com que ninguém fique lesado. Mas, infelizmente, se não fosse essa situação, talvez ainda hoje estariam sendo lesados, porque eles querem acobertar os crimes. Cometem crime e acobertam crime. Essa é a prática deles, inclusive votando dosimetria, votando amnistia para criminoso. É assim que eles funcionam. Nós não somos desse time. Apuração, responsabilidade e democracia. O debate hoje aqui é sobre o orçamento e sobre os PLNs. E o governo do presidente Lula encerra este ano com um aspecto positivo para o nosso país. O que nós vamos votar agora aqui é uma inflação sob controle.
O que nós vamos votar aqui é uma economia que cresce, não é economia que não crescia como no governo passado, que colocava o país na fila do osso ou com milhões de desempregados ou desindustrializando o país. Esse orçamento que nós vamos votar, e eu fui relator na área setorial da indústria e do comércio, nós vamos ter, do planejamento, da fazenda, nós vamos ter crescimento na área de um crescimento industrial, gerando emprego, a ponto que nós estamos na menor situação de desemprego, quase pleno emprego no país. Estamos nesse orçamento prevendo para o ano que vem um reajuste salarial acima da inflação, R$ 1.621. Se fosse o congelamento que os outros, que estavam prejudicando os idosos e não foram atrás, tivessem só o reajuste pela inflação, o salário mínimo seria R$ 2.171 a menos por ano. Atenção, aposentados! Atenção, trabalhadores! Atenção, BPC! Se não tivesse o reajuste acima da inflação que o Lula está fazendo, o salário no ano que vem seria R$ 2.171 a menos. Então, nós estamos dando condições de crescimento econômico, nós estamos dando crescimento e transição energética sustentável como a indústria verde, nós estamos retomando todos os programas sociais do Minha Casa Minha Vida e tantas outras atividades e dando condições de consumo para a população brasileira. E mantendo o que os fiscalistas sempre querem aqui, que é tirar os mínimos constitucionais da educação, da saúde. Não, nós estamos mantendo isso exatamente para continuar ampliando espaços de educação, como ampliamos no pé de meia, como ampliamos na área social, fundamental na questão do auxílio gás. Então, essas são as grandes mudanças, e é esse projeto que nós queremos votar, junto com os PLNs, que fazem reestruturações, para nós manter, por exemplo, 20 milhões nas obras de conclusão em torno de Santa Maria das rodovias, ou tantas outras obras que o país precisa por causa de um PAC. O PAC retornou, voltou a ter crescimento econômico no país, com os programas de aceleração do crescimento econômico. Se tivesse menos recursos nas emendas parlamentares, o PAC estruturalmente podia ajudar ainda mais o nosso país. Pois vejam a contradição, nós vamos ter 64 bilhões para emendas de deputados, de senadores, de comissões, de bancadas, 64 bilhões. O PAC é 52 bilhões. Então, nós poderíamos ir mais longe ainda se o Executivo, num regime presidencialista, pudesse ter esses recursos. Mas nós temos um orçamento parlamentar. Então, esse é um debate também que, democraticamente, nós vamos fazer na sociedade brasileira. Para encerrar, presidente, quero parabenizar nosso presidente Davi Alcolumbre, saudar todos os líderes aqui que construímos para que a gente possa, este ano, encerrar o ano com o orçamento aprovado. No ano passado, colegas deputados e senadores, nós não conseguimos aprovar o orçamento. Foi para abril deste ano. Então, a nossa comissão, na CMO, do Senado, da Câmara do Congresso, eu quero parabenizar o esforço que todos nós fizemos para aprovar, como aprovamos já hoje de manhã, sob a coordenação do senador Efraim, na CMO, e vamos aprovar agora, com a coordenação do senador Davi Alcolumbre, o orçamento, que é muito importante para o nosso país. Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência também, deputado Bongás, e em nome de Vossa Excelência cumprimento todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que trabalharam muito para que todos nós estivéssemos hoje aqui, nos desobrigando da votação mais importante, que é o orçamento do Brasil. Concedo a palavra ao deputado federal José Rocha. Senhor presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a quem o presidente rendo todas as minhas homenagens, pela sua postura de presidente já pela segunda vez do Congresso Nacional. Mas venho aqui, senhor presidente, para dizer que sou um parlamentar de 12 mandatos, 4 como estadual no meu estado e no 8º nesta casa. E nunca tive contra mim uma denúncia, muito menos um processo. E me honrou muito, senhor presidente, ter sido seu colega aqui nesta casa. E vejo hoje reportagens no Metrópolis por uma jornalista de 25 anos de jornalismo, me colocar na manchete como delator do orçamento secreto que manejou sozinho 152 milhões do esquema.
Veja, senhor presidente, quanta maldade, quanta mentira, quanta inverdade aqui colocada por essa jornalista. E tem mais, ela vem no dia seguinte, depois de de uma ligação telefônica que fiz para ela. Ela aí vem com a matéria e bota delator entre aspas. Veja a falta de ética de uma profissional da imprensa com 25 anos de trabalho. E tem mais, senhor presidente, matérias, todas elas direcionadas, não sei atendendo a quem, certamente a alguém. Ela vem, senhor presidente, e diz que eu recebi como todo, que eu pedi reembolso de 123 mil para harmonização dentária e facial. Quanta mentira dessa jornalista, senhor presidente. Eu tenho o diagnóstico da dentista de bruxismo, de fratura dental, para esse pagamento. A harmonização facial, senhor presidente, foi um desvio de septo nasal com obstrução, com o diagnóstico do médico, está aqui anexado ao pedido que fiz a essa casa para o ressarcimento. Depois, senhor presidente, não satisfeita com isso, ela também critica na sua matéria de um tratamento dermatológico. Senhor presidente, um câncer de pele que eu tive no braço esquerdo, no antebraço esquerdo. Foi feita a ressecção desse câncer que eu solicitei o reembolso dessa casa. Vê a maldade no coração de uma profissional de imprensa que não preza pela ética. Ela que pertence a um veículo de comunicação, onde o seu chefe, o dono desse veículo, foi injustiçado quando senador da República. E eu, à época, prestei solidariedade ao seu chefe, que hoje ela não reconhece como se procede em uma profissão tão nobre como é a profissão de jornalista. Fico muito triste, senhor presidente, de ver reportagens como essa, tentando denegrir a imagem de um parlamentar sério, honesto, correto, que nunca teve uma denúncia, muito menos um processo, em toda a sua vida pública, reconhecido por todos. E vem uma senhora jornalista que se chama Andresa Matais ou Mateis, com esse sobrenome forte, com certeza querendo manchar a reputação de um deputado sério, dedicado e que tem honrado ao meu Estado nesta casa por 8 mandatos e tem honrado ao Brasil. Portanto, fica aqui essa minha indignação. E tem mais, senhor presidente. Ela afirma que eu direcionei para os meus municípios 152 milhões. Outra mentira deslavada, inverdades. Ela não tem condição de provar isso. Depois, me pede, está no meu contrato, me pede para que eu delate os colegas que pediram reembolso na área da casa, da saúde da casa. E eu lhe respondi que eu não era nenhum delator e muito menos um dedo duro, nem muito menos um deputado que estaria aqui para dar informações que ela pede. Está no meu celular. Ela me pedindo para que eu delatasse os colegas
que pediram ressarcimento de saúde nesta casa. Imagina a que ponto chegamos. A que ponto chegamos. Eu acho que o Metrópolis não merece ter na sua coluna uma jornalista com esse perfil, com essa falta de ética, que deve respeitar a quem respeita e merece o respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais oradores inscritos para discutir. Declaro encerrada a discussão. Deputado Marcel Van Hatten. Eu consultei, me permita tentar mais uma vez tentar buscar com Vossa Excelência um encaminhamento para a deliberação dos PLNs. O PLN 15 é o PLN que trata da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Ele estava inserido na discussão em Globo, que foi o entendimento que nós fizemos para apenas discutir os PLNs, de um total de 20. Eu queria consultar Vossa Excelência, ao mesmo tempo encaminhar, se for possível, que nós poderíamos fazer 2 votações dos PLNs. Eu destacaria o PLN 15 para a apresentação do relator, deputado Isnaldo Bulhões, que está aqui, e nesta votação nós procederíamos à votação separada e faríamos agora a votação em globo dos 19 remanescentes, como foi acordado com os líderes partidários. Eu não ouvi, não. E aí nós discutiríamos 2 vezes apenas. Mas nós estamos... Não, nós votaríamos, nós encaminharíamos 2 vezes. A discussão foi feita em globo dos 20. Presidente, aqui nós temos alguns PLNs que somos favoráveis e outros somos contrários. Aí como é que a gente registra que eles são favoráveis e quais são os contrários? Podemos separar pelo menos em 2 blocos, aqueles que somos favoráveis e os que somos contrários? Faz o registro da votação. Se Vossa Excelência me autorizar, eu faço o registro. Na votação, Vossa Excelência faz referência aos PLNs certo. E a mesa recolhe e manifesta publicamente a votação que Vossa Excelência, dos PLNs que Vossa Excelência é contra. Acho justo e correto. Porque senão nós vamos fazer 19 votações. Se o senhor visse que eu passei na quinta e na sexta-feira passado num conselho de ética que nunca se reuniu numa quinta e numa sexta-feira, nesse ano, a perseguição que eu sofri lá, senhor presidente, o senhor viria que hoje até está light, mas eu com certeza anuirei com Vossa Excelência. Deputado. De forma nenhuma, presidente, Vossa Excelência tem sido muito... Aliás, inclusive eu quero aproveitar o momento para dizer a Vossa Excelência que eu elogio a postura da mesa do Senado de não ter perseguido nenhum senador que fez aquela ocupação pacífica, legítima, no mês de agosto desse ano. E, lamentavelmente, aqui na Câmara, deputados do PT, do PSOL e do PSB entraram com representação contra mim, contra o deputado Marcos Polon e contra o deputado Zé Trovão, e agora o Conselho de Ética está tocando uma tentativa de suspensão de até 6 meses dos nossos mandatos. Eu peço, portanto, até a Vossa Excelência, nesse momento, que faça um apelo ao presidente Hugo Motta para que reconheça a ocupação, como Vossa Excelência fez lá no Senado, de uma forma muito correta, aliás, com um senador que se acorrentou à mesa, o senador Magno Malta, e representou, de certa forma, aquilo que seus eleitores esperavam, para que também na Câmara haja essa parcimônia e a gente possa ter um ano melhor no ano que vem, inclusive de relacionamento entre todos os parlamentares da Casa. Então, agradecimento a Vossa Excelência pela forma como tratou a posição do Senado, e eu só espero que a mesa da Câmara age da mesma maneira. Senhor presidente, fique à vontade, eu declamarei aqui os PLNs que temos posicionamento favorável, os contrários, e seguiremos com a votação. Eu vou encaminhar, deputado Marcel, vou proceder à continuidade da deliberação, agora nesse caso da votação, vou fazer a leitura de todos os PLNs. Então, eu posso, nesse caso, incluir o PLN 15 também, da LOA? Esse preferíamos fazer separadamente, presidente. Tá bom, então vamos separar o PLN 15.
E aí eu vou fazer a leitura, coloco em votação e Vossa Excelência tem o tempo no microfone. Se o senhor colocar o PLN 15, tem problema, desde que o... Vai registrar. Lembrando que nós temos o destaque ainda apresentado. Pode botar junto o PLN 15. Presidente, só uma sugestão, deputado Van Hatten. Em podendo ter a manifestação, isso já aconteceu mais vezes para nós, que nós também discordávamos, votava e a gente manifestava, porque importa ao partido ter o registro. Então, nesse sentido, eu até faria um apelo, Vossa Excelência, permitindo que o deputado Van Hatten faça os registros das discordâncias, para isso estar registrado, o que é legítimo, que a gente possa votar unificadamente todos os projetos, porque haverá o registro. Na verdade, deputado Bongás, deixa eu separar o PLN 15 do orçamento. Eu fiz o compromisso com Vossa Excelência. Pode deixar junto, presidente. Pode deixar junto por nós. Se o PT também está de acordo, tem problema não. Pronto, ótimo. Obrigado. Obrigado, Van Hatten. Tem um problema, que o relator tem um adendo também em relação ao PLN 15, líder Randolph. Me desculpe, Vossa Excelência. E ainda tem um destaque apresentado pelo Novo, que nós estamos avaliando a mesa se ele tem amparo regimental N15 do orçamento, com um adendo de plenário, com o destaque apresentado pelo Novo. Deixa eu separar o PLN 15 da LOA. O deputado Ginaldo vai fazer a leitura e a manifestação, e nós vamos votar os outros PLNs e vou registrar os que votam contrário em relação aos PLNs. Eu só quero colaborar com a mesa. Vossa Excelência falou de amparo regimental ao destaque, mas o artigo 132A é claro quanto à necessidade de 5 parlamentares, então acho que essa dúvida já pode ser resolvida nesse momento, senhor presidente. Eu vou resolver quando nós estivermos votando o PLN 15. A presidência submeterá a votação em globo, peço atenção do plenário, dos PLNs 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e o 32 de 2025, conforme os respectivos pareceres apresentados, com exceção apenas do PLN 15 de 2025, PELOA 2026, que será votado separadamente. Presidente, Vossa Excelência me permite, nesse caso, na indefinição, se nós teremos ou não o destaque apreciado, nós preferimos votar um a um todos os PLNs e não em globo. Inclusive resguardado os tempos de encaminhamento, presidente. Presidência, Vossa Excelência, fica complicado, se é uma das poucas coisas que a gente ordem, tem direito, a gente não sabe se vai poder usufruir, presidente. Aí... Senhor presidente, já há um acordo já entre os líderes em discussão, em relação a essa matéria, de votar em bloco os PLNs. Marcel. Não podemos voltar atrás de um acordo já pelos líderes de bancadas. E nós já ultrapassamos essa fase também. Eu não consigo mais retomar para a gente discutir os 19 PLNs um por um. Eu posso dar a palavra a Vossa Excelência para falar dos que Vossa Excelência quer falar contrário. E, presidente, isso é matéria vencida, senhor presidente. O líder, senador Randolph Rodrigues. Não, presidente, se Vossa Excelência me permite, só subsidiando a mesa, Vossa Excelência já anunciou, então, dando início ao processo de votação, que nos termos regimentais, então, não cabe a mudança de posição, ou a questão de ordem, ou o pedido de destaque. É prerrogativa da mesa avaliar se há condições ou não do partido apresentar o destaque. Mas, em relação aos demais PLNs, Vossa Excelência já anunciou o início do processo de votação. Portanto, não assista a esse momento à interrupção do processo de votação após ser iniciado nos termos do regimento comum. Para ser mais exato, nos termos do artigo 50 do regimento comum. Estou aqui no teu plenário.
Não, peraí. Deputado Bongás, Vossa Excelência está escrito para encaminhar a votação em globo. Não, presidente, Vossa Excelência, nós vamos agora em globo, encaminhar, exceto o 15. Exceto o 15. Exatamente. Em função, eu vou fazer daqui mesmo, presidente, a fala, porque eu acredito pelo ambiente, pela construção do acordo de líderes que nós fizemos, os PLNs, eles fundamentalmente têm reestruturações orçamentárias para que o conjunto dos programas dos ministérios possam ser executados. Nós temos exemplo em obras no nosso estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, para a conclusão de um grandíssimo projeto em Santa Maria, que é a conclusão das rodovias em torno do anel, em torno de Santa Maria, que é a alocação para a conclusão dessa obra de 20 milhões de reais, que são alocados para a conclusão daquela obra. Semelhante a esse exemplo, nós temos um conjunto de outras atividades no país, que são também ou na área da educação, ou na área da saúde, recursos, por exemplo, em relação a programas importantes, como é o programa do governo do presidente Lula, do Agora Tem Especialistas, que são recursos para que realmente as filas possam ser diminuídas e ter o atendimento nessa área para as pessoas. Programa inédito, que está dando repercussões extraordinárias para as pessoas que estavam na fila esperando, né, a alocação, a marcação da sua fila, do seu exame, né, ou da sua cirurgia, do seu procedimento. Então, eu quero concluir esse objetivo para que a gente possa dar andamento às atividades aqui, mas insistir que todos esses PLNs foram avaliados, tiveram seus relatórios, foram aprovados na Comissão Mista do Orçamento e estão nesse momento submetidos aqui. A gente pede a aprovação desses projetos no plenário agora do Congresso. Deputado Marcel, Vossa Excelência gostaria de encaminhar a votação em globo dos destaques? Dos PLNs, perdão. Sim, presidente. E quero aproveitar, senhor presidente, agradecer Vossa Excelência até por estar disponibilizando aqui também a assessoria para que da forma mais paciente e técnica possa entender o pleito do Novo quanto ao destaque apresentado, que, aliás, tem sido um direito nosso exercido nas sessões em que se discute o orçamento e PLNs, desde que chegamos aqui a esta Câmara dos Deputados. O Novo tem esse perfil de analisar minuciosamente a peça orçamentária, a gente sabe que também é do perfil de muitos outros parlamentares dessa casa, e assim precisa ser, e nós queremos ver garantido esse direito, até porque, de fato, há uma economia aqui de tempo em analisar individualmente, ou melhor, em globos PLNs, mas o correto seria que nós analisássemos um a um separadamente, até porque nós temos opiniões diferentes sobre cada um deles. Poderíamos discutir aqui noite adentro. Não é o caso. Estamos dispostos a contribuir com os trabalhos desta casa, até porque, deputado Isnaldo, a CMO está se reunindo já há muito tempo e tratando a miúde desse caso. O Novo, neste ano, não tem assento na CMO, mas, por meio da sua assessoria técnica, também acompanha todas as discussões, apesar de não estar lá assentado com um parlamentar, seja deputado ou senador, e está muito atento, o partido, a tudo aquilo que dispõe sobre o orçamento público, tanto na parte da arrecadação, como na parte da despesa. E aí, senhor presidente, eu quero retornar ao assunto que me levou ao microfone anteriormente, que é essa perseguição que nós estamos sofrendo hoje na Câmara dos Deputados, em decorrência de uma manifestação absolutamente legítima. Nós vemos que, do outro lado do corredor, no lado da esquerda, muitas vezes são feitas manifestações, inclusive físicas, de ocupação, de obstrução, e que desbordam para atos de violência, que desbordam para atos que alguns considerariam, inclusive, indelicados, mal educados ou mesmo indecorosos. Lembro-me de quando senadoras da República ocuparam a mesa da Casa Alta deste país e chegaram a almoçar ali, diante das câmeras, um gesto absolutamente deplorável. No entanto,
Nada aconteceu em consequência daquela manifestação feita pela esquerda. Também essa mesma esquerda manifestou-se nesta mesa em que Vossa Excelência hoje ocupa a cadeira principal, por meio da deputada Erundina, que, ladeada de pé pelo deputado Rodrigo Maia, sentava-se aí e não arredava para protestar legitimamente contra a reforma trabalhista. Deputado Glauber Braga ocupou a Comissão de Direitos Humanos durante semanas, fez greve de fome, impediu o funcionamento da comissão em protesto individual contra uma potencial cassação sua. E depois sentou-se nesta cadeira de presidente e provocou o presidente da Câmara, usurpou o seu lugar com uma sessão em andamento. Provocou o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, dizendo que só sairia de lá arrancado pela Polícia Legislativa. E assim foi feito. A Polícia Legislativa teve de retirá-lo do assento, e a destruição aqui foi nítida, evidente e lamentável. Pois bem, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, a nossa manifestação foi em período em que não havia realização de sessões nessa Câmara dos Deputados. Não havia, senhor presidente, um único ato de violência durante todo o período, nem de falta de decoro. Aliás, houve um ato de violência apenas quando chegava-se a esta mesa, chegava-se Hugo Mota, e a deputada Camila Jara desferiu agressões no deputado Nicolas Ferreira. Naquele momento, senhor presidente, as câmeras de todo o Brasil filmaram uma agressão da esquerda, mas nós da oposição em nenhum momento sequer desrespeitamos a autoridade da presidência da casa. Aliás, estávamos ali para apoiar o presidente Hugo Mota para que pautasse a anistia, que era um pedido não só da maioria dos deputados federais, encerrarei agora, senhor presidente, mas também da maior parte da população brasileira. Democraticamente, portanto, nos manifestávamos. Assim, rogamos a Vossa Excelência que interfira, que ajude, que dê esse exemplo, verbalmente também, à Câmara dos Deputados, que ora realiza essa sessão em seu plenário do Congresso Nacional. E agradeço o tempo, espero que as assessorias definição tenham chegado a uma definição, a exemplo da definição que já tinha sido dada anteriormente, em sessões anteriores, da validade do destaque apresentado pelo Partido Novo. Muito obrigado, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre. Passamos agora à votação na Câmara dos Deputados. Vou solicitar ao deputado Marcel Van Hatten, que gostaria de fazer o registro dos votos contrários. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado com os votos contrários da bancada do Novo em relação a quais PLNs? Senhor presidente, o Novo registra posicionamento favorável aos PLNs apresentados, com a exceção dos seguintes: PLN 6, 7, 8, 10, 11, 13. É raro a gente conseguir ser a favor de algo com 13. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 32, senhor presidente. Senador Girão, quando chegar a vez do Senado, pede que o mesmo registro seja feito. O deputado Marcel Van Hatten foi a exceção, foi a minoria que ficou
Aprovada. A exceção, Vossa Excelência votou contra o 6, o 7, mas está registrado. O senhor quer que eu repita? Não, eu vou repetir. 6, 7, 8, 10, 11, o 13 foi tirado de pauta. Vossa Excelência votou contra também, mesmo fora da pauta. Eu também acompanho Vossa Excelência. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 32. Obrigado, senhor presidente, pelo registro. Para encaminhar no Senado Federal. Não temos senadores inscritos para encaminhar. Em votação, as senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. A bancada do Novo do Senado segue a orientação da bancada do Novo da Câmara e vota contrário a todos os PLNs que foram manifestados pelo líder Marcel Van Hatten. Ficam aprovados os PLNs na forma dos respectivos pareceres. Passa-se a votação da redação final apenas do PLN 6 de 2025, que recebeu o adendo de plenário. Em votação na Câmara, a redação final do PLN 6 de 2025. As deputadas e os deputados que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. O Novo orientou posição contrária também a esse PLN, senhor presidente? Fica aprovada a redação final com o voto contrário da bancada do Novo na Câmara dos Deputados. Em votação no Senado Federal, as senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final do PLN 6 de 2025 com o voto contrário do Novo no Senado Federal. Os respectivos PLNs aprovados vão à sanção presidencial. Passamos agora à votação do último PLN remanescente, que é o PLN 15 de 2025, referente à PELOA de 2026. Votação em turno único do projeto de lei do Congresso Nacional número 15 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2026. Informo ao plenário que ao projeto foram apresentadas 7.463 emendas. O parecer número 62 de 2025 da CMO, que teve como relator o deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior, conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado. Passo a palavra ao relator, deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior, para o esclarecimento apenas sobre o adendo apresentado em plenário. Com a palavra, o deputado federal, relator do Orçamento Geral da União, líder Isnaldo Bulhões. Excelentíssimo senhor presidente, meu querido e dileto amigo Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, eu quero iniciar, antes de ler o adendo do plenário, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência, agradecendo ao presidente, deputado Hugo Mota, aos meus pares de bancada, todas as queridas deputadas, deputados, senadores e senadoras, pela confiança em mim depositada para cumprir esse grande desafio que é construir a Relatoria Geral do Orçamento da União. Principalmente, senhor presidente, porque desde um primeiro momento, junto ao presidente Efraim Filho, o qual também quero expressar aqui a minha gratidão, nós definimos com os membros da CMO um calendário que fosse cumprido à risca e nós pudéssemos entregar ao povo brasileiro o orçamento do ano de 2026 dentro do prazo constitucional.
Foi desafiador, presidente, mas por incrível que pareça, nós ratamos nesse calendário apenas um dia. Então, eu tive a oportunidade de, auxiliado pelos grandes servidores da Câmara e do Senado, tive a grata satisfação de passar por essa experiência. Sempre, senhor presidente, trabalhando no sentido de que a gente pudesse construir o melhor orçamento possível para o povo brasileiro, garantindo investimento em diversas áreas e preservando as políticas públicas sociais fundamentais para o nosso povo. Ter a oportunidade, presidente, de, pelo meu relatório, ter criado o Programa de Apoio à Alimentação do Estudante da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Isso quer dizer que os estudantes que estudam na rede profissionalizante, nos institutos federais, terão também o acesso à alimentação nas suas escolas. Acredito que foi um dos maiores marcos do desafio da construção do orçamento brasileiro de 2026. Quero agora aqui cumprimentar pessoalmente meu querido presidente Efraim Filho, deputado, senador da República pelo estado da Paraíba, segundo ele, o mais verde dos azuis, se referindo ao quanto é grato a passagem que teve aqui na Câmara dos Deputados. Eu quero mais uma vez, reiterar o que já fiz na minha fala, Efraim, a minha gratidão a Vossa Excelência pela confiança, pelo companheirismo, pelos conselhos nas construções dos acordos. Se não fosse o comportamento de Vossa Excelência, com certeza a minha dificuldade teria sido muito maior do que a dificuldade que nós tivemos nessa construção. Saiba que levarei para o resto da minha vida a gratidão de, ao seu lado, ter enfrentado esse grande desafio. Obrigado, meu irmão. Portanto, presidente, passo a leitura do adendo. Adendo de plenário do PLN 15/2025, Congresso Nacional, que estima a receita e fixa despesas da União para o exercício financeiro de 2026. Ficam acrescidos R$ 8 milhões na emenda 6003-0001, a partir do cancelamento da emenda 5048-0001. Ficam acrescidos R$ 5 milhões na emenda 5053-001, a partir de cancelamentos da emenda 5048-0001. Ficam acrescidos R$ 10 milhões na emenda 5017-00006, a partir de cancelamentos na emenda 5048-0001. Ficam acrescidos R$ 140.080.887 na emenda 501-00002, a partir dos cancelamentos na emenda 5048-0001. Ficam acrescidos R$ 200 milhões na emenda 5023-0001, a partir de cancelamentos do sequencial 000003-108. E 6, as ações orçamentárias do Código 00WU, sentenças judiciais transitadas em julgado precatórios, excedentes ao sublimite, e de Código 0022,
sentenças judiciais devidas por empresas estatais com GND 3 no âmbito do órgão 36000, Ministério da Saúde, ficam classificadas para o IU 0. Plenário do Congresso Nacional, 19 de dezembro de 2025. Deputado Isnaldo Bulhões Júnior, relator geral do orçamento. Muito obrigado, presidente. Houve uma solicitação da senadora Bia Kicis solicitando a sua manifestação pelo tempo de liderança. Eu vou conceder, porque ela estava escrita na outra lista de oradores e nós acabamos fazendo um acordo de procedimentos. Conceda a palavra. Só antes de passar a deputada Bia Kicis, se Vossa Excelência me permite, presidente, nós estamos com dificuldade de entender exatamente quais foram as emendas incluídas no adendo, até porque ele não está publicado. Então, para que a gente possa votar com tranquilidade, seria importante que nós tivéssemos conhecimento exato do teor do adendo do relator, bem como das emendas que foram acrescentadas ao relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marcel, nós vamos publicar, mas como o relator do orçamento está por aqui, o deputado Isnaldo, se Vossa Excelência pudesse dirigir até ele para talvez compreender um pouco da manifestação que ele fez do adendo em plenário, seria importante. Deputado Isnaldo, já está publicado o adendo. E eu quero lembrar, presidente, que o artigo 132 diz que o parecer sobre as emendas ele é conclusivo e deve ser apresentado até o início da hora do dia. E nós estamos tratando de um adendo já iniciado a hora do dia, já tendo, inclusive, sido deliberado sobre uma série de matérias. Então, queria de Vossa Excelência uma explicação, O parecer foi publicado, nós estamos deliberando o adendo de plenário. Mas então ele não faz parte do parecer, presidente? Como adendo. Mas então ele é parte do parecer, ué. Como um aperfeiçoamento, é por isso que ele vem para o plenário fazer essas adequações. Deputado Isnaldo. São alterações, por gentileza, presidente. por favor, se Vossa Excelência, o deputado Marcel não conseguiu entender o adendo apresentado por Vossa Excelência. Obrigado, Com a presidente. palavra, pela liderança, a deputada Bia Kicis. Muito obrigada, senhor presidente. Colegas, hoje estamos aqui votando o orçamento, porque estamos sempre, a nossa função aqui é de zelar pelo Brasil, cuidar daqueles mais vulneráveis e garantir o desenvolvimento do nosso país. Mas, infelizmente, estamos vivendo anos de corrupção, que a cada dia somos surpreendidos com o volume da corrupção. Desde que Lula, o descondenado, ascendeu à cadeira do Palácio do Planalto, nós não temos um dia de tranquilidade nesse país. Nós ainda temos uma parte da mídia que denuncia os desmandos deste governo. Embora tenhamos aí um grande consórcio que passa a mão na cabeça e tenta justificar os desmandos, os abusos de poder, como se nós vivêssemos numa normalidade democrática, o que há muito tempo já não acontece. E o que a gente observa, e aqui eu vou citar o jornal Metrópolis, vou citar alguns editoriais do Estadão, algumas colunas até da Folha e do Globo, alguns, que ainda trazem denúncias, como, por exemplo, sobre o roubo da aposentadoria do INSS. E aí a gente assiste o Lula e a base do governo mentindo, como sempre, dizendo que o Lula e seu governo querem apurar os desmandos. Eu sou integrante da CPMI do INSS. Estamos há meses lutando para trazer a verdade. Eu mesma tive vários requerimentos que foram rejeitados porque a base do governo os bloqueou. Eu pedi a oitiva do Lulinha, bloqueado.
do Edson Redondo, bloqueado, pedir a lista de passageiros de um certo voo da TAP no dia 8 de novembro de 2024, porque nós sabíamos que o Lulinha estava nesse voo com o careca do INSS. O requerimento foi indeferido pela base do governo, que só diz que quer esclarecer, mas faz de tudo para atrapalhar as investigações. Mas a Polícia Federal teve acesso a essa lista, até porque nós insistimos e o relator insistiu muito. E a lista publicada mostra o Lulinha e o careca do INSS juntos. Ah, mas isso é só uma coincidência? Qual o problema de voar juntos? Não! Isso é a prova do relacionamento entre eles e confirma a delação da mesada de R$300 mil ao filho do presidente, que, aliás, agora ganhou mais uma prova, como disse meu colega Marcel, o batom na cueca, com a mensagem da lobista Roberta, dizendo que precisava repassar o valor, os 300 mil, para o filho do cara. Alguém tem dúvida de quem é o filho do cara? Alguém tem dúvida de quem é o cara? Então, a verdade, ela vai surgindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, graças à mídia, os escândalos do governo aparecem. Mas, graças à Polícia Federal do Lula, é que as narrativas e perseguições acontecem contra os deputados parlamentares da oposição. Como hoje, uma busca e apreensão na casa do deputado Carlos Jordi, do deputado Sóstenes, nosso líder, por um suposto desvio de emendas de R$ 4.500 mensais de uma locação de carro que acontece, que foi contratado e acontece. São essas falácias, essas mentiras que servem para quê? Para que eles peguem os nossos celulares, para que façam a tal da Fishing Expedition, que é essa pesca probatória proibida por lei, mas que não cessa. Essa perseguição precisa parar. E agora, como se não bastasse vir de fora os ataques do Supremo, do TSE, que trabalham para caçar os deputados e assim inviabilizar até mesmo eleições justas, porque não adianta nada ter eleição com os candidatos escolhidos pelo regime. Isso é Venezuela. Nós vamos lutar para que isso não aconteça, mas, enquanto isso, vamos sendo perseguidos, nossos colegas. E agora a mesa dessa casa caça o Eduardo Bolsonaro por faltas totalmente fora da tradição do procedimento da casa e caça o delegado Ramagem, deputado cuja ação criminal sequer transitou em julgado e que prosseguiu contra a determinação desse plenário, que, usando da sua prerrogativa constitucional, determinou a sustação da ação. E o Supremo rasgou a determinação desse plenário. Senhor presidente, nós precisamos, para concluir, presidente, mais 30 segundos isso. Presidente, eu quero me dirigir a Vossa Excelência e fazer um clamor a Vossa Excelência. Nós precisamos de líderes nessa casa. Vossa Excelência é chefe do poder, do glorioso poder legislativo, que, infelizmente, tem deixado de ser glorioso, que está de joelhos perante o Supremo Tribunal Federal, que usurpa nossas competências. Vossa Excelência tem o poder de mudar essa história, presidente, e eu faço aqui o meu apelo, porque sei que sempre podemos contar que, com essa virada de chave, nós possamos voltar a ser um poder altivo e bem representar o povo que nos colocou aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Me permita, senhoras deputadas e senhores deputados, deputado Bongás, o nosso querido senador Efraim Filho, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, solicitou à mesa que pudesse fazer uma manifestação em relação a todo o apoio aos servidores também, aos deputados, às senadoras, às deputadas e aos senadores na condição de presidente da comissão, para
fazer um relato e também fazer os seus agradecimentos pela condução dos trabalhos na CMO. Então, eu queria abrir essa oportunidade ao senador Efraim para que ele pudesse fazer a sua manifestação. Senhor presidente Davi Alcolumbre, agradecer o gesto de Vossa Excelência, parabenizar aos senadores, senadoras, deputados e deputadas que nessa última sexta-feira do ano calendário legislativo de 2025 vota o orçamento basicamente com pontuais divergências, mas trazendo um sentimento de consenso. E nesse momento é importante dizer que um orçamento que é votado por consenso, ele não é uma agenda de governo ou de oposição. O Congresso demonstra a maturidade de saber que isso é uma agenda de nação, é uma agenda de Brasil. Um país que atravessa o ano sem um orçamento aprovado é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para o Congresso e é pior para o Brasil. E nós fizemos um esforço hercúleo quando assumimos a comissão de orçamento em maio desse ano, trazendo na bagagem um atraso de 4 meses. O orçamento 2025 foi votado e sancionado apenas em abril, meu caro relator, deputado Isnaldo Bulhões. A gente falava hoje mais cedo, para saber aonde a gente quer chegar, é preciso saber de onde viemos. E é por isso que, com um cronograma apertado, com a contribuição da comissão de orçamento, dos seus relatores setoriais, da relatora da Receita, dos comitês de avaliação, da equipe técnica, que vai desde a consultoria qualificada ao áudio e vídeo, a equipe da Copa, as assessorias das bancadas, nós entregamos ao Brasil uma proposta orçamentária serena, transparente, tratada com seriedade, e é por isso que eu agradeço a acolhida das bancadas em dar esse voto e esse gesto de confiança ao trabalho da CMO, ao aprovar por unanimidade praticamente aqui no plenário. É esse o sentimento. A palavra da moda no Brasil, ela é responsabilidade fiscal, é equilíbrio fiscal. E ela não se faz apenas pelo lado da Receita. Quando eu digo que não é assunto de governo ou de oposição, é porque o Congresso soube colocar o pé na porta na hora em que se avaliava que para aumentar a receita era só aumentar a alíquota, aumentar o imposto. E o Congresso Nacional soube esse ano dizer, espera aí, não é assim. Não dá para se querer fazer equilíbrio só aumentando imposto sem olhar pelo lado da despesa. E isso tinha uma carência, uma lacuna, e o Congresso Nacional deu esse recado. E aí o governo cumpriu o seu papel. Votamos essa semana projetos que cortavam gastos tributários. Quanto tempo não se tinha no Congresso a oportunidade de cortar gastos, que era uma demanda desse plenário. E nós cortamos, meu caro relator Isnaldo Bulhões, 20 bilhões de reais em gastos tributários que permitiram fechar a equação do orçamento sem precisar depositar sobre os ombros de quem produz uma carga tributária ainda mais extorsiva que ele já não suporta e não aguenta. É por isso, deputado Marcel e a bancada do Novo, que é importante esse clima de entendimento, porque foi dentro da construção de princípios, né, que nós defendemos, de equilíbrio, que olhe pelo lado da receita, mas que pelo lado da despesa qualifique o gasto público, elimine o desperdício, corte gastos, e é isso que nós estamos entregando. Então, eu agradeço muito, com um sentimento de humildade, de pé no chão, junto com diversos parlamentares que se dedicaram noite e dia, atravessaram finais de semana, relatores setoriais com um tempo exíguo, apertado, o relator da LDO, Gervásio Maia, a relatora da Receita, senadora Dorinha, o relator geral, deputado Isnaldo, o presidente Davi, presidente do Congresso, que sempre deu à Comissão Mista de Orçamento a autonomia e a independência para conduzir seus destinos, seguir com seus prazos. Encerramos hoje aqui um ano que traz ao país algo que é extremamente necessário: previsibilidade. Ano que vem é ano de eleição.
nos enfrentaremos na urna. Essa é a proposta da democracia. Mas o Congresso dá demonstração de maturidade quando não faz o jogo do quanto pior, melhor. A oposição, que aqui também trago elogio, não fez questão de obstruir para atrasar, para prejudicar o governo, sabendo que isso por si só poderia prejudicar o país. Essa maturidade e serenidade que se coloca aqui hoje, apesar de todas as pedras que são jogadas no plenário e no Congresso, e algumas com suas razões, o Congresso hoje faz a sua parte. Entrega um orçamento com transparência, com rastreabilidade, com previsibilidade, não inibe investimentos, atrai quem quer olhar para o Brasil com um cenário de equilíbrio, evita aumento de inflação, aumento de juros. O povo entendeu, e aí concluo, presidente, o povo começou a perceber, isso me chama a atenção, o orçamento ele era um nicho setorial da página de economia dos jornais, de jornalistas que cobriam e gostavam de números. O orçamento passou a ser debatido nas ruas, dialogar com a vida das pessoas, é na fila dos bancos, nos bancos das praças, que as pessoas começam a discutir aumento de imposto, porque elas entenderam que um governo que gasta com irresponsabilidade transmite desconfiança, e isso aumenta juros, isso aumenta a inflação, aumenta o preço da carne, aumenta o preço da feira e o prato fica mais caro de colocar na mesa de quem precisa. Eu acho que é esse o recado que um Congresso que age com maturidade, que entrega um orçamento aprovado, dialoga com a vida real das pessoas e ecoa a voz rouca das ruas. E para encerrar com a cereja do bolo, me permita elogiar, meu caro deputado Isnaldo Bulhões, o último adendo que trouxemos, o apoio alimentar para os estudantes dos IFs, dos Institutos Federais. Uma grande conquista que a CMO, Comissão, apoiou e que se torna realidade. Os alunos dos Institutos Federais, muitos deles do sertão, do interior do país, do interior do Nordeste, chegam com dificuldade de alimento na sua casa. Tem aluno que não tem o dinheiro de pagar a passagem, imagina o dinheiro do almoço. E esse apoio que vai ser dado a quem lhe falta um prato de comida na casa, mas tem o sonho de seguir estudando para crescer na vida, e é a educação a verdadeira mola propulsora do crescimento das pessoas, está prevista na proposta orçamentária desse ano, com o apoio da CMO, de governo e de oposição. É esse o Congresso que o povo quer ver, esquecendo as brigas, até porque a polarização muitas vezes ela é estéril. O povo quer saber de resultados, e é resultado que está sendo entregue com a votação do orçamento. Foi uma alegria matar a saudade aqui da tribuna do Tapete Verde, aqui por 4 mandatos estive aqui como deputado, e hoje do Senado Federal tive a honra de presidir a Comissão Mista de Orçamento e encerrar os trabalhos desse ano com o orçamento aprovado. Meu muito obrigado, em nome da CMO, parabenizando o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Presidente Davi Alcolumbre, transmita também ao deputado Hugo Mota os meus parabéns, o agradecimento por Vossa Excelência ter sempre dado autonomia, independência, gestos de confiança para a nossa condução. Sou líder do União Brasil no Senado, mas sou liderado do presidente do Congresso Nacional para poder votar o orçamento. Meu muito obrigado. Obrigado, querido líder Efraim Filho. Peço atenção do plenário. A presidência esclarece que ficam inadmitidos, uma vez que não atendem à exigência do quórum de 1/10 de subscrição de congressistas previstas no artigo 132 da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006, os seguintes requerimentos de destaques recebidos pela mesa. Do líder do Novo na Câmara dos Deputados, para votação em separado do dispositivo referente à funcional programática número 28.849.0EB8.0001, contida no texto original do PLN 15 de 2025, e o destaque do líder do PSOL na Câmara dos Deputados para votação em separado da emenda número 81.00.0059,
apresentada ao PLN 15 de 2025. Portanto, ficam inadmitidos os referidos requerimentos. Presidente. Passo a palavra ao deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, o artigo 132-A diz que, ressalvado o artigo 132, poderão ser apresentados até o início da ordem do dia, foi o que fizemos, 10 destaques em cada casa, de dispositivos individuais ou conexos, a requerimentos de líderes, no meu caso, representando a liderança do Partido Novo, que independerão de aprovação pelo plenário, observada a seguinte proporcionalidade: na Câmara dos Deputados, de 5 até 24 deputados, que é o caso do Novo, nós, com toda humildade, temos um destaque. E no Senado Federal não nos cabe destaque até o momento em que tivermos pelo menos 3 senadores, e esperamos que esse momento chegue o mais breve possível, senão, com certeza, senhor presidente, a partir de 2027, o Novo chegará ao Senado com uma bancada, se Deus permitir, o povo der o seu apoio, como também aumentaremos muito a bancada aqui na Câmara. Portanto, senhor presidente, eu queria informar a Vossa Excelência que o destaque apresentado pelo Lex Edit, pela nossa assessoria, acabou assumindo o artigo 32A, 132A, e, portanto, por essa disposição automática do próprio sistema, me parece, senhor presidente, que estava já muito clara a legitimidade do partido de apresentar, ponto 1, e ponto 2, a legalidade, ou seja, ou regimentalidade, mas tem força de lei o regimento, da nossa apresentação. Por isso, senhor presidente, fica aqui a nossa resignação, porque não se aplica o 132, mas o 132A, com a decisão de Vossa Excelência. E Vossa Excelência percebeu que houve uma discussão muito acalorada, as assessorias são muito competentes de lado a lado, e sei que por muitas vezes, ambas, dos dois lados, acertam, mas às vezes erram. E aqui permita-me defender a competentíssima assessoria do Partido Novo, que tem feito essas defesas e já apresentou destaque idêntico em ano anterior, e ele foi acolhido pela mesa, e desta vez não o foi. Então, senhor presidente, faço aqui, portanto, a nossa manifestação, espero que Vossa Excelência corrija ou revise o seu posicionamento para concluir. Se não for possível, nesse momento, ou se não tiver essa inclinação, recorreremos e pedimos também a Vossa Excelência, não é o caso nesse artigo, mas em relação a tantos outros que trazem dúvidas, aqui nós não temos dúvidas, que nós façamos a devida revisão dos regimentos, como Vossa Excelência já há muito tempo defendeu, e nós também do Partido Novo estamos a fazê-lo. Então, senhor presidente, essa é a nossa resignação, lembrando apenas que no mérito era o destaque, ou melhor, é o destaque que retira o dinheiro do fundo eleitoral do orçamento, um recurso que há muito tempo o Novo combate, e entendemos o financiamento de campanhas deveria ser individual de cidadãos e não de uma forma voluntária e não de uma forma compulsória por meio do orçamento da União, como o fundo eleitoral se propõe a fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Me permita rapidamente o plenário, apenas a mesa já tomou uma decisão com base no artigo 132 da resolução do Congresso Nacional, mas eu apenas vou fazer uma complementação para esclarecimento ao plenário da decisão tomada pela mesa. Esta presidência esclarece que a resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006, em seu artigo 132, estabelece que destaques de emendas, a despesa e a receita dependerá do apoiamento de 1/10 dos congressistas. Nós estamos numa sessão do Congresso Nacional. Verifica-se que, no caso em questão, o destaque apresentado pelo Novo pretendia a votação em separado da funcional programática relacionada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, com o objetivo de manter o valor original destinado na PELOA. Ademais, o fundamento regimental para o requerimento apresentado pelo Partido Novo cita o artigo 132-A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, cujo texto
peço a atenção de Vossas Excelências, cujo texto menciona expressamente, entre aspas, destaques a dispositivos, fecha aspas. Ocorre que a Lei Complementar número 95 de 1998, no parágrafo único do seu artigo 12, define taxativamente em se e se consubstancia este termo e não inclui, entre aspas, a palavra funcional programática, fecha aspas, como uma categoria, abro aspas, de dispositivo. Trata-se claramente da alteração de despesas aprovadas na CMO por meio de emenda de relator, a emenda número 81.000059, ficando, portanto, pela decisão da mesa, inadmitido o requerimento de destaque. Recorreremos à CCJ data vênia, senhor presidente. De 32 do Regimento Comum, artigo 132, é irrecorrível a decisão da presidência em questão de ordem, salvo se estiver relacionado com o dispositivo constitucional. Está, senhor presidente, portanto, recorreremos. Está vinculado ao processo legislativo previsto na Constituição. Recorreremos. Passa-se a votação do substitutivo do PLN 15 de 2025, com o adendo apresentado de plenário que tem preferência regimental. Para encaminhar na Câmara dos Deputados, concedo a palavra ao deputado líder Marcel Van Hatten. Conte comigo, conte comigo. Obrigado por tudo, meu irmão. Caro colega líder Isnaldo, estamos falando aqui, primeiro, ao seu trabalho do presidente, parabéns, e tenho falado bastante, mas imagine se a deputada Adriana estivesse aqui. O senhor está no lucro, não tem a menor dúvida, até porque ela é muito empenhada no orçamento, mas ela, infelizmente, está hoje votando remotamente. Trago os cumprimentos dela aos colegas parlamentares e, principalmente, as mesmas preocupações que nós, do Partido Novo, estamos há tantos anos externando. E, por isso, temos consistentemente votado contra a peça orçamentária, ainda que seja uma manifestação política que não chega ainda, nesse caso, a obter maioria, às vezes é apenas uma minoria isolada, mas se propõe a demonstrar que essa peça que tem sido apresentada todos os anos é uma peça que, para começar, apesar dos esforços da Comissão Mista de Orçamento, não respeita sequer aqueles prazos que há para que seja de fato apresentado. Na verdade, é o contrário. Em vez de começarmos a trabalhar, muitas vezes, respeitando os prazos para chegar nesse momento, agora, na véspera do Natal, aprovando uma peça que é do conhecimento de todos, vemos até um adendo sendo apresentado no plenário, que, segundo nossa interpretação, senhor presidente, senhor relator, sei que Vossa Excelência trabalhou muito e está esperando pelo momento de comemorar a aprovação do relatório, depois de todo esse trabalho, mas a forma como é feito o orçamento, não por Vossa Excelência, pelos membros desta Comissão Mista de Orçamento, mas recorrentemente, é uma forma que nos leva a não entender grandes partes da peça e até a desconhecer, até por ser tão emendada e tão, muitas vezes, de última hora. Mas há alguns pontos que nos preocupam e que precisam ficar registrados, pelo menos na história, que aqui o novo se manifesta, porque, mais uma vez, nós vemos um incremento no fundo eleitoral. 5 bilhões de reais para campanhas políticas no ano que vem. Também vemos dinheiro sendo encaminhados para o MST, sob a desculpa de que seria para a reforma agrária. Nós vemos dinheiro, mais uma vez,
sendo encaminhado para aqueles que provocam violência no campo e atraso no nosso Brasil. São mais de 300, repito, 300 milhões de reais. Temos também as emendas de comissão, contra as quais somos muito críticos já há muito tempo, e das quais também o Novo não tem participação na divisão. E nós entendemos, senhor presidente, que se estas emendas fossem divididas igualmente, transparentemente entre todos os parlamentares, seria um acréscimo àquelas que sim, nós utilizamos, ainda que achemos que também desvirtuam em certa medida a própria democracia pela forma como são utilizadas hoje, que são as emendas individuais impositivas. Mas não é este o caso, não é assim, infelizmente, que hoje são distribuídas as emendas de comissão, em que pese alguns avanços tenham sido feitos, inclusive com a aprovação de projeto aqui no Congresso Nacional, para tentar discipliná-las. E, finalmente, senhor presidente, nós vemos um corte de 6 bilhões de reais na Previdência, um corte que, sem dúvida nenhuma, prejudicará o nosso INSS e prejudicará aqueles que hoje já estão sendo tão prejudicados com a questão do assalto que foi feito aos nossos idosos, às pessoas com deficientes, aos órfãos, às viúvas, aqueles que sofreram um verdadeiro, repito, assalto deste desgoverno do Lula e do PT e que hoje sequer têm recebido o dinheiro de volta na sua integralidade, muito menos em dobro e com a devida correção, como deveria ser de acordo com a lei. Foi feito um acordão aqui em Brasília, lá no STF, aliás, de novo, o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, inclusive, tenta muitas vezes mandar em Vossa Excelência. E enalteço a postura de Vossa Excelência, inclusive, de ter mais recentemente dito ao governo do Lula, que quer atuar em conjunto, aliás, atua já em conjunto com o STF, como um verdadeiro consórcio, enalteço a posição de Vossa Excelência e não deixar de afogadilho ser apreciado mais uma indicação para o Supremo Tribunal Federal de alguém que é militante do PT e não de alguém que vai realmente servir à justiça brasileira e ao povo de uma forma equânime, de uma forma equilibrada. Já tivemos os erros cometidos pelo Senado da República na indicação feita pelo presidente, aprovada em sabatina, infelizmente, na minha opinião, muito rasa, de Flávio Dino, o comunista que chegou à corte celebrado por Lula, e Zanin, ex-advogado do presidente da República. A recondução de Gonê, da mesma forma, um erro. Que bom que o Senado não está disposto a cometer mais um. Normalmente se diz que o terceiro erro é demasiado, seria o quarto, ao barrar a indicação de Jorge Messias, pelo menos por hora, e espero seja definitiva, para o Supremo Tribunal Federal. Deixe isso, senhor presidente Davi Alcolumbre, para o próximo presidente da República, que certamente será de direita. E retornando dessa pequena digressão sobre o papel atrofiado, atrofiado do Supremo Tribunal Federal, retorno ao roubo feito dos aposentados. Um roubo para beneficiar a família do Lula, o seu irmão, que é vice-presidente de um sindicato, a amiga da sua nora, que é uma lobista, Roberta Luxinger, sócia do careca do INSS, demonstrou a Polícia Federal, e até mesmo o Lulinha, 300 mil reais de mesada do roubo do dinheiro dos aposentados, indo parar no bolso do Lulinha, que aliás vive em Madrid. O Brasil é tão maravilhoso para o PT, que o filho do presidente vive fora do país. Saiu na imprensa que agora ele está no Brasil
estaria em São Paulo de visita, deputado Zé Rocha, para as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Depois ele volta para onde? Para casa. Onde é casa? Na Espanha. E do que vive? De uma bolada de 50 mil euros mensais, ou vivia até ser revelado pela Polícia Federal, 50 mil euros mensais, 300 mil reais mensais do roubo dos aposentados do INSS. Por esses motivos, senhor presidente, apresentamos aqui as nossas manifestações contrárias a essa edição do orçamento. É claro que nós temos também uma grande responsabilidade com o país. E estando aprovado esse orçamento, deputado Isnaldo Bulhões, deputado Efraim, presidente do Congresso Nacional, senador Davi, estaremos no primeiro dia da sua sanção junto com cada uma de vossas excelências para fiscalizar o correto cumprimento e para que os recursos dedicados às causas que são corretas sejam de fato bem aplicados e aqueles que eventualmente sejam desviados pelos meandros da corrupção que assola esse país, sejam também identificados com clareza, transparência, para que os responsáveis sejam punidos e punidos da forma mais exemplar, para que o Brasil deixe de ser um país da corrupção e possa ser um país de corrupção, um país de liberdade, deixe de ser um país de corrupção para ser um país em que se respeite a oportunidade individual, se dê liberdade para as pessoas e que nós tenhamos, de fato, desenvolvimento para todos. Essas as nossas considerações, senhor presidente, neste momento em que encaminhamos o PLN 15 deste ano de 2026, já no dia 21 de dezembro de 2025. A ideia é 19, deputado. Mas Perdão? nós vamos chegar lá. Perdão? Não, hoje é dia 19 de dezembro, presidente. Mas vamos chegar, vamos chegar. O senhor quer que eu fale até lá? Não, pera lá. Eu vou submeter à votação na Câmara dos Deputados o PLN 15. As deputadas federais e os deputados federais que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário na Câmara dos Deputados da bancada do Novo. Sim, senhor presidente. Quer dizer, não, senhor presidente. Exatamente. Voto não. A mesa não. Não vão inventar moda hoje. Deputada federal Heloísa Helena solicitou a sua bancada para que fizesse o registro do voto contrário, o PLN 15. Voto não. Em votação no Senado Federal, as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado com o voto contrário da bancada do Novo no Senado Federal, do líder Eduardo Girão. Portanto, está aprovado na forma do substitutivo, com o adendo de plenário apresentado pelo relator. Passa-se a votação da redação final. Em votação na Câmara dos Deputados, a redação final do PLN 15 de 2025. As deputadas federais e os deputados federais que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final com os votos contrários da bancada do Novo na Câmara dos Deputados. Em votação no Senado Federal, as senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final com o voto contrário da bancada do Novo no Senado Federal, do líder Eduardo Girão. Está aprovado o PLN 15 de 2025. A matéria vai à sanção presidencial. Concedo a palavra ao líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues. Presidente, peço a palavra simplesmente para agradecer, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, ao companheirismo também do curso deste ano, ao nosso trabalho em comum, sobretudo pelo Amapá,
que aqui fazemos. Era desejo seu e desejo meu também já estarmos lá junto aos nossos familiares, mas é esse ofício que nos requisita. Me orgulho muito de ter o amapaense à frente do Congresso Nacional. Orgulho maior tenho de estarmos juntos na mesma trincheira, nas lutas diárias do meu Estado. Meus agradecimentos também ao meu querido senador Efraim, presidente da Comissão Mista. Coube agora, no sistema de rodízio, que a presidência da Comissão Mista de Orçamento fosse entregue ao Senado. Muito bem foi entregue, presidente, por Vossa Excelência, ao colega Efraim, que conduziu com enorme zelo para chegarmos até o dia de hoje, e também ao líder Isnaldo Bulhões, relator do orçamento da União desse ano. Essa é a grande conquista que temos. Estamos chegando ao fim do ano com orçamento entregue, diferente do que ocorreu neste ano de 2025, que lamentavelmente tivemos que votar o orçamento ainda em março. Isso vai ser fundamental para um 2026. Isso vai ser fundamental para que um 2026 inicie celebrando enormes conquistas que o povo brasileiro teve neste 2025. O Brasil está no menor índice de desemprego da sua média histórica, 5,4%, e reduzindo. Nós estamos com a menor média inflacionária desde o advento do Plano Real. A renda média do trabalhador brasileiro, presidente, chegou ao seu melhor nível da história, R$ 3.800, e em janeiro melhora mais ainda, porque a partir de janeiro deste ano, do ano que vem, ou seja, a partir do próximo mês, quem recebe até R$ 5.000, que corresponde a 90% dos brasileiros que pagam imposto de renda, não pagará mais imposto de renda devido ao projeto encaminhado pelo governo do presidente Lula e aprovado nesse Congresso Nacional. Os brasileiros que recebem de 5 a 7 mil pagarão menos imposto, tendo desconto também de até 70%. A pobreza chegou no Brasil ao seu menor nível. Nós tivemos um aumento recorde de 4,9% da renda per capita dos brasileiros. Dos brasileiros mais pobres, o aumento da renda per capita foi de 13,8%. São esses números, presidentes, e mais que esses números, é essa realidade que celebramos. O Brasil, o presidente Lula encontrou o governo com o Brasil no mapa da fome. O presidente Lula, pela segunda vez na história, tira de novo os brasileiros do mapa da fome. É a vida das pessoas, concretamente, que teve, ao longo do ano, um conjunto de medidas aprovadas por esse Congresso que melhorarão ainda mais as suas vidas. Quem consome até 80 kW de energia elétrica não pagará mais energia elétrica. Os brasileiros que mais precisam, e alguns que tinham que cozinhar na lenha, vão ter agora o direito a um botijão de gás. Estes programas que têm melhorado a vida do povo, e isso é o que eu quero reiterar aqui na sessão última do Congresso Nacional. É isso que dá sentido à nossa missão e ao nosso ofício aqui no Congresso Nacional, é a vida das pessoas melhorarem. Agradeço Vossa Excelência mais uma vez e celebro o final deste ano com a aprovação da Lei Orçamentária para 2026 e desejando a todos, do fundo do coração, um Natal abençoado com os princípios do Cristo, de amor para com o outro e partilha para com todos, e um feliz 2026. Queria cumprimentar o senador Randolfo Rodrigues pelas palavras. Eu vou descumprir a solicitação que a minha assessoria fez para que eu pudesse fazer uma fala, deputado Marcel, senador Zé Lacerda, senador Exalci. Eu fui olhar e tinham 50 páginas de fala de encerramento do ano legislativo. O senhor tem até o dia 21. Então, eu vou descumprir, pedir perdão à doutora Rafaela, mas eu queria fazer apenas alguns comentários importantes nesse encerramento do ano legislativo, quando o Congresso Nacional vota a peça orçamentária do Brasil. Primeiro, os meus profundos agradecimentos a Vossas Excelências, ao conjunto de deputados federais e de deputadas federais, ao conjunto de senadores e de senadoras, que nos ajudaram durante todo este ano a entregarmos para a sociedade brasileira, do ponto de vista legislativo, mas, sobretudo, do ponto de vista institucional, um país melhor para os brasileiros.
dizer a Vossas Excelências e dividir com Vossas Excelências, assim como foi dito pelo senador Efraim, pelo relator Ginaldo, por todos que nos antecederam, dizer da nossa satisfação de podermos conviver em harmonia, em respeito, na casa do povo ou mesmo na casa da Federação. Na condição de presidente do Senado, faço essas breves manifestações em agradecimento também em nome do deputado federal Hugo Mota. Fiz ainda há pouco a promulgação no plenário do Senado Federal de uma nova emenda constitucional que se insere à Constituição do Brasil, ao lado do presidente Hugo Mota. E fiz referência ao deputado Hugo Mota, ao nosso presidente da Câmara dos Deputados, da admiração e do respeito que tenho pela atuação do deputado Hugo Mota. E faço um registro novamente aqui na sessão do Congresso de dizer que, mais do que nunca, o Parlamento brasileiro precisa estar unido. A Câmara e o Senado Federal precisam caminhar juntos. O poder legislativo brasileiro precisa se reafirmar a todo instante enquanto instituição da República Federativa do Brasil, respeitando a harmonia e a independência dos poderes em relação ao Executivo e, notadamente, ao Judiciário. E, nesse sentido, essa manifestação de encerramento é também de agradecimento àqueles que pensam contrários, que têm oportunidade, sejam por questões partidárias, ou por questões políticas, ou por questões ideológicas, de terem a oportunidade de opinar, de falar, de se manifestar na condição de legítimos representantes eleitos pelo povo brasileiro. Então, isso é uma prerrogativa estabelecida pela nossa Constituição, aonde deputados e deputadas, 513, 81 senadores e senadoras, têm a autoridade dada pelo voto popular de estarem no Congresso, defendendo as suas agendas, defendendo as suas bandeiras e buscando, da melhor maneira possível, convergir nos aspectos que nos unem. Então, se há uma coisa, ou uma mensagem, ou uma frase que eu gostaria de que nesse encerramento nós pudéssemos exaltar, senador Efraim, era a pacificação e a busca da convergência das matérias relevantes para o Brasil, sem não nos envolvermos em debates eleitorais, que muitas das vezes fazem a gente entrar numa vala comum, que a todo instante estamos exaltando o processo eleitoral, onde deveríamos exaltar o processo legislativo. Muitas das vezes, legislações importantes que estão tramitando no Congresso, por conta do processo eleitoral, são contaminadas a todo instante, e muitas das vezes elas careciam ou mereciam não só de mais celeridade, como da sua aprovação, mas também mereciam ou careciam do aperfeiçoamento, da modernização, do melhoramento e da participação coletiva do conjunto do Parlamento brasileiro. Nenhum de nós é 100% certo nem 100% errado. Todos nós temos a capacidade de contribuir, porque se estamos aqui, é porque nos comprometemos a estar aqui para contribuir com o Brasil. E essa delegação foi dada pelo voto. E a delegação dada pelo voto é a autoridade dada aos congressistas de falar em nome do povo brasileiro. Das diferentes realidades do Brasil, aonde nós temos muitas das vezes em um mesmo estado peculiaridades distintas umas das outras, com a discrepância das desigualdades presentes. Então, naturalmente, os deputados, as deputadas e os senadores e as senadoras, quando vêm ao parlamento, trazem a sua realidade local. E uma coisa que tem que ser dita: o Estado brasileiro não daria conta de resolver os problemas dos rincões do Brasil em um país com dimensões continentais se não fosse vereadores e vereadoras cobrando os seus deputados e os seus senadores para, em Brasília, buscar as soluções para os problemas que, na base, fazem com que todos os brasileiros sofram
do ponto de vista da saúde, ou do melhoramento da saúde, da educação, ou do melhoramento da educação, da segurança, ou do melhoramento e do aperfeiçoamento da segurança. Então, eu estou muito feliz e muito satisfeito, porque durante todo esse período, todos nós podemos dar a nossa colaboração e a nossa contribuição. E todos nós tivemos a oportunidade de divergir e de convergir em determinada matéria ou em determinado projeto. Mas, no final, o que saiu do Congresso Brasileiro, da Casa do Povo, da Casa da Federação, foi o aperfeiçoamento e o cumprimento das nossas obrigações democráticas estabelecidas na lei, enquanto poder legislativo. E tudo que a gente quiser fazer, que seja através da legislação que nos cabe, nós estamos aptos e com coragem de fazer. Então, muito obrigado a todos vocês, em meu nome, em nome do deputado Hugo Mota, e aproveitar esse final de ano, desejar um Feliz Natal a todas as famílias brasileiras, aos congressistas, um ano novo com muitas realizações às famílias brasileiras, sonhos foram realizados esse ano e outros estão aguardando para serem realizados ano que vem. E a vida da gente é assim. Todo dia a gente enfrenta um desafio, consegue uma vitória e deixa outra preparada para o dia seguinte. E é isso que faz com que a gente se movimente todo dia a buscar justiça, a ter resiliência para ter fé, a ter perseverança para enfrentar, muitas das vezes, as pedras que estão no caminho, que quando a gente não consegue desviar, é um sacrifício danado para a gente tirar ela da nossa frente. Mas a vida é assim. A gente tem que tirar as pedras da frente dos nossos caminhos, enfrentar de cabeça erguida as dificuldades, acreditar em Deus e ter fé que amanhã vai ser melhor que hoje. Um bom ano novo, saúde, que Deus nos abençoe e nos proteja a nação brasileira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agora em Brasília, 4h57, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, encerra esta sessão conjunta Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Esse disco, para mim, ele é meio que um retrato, um pouco da minha mistura, assim, de como eu interpreto, de como eu percebo a nossa música, assim, a música brasileira. Tem coisas do samba, tem coisas do baião, tem coisas do Ijexá. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua,
e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A experiência a gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Como o ecoturismo ajuda na conservação da natureza e da cultura locais. Os impasses a respeito da Ferrogrão, projeto de ferrovia que liga Mato Grosso ao Pará para escoamento principalmente da produção de soja. E uma tinta sustentável criada por estudantes do ensino médio. Ecosenado. Neste sábado, 9h da manhã, aqui na TV Senado. Processo eleitoral auditável. Deixa eu te contar uma coisa. Chega aqui. Ele já existe. Roda a vinheta, diretor. Primeiro é o seguinte, ano que vem, 2026, tem eleições gerais e o sistema eletrônico de votação, gente, completa
30 anos, aê! E olha só, desde a estreia da urna eletrônica lá em 1996, saiba, nenhuma fraude foi comprovada. Isso graças às várias oportunidades de auditoria e fiscalização que rolam antes, durante e depois das eleições. Gente, olha só, o ciclo de transparência democrática começa com a abertura dos códigos-fonte. E o que é isso, né? Eu vou te explicar. Para que a urna eletrônica funcione corretamente, a máquina deve receber instruções em um código próprio, a linguagem de programação, que é convertida no sistema eleitoral. Se houver alguma tentativa de instalação de algum programa externo diferente do sistema autêntico do TSE, a urna para de funcionar. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a inspeção dos códigos-fonte, um ano antes das eleições. Essa inspeção acontece em uma sala reservada especialmente para isso. 14 classes de instituições estão autorizadas para essa fiscalização. Aí tem OAB, Ministério Público, Congresso Nacional. A lista de instituições fiscalizadoras está nessa resolução que está aparecendo na tela. Então é isso, gente, ó, não para por aí. Antes da abertura das sessões eleitorais, onde tem as votações, normalmente em escolas, quem preside a mesa receptora de votos liga a urna e imprime a zerésima. Esse documento comprova que a urna não tem nenhum voto registrado antes de começar a votação. Esse procedimento é feito na presença de mesárias, mesários, fiscais de partidos políticos. Já no final da votação, gente, tem o boletim de urna, o chamado BU, que também é impresso. Ele traz a apuração dos votos registrados em cada equipamento. O boletim de urna fica disponível para consulta na porta das sessões eleitorais com o QR Code. E se quiser conferir depois, fica tudo no portal do TSE na internet. Então, bora para mais uma etapa. Gente, tem o teste público da urna. É mais uma forma de auditoria dos sistemas eleitorais que o TSE criou. Ele acontece no ano anterior às eleições. O evento reúne pessoas que se candidatam a encontrar pontos de melhoria na urna eletrônica e nos sistemas do TSE. Tudo o que for identificado é corrigido e retestado antes da votação. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode participar apresentando um plano de teste. O teste acontece entre o dia 1º e 5 de dezembro. Ou seja, depois de assistir a gente aqui e seguir a Justiça Eleitoral nas redes sociais, já sabe, né? Corre lá no tse.jus.br para ficar por dentro de tudo. Hoje a gente diz com muita tranquilidade que a segurança do processo eleitoral brasileiro não é um construto, não é uma elaboração somente da Justiça Eleitoral. É uma elaboração, uma construção de toda a sociedade brasileira que está contribuindo com a segurança dos sistemas já há muitas edições do teste público da urna. Então é isso, agora você já sabe, processo eleitoral é auditável. Existe! Isso sim é legal de se compartilhar no grupo da família. Então é isso, tchau! Será que nós temos hoje uma visão consistente do futuro que o Brasil tem? Eu acho que não temos. Se os políticos brasileiros não souberem desenhar um futuro para o país, não há intelectual que possa fazer isso. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da CPI do crime organizado da 3ª sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. A presente reunião destina a oitiva do governador e senador de Santa Catarina, meu querido senador Jorginho Melo, e do secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, o senhor Flávio Rogério Pereira Graff. Ressalto que o convite foi feito a fim de se obter a colaboração dos depoentes a partir da experiência dos cargos que atualmente ocupam nos termos da aprovação do requerimento 1, de autoria do nosso relator, senador Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 7ª reunião, realizada em 16/12/2025. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Eu queria aqui fazer um registro e um depoimento simples, porque eu costumo falar que esse reforço positivo, para mim, é sempre bom fazer. Às vezes a gente, na política, recebe tanta crítica, julgamentos, apontamentos, sofre hostilização, seja de um lado do espectro de um partido político ou outro. Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu quero aqui fazer um depoimento da minha admiração enquanto ser humano, enquanto brasileiro, enquanto senador, da minha alegria de ter partilhado muitos momentos aqui nesse Senado Federal com o senador Jorginho Melo, uma pessoa que eu respeito, eu admiro, eu considero, porque tem coisas na política que transcende aqui o espaço institucional. Eu acho que é isso que falta mais, eu acho que efetivamente nas pessoas exercendo a empatia, se colocando na dor do outro e tendo um olhar mais humanizador, sabendo que divergências políticas se tem em qualquer lugar, mas a boa prática da política é você convergir com os diferentes e construir pontes e não separar e não erguer muros, e é isso que eu tento fazer humildemente aqui nessa casa no Senado Federal, às vezes não agradando, é óbvio, como é peculiar, às vezes desagradando ou sendo pré-julgado, às vezes levando até por ataques pessoais, como já sofri inúmeras vezes eu, meus filhos, mas eu tenho a plena convicção de que o meu relacionamento aqui com o senador Jorginho Melo, hoje governador do estado de Santa Catarina, sempre foi da melhor forma possível. E, mais uma vez, muito obrigado por estar vindo a essa casa de Vossa Excelência, e muito obrigado por ter atendido esse convite. E Vossa Excelência, assim como o seu secretário e o apoio que for necessário, terão aqui um tempo que eu já disponibilizo para fazer a sua exposição de 20 minutos para ambos, e aí vocês podem fazer, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro do meu agradecimento à participação de Vossa Excelência. Com a palavra, o governador ou o secretário, ou quem... Muito bem. Muito bom dia. Cumprimentar os senadores Fabiano, o senador Alessandro, o senador Mourão, dizer da minha satisfação estar aqui no Senado da República. Primeiro, quero agradecer as suas palavras, dizer que sempre tive por Vossa Excelência respeito, admiração pela qualificação do trabalho, pelas pautas e a forma de atuação. Então, o Senado da República me deu bons amigos e levo daqui impressões de grandes estadistas que ajudam o Brasil na moderação, na revisão, né? E o Senado tem se prestado muito a esse papel, porque tem figura como vocês. E Vossa Excelência, de forma especial, a gente teve aprovações de matérias importantes, mas sempre um respeito mútuo, indo até onde era possível, ajudando a construir e sempre o resultado dá o melhor que a gente pode oferecer à sociedade. Então, eu me sinto muito feliz, passei 4 anos importantes da minha vida, aprendendo muito com Vossas Excelências e contribuindo para que a gente possa, com mais preparo, ajudar e preparar a sociedade de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua citação
e quero devolver da mesma forma, da alegria, da forma prestigiosa que eu estou aqui para prestar informações sobre o nosso querido estado de Santa Catarina. E reitero o convite a Vossas Excelências, o nosso estado está lá à disposição, vão para lá, nem que seja não só pelo verão, mas também a gente recebe de braços abertos, porque os senhores são um expoente da política brasileira e nós precisamos valorizar isso. Eu quero, sobre segurança pública, eu quero apresentar aqui o delegado-geral da Polícia Civil, comandante da nossa briosa Polícia Militar, o secretário adjunto de Segurança. A Vânia é a secretária de Articulação Nacional aqui em Brasília, né? Essa jovem senhora é secretária de Justiça e Reintegração Social. E o coronel Graff é o secretário de Segurança Pública. Então, eles estão todos me acompanhando para que, se alguma coisa eu não souber informar, eles estão aqui para nos ajudar, porque a gente quer contribuir da melhor forma, da forma possível que os senhores entendam. Eu sei do acúmulo de trabalho, eu sei que os senhores têm que cabecear e fazer gol, eu sei como é que funciona aqui no Senado, a gente tem que correr de um lado para o outro, preparo físico fica bom. Então eu quero iniciar dizendo de que nosso estado de Santa Catarina é um estado que tem 1% do território nacional, mas é um estado que se diferencia de todos os outros estados pela forma de empreendedorismo que nós temos lá. Lá, alemães, italianos, caboclos, pretos, negros, a nossa convivência formou uma etnia imbatível. A gente tem muito orgulho da mistura de raças que a gente tem lá, muito orgulho. Tenho muito orgulho em ser um estado que mais recebeu imigrantes do Brasil. Nós recebemos lá 500 mil pessoas nesses últimos tempos, que a gente acolhe, pessoas que foram em busca de felicidade, em busca do emprego, em busca de uma vida melhor. Então, a gente recebe de braços abertos, procura dar carinho, procura dar assistência, procura dar tudo aquilo que é possível, segurança, educação, saúde, enfim. Então, a gente tem muito orgulho do estado que a gente reside, pequeno, como já disse, mas um estado que é um gigante naquilo que representa para a economia do Brasil. A nossa segurança pública, as forças policiais de Santa Catarina, elas trabalham religiosamente juntas. Lá não tem, porque a Polícia Civil vai para um canto, a Polícia Militar para outro, a Polícia Científica para outro. A nossa Polícia Científica, só para vocês terem uma ideia, ela tem autonomia, ela não está embaixo de ninguém. Até porque eu considero que a polícia científica, a nossa PCI, ela dá à justiça, ela dá às outras áreas uma condição ímpar de uma sentença, de realmente apontar o criminoso. Perícias bem feitas, independentes, com equipamentos. Nós temos equipamentos de última geração para quebrar senha de telefone, aqueles telefones que, porque não é possível, porque não dá, porque tudo lá para nós dá. Porque a gente está preparadíssimo. E a Polícia Científica, ela atua, muita gente, quando confunde o antigo IGP, alguns estados ainda preservam, que cuida só de mortos. Não, a nossa cuida de vida. 99% é vida. É carteira de identidade nacional, laudos, perícias para desvendar crimes. Lá, a gente resolve os crimes o dobro do que o Brasil resolve. Nós resolvemos 85% de todos os casos. O Brasil resolve 40%. Então, é porque a Polícia Científica também, junto com as outras forças, consegue fazer esse trabalho profissional. A Polícia Militar, a Polícia Civil, eu sempre digo a eles, todo mundo está querendo fazer a mesma coisa. Então, vamos trocar
experiência, ideia e força para fazer melhor. Então, hoje nós temos um número de pessoas encarceradas de 30.300. Nós estamos construindo agora, aumentando o número de presídios. Temos 35% de todos os apenados que trabalham. A gente faz diversas atividades dentro do presídio. Eu chego ao extremo, nós fazemos vestido de noiva, lá no presídio de Chapecó, mas vestido de alta qualidade. Tem um dos apenados que vai sair agora, que ele desenha roupas de mulheres, e ele foi feito um vestido que foi vendido por R$40 mil, todo de pérola, e ele está sendo contratado por uma grande empresa para fazer os figurinos. Então está terminando a pena dele. Então a gente faz colchões, a gente faz sofá, a gente faz camisa, a gente faz diversos assuntos de telefonia. A Intelbras, para falar o nome da empresa, até porque eles permitem, a gente faz para eles São Pedro de Alcântara, os nossos presidiários. E eles nos deram uma informação de que os produtos feitos, montados dentro dos nossos presídios, o cliente não reclama, porque está bem encaixado, está bem feito. Os que eles fazem na empresa, de vez em quando dá no transporte, na venda, um cabo não está bem conectado e gera uma reclamação, devolve, tem que dar outro. Tal. Os nossos não, é perfeito. Isso para nós, a gente credencia aos presos a qualificação deles, o zelo. Então eles ganham um salário mínimo, cada dia trabalhado é um dia remido, 50% vai para a família do dinheiro, os outros 50% fica para o custeio, e os outros 25% fica para custeio e 25% vai para uma poupança, um fundo que eles, quando saem nominalmente, eles levam aquele dinheiro. Então, tem sido um sucesso absoluto. Nós estamos fazendo agora 9 mil vagas para ter mais conforto, para receber. Nós temos uma penitenciária na capital que já está muito antiga, tinha uns containers que eu fui lá, a gente desmanchou tudo, para que a gente quer fazer uma cidade da cultura ali, nós vamos transferir esses presos para outras penitenciárias com construção e possibilidade de trabalho. Nós temos uma única prisão máxima, né, de segurança máxima, que é São Cristóvão do Sul. São Cristóvão do Sul, no Planalto Serrano, onde tem atividade de laboral também muito grande. Nós temos 42 presos em segurança máxima. Temos capacidade para 200 presos, né, nesse local. Então, a nossa polícia militar é uma das polícias mais bem avaliadas do Brasil e pela qualificação, todos eles têm curso superior. A gente vai ao encontro dos anseios deles. Esse último ano foi uma das categorias que mais teve aumento salarial, foi as nossas polícias. A gente faz com que eles tenham conforto para trabalhar, cuida do fardamento. Na data do aniversário, a gente está dando agora um fardamento para o policial, porque ele não precisa comprar. A gente faz com que a gente aumentou vale alimentação, ele come onde ele quiser, a gente dá o dinheiro, em vez de pagar o restaurante, a gente dá o dinheiro na conta dele. Fardamento de verão, agora a gente distribuiu, mais fino, mais confortável, para que ele possa atuar de forma tranquila. Enfim, viaturas, a inteligência da polícia é muito forte. Câmaras de leituras faciais a gente está instalando em todo o estado de Santa Catarina. Por exemplo, só para os senhores terem uma ideia, a Oktoberfest é uma das maiores festas do sul do Brasil. Passou por lá 700 mil pessoas. Foi furtado meia dúzia de celular.
Em 2 horas, os celulares estavam na mão dos seus verdadeiros donos. Antes de começar a festa, a gente convidou alguns que estavam de mãozinha dada, com a namorada ou com a esposa, diz: o senhor tem um probleminha com a justiça, o senhor não vai para a festa. O senhor vai ter que deixar a festa para outra hora. Enfim, então a gente tem muito... A qualificação da nossa polícia é muito boa, muito boa, muito boa. E a integração. Então, eles estão sempre trocando informação. O Coronel Graff é o secretário de Segurança Pública e tem os comandos das polícias, todas elas, da Polícia Científica, só não está aqui a nossa Andresa, porque vai ser mamãe, então a gente está poupando ela um pouquinho. Mas está aqui a nossa Dani, que é de carreira, todos eles são de carreira. Não tem nenhum que não seja de carreira. Todos eles, todos eles. Então, eu tenho muito orgulho em ter um colegiado, um time de gente comprometida, de gente que sabe o que está fazendo. A gente tem, pela inteligência da polícia, nós conseguimos hoje colaborar com os Estados amigos e todos os 27. A nossa polícia tem condições de informar, a inteligência da polícia informa: o secretário, um secretário liga para o outro, dia tal está sendo preparado, que eles pegam em conversas, vai ter um episódio aí, vai ter um ataque a uma escola, vai ter um sequestro, antes de acontecer. Então, por isso que a gente tem muito prazer em poder falar de que o nosso estado é o estado mais seguro do Brasil, e por isso tudo. A gente gasta 12% do orçamento, né? Do orçamento, eu quero um cafezinho com 2 gotinhas, se puder. A gente gasta 12% do orçamento do Estado com a nossa segurança. E isso tem dado um resultado. A gente tem feito, então, a prevenção, que a gente previne o crime com a inteligência da polícia, a polícia entra em qualquer rua, qualquer beco, não tem essa história de não entra aqui, não entra ali. Em algumas comunidades mais não tão privilegiadas financeiramente, mas que é na grande Florianópolis, né, em algumas cidades maiores, mas senão Santa Catarina é composto de pequenas cidades, cidades que têm uma atividade econômica muito centrada na agricultura, os grandes centros, Joinville é metal mecânico e por aí afora. Então é um estado com a economia muito diversificada e a nossa polícia tem conseguido atuar. Então a gente atua na prevenção, no combate e no controle. A prevenção, dando escola integral, para que no contraturno, para que o menino e a menina não fiquem à disposição do tráfego. Então, eles têm ocupação da escola, né? Nós somos o estado que tem o menor número de analfabetos, né, do Brasil, 1% da população. Então, a prevenção é dando ao jovem formação, escola, contraturno, ensino técnico, na fase da vida que está fervendo as emoções dele, qualificação profissional para ele arrumar emprego. E depois nós temos o único estado do Brasil que tem universidade gratuita, que é um programa transformador, que eu implantei no nosso governo agora. A gente paga a universidade, quem não consegue passar na federal ou na estadual, a gente paga a universidade e por carência, não é por cor, não é por nada, é por carência. E a gente paga a universidade 100%, e depois de formado, ele trabalha 4 horas por semana durante 2 anos para devolver parte do que o Estado investiu na vida dele. Se ele for médico, vai para dentro do hospital público fazer política pública. Se for engenheiro, vai para a estrada. E se for professor, vai para a sala de aula. Enfim, então, é um programa transformador. Hoje nós temos 57 mil alunos cursando, 4 mil já dando a contrapartida. Então, é uma transformação. Então, a gente pega lá do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico,
tem muita empresa, a gente faz cursos vocacionados conforme a região e depois a cereja do bolo, que é a Universidade Gratuita, que é um programa que eu tenho muito apreço, porque eu fiz 2 universidades dando muito cheque predatado. E eu sei o que é isso. Muitas vezes você não faz a faculdade, o curso superior que o pai, com a mãe, com o tio, com o vô queria, por falta de condições financeiras. Então, aí é o braço do Estado. O Estado ajuda para que você devolva parte disso em trabalho com o suor do teu rosto. Isso tem dado uma transformação ainda melhor para Santa Catarina. Então, no combate a gente tem índices muito importantes no combate à criminalidade, no controle das comunidades. Controle. A gente atua firmemente. A gente tem lá, claro que tem, nós temos presos do PCC, tem do PGC, tem do Comando Vermelho, tem do Bala na Cara, que veio lá do Rio Grande do Sul, tem os Manos também, que veio do Rio Grande do Sul, e temos a Central do Sul. Então, só do PCC nós temos 1.900 presos lá, né? Do PGC tem 6.000, do Comando Vermelho 76, os que se declararam que tem, né? Então, como já disse, nós gastamos 14%, né, da receita líquida, 12% do orçamento. Não falta recurso para viatura, equipamentos, armas modernas, né? E o número de apreensão de armas tem sido a polícia tem sido muito implacável. Armas do tráfico, armas ilegais, armas do crime, né? Eu sempre digo que armas que confrontam os policiais não são armas legais, são armas do crime, né? Que a gente tem aprendido. Então, eu fico à disposição dos senhores para prestar alguma informação, né? A gente tem, como já disse, prevenção, combate e controle. A gente tem domínio de todas essas áreas, se preparando, com quadro qualificado, com trabalho laboral para recuperar de verdade o apenado, né? Tratando, claro, está preso, mas com condições de onde ele vai trabalhar, onde ele vai dormir, onde ele vai comer. Enfim, a gente sempre zela muito por isso. Então, é por isso que o nosso estado é muito procurado em épocas de verão agora, porque o pessoal gosta de ir para lá, porque sabe que a nossa polícia tem, agora na estação verão, a gente coloca os policiais nas praias que falam 5 idiomas. E eles têm na própria farda, assim, a bandeirinha do país que eles falam. Então, a pessoa olha para o policial, ele já vê que é americano, tal, é argentino. Ele já sabe que pode ir conversar, que ele sabe falar a língua dele para poder dar informação, prestar informação. Então, eu fico à disposição, fico muito honrado em ter sido convidado. Acho que a segurança pública no Brasil, a gente precisa, e os senhores vão prestar um grande papel para o Brasil na produção de um relatório conciso, focado, né? Se fala muito em construção de PEC, mais uma PEC, mais isso, mais aquilo. Eu acho que a gente tem excesso de PEC, excesso de leis. O governo federal precisa verdadeiramente apoiar os estados com recursos e fazer o que é da obrigação do governo federal, não criar mais dificuldades. Eu me manifestei sobre essa PEC porque o governo federal precisa cuidar das fronteiras, que cuida muito mal, com todo o respeito, dos aeroportos, dos portos. Tem que cuidar. A arma não vem do céu, droga não vem do céu, vem por água, vem por aeroportos, vem por fronteiras, né? Então, essas ações precisam ser feitas dando condições que cada polícia tem a sua característica. Então, apoia, pode supervisionar resultados sem problema nenhum. Agora, eu sempre fui contrário à centralização de muita coisa, porque você engessa
Quanto mais você libera, mais funciona. Assim a gente faz lá nas nossas secretarias. O secretário tem autonomia para trabalhar, a gente gerencia, mas ele tem que gerenciar. Então, senhores senadores, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição qualquer informação que a gente possa prestar para contribuir com esse trabalho que eu repito, os senhores vão ter a oportunidade de poder escrever para o Brasil como é que se cuida de segurança, como é que controla, como é que protege, como é que melhora, como é que previne, né? Que todos nós, o tema político do ano que vem, eu não tenho dúvida, um dos temas principais vai ser segurança pública. As pessoas estão assustadas, do mais abastado ao mais simples, ao mais modesto. Não dormem, pensam o seu filho indo para a escola, como é que vai, como é que não vai, enfim. Então, os senhores vão contribuir com um relatório, eu não tenho dúvida, que vai esclarecer muita coisa e vai ajudar o governo federal e os governos estaduais a fazer com mais eficácia a prevenção e melhorar a segurança pública. Obrigado, governador Jorginho Melo. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela forma serena, tranquila, pela lucidez e pela exposição, porque eu costumo falar que contra fatos não há argumentos. Quando você expõe efetivamente o trabalho que se presta, isso, o principal destinatário é a população. Quero fazer aqui também um registro da minha admiração e respeito por todas as forças de segurança pública. A Polícia Militar com o trabalho de prevenção, a Polícia Civil com o trabalho de Polícia Judiciária, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, enfim, a Polícia Técnica Científica. Eu tenho orgulho de falar que eu fui delegado por 27 anos, assim como o relator foi delegado. Então, e muito me orgulho estar aqui hoje como presidente dessa comissão, mas eu não me deixo contaminar, com todo respeito, quem me conhece sabe disso, por qualquer espectro partidário e ideológico. Eu tenho projetos aqui, eu sou autor do projeto que aumenta o período de internação para adolescente de conflito com a lei, porque eu trabalhei com isso diretamente. Não é razoável que um adolescente fique 3 anos, no máximo, internado, ele pode praticar qualquer ato infracional. Eu fui radicalmente contra a saidinha. Não tem como. Você tem inúmeros benefícios dentro da lei de execução penal e dentro do Código Penal. Então, antes de senador, independente do partido, eu tenho uma responsabilidade, uma honestidade intelectual com função e da onde eu venho, com muito orgulho, porque, infelizmente, no Brasil, lamentavelmente, as pessoas criminalizam a polícia, como se a polícia fosse vilã na história. Eu sempre falo, uma ocasião, governador, eu dei uma entrevista, não sei se foi Estadão, Folha de São Paulo, e eu falei assim, olha, o policial ele tem que ser visto como garantidor de direitos. Ele não é violador de direitos. Quem tem desvio de função, que seja responsabilizado. Daí a importância das corregedorias serem contundentes, firmes, fortes e atuantes, expulsa quem tem que ser expulsado, prenda quem tem que ser preso, doa quem doer, porque a lei tem que ser igual para todo mundo. Então eu quero aqui fazer esse registro, muito me orgulha eu ter sido relator da Lei Geral da Polícia Civil, da Lei Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Por quê? Porque eram instituições que estavam ligadas com todo respeito ao AI-5. Talvez não tenha sido a melhor lei, mas o ótimo é inimigo do bom. Então, parabéns pela sensibilidade, porque falar em segurança pública é falar em dignidade. E dignidade passa por dignidade salarial, por condições de trabalho, por uma saúde mental adequada, para que ele possa dar uma prestação de serviço àquelas pessoas que, infelizmente, desviam a prática criminosa, porque é isso que a gente tem que caminhar. Então, parabéns pela exposição do senhor. Mais uma vez, para mim é uma alegria recebê-lo. E transfiro a palavra ao relator para que ele faça as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Governador Jorginho Melo, nosso amigo. Reiterar o pedido de desculpas pelo atraso do início dos trabalhos. A gente aqui é sempre muito rigoroso, o presidente é muito rigoroso, mas a gente abusou da amizade. A gente convidado. E acabamos atrasando um pouco por conta da CCJ. Peço desculpas. E feliz também por ver que o senhor não perdeu o jeito. O senhor continua um excelente orador, o senhor respondeu antecipadamente a imensa maioria das perguntas e não foi por acaso que a gente pediu para Santa Catarina ser o primeiro estado a ser trazido aqui. É porque vocês efetivamente, com grande consistência, têm excelentes resultados na segurança pública. Eu tenho 24 anos de segurança pública, Fabiano 27,
e naturalmente acompanhei, estudei, dirigi a Polícia Civil do meu estado, a gente conhece a forma de atuação de Santa Catarina e o senhor antecipou uma série de coisas. Investimento pesado, investimento em tecnologia, valorização do homem, o cuidado com o preso, não só no tocante ao isolamento desse preso, mas a ressocialização desse preso, porque senão você fica numa roda permanente que o Estado não suporta. Então, restam poucos questionamentos para se colocar. E são questionamentos muito mais técnicos, porque ficou claro que em Santa Catarina você tem a vontade política de fazer e o Estado providenciou as condições para fazer. E as polícias com condições adequadas, o Fabiano foi muito bem na sua fala, as polícias com condições adequadas atendem o resultado. O policial não sai de casa para matar bandido, não para matar ninguém. O policial sai de casa para evitar o crime. As circunstâncias, às vezes, obrigam confrontos. Pode acontecer em qualquer estado, no meu Sergipe ou em Santa Catarina. Se o confronto acontecer, é evidente que a nossa vontade é que permaneça vivo e incólume o policial, e não o bandido que resolveu confrontar. Mas esse nunca é o objetivo, então parabéns para vocês. No tocante a essa parte da custódia, Jorginho e sua equipe, como se dá a separação dos faccionados? Acho que a secretária talvez tenha essa informação com mais clareza, porque vocês recebem, de fato, não só as facções nacionais, mas também regionais, que são muito violentas ali, especialmente vindo do Rio Grande do Sul. Como é que vocês fazem essa distribuição? Esses presos são segmentados por facção, como acontece, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro? Vocês colocam todos em conjunto? Como é que é feito isso e como é que vocês tratam o isolamento das lideranças das facções criminosas? Senador, eu posso permitir a nossa secretária poder dar essa informação? Eu sei como é que funciona, mas eu gostaria de prestigiar, até porque ela veio junto conosco, e é uma mulher porreta, uma mulher que comanda aquele presídio, que é um zelo no capricho, no silêncio, na disciplina, na valorização, no respeito às pessoas humanas. Então, eu gostaria que ela pudesse dar essa informação à Vossa Excelência. Um bom dia a todos. A gente faz a separação das facções, até por questão de segurança. Então, a gente realiza a porta de entrada, que é aquela qualificação no momento da entrada dos presos, e ali a gente já faz toda a identificação. Quando não identificado na porta de entrada, a gente tem uma inteligência muito atuante. Essa inteligência ela já atua em conjunto com as demais forças e, identificado, a gente faz essa separação por galerias, não por unidades prisionais, mas em galerias dentro da própria unidade prisional. Aproveitando a secretária, a adesão dos custodiados à oportunidade de trabalho, a senhora tem esse percentual? Sim, hoje nós temos cerca de 35% dos presos trabalhando, mais de 10 mil ou 11 mil presos trabalhando. Todos os internos, eles querem trabalhar, são poucos os que não querem trabalhar, mas a gente faz uma seleção. Nós temos a comissão técnica de classificação, onde é realizado um filtro de qual interno, nem todo interno vai ser colocado para trabalhar. É realizado também toda uma análise das questões de segurança da unidade prisional, questão de quantidade da pena, o perfil do preso, se ele é faccionado, a gente não coloca as lideranças para trabalhar, por questão para não fortalecer a organização criminosa. Então, aqueles que são considerados lideranças das organizações não vão ter acesso, e isso é também uma forma de estratégia de segurança e de combate ao crime organizado, mas a gente oportuniza aqueles internos que querem trabalhar a possibilidade de sair desse vínculo com a organização e ter uma qualificação e o trabalho dentro da unidade prisional. Nós entendemos que o trabalho ele é estratégia de segurança e é, sim, a melhor forma de combate ao crime organizado, porque a gente sabe que a maioria daqueles que cometem crime, eles cometem em busca da questão financeira. Então, a partir do momento que nós, dentro das unidades prisionais, qualificamos esses presos e oportunizamos que, quando eles saiam, eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, isso é uma forma de combate ao crime organizado. Muito bom, parabéns. Governador, com relação à integração com as forças federais, Santa Catarina tem um ponto de atenção que são Itajaí e Navegantes, né? Por conta do escoamento de drogas, alguma coisa de ingresso de armas, mas principalmente escoamento de drogas. Como é que está esse ritmo de integração e o que o senhor acha que a gente pode fazer para incrementar isso, para melhorar esse trabalho de combate ali ao uso dos portos?
Eu entendo que a nossa integração, a gente sempre teve a orientação que eu sempre passei, e eu próprio pratico isso, a gente sempre leva em conta o que o governo federal, qual a sua competência, o que ele pode nos ajudar e o que nós podemos ajudar também. Por exemplo, nós temos 6 portos, é o único estado do Brasil que tem esse número de portos, agora vamos ter mais 2, vamos ter 8 portos. E a gente sempre pergunta para que o governo federal possa, através daquele programa que tem ideia, o FICO, aquele programa nacional, a gente participa com todas as outras polícias, outras forças de segurança, para ter esse controle de portos. A gente sabe que os portos hoje em dia são um grande canal de transporte de droga, a gente sabe disso. Então, a nossa participação junto ao governo federal, através desse programa, esse FICO, que é uma integração das forças nacionais com as forças estaduais, lá funciona bem, e a gente sempre está atuando. Me parece que a Polícia Rodoviária Federal deixou de participar desse programa, né? Que isso não sabemos por quê, mas nós participamos e queremos que ele seja fortalecido para trocar informações e se ajudar mutuamente, e o objetivo é evitar o crime. Perfeito. Com relação ainda nessa integração nacional, o senhor já antecipou a sua opinião pela desnecessidade da PEC da segurança, pelo menos na forma como ela está ventilada. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais isso. E a questão do acesso a recursos federais, como é que se dá isso? Talvez o nosso secretário aí possa informar se esse acesso às verbas do Fundo Nacional de Segurança, ele vem melhorando, ele continua muito burocrático. O que a gente tem aí para destravar esse gargalo que a gente sabe que existe entre essa relação? Muito bem. Eu só quero reafirmar que o FICA, esse programa, a gente presta muito, a gente valoriza ele muito. E as nossas forças de segurança têm conversado, têm atuado para que a gente não entendeu, como já disse, porque a saída da Polícia Rodoviária Federal nos ajudava muito nas estradas, para droga, para fiscalização. Esse é um questionamento que nós estamos fazendo, mas nós estamos tentando superar e se desdobrar para que isso não seja um ponto falho. Mas eu quero pedir ao nosso secretário de Segurança, o Coronel Graff, que ele possa detalhar para Vossa Excelência sobre a pergunta, sobre os recursos, sobre os fundos nacionais, ele possa dar todas as informações. Senador Alessandro, senador Mourão, em seus nomes cumprimento todos os integrantes do Senado Federal, cumprimento também o nosso governador, secretária Daniele, e em seus nomes também os secretários aqui presentes, em especial o Coronel Simval, que é o nosso secretário adjunto, está de aniversário hoje, estão ganhando esse presente diferenciado na sua vida. Bom, antes apenas de falar dos recursos, se me permitir, nós temos uma estratégia bastante ousada, diria eu, para o enfrentamento às organizações criminosas no estado de Santa Catarina. E nós atuamos fortemente, como disse o nosso governador, e quiçá todos os estados tivessem um governador que dedica o olhar diferenciado para a segurança pública, como o governador Jorginho Melo ele o tem. E já expressou aqui a valorização que ele confere aos integrantes da segurança pública como um todo, a preocupação para que nós tenhamos os melhores equipamentos, os mais modernos, a fim de que nós possamos bem desempenhar as nossas atividades e, evidentemente, a valorização para com a saúde e a família do integrante da segurança pública também, permitindo que ele possa se dedicar diuturnamente às suas atividades. E nós agimos com uma integração operacional bastante acentuada. Prova está que acompanha o governador, o delegado-geral, o delegado Ulisses, nosso comandante-geral, o coronel Emerson Fernandes, para que nós possamos trazer as melhores informações a fim de contribuir para o cenário nacional. A Polícia Penal
o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica, que também fazem parte, nós nos reunimos constantemente e conversamos sobre a situação da segurança pública a fim de buscarmos estar um passo adiantado sempre. Usamos a inteligência também como um eixo central para monitoramento, sobretudo a identificação dessas lideranças, os operadores, financiadores, e nós temos uma ferramenta, se eu posso assim dizer, lá no Estado, que nós chamamos de GranFacrim, que é um grupo de acompanhamento e monitoramento de facções criminosas, dos quais o qual é composto pelas forças de segurança vinculadas à SSP, pela Polícia Penal, por integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, por órgãos federais como a ABIN, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as Forças Armadas. Tudo isso no sentido de reunir as informações na área de inteligência e poder trabalhá-las para transformar isto em ação firme nas ruas. Nós também temos, através da Polícia Civil, uma delegacia especializada de combate à lavagem de dinheiro e também a DRACO, de repressão ao crime organizado, que só ao longo deste ano, o delegado pode nos corrigir, mas, salvo engano, já desbancou, digamos assim, do crime organizado mais de 50 milhões de reais. Então, isso tudo contribui para o enfraquecimento das organizações criminosas, atuando nesse ataque financeiro, nesse ataque patrimonial. Além do controle e monitoramento do sistema prisional, como bem disse a secretária Daniele, e também temos algo diferencial em relação ao Brasil, senhores, que é o emprego estratégico de tecnologias. Nós temos um sistema integrado de segurança pública, onde ele reúne os bancos de dados de todas as nossas forças de segurança, junto com a Polícia Penal, a Sejuri, e também ele viabiliza o acesso muito prático, muito rápido do policial que está na ponta para consultar determinada situação. E sem contar que outros bancos de dados que existem ali também à disposição do policial, disponíveis nesse CISP. Apenas para trazer um exemplo para os senhores. Certa feita, nós estávamos pesquisando um cidadão de uma outra unidade federativa e, ao contactar com aquela unidade federativa, eles precisaram acessar 6 bancos de dados, 6 sistemas e uma planilha para nos dar as informações. Ao passo que em Santa Catarina, se nós digitarmos o CPF, o nome da pessoa, do cidadão, nós já temos todas as informações necessárias ali à disposição dos policiais. E da própria viatura. Ele não precisa ir por uma unidade para poder consultar. Ele tem acesso no próprio celular. Pois bem. Quanto à questão das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o governador nos chama para administrar a Secretaria da Segurança Pública, ele traz algumas recomendações, porque Santa Catarina ocupava um degrau que não combinava com os números que ela apresenta. Ela era a penúltima colocada em execução do Fundo Nacional de Segurança Pública transferido para o nosso fundo estadual. Houve ali uma série de mexidas, de recomendações, de conversas. Nós temos hoje lá um coronel da Polícia Militar, um delegado da Polícia Civil e um coronel do Corpo de Bombeiros Militares que nos auxiliam nesse sentido, e nós passamos desta vexatória, diria eu, penúltima posição para aquele que mais executou recursos públicos no ano passado. Então, isso foi até um case, a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, através de seminário que ela fez, chamou-nos para nós darmos esse depoimento, e lá sim foi demonstrado como nós devemos estar fazendo, buscando fazer exatamente essa execução para que esses recursos se transformem em armamento, em viaturas, em equipamentos de proteção individual, ou seja, de todos os tópicos que ele vem para atender, ele ser entregue efetivamente aos integrantes da segurança pública. Só, colega, pedir para acionar o microfone por conta do registro.
Só para fazer uma consideração, nós apresentamos para o governador Jorginho o que foi bloqueado, sequestrado e apreendido de patrimônio de criminosos desde 2023, quando ele assumiu o governo. Quando o governador Jorginho assumiu o governo, ele pediu que nós tivéssemos um foco não só na prisão do criminoso, mas na quebra da organização criminosa. Quebrar a organização criminosa implica em tirar o patrimônio dela. Porque quando nós temos um CEO de uma empresa e ele sai, outro CEO vai assumir o lugar e aquela empresa continua. Então nós fortalecemos a Delegacia de Lavagem de Dinheiro da DEIC, que é a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, e criamos mais 3 delegacias de lavagem de dinheiro em Santa Catarina. Uma em Joinville, uma em Florianópolis e outra em Blumenau, nas cidades com mais de 300 mil habitantes, e elas são criadas depois nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Para você ter uma ideia, no primeiro ano, nós conseguimos fazer o sequestro, o bloqueio de 1,1 bilhão de reais de criminosos. Em 2024, mais 1,1 bilhão. E no ano de 2025, em razão da melhoria da expertise, foram 2,2 bilhões de reais que foram sequestrados em imóveis, veículos, barcos e patrimônio de criminosos, o que totaliza aí 4,5 bilhões de reais em valores bloqueados ou sequestrados pela Polícia Civil de Santa Catarina. Da minha parte aqui, senador Mourão, nosso presidente aqui, e Jorginho, a gente fala Jorginho pelo costume, governador Jorginho, reiterar os parabéns ao Estado de Santa Catarina, ao povo de Santa Catarina, ao trabalho da sua equipe sob seu comando. É uma demonstração daquilo que a gente bate aqui já há algum tempo. O Brasil não precisa tanto de mudança de lei, o Brasil precisa de gestão séria. Ouvir os técnicos, ouvir os profissionais, porque essa diferença na ponta, quem faz é o profissional que está lá. Não vai ser o governador nem o senador aqui. Então, parabéns a vocês, obrigado pela colaboração. Ao longo do processo da CPI, a gente novamente vai voltar a acionar a sua equipe pedindo mais dados, porque ao final, quando a gente refinar essa parte do mapa das organizações criminosas no Brasil, a gente vai passar também, né, pelos colegas das polícias judiciárias. E devolver a palavra aqui ao nosso presidente para as considerações. Bom, o nosso relator foi, como sempre, né, extremamente preciso e conciso nas perguntas. As respostas do governador já abrangeram aquilo que seriam minhas perguntas para o amigo. Então, vamos dar prosseguimento à nossa audiência. Alessandro, vou passar a palavra ao secretário de Segurança Pública, o coronel Flávio Greff. Estamos caminhando para o final. Tá. O senhor tem 20 minutos. Né? Deixa eu voltar aqui. 20 minutos, recomeça. Sim, senhor. Na verdade, senadores, os números que existem em Santa Catarina, eles tornam o nosso estado um estado pujante, um estado trabalhador, como bem disse o governador. Tem uma série de iniciativas que o governador ele adota para que nós possamos estar num constante desenvolvimento. E as nossas corporações vinculadas à Secretaria de Segurança Pública e não subordinadas, porque quando o governador assume, ele adota uma metodologia, um formato onde ele confere autonomia plena a cada uma das instituições, seja na área de pessoal, na área de orçamento, financeiro, operação, enfim, elas estão apenas vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, porque a Secretaria de Segurança Pública incumbe os ditames das políticas públicas de segurança. A conversa também com a União, com o governo federal e, sobretudo, e eu acho que é um dos grandes motes que nós temos lá e talvez seja um dos ingredientes dessa receita, a integração. E isso facilita a partir do bom comandamento do coronel Emerson Fernandes, do delegado-geral Ulisses, enfim, de todos os integrantes das forças de segurança. Outrora houve já histórias de algum tipo de conflito, mas hoje os conflitos são altamente éticos, profissionais, no sentido de estar viabilizando o melhor serviço à população. Feito isto, nós acabamos tendo a plena consciência de que vivemos num país onde temos uma grande dificuldade quando fala-se em segurança pública. Existe um instituto com sede na Austrália que faz a mensuração
da violência em diversos países, são 163 países, e eles classificam através de 23 quesitos esses países, esses locais, quanto à violência. Evidentemente que os mais seguros são aqueles países nórdicos ali, Islândia, Suécia, enfim. Os mais inseguros, a Ucrânia e a Rússia, todos nós podemos imaginar o porquê. E o Brasil, ele ocupa a 130ª posição, à frente apenas na América do Sul, da Venezuela e da Colômbia. E nós, em Santa Catarina, nós entendemos que nós vivemos numa espécie de uma ilha ante o que é a realidade do país. Mas nós temos os nossos problemas também. Temos essas questões de crime organizado, temos as questões da violência, do feminicídio, e aí a gente trabalha uma série de frentes para que nós possamos estar minimizando isso ao máximo possível. E um dos programas que o governador nos determina a fazer, exatamente vislumbrando a diminuição dos números de feminicídio, é um plano estadual de combate à violência contra as mulheres. O governador lançou isto agora no mês de agosto último, é um plano decenal. São ações que serão incorporadas e implantadas até o longo do ano 2035, onde traz bastante com relevância a questão da prevenção e da educação para que todos tenham ciência desse mal que nos aflige. O atendimento e proteção àquelas mulheres que por acaso não tenham sido vítimas, né? E também a responsabilização e reeducação dos agressores. Tendo outros dois eixos, mas é mais na área de monitoramento e governança. Nós estamos fazendo uma campanha muito forte só para ajudar senador Mourão e senador Alessandro, com um trabalho com os homens, porque os homens são os causadores, a mulher é a vítima. Então nós estamos fazendo um trabalho maciço. A vice-governadora é delegada de polícia, aposentada. Ela está coordenando, junto com a Secretaria de Assistência Social, com a Educação, com as Forças de Segurança, campanhas maciças para dizer para o homem, se liga, cara, é você que é o problema. Você que tem que aprender a respeitar a mulher. A mulher só quer respeito, não quer mais absolutamente nada. Então, tem dado um resultado esse programa, porque nos preocupa, e preocupa o Brasil todo pelo número, pelo crescente número de feminicídio, que eu falo por Santa Catarina, não combina com Santa Catarina esse tipo de crime lá. Então a gente tem investido muito na conscientização dos homens. Ante toda essa consciência que nós queremos despertar nas pessoas, a fim de aproveitar a fala do senador presidente, a ideia é nós darmos a devida dignidade às mulheres, às pessoas de modo geral que residem no nosso estado. Bom, nós temos inúmeras pesquisas que mostram essa sequência de bons resultados em Santa Catarina. O ranking de competitividade dos estados, por exemplo, nos coloca como primeiro em segurança pública, segurança patrimonial, capital humano. Temos as cidades mais seguras do Brasil, segundo o anuário deste ano, Santa Catarina sendo o estado mais seguro, como os senhores bem sabem. Florianópolis, a capital mais segura do país. 3 cidades, que é Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão, também figurando entre as mais seguras do nosso país. Nós temos um índice de homicídios bem abaixo da média nacional. Nós temos 9 a cada 100 mil habitantes. Então, a gente sempre fala em homicídios e muitas pessoas, talvez quem esteja assistindo acabe não compreendendo, mas esse é o padrão que a ONU utiliza pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da ONU, a fim de que nós possamos, através desses índices, saber onde nós temos melhores condições de desenvolvimento, onde temos mais segurança, ou seja, a taxa de 10 por 100 mil habitantes, ela já insinua problemas de ordem de segurança, crimes, tráficos e assim por diante, crime organizado. Nós temos também inúmeros outros números que eu poderia aqui citar, todos eles diminuindo em relação a roubo de banco, furto de celulares, enfim. E aí
nós nos deparamos com os nossos números que nós mesmos geramos lá no Estado e vemos que nós estamos caminhando adequadamente. Os homicídios, nós temos uma redução de mais de 20%, 23%. Nós tivemos uma quebra da série histórica dos últimos 18 anos nos meses de junho, julho, agosto, setembro, os menores números, e outubro também foi o segundo menor número dessa série histórica. Os feminicídios, propriamente dito, também reduzindo. Quanto aos homicídios, convém citar que Santa Catarina tem 295 cidades. 68% não registraram um homicídio sequer. Isso equivale a dizer a cerca de 200 cidades sem ter alguém que tenha sido vítima de algum tipo de assassinato. Então, os números eles são todos positivos para nós, e nós acreditamos que nós conseguiremos estar numa condição privilegiada, diferenciada quanto à segurança pública. E aí eu gostaria apenas de finalizar ratificando aqui uma situação que é o olhar diferenciado que o governador tem para com a segurança pública, e isso certamente contribui também para que nós tenhamos esses índices. Não bastasse nós estarmos nessa condição privilegiada, como eu disse, e todos nós sabemos que mais difícil do que chegar ao topo é manter-se. O governador acaba tivemos na semana passada aprovada na Assembleia Legislativa uma reestruturação da Secretaria de Segurança Pública, a fim de que nós tenhamos melhores e mais condições de bem desempenhar a nossa atividade, viabilizando que os verdadeiros heróis, que são aqueles que não usam fantasias e sem farda, uniformes, eles possam estar prestando as suas atividades à população. E eu afirmo em caixa alta e negrito, senhores senadores, que em Santa Catarina a população confia plenamente nas forças de segurança. Em qualquer rincão, em qualquer local, no breu, abandonado, se um cidadão encontrar um agente que representa o Estado, seja ele da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros ou da própria Polícia Penal, eu tenho certeza que ele vai se dirigir até esse cidadão, até esse agente de segurança para bem encaminhar aquilo que ele pretende. Então, agradeço a atenção de todos os senhores, esperamos que Santa Catarina possa efetivamente contribuir e que nós tenhamos aí uma legislação, um novo divisor de águas a partir desse trabalho que os senhores estão fazendo para a segurança pública de modo geral. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço pelas palavras, eu não tenho questionamentos, presidente. Obrigado. Consulta o vice-presidente, senador Hamilton Mourão, se deseja fazer seus questionamentos. Eu tenho aqui duas perguntas, presidente. E aí são perguntas mais técnicas e eu reservei aí para o Coronel Greff, viu, Jorginho? Coronel, como é que o senhor avalia a questão da permeabilidade da fronteira na região de Barracão e Dionísio Cerqueira e as informações ou informes de que a facção PCC e movimentos terroristas como Hezbollah lá operam? A nossa diretoria de inteligência e estatística da SSP, ela trabalha frequentemente, e agora nós tivemos, o governador, ele inaugurou em parceria com o governo federal recentemente, lá em Dionísio Cerqueira, um centro integrado de comando e controle. Lá nós estamos operando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. O governador ele participou de uma missão internacional na Argentina e conversou também com policiais para termos representantes ali, e também não só ali, mas como em toda a faixa litoral, porque nós recebemos muitos argentinos. Aliás, nós temos, até complementando uma informação anterior, nós temos 19 mil imigrantes que foram para Santa Catarina, todos eles registrados, esses 19 mil, com carteiras de trabalho, trabalhando sobretudo na cidade de Joinville, Chapecó e em Florianópolis, grande maioria
deles venezuelanos, temos haitianos, temos um bom percentual de também imigrantes argentinos. E nós acompanhamos atentamente, por intermédio das agências de inteligência, com auxílio da Polícia Militar, Agência Central de Inteligência, e também da Agência de Inteligência da Polícia Civil, a fim de que nós sempre possamos ter essas informações e reprimir aquilo que nós conseguirmos. Porém, entendemos, reforçando aquilo que o governador citou anteriormente, nós pactuamos dessa opinião, nós precisamos ter reforçado as instituições federais para que elas efetivamente possam cumprir com a sua função constitucional, permitindo que nós possamos estar atuando de modo geral na prevenção e como polícia judiciária também. Apenas, senador Mourão, só para um questionamento, uma solução de forma procedimental, neste ato, essa presidência designa Vossa Excelência como relator ad hoc, apenas para a comissão não ficar sem relator, apenas nesse sentido. Pode continuar a inquirição. Obrigado, presidente. Então, só complementando aqui, Coronel Gruff, o senhor não confirma que o PCC opera nessa fronteira? Não, nós temos ali a operação, sim, de vários grupos de organizações criminosas, vários não, grupos de organizações criminosas, porém nós acompanhamos e monitoramos no sentido de agir sempre que nós tivermos essa condição e a segurança dos nossos agentes. Obrigado, Coronel. E outra pergunta em relação à principal facção do Estado, o PGC, que nível o senhor considera de articulação nacional e internacional ela possui? O primeiro grupo catarinense, assim chamado PGC, ele surge numa penitenciária da Grande Florianópolis. Qual é o nome dele mesmo? São Pedro de Alcântara. E ele surge inicialmente para propósitos de proteção do preso, da família, disciplina, exatamente porque à época nós tínhamos algumas dissidências e aí, com o passar do tempo, ele se aproxima do primeiro comando da capital, PCC, porém mais para alianças, digamos assim, e afasta-se e hoje ele está vinculado ao Comando Vermelho. É o principal grupo, organização criminosa que nós temos em Santa Catarina, de maior número. A secretária Daniela tem, através da sua equipe, os registros dos faccionados que estão nas penitenciárias e nós acompanhamos isso sempre com muita atenção através do nosso GRANFACRIM, como eu disse antes, o Grupo de Acompanhamento e Monitoramento de Facções Criminosas, onde todas as instituições que estão envolvidas com a segurança pública de modo geral acabam adotando e complementando-se nessas informações para melhor atuação. Para complementar, senador, se Vossa Excelência permite, nós temos 6 mil do PGC que estão nos nossos presídios, que se declararam no PGC. Do PCC, 1.900, do Comando Vermelho, 76, Bala na Cara, 26, os Manos, 140. Então, o PGC sem sombra de dúvida, o que tem maior, porque é de origem lá catarinense. Obrigado, governador. Presidente, estou satisfeito. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do governador, de toda a sua equipe, secretário, representante da Polícia Militar, comandante, delegado-geral da Polícia Civil. Estendo meu abraço carinhoso e sucesso na gestação da colega que está lá na frente da Polícia Técnica e Científica. Quero falar para o senhor mais uma vez que eu o considero como amigo, porque acho que às vezes a gente se deixa levar muita coisa na vida da gente, né? Se deixa contaminar por status, cargos, funções, mas o que me move estar na política é o seguinte: o que eu efetivamente posso fazer para transformar a vida das pessoas? E isso não tem partido, isso não tem nada, é uma questão de civilidade. Então, eu acho que o que me move está na política. Eu sempre relutei, eu criminalizava a política. Fiquei 52 anos criminalizando a política. Eu fui delegado de polícia, o senhor sabe disso, com muito orgulho, e professor de Direito Penal e Processo Penal. As pessoas, quando me abordavam para entrar na política, falavam: não, isso não é para mim, só tem
Eu já usava um adjetivo. Até que eu fui tocado pelo discurso de Martin Luther King, um pastor negro que dizia que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. E a política precisa de pessoas boas, pessoas efetivamente que tenham um bom coração, que tenham boa fé, que tenham honestidade intelectual e que tenham a capacidade de entender que nós vivemos num Brasil muito desigual e que essa mazela da segurança pública, o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. E nós temos que lutar para que, efetivamente, os jovens não sejam cooptados pelo tráfico ou pelas organizações criminosas. Nós temos que implementar a escola de tempo integral, nós temos que ter saneamento básico, iluminação pública, saúde pública de qualidade. São vários fatores que permeiam a redução da criminalidade. Agora, quando a pessoa efetivamente opta por praticar crimes, ela tem que ter o grau de reprovabilidade de acordo com a lesividade que ela tenha praticado. Então, por isso que eu defendo que efetivamente há casos, nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, eu não posso fazer aqui, e eu faço aqui, eu fiz um enfrentamento aqui, senador Jorginho, que o senhor sabe, o senhor ficou aqui nessa casa por 4 anos, nessa casa aqui que muitos já foram governadores, e foi projeto de minha autoria que eu aprovei aqui nessa casa para transformar corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra o tributário, contra o sistema financeiro, como crimes hediondos. Porque quando um governador, quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. E aí eu fiz um desafio, fiz isso ao ministro da Justiça aqui. Eu falei, qual é o percentual da população carcerária que está cumprindo presa hoje no Brasil, crimes contra o tributário, contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão. Você não tem. As cadeias estão lotadas, infelizmente, com recorte socioeconômico e racista de pobres pretos e semi-alfabetizados. Então, isso tem que ser dado uma resposta. E é isso que me faz estar nessa comissão, é isso que me faz estar no Senado Federal e na política. Agora, essa comissão também ela tem que ser propositiva. Ela não pode ficar aqui dando palanque, palco, de acordo com o partido político. Eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila com relação a isso, e tanto o relator. Mas a gente tem que jogar a luz e falar o que nós podemos dar de prestação para a população brasileira, de norte a sul do país, para que tenha garantido aquela premissa constitucional expressa no artigo 144, que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E que, infelizmente, a população se vê em estado de vulnerabilidade. Ela não se sente segura de andar com o celular, ela não se sente segura de estar andando com o relógio, ou de sair à rua, muitas vezes, porque, infelizmente, o Estado não está presente ali para dar efetividade àquela garantia constitucional. E que isso não é favor, é uma determinação. Porque quando você pega o artigo 6º da Constituição Federal, está lá. São direitos sociais, direito de educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência. A letra da lei não pode estar letra morta, mas essa lei tem que ganhar vida, vez e voz para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva e mais plural. Me desculpa o desabafo, mas que eu espero um dia, se Deus me der vida e saúde, e a população do Espírito Santo assim permitir, de eu ter orgulho de falar, olha, vivemos num Brasil em que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Esse dia ainda não chegou, porque infelizmente no Brasil, uns são mais iguais que outros. Infelizmente, no Brasil, ainda se julga ou se tenta desqualificar uma pessoa pela orientação sexual, ou pelo gênero, ou pela cor da pele. Infelizmente, no Brasil, ainda quando um político é condenado por corrupção, concede-se a ele prisão domiciliar. Quando os pobres pretos estão morrendo dentro do sistema prisional e não é concedido prisão domiciliar. Eu acho um assinte com a população quando você vê um político condenado a 300 anos de cadeia e tomando champanhe na sua cobertura. Olha, enquanto que os pobres aí... E aí eu fico assim, estarrecido, tá, senador? Quando eu vejo aqui essa casa aumentando a pena para furto de cabo de energia. Isso aí é o Estado criminalizando a pobreza. Aumenta a pena da receptação, transforma em crime hediondo os crimes de corrupção, como eu fiz, aí sim nós vamos dar reprovabilidade. Aumentando a pena de estelionato para 19 anos. Ora, a pena do homicídio é de 6 a 20. Então a gente tem que dar
um tratamento de acordo com o grau de reprovabilidade. Então, eu fico aqui, o meu comprometimento enquanto presidente dessa comissão parlamentar de inquérito de crime organizado, para que ela seja, ao final, propositiva. Temos que alterar a lei, temos que cobrar do executivo a integração, uma integração participativa em que ninguém vai ser melhor do que ninguém, as vaidades a que a gente tem que se blindar para que a gente possa prestar um serviço à população que efetivamente mais precisa. Então, parabéns pela postura como político, como ser humano, como senador que foi e hoje como governador de um grande estado, do estado brasileiro, que é o estado de Santa Catarina, a quem eu quero aqui estender um abraço carinhoso e fraternal e muito obrigado por terem vindo e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Senhor presidente, conceda a palavra ao governador. Senhor presidente, só para antes do término, eu quero também cumprimentar todos os senhores senadores, agradecer a minha equipe que está aqui conosco, todas as forças de segurança, e ficar à disposição da comissão. Quando os senhores precisarem de uma informação, eles estarão lá completamente à disposição para colaborar, para ajudar a construir o melhor documento, que eles têm experiências do dia a dia. Os senhores podem chamar, a gente faz questão que eles venham aqui, se for o caso, se os senhores quiserem ir lá conhecer, visitar, eu recebo com o maior prazer. Não tenha dúvida, para que a gente possa, que os senhores possam produzir um documento que sirva para a gente aparar a aresta, para a gente centralizar, para a gente integrar, para a gente fazer de forma mais limpa a legislação, que a gente possa enxergar a punição mais clara do que subterfúgio, de que ali tem benefício daquilo, e no final sobra para os menos afortunados. Então, eu quero me colocar mais uma vez à disposição, agradecer, dizer da honra de Santa Catarina estar aqui para contribuir com o Brasil. A segurança precisa melhorar em todo o Brasil como um todo. A gente precisa se ajudar. E Santa Catarina é um elo dessa corrente que é forte, a gente zela por ele, a gente dá manutenção a ele e quer ser útil. Essa comissão parlamentar de inquérito, dirigida por Vossa Excelência, que tem demonstrado em todos os momentos, o tempo que lhe conheci, o tempo que convivemos aqui, o zelo pela verdade, pela justiça, pela coerência, e isso faz parte, isso é o essencial na vida de cada um de nós. Por isso, Santa Catarina fica à disposição em todas as áreas da segurança pública para contribuir com essa comissão. Muito obrigado, governador. Quero mais uma vez pedir desculpas por ter encerrado antes de te conceder a palavra, talvez impelido pela emoção de revê-lo colega e querer dar um abraço fraternal. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30.
Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A experiência a gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Como o ecoturismo ajuda na conservação da natureza e da cultura locais. Os impasses a respeito da Ferrogrão, projeto de ferrovia que liga Mato Grosso ao Pará para escoamento principalmente da produção de soja. E uma tinta sustentável criada por estudantes do ensino médio. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão.
que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Neste Agenda Econômica, vamos mostrar o passo a passo para você fiscalizar as emendas parlamentares. A preparação e execução do orçamento anual do país é função do Poder Executivo, mas é no Congresso Nacional que ele é finalizado. Deputados e senadores analisam, avaliam e emendam a proposta que vem do Ministério do Planejamento. É com os recursos das emendas que os parlamentares podem cumprir as promessas que fazem durante a campanha eleitoral. E é seguindo o caminho das emendas que a gente pode saber se o dinheiro está indo para o lugar certo para fazer a coisa certa. Agora, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado, Flávio Diogo Luz, vamos mostrar o passo a passo para você seguir o caminho do seu dinheiro aplicado nas emendas parlamentares. Flávio, muito obrigada mais uma vez aqui na agenda para a gente falar do orçamento e das emendas. É o assunto, é quase que o assunto central do Congresso, né? Se a gente pensar bem no trabalho parlamentar, ele é um coração, digamos, do trabalho parlamentar, né? Exatamente. As emendas parlamentares, elas são trabalho parlamentar, porque muitas vezes a gente vê na imprensa se falar de emenda parlamentar, mas ela está tanto no projeto de lei orçamentária, ou seja, no orçamento da União, quanto em todos os projetos que nós temos sancionados e publicados no Brasil. Então, o trabalho do parlamentar é analisar todo o projeto de lei e fazer suas intervenções. A intervenção do parlamentar é uma emenda parlamentar. Quando a gente fala nessa questão de orçamento propriamente dito, que é o centro da nossa conversa, já que o Congresso está analisando o orçamento de 2026, essa questão da transparência, né, dessas emendas parlamentares, ela vem mudando ao longo do tempo e tem sido alvo de muitos debates e, inclusive, ações judiciais e debate entre os três poderes mesmo, né? Isso desde a Constituinte de 88, que deu uma organizada. Mas qual a importância dessa transparência? Por que esse assunto sempre volta a foco, né, com tantos questionamentos? A busca pela transparência orçamentária, ela é desde sempre, né? Com a evolução tecnológica, nós temos mais meios de colocar à disposição da sociedade os números do orçamento. A gente passou por uma época, desde 88, de um aprendizado com um novo sistema orçamentário, com a modificação trazida pela Constituição, e a partir dos anos 2000, com a informatização, nós começamos a ter painéis informativos sobre o orçamento público, né? E a partir de 2015, com o advento aí das emendas parlamentares, nós temos então uma separação ali de dotações, né, de autorizações que são executadas pelo governo, pelo Poder Executivo, e autorizações orçamentárias que são de responsabilidade dos parlamentares. A gente teve dois momentos na história recente do Congresso, que foi em 1993, quando a gente teve o escândalo, né, quando na verdade se descobriu o escândalo dos anões do orçamento, que eram medidas, que eram emendas muito direcionadas e que não chegavam ao seu fim, ao seu destino. E a gente teve agora, mais recentemente, essa questão das emendas PIX, né? O que o Congresso aprendeu, o que o Congresso fez para evitar que problemas como esse voltem a acontecer? O que foi aprendido lá atrás, no começo dos anos 90, e o que o Congresso modificou agora, nesses últimos anos da década de 20, né, desse século 21? Então, em relação à questão da CPI, do orçamento de 93, um ponto básico foi a distribuição de poder do relator em relação ao processo orçamentário. Nós tínhamos apenas um relator, como nos projetos de lei, normalmente é apenas um relator. Para o orçamento, nós passamos a ter diversas funções e diversos relatores. Hoje, nós temos o relator da Receita. Então, ali em 94, uma resolução logo em resposta a essa CPI foi separar o poder de analisar a receita e a despesa. Então, já houve uma primeira separação. Em relação à despesa, foram criados setores temáticos. Então, vários relatores apreciavam setores como saúde e educação separadamente, para então chegar ao relator geral, que faz a análise de todos esses outros relatórios
né, no momento final de apreciação aqui no Congresso. Então, essa foi a principal mudança em relação à CPI de 93. Em relação às emendas PIX, já é uma outra época em que a gente passou ali pela adoção de emendas impositivas, para que se entenda o que são as emendas impositivas. As emendas parlamentares até 2014, elas eram incorporadas à lei orçamentária e você não identificava o que era uma ação do legislativo, dos parlamentares, e o que era original do executivo. Então, a partir de 2015, nós tivemos essa mudança. Agora, a partir de então, era marcado no orçamento claramente o que era a intervenção do Poder Legislativo e o que era original do Poder Executivo. Então, com isso, nós conseguimos um outro nível de transparência, podendo acompanhar quais eram as intervenções. E aí tivemos uma escadinha. Primeiro, a determinação da marcação de emendas individuais. Cada parlamentar podia apresentar um valor em emendas. Essa era a prerrogativa individual dos parlamentares. No ano seguinte, a gente já teve um início do movimento de emendas de bancada, que as emendas de bancada são emendas do grupo de parlamentares de cada estado, com o objetivo de apresentar emendas para a sua região. Então, as emendas no estado de São Paulo são apresentadas pela emenda da bancada de São Paulo. Os parlamentares, deputados e senadores se reúnem e apresentam emendas num montante superior às emendas individuais para a sua região. E temos, por fim, as emendas de comissão. As emendas de comissão, elas são diferentes, pois tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos as comissões permanentes, que debatem temas. Então, temos a Comissão de Saúde, a Comissão de Desenvolvimento Social. Então, cada comissão debate certos temas e elas, então, em relação aos seus temas, elas podem também apresentar emendas ao orçamento. Agora, de 94 para 2024, teve essa mudança da redução do poder do relator geral. Mas as emendas PIX, elas também ficaram caracterizadas, um pouco teve o problema das emendas de relator, onde o relator tinha um poder muito grande que ele tinha deixado de ter. Isso também entrou nessa situação, que agora já está modificada. Exatamente. O que acontece é que, a partir de 2015, nós tivemos a marcação orçamentária e essas emendas que eram intervenções do Legislativo, também o Congresso optou por ter um tipo de emenda, que era a emenda de relator geral, e foi, numa análise de uma ação do Supremo, o Supremo determinou que não se fizesse mais esse tipo de procedimento. Então, hoje nós temos os tipos de emenda, são a emenda individual, a emenda de bancada e a emenda de comissão. A emenda individual, que você mencionou, a emenda PIX, né? Popularmente conhecida como emenda PIX, é a emenda, tecnicamente, transferência especial. Por quê? Os parlamentares, em um certo momento, determinaram que as emendas individuais teriam duas modalidades. A que já era apresentada normalmente, que é a finalidade definida, que é você pega um programa da União e aporta recursos naquele programa que existe na União. Mas havia uma reclamação sobre a velocidade e a capacidade de entregar recursos para estados e municípios. Então, se criou essa emenda de finalidade de transferência especial, popularmente conhecida como PIX. Nessa emenda, o parlamentar direciona recursos para um estado ou para um município. E o município, recebendo aquele recurso, ele determina qual é a sua área de atuação. Eu digo não isso... tem que estar dentro daqueles projetos que vieram no orçamento. Da União, não. Só que isso, com a ação no Supremo, hoje também se determinou que, a partir do ano que vem, nós tenhamos, né, já para esse ano houve uma necessidade de apresentação de um plano de trabalho e para ano que vem também. Então, o parlamentar antes apresentava a emenda em contato com o prefeito, com o governador, e não necessariamente aquele recurso era executado no que foi combinado, né? E agora não, agora previamente se tem que estabelecer um plano de trabalho dizendo o que se quer executar com aquele recurso, porque isso era uma questão de transparência e de controle,
que se perdia. E agora a gente pode acompanhar essa transparência, né, esse controle, como é que está sendo feito. E para isso, a gente tem hoje no Congresso, né, na verdade no país, vários portais. Né? Tem o portal Transparência Brasil, que é um portal do governo federal, que tem lá, quem quiser entrar no site do Poder Executivo encontra. A gente também tem o portal da transparência do Senado, né, o portal do orçamento do Congresso, na verdade. Exato. É um portal que é junto Câmara e Senado. E tem o portal Siga Brasil, que está dentro do portal do orçamento, mas é um portal específico aqui da consultoria de orçamento do Senado, que pode permitir com que o cidadão acompanhe ponto a ponto dessa emenda, né, de para onde vão os seus recursos. O portal do orçamento é já um movimento, né, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único, para que isso é uma forma de prover mais transparência. Então, porque existem várias ferramentas, as ferramentas têm suas finalidades específicas e nós juntamos tudo num portal para que o cidadão possa, por ali, acompanhar tanto o projeto de lei do orçamento, quanto também a execução das emendas. Então, tem um processo legislativo lá, que é a apresentação de documentos, é uma série de documentos que formam o projeto de lei orçamentária. E também na forma de painéis e outras ferramentas de busca, em que você vê dados orçamentários de execução. Então, são os números, qual o valor foi destinado para qual estado. Então, esse tipo de... Vamos mostrar, então, fazer uma coisa mais didática mesmo. Vamos mostrar aqui, então, esse é o portal do Congresso Nacional. Exato. Esse é o novo portal do orçamento da União. Né, é um portal único ali de Câmara e Senado, que mostra todas as informações sobre os projetos de lei afetos ao orçamento. Nós temos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, quando o cidadão tiver interesse de acompanhar algum desses projetos, ele clica, entra nesses campos aqui, ele entra pode nesses acompanhar. Campos aqui, vamos acompanhar aqui. Sim. Então, ele entra aqui e ele pode acompanhar. Exatamente. Nesses campos aqui, ele acompanha o orçamento, mas na forma de documentos, né? A gente tem ali um projeto de lei, você tem diversos documentos, relatório do relator geral, relatório dos relatores setoriais, relator da Receita, ofícios que são encaminhados, tudo é de uma forma transparente, colocado cronologicamente para o cidadão. Mas tem uma forma mais fácil, e aí a gente vai mostrar como é que a gente navega aqui nesse portal da União. A gente pode acompanhar o orçamento, fiscalizar o orçamento, entender o orçamento, ver estudos orçamentários e também ver aqui todo o trabalho da comissão mista. Vamos começar, então, mostrando para a nossa audiência, para o nosso telespectador, para entender o orçamento. Vamos aqui, então, tentar entender esse orçamento. Essa parte do portal é uma parte de educação orçamentária, vamos dizer assim. Né? Traz os conceitos básicos de orçamento para que o cidadão possa depois navegar com mais facilidade e entender o restante do portal. Já que o orçamento não é algo de conhecimento assim tão simples, né? Nada simples, na verdade, e você tem diversas informações sobre o orçamento, por exemplo, o que é um plano plurianual, explicando aqui o que é a lei de diretrizes orçamentárias. Então, até uma coisa assim, uma vez por ano, quando o governo chega, ele apresenta o plano plurianual, no começo de cada ano ele apresenta a lei de diretrizes orçamentárias, que vai trazer as normas da lei orçamentária que vem no segundo semestre, que é o que está sendo votado agora para 2026. Exatamente. De uma forma assim, geral, nós temos o plano, né, o governo que é eleito, ele tem aquele primeiro ano para poder apresentar o seu PPA, que é um plano de grandes investimentos e de políticas públicas de maior vulto, né? Esse plano é uma lei que vale ali, tem uma vigência de 4 anos. Então, dentro desse contexto do plano plurianual, nós temos a cada ano esse formato aqui, uma apresentação de uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária anual. Diretrizes orçamentárias são regras, é algo bem técnico, são regras de execução e apresentação do orçamento. Vamos passar mais rápido por essa parte, que aqui a gente tem a execução do orçamento também e a gente tem a fiscalização periódica, que normalmente é o TCU, o Tribunal de Contas da União, que faz. E o Congresso depois recebe aqui a fiscalização e a prestação de contas.
Tá. E aí a gente tem, eu vou até pedir para subir aqui mais um pouquinho, porque a gente tem uma coisa muito legal que foi feita, que são esses vídeos curtinhos, explicativos, e são desenhos, né? São desenhos em quadrinhos, são histórias muito fáceis, realmente, que dá, inclusive, para criança e adolescente acompanhar. É, exatamente, o nome que você mencionou é Orçamento Fácil, é o nome dessa série de vídeos aqui, que explica de uma forma didática, com vídeos animados, ali, ó, o que é o PPA, o que é a LDO, e são diversos, com vários conceitos orçamentários em vídeo. Isso aí é muito legal, porque quem não tem contato com isso, e realmente é muito interessante para as crianças também depois, para começarem a entender um pouquinho essas regras de cidadania, né? Porque se a gente não Não é só criança não, é bem interessante, Antônia. Sim, né? sim, eu sei que não é só criança não, mas ele inclusive serve para crianças, com né? certeza. Porque se a gente não cuidar da cidadania, da nossa cidadania, quem vai cuidar, né? Exatamente. Vamos voltar um pouquinho para aquela barra de navegação. E daí, então, essa é a parte do Entenda o Orçamento, e a gente vai acompanhar o orçamento, né? Então, aqui a gente entende mais ou menos. Vamos tentar, então, acompanhar o orçamento que é aqui. Aqui a gente tem aqui o orçamento 24, 25, 26 e 27, que é o que entra nesse PPA. Exato. Você tem aqui o PPA que está vigendo, né? A Lei de Diretriz Orçamentária é a lei orçamentária. Se quiser clicar aqui em Lei Orçamentária Anual, de 2026 significa que é o quê? A tramitação, porque de 2026 nós estamos discutindo agora para ser executado em 2026. Então, por isso já entra aqui na página a tramitação do projeto de lei orçamentária. E aqui nós temos todas as informações, quando desce aqui, ó, de apresentação do projeto, apresentação das emendas. Então, cada fase, o orçamento ele é um pouco diferente dos outros projetos, porque ele tem fases bem específicas. Fase de apresentação de emendas, fase de análise. Então, cada fase está separadinha aqui para o cidadão poder Isso é que a gente chama de tramitação legislativa. Mas Exato. vamos ficar mais naquela outra parte da gente de fiscalização, né, do que é essa parte aqui da fiscalização do orçamento. Exato. Porque eu acho que isso aqui, para o cidadão que está em casa, ele tem esse interesse mais imediato. O que está sendo feito com o meu dinheiro, né? O que está sendo feito com o dinheiro de quem pagou o imposto. Esse Fiscalize Orçamento também é um ponto em que nós centralizamos diversas ferramentas de transparência produzidas pela Câmara e pelo Senado. E, então, aqui nós temos a fiscalização de convênios, fiscalização de transferências, gráficos interativos. Então, eu vou pedir para subir um pouquinho para a gente ver e clicar nesses gráficos interativos, porque eu achei que aqui é a parte, a gente está falando um pouco de todo o processo, mas quem está em casa que quer fazer essa fiscalização, e aqui a gente já entrou numa outra página, que é o Siga Brasil. E aqui é muito legal, né? A gente, fazendo o estudo aqui para preparar, a gente tem dados mais abertos, mais simplificados, e eu vou pedir para você. Então, assim, a gente tem o painel do cidadão, quem está em casa que quiser acompanhar, vai olhar, isso aí tem todo o orçamento aí. Vamos só abrir rapidinho para ver esse painel do cidadão. Tem o painel, só para a gente ver rapidinho. O painel do cidadão, Antônia, é uma iniciativa da consultoria, porque o orçamento tem uma complexidade muito grande. Então, nós trazemos, nesse painel de cidadão, temas específicos com uma linguagem mais próxima do cidadão, para que seja mais simples de entender. Por exemplo, podemos clicar ali no Bolsa Família, que é um tema importante. Nós temos o painel aqui que fala exatamente de toda a execução orçamentária do Bolsa Família, apenas. Enquanto se entrarmos no painel especialista do orçamento, o Bolsa Família é mais difícil de você achar. Então, nós já fazemos um filtro para o cidadão e colocamos aqui para ele enxergar aqueles assuntos de interesse mais direto. Exatamente. Que ele sente mais no bolso. Exatamente. Então, vamos voltar para a gente mostrar os outros painéis, aqueles outros, tá. Então, aqui o painel do especialista, só vou citar, a gente nem vai abrir, que esse já é mais complexo, e o painel dos favorecidos do pagamento, que são as pessoas que recebem os pagamentos feitos pela União naqueles projetos todos. Exato. Vamos ao ponto central aqui, que é o painel das emendas. Exato. Né? Que aqui sim a gente vai ver, e aí eu queria que você explicasse para a gente essa questão das emendas, porque tem valores ali enormes, né? Desde 2024, que na verdade o painel vem de 2015. Exatamente. Das emendas, e a gente vai pegar 2024. Como eu mencionei, as emendas aos poucos foram sendo marcadas a partir de 2015. Então, para trás de 2015, 2014 para trás,
as informações elas são globais sobre o orçamento, não existe a informação sobre a emenda parlamentar. A partir de 2015, nós tivemos um crescimento com a adoção inicialmente das emendas individuais, depois das emendas de bancada, emenda de relator 2021-22 e encerrou para 2023, e emendas de comissão também estão todas aqui de uma maneira transparente. Então, a gente pegando 2024, foram 40 bilhões de reais em emendas, e a gente pega 2024 porque já acabou, né? Sim. E aí a gente vê o tamanho das emendas individuais, 22 bilhões. Aqui, nessas emendas individuais, estão as famosas emendas PIX? Sim, as emendas PIX estão aqui, e a gente tem até, por conta do interesse, nós temos um filtro, que é o filtro de transferências especiais. Tá. Esse filtro, se você clica, você vai ver apenas emendas PIX. Vamos Pode ver clicar, se a gente abre. Então, em relação a 2024, né, que é o nosso filtro, a gente tem a execução de 942 emendas, e elas estão aqui num valor de 7 bilhões e 600 milhões. São só emendas individuais, porque a emenda PIX é um tipo de emenda individual. Então, Existe esse aqui é o total de recursos que em 2024 não tinha um controle. Em 2024 não existia certas exigências de apresentação a priori. Mas né? em 2024 e 2025 ela já tem. Em 2025 foi, no curso de 2025, o Supremo exigiu que fossem apresentados, e para 2026 isso já é internalizado no processo orçamentário. Então não teremos mais emenda PIX dessa forma. A emenda PIX, ela vai rápido, mas o nome PIX continua, porque é rápido, o PIX é rápido, mas o que foi combatido foi a falta de transparência com que iria se executar com aquele recurso. Hoje você tem um plano de trabalho para aquele recurso. Continua sendo decisão do prefeito ou do governador, mas deve ser apresentado um plano de trabalho para essa execução. Tá, então, antes não precisava. E aqui o cidadão pode ver. Vamos voltar, então? Pode baixar aqui um pouquinho, que a gente pode ver, só para detalhar, né? Tá. Aquele valor todo, aqui para baixo, nós temos todos os autores, então deputados e senadores, o número da sua emenda, para que órgão que foi apresentado e o que está se fazendo, né? Como são emendas PIX, aqui a gente tem sempre transferência especial e o nome do ente, né? Se é um estado ou se é um município. Então, aqui a gente acompanha, mas não tem aqui ainda para que tipo de programa foi, o que foi financiar. Não, agora com os novos planos de trabalho nós vamos incorporar isso no Então, painel. quando a gente for olhar os dados de 2025, já fechados, a gente vai saber que, por exemplo, essa aqui que foi para transferência especial para o estado do Amapá, ela foi para isso, mas vai dizer para que cidade e para que programa e quem recebeu. Exatamente. Então, a gente tem aqui no painel do Siga Brasil quem recebeu porque é um ente. Então, essa informação tem. O plano de trabalho que ainda não está incorporado, isso é decisão recente do Supremo Tribunal. O Executivo foi instado a proceder essa informação e o portal de transparência deles já tem. Vamos então voltar para o geral de 2024, porque aqui a gente abriu na emenda PIX. Pode clicar de novo aqui em todos os valores. Isso, todos os valores. Exato. Então, aqui todos os valores de 2024. Então, a pessoa vai ver todos os valores de 2024, emendas individuais, emendas de comissão, que é aquilo que você explicou. As bancadas estaduais, aqui a gente ainda tem de relator. Tem um resquício, né, que foi apresentado em anos anteriores, e 2004 é o que está sendo executado nesse ano, por isso que está aqui. Vamos subir aqui um pouquinho mais, e aqui a gente pode acompanhar. Então, essas aqui a gente pode acompanhar melhor. Inclusive, tem aqui algumas que está bem definido, né? Exato. Aqui você tem, por exemplo, uma emenda para o Fundo Nacional de Saúde. Se a gente clicar aqui na emenda, aqui nesse número aqui, exato, pode clicar. E confirma, por gentileza, tem que confirmar aqui. Quando a gente desce mais um pouco, a gente tem o detalhamento dessa emenda. Para que município foi apresentada essa emenda na área da saúde? A emenda desse autor, aqui para a área de saúde, aqui o município que recebeu. São 2 fundos municipais, né? A emenda ela pode ser desdobrada em diversas indicações do parlamentar. Essas indicações dos recursos, elas são apresentadas aqui.
Então dá para acompanhar quem é de Mato Grosso, no caso desse parlamentar aqui, qualquer parlamentar, qualquer cidadão de qualquer estado do país pode ver aí o que os parlamentares que ele elegeu, o que eles estão fazendo. Sim, apresentaram para que áreas, apresentaram para que municípios. Então, isso tudo pode ser pesquisado aqui. Existe uma busca aqui pelo autor, né? Clicando mesmo aqui na lupinha, né? Mais intuitivo, digita o nome do parlamentar e vai procurar o nome do parlamentar de interesse. Ô Flávio, o que esse portal realmente traz de transparência e o que o cidadão deve fazer para manter-se atualizado sobre o uso dos seus dinheiros, porque no final das contas é o dinheiro de cada um que Exato. paga imposto. Primeiro, as decisões do Supremo nessa ação judicial, elas têm colocado mesmo as equipes do Legislativo e do Executivo para trabalharem provendo maior transparência em seus painéis. No Siga Brasil, a gente já tinha, por exemplo, uma exigência dessa ação judicial, que era justamente aonde chega o dinheiro. Porque no orçamento nós temos uma autorização. Ali, a partir dali, você pode ter um convênio, pode ter uma transferência. Então, o Siga Brasil já trazia esse tipo de informação. Então, os planos de trabalho vão ser incorporados. Então, existe uma série de melhorias para dar uma maior transparência na execução orçamentária e aqui no Siga também. Nós trazemos outras potencialidades ali, como a regionalização do pagamento. Então, o cidadão pode entrar no Siga Brasil, selecionar no mapa seu estado e, por exemplo, verificar quais municípios recebem mais recursos de quais parlamentares. Então, vamos ter melhorias, inclusive, do ponto de vista visual aí do Siga Brasil. Sim, exatamente. Bom, isso certamente vai simplificar, né? Porque com todos esses mecanismos aí, dá para o cidadão saber mesmo o que o seu parlamentar está fazendo. Aqui no nosso papel no Legislativo, realmente sempre foi prover a transparência. Por isso que o Siga Brasil, na verdade, comandou essa série de painéis que começaram a ser criados e o Siga Brasil foi um dos pioneiros. Nessa questão de transparência, nós temos ali no painel, o painel cidadão, ele vai trazer, né, a gente está trabalhando nisso, vai trazer ali já o parlamentar. Então, aquela visão em que o cidadão tem que vir, clicar, escolher, a gente já vai passar para o painel cidadão e ele já escolhe o parlamentar ou a bancada ou a comissão, escolhe diretamente lá e já vai ter informações detalhadas, previamente filtradas para ele. Então, mais uma forma de oferecer a transparência. Vamos aguardar as novidades de controle de 2026, Flávio. Sim. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde.
As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal vai investir 1,76 bilhão de reais em inteligência artificial para melhorar os serviços públicos. Esse investimento está previsto no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e visa transformar o Brasil em exemplo de eficiência e inovação no setor público. Quem vai nos dar mais informações sobre essa modernização é Renan Gaia, diretor de dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Olá, Renan, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu começo pedindo, então, para você explicar qual é o papel do MGI nessa modernização para a inteligência artificial. Olá, Roberta. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar sobre esse tema tão inovador aqui com vocês. O MGI, que é o Ministério da Gestão e da Inovação, ele tem um papel central dentro do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal é dividido em aproximadamente 250 órgãos, dentre eles ministérios, autarquias, fundações, e cada organismo desse tem a sua autonomia do ponto de vista de tecnologia para trabalhar dados, trabalhar inteligência artificial. Mas o MGI, ele atua como um órgão orientador, normatizador, e a gente também oferece algumas plataformas de uso comum, a exemplo da principal plataforma que a gente oferece para os órgãos, que é o próprio GovBR. E você até estava me explicando que, na verdade, diretor de dados é só uma parte, né, da sua função lá no Ministério. Isso. Quando a gente olha para a inteligência artificial e entende um pouco como é que funciona a tecnologia, ela, na verdade, usa estatística em cima de dados históricos. Então, é muito natural essa relação entre dados e inteligência artificial. Tanto que o MGI tem um projeto, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, que visa olhar o dado sobre vários aspectos, sobre a integração de dados, né, sobre a descoberta, para entender quais são os dados que o governo possui, a utilização desses dados para tomada de decisão melhores, né, baseada em dados, e também inteligência artificial. Então, inteligência artificial é uma das dimensões do que a gente chama de Infraestrutura Nacional de Dados, que olha também outros aspectos para além da inteligência artificial.
E está prevista a criação de um núcleo de inteligência artificial do governo, né? O que é isso? Como vai funcionar? Isso. Quando a gente olha a inteligência artificial, a gente precisa somar esforços. A gente precisa capacitar as pessoas a trabalhar com essa nova tecnologia. A gente precisa de um ambiente tecnológico, né, de softwares, de hardware, que vão dar suporte à adoção dessa tecnologia. A gente precisa olhar para aspectos sobre o impacto do uso dessa tecnologia, tanto impactos éticos, para saber se ela está, de fato, não está trazendo algum grau de discriminação ou alguma coisa, já que é baseada em dados e a gente tem alguns problemas nos nossos dados, isso pode ser repassado para soluções de IA. E nesse contexto em que a gente precisa atuar em diversas frentes, a gente vem reunindo um conjunto de órgãos para atuarem de forma integrada e colaborativa. Esse é o núcleo de IA do governo. Então, a gente tem somado 2 empresas públicas de tecnologia, que é o SERPRO e a Dataprev. Também estamos com a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, que vem com essa parte de inovação e também de capacitação dos servidores. Temos uma parceria com o MCTI, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, que é o responsável, inclusive, pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial como um todo, né? A nossa parte é mais voltada para o serviço público. E temos a financiadora de projetos, que é a FINEP, e o CPQD. E a gente reúne todos esses atores para trabalhar em torno da inteligência artificial, no sentido de fomentar o uso, ou seja, de fazer com que os 250 órgãos do governo federal possam mais facilmente adotar essa tecnologia, mas de forma responsável, a evitar que ela possa trazer algum malefício, digamos assim, para o serviço público e, portanto, para a sociedade. O Senado aprovou um marco legal da inteligência artificial, que ainda está tramitando na Câmara e que fala muito dessa questão, você está falando da ética, né? Assim, o plano está alinhado com essa proposta de marco, você tem essa coesão aí prevista? Sim, esse assunto da ética, ele tem sido discutido, na verdade, no mundo todo, né? Quando pega países como Canadá, próprios Estados Unidos, a União Europeia como um todo, discute essa questão do uso da inteligência artificial. Isso é novo para todo mundo, né? É novo e a inteligência artificial, como ela deriva dos dados, você não tem 100% de controle sobre o resultado. Então, antes da IA, a gente desenvolvia soluções tecnológicas estabelecendo exatamente como a máquina deveria funcionar. Então, olha, essa página, o cidadão vai entrar, vai preencher esses campos. Se ele apertar no botão avançar, mas este campo estiver vazio, você vai dar uma mensagem e não vai passar. Então, a gente definia exatamente como a máquina trabalhava. Na IA, é um pouco diferente. Ela usa estatística, ela usa dados. Então, funciona assim, você passa um conjunto de dados, faz uma programação da máquina e diz, olha, a partir desses dados, gere um resultado. Então, você não tem mais 100% de controle. Isso também é responsável pelo potencial da inteligência artificial, porque você não precisa mais ficar definindo tudo, ela consegue sozinha fazer algumas coisas, porém, como você não tem 100% de certeza do resultado, ele pode trazer resultados ruins ou que persistam erros nos dados ou erros principalmente discriminatórios, porque os nossos dados carregam um pouco da nossa sociedade, que é, por natureza, tem aspectos de discriminação já atualmente. Então, essa questão dos princípios éticos, como eu estava dizendo, o mundo todo tem discutido, vem no sentido de garantir que o uso dessa tecnologia seja para o bem de todos, como é o próprio nome do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A IA ela tem que vir para o bem de todos. A gente tem que evitar, né, problemas. Eu gosto de fazer uma associação com a área de trânsito. Então, se você olhar as estatísticas sobre acidentes de trânsito, de mortes de trânsito, são muito elevados. Então, é uma área tem extremamente risco. Mas, como existe uma regulação, ou seja, as estradas precisam ser sinalizadas, existem regras de velocidade, existe uma série de parâmetros que tentam minimizar ao máximo os aspectos ruins do trânsito para que a sociedade possa transportar comida, transportar pessoas adoecidas, ou seja, que os benefícios sobreponham sobremaneira os malefícios. A IA é a mesma coisa. Ela pode trazer algum tipo de problema e a regulação vai, assim como faz na área de trânsito, trazer esses limites de como que ela deve ser usada, quais são as questões que devem ser observadas para que isso seja
para que ela de fato venha a trazer benefícios. E a regulação, que tem sido debatida, né, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ela é um importante elemento para garantir esses limites de uso da tecnologia. E sim, as nossas ações, a gente tem participado desse debate, então, tanto as empresas privadas quanto a sociedade civil e o próprio governo têm participado desse debate a fim de construir uma regulação que não seja nem restritiva demais, a ponto de evitar que a gente use a tecnologia por tantas amarras, mas que também não seja sem regras nenhuma que possa estabelecer esses limites que garantam o uso ético, o uso responsável da tecnologia. O plano prevê uma plataforma de inteligência artificial do governo, né? Isso como vai ser? Isso é o quê? Essa é uma das frentes que foca na questão da tecnologia de inteligência artificial. Como eu comentei, cada um dos 250 órgãos tem uma autonomia. Isso significa que cada órgão pode fazer um contrato, fazer uma licitação para contratar uma empresa, pode definir uma tecnologia, porque são várias tecnologias possíveis, você precisa escolher qual aquela que vai ser utilizada, você precisa capacitar os seus servidores a atuarem naquela tecnologia. Um dos papéis do MGI é exatamente verificar quais são as necessidades comuns desses órgãos, a fim de ofertar plataformas que possam ser utilizadas por mais de um órgão. Qual que é o objetivo aqui? Reuso de solução. Ao invés de cada um fazer a sua própria solução, a gente pode ter uma solução que seja reaproveitada por vários órgãos. Não significa uma solução única, que nenhum órgão vai perder sua autonomia. Mas, eu vou dar um exemplo prático. O que a gente chama de chatbot, que é aquele, como se você estivesse conversando no WhatsApp com uma pessoa, mas na verdade quem está respondendo é uma inteligência artificial que, baseada em dados, está verificando as respostas mais adequadas e respondendo. Ora, vários órgãos públicos fazem atendimento ao cidadão, seja por telefone, seja por e-mail, seja por centrais de atendimento. Então, todo órgão que quiser utilizar a IA para responder, para criar esses chatbots, para responder ao cidadão, poderia usar uma plataforma comum que garantisse ali já esses princípios éticos embutidos e assim a gente conseguiria avançar mais rapidamente, a gente consegue diminuir custo, né, reutilizando soluções. Então, essa plataforma, que é um dos nossas metas, ela visa escolher algumas tecnologias, fazer um contrato centralizado, utilizando as nossas empresas públicas, SERP e Dataprev, que fazem parte do núcleo de IA do governo, para oferecer aos órgãos esta plataforma, esse ambiente tecnológico de uso comum para vários órgãos. O plano prevê, né, que a aplicação da IA no setor público seja direcionado para algumas áreas prioritárias. Quais vão ser essas áreas? Definir prioridades é sempre algo complexo, porque quase tudo no nosso país há necessidade de investimento, mas, evidentemente, as áreas que nesse governo estão muito relacionadas à parte de proteção social, de seguridade social, de assistência social, voltadas para alguns programas que vêm a atuar, né, o Estado vem atuar naquela população mais necessitada, que precisa de mais serviço público, têm sido priorizados. Então, áreas de assistência social, de saúde, de educação têm sido a prioridade. O que não significa dizer exclusividade. Então, existem projetos de inteligência artificial em várias áreas, praticamente todos os órgãos do governo já estão se preparando para essa dimensão, mas o foco atual está sendo nessas áreas. E como a inteligência artificial vai agilizar o atendimento do cidadão final na ponta? Esse é um ponto bem interessante, porque o serviço público, em geral, ele funciona da seguinte forma. O cidadão acessa um site, procura como ele faz para usar um serviço público. Por exemplo, você precisa emitir uma carteira, emitir uma licença, você entra para procurar informações sobre aquilo. Identifica um formulário, preenche aquele formulário, anexa, às vezes, uma série de documentos, e aí aguarda o governo trabalhar aquelas informações e, no final do processo, devolver aquele seu pedido, seja uma certidão, seja um documento. Então, isso leva um tempo, isso tem uma série de pessoas envolvidas para fazer esse atendimento. A inteligência artificial está muito relacionada à automação dos processos. Então, esse processo do cidadão procurar informações sobre o serviço, ele pode ser facilitado por uma IA, por exemplo, um assistente virtual, como eu comentei, um chatbot, em que ao invés dela procurar em vários lugares diferentes, ela conversa com um assistente virtual, perguntando, olha, eu preciso emitir tal documento, como é que eu faço para fazer isso? E a inteligência artificial já responder o passo a passo que ele precisa fazer. Então, daí já é um ganho de
facilidade para encontrar como consumir um serviço público. Além disso, aquele formulário em que ele precisa preencher informações, anexar documentos, talvez esse formulário vai ser diminuído, vai ser minimizado. Por quê? Uma série de dados que ele teria que colocar no formulário, o governo já possui. Uma série de documentos que às vezes ele precisa anexar, o governo já possui. Então, se o governo se integra, a gente consegue utilizar essas informações e não ter que pedir novamente para o cidadão aqueles dados que a gente já possui. Então, o serviço fica mais simples, mais rápido, mais inclusivo também. Então, já tem um outro ganho aí no processo de solicitar. E depois que há uma solicitação, tem os servidores públicos trabalhando para atender aquele serviço. E aí, mais uma vez, a inteligência artificial pode ajudar a processar esses dados, a já preparar as respostas ou até mesmo, em alguns casos, automatizar 100% e conseguir o que a gente chama de autosserviço, que é o cidadão pediu, ele já recebe na hora o resultado, porque todo o processamento é automatizado. Então, seja na hora de buscar informações, seja na hora de solicitar o serviço propriamente dito, ou seja no momento em que o governo trabalha para atender, a gente consegue colocar softwares de inteligência artificial que vão automatizar, agilizar e simplificar todo esse processo. E aí existe também uma expectativa de redução de custos e aumento da produtividade. Isso, esse é um ponto que a gente está estudando. Por quê? Porque a inteligência artificial também não é barata. E quando a gente pega um país como o Brasil, com 213 milhões de habitantes, os custos de IA eles não são exatamente baratos, eles não são os mesmos custos que a gente tem com a tecnologia tradicional. Eles são custos mais elevados. Então, sim, há uma expectativa efetiva de redução de custo, mas isso também está sendo estudado, não só pelo país, também pelo mercado privado, também pelo outros países, para achar essa equação em que eu vou aumentar, por um lado, os meus custos de tecnologia, mas ainda assim eu vou conseguir reduzir outros custos de atendimento, custos de erro, né, que podem acontecer para equilibrar essa balança e garantir que a IA realmente está reduzindo custos. Mas isso não é uma fórmula 100%, que se você aplica de olhos fechados. Não, é preciso ter um equilíbrio. As soluções de IA são muitas, existem soluções mais caras, existem soluções mais baratas. Naturalmente, as mais caras tendem a ser mais efetivas também. Então, esse é uma conta, digamos assim, um arranjo que precisa ser feito entre que tecnologia vai utilizar, quanto que ela vai custar e qual o benefício que ela vai trazer, que ela não é tão simples ainda de fazer, porque é muito novo. Então, a gente está buscando equilibrar todas essas variáveis para, sim, uma meta nossa reduzir custo, sempre. O governo sempre tem que reduzir custo, porque esse custo é da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também entregando um serviço E um serviço melhor. Que tenha qualidade. E um serviço que tenha qualidade. Existem estatísticas que demonstram que algumas empresas que aplicaram mal os recursos em inteligência artificial, depois desistiram. Tiveram que voltar atrás porque teve uma piora, por exemplo, na qualidade. Então, é um tema que, sim, pode ser muito bem utilizado para resolver problemas da sociedade, como meio ambiente, como saúde, assim, o potencial é muito grande, mas todos ainda estão descobrindo como usar essa ferramenta e existem, sim, casos de insucesso. Por isso que existe esse planejamento, existe esse estudo, muita pesquisa, e desenvolvimento em cima dessa tecnologia, porque ela ainda não é uma tecnologia clássica, dominada por todo mundo. Ela ainda envolve esses riscos e a gente precisa saber trabalhar com eles. Esses casos que você está se referindo são aqui no Brasil, em outros países? Olha, tem em vários lugares. A gente tem uma estatística de uma consultoria internacional que apresentou para a gente uma estatística que é do mundo, que 52% dos projetos de inteligência artificial tendem a dar errado. Nossa! Por vários motivos. Alguns porque o custo é elevado, outros porque os dados são ruins. E aí, se você tem uma tecnologia que usa o dado para gerar um resultado, se o seu dado é ruim, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, tem muita gente, e por isso do projeto da Infraestrutura Nacional de Dados que o MGI tem coordenado, porque a gente sabe que não basta investir só em tecnologia, em inteligência artificial. É preciso também investir em toda a parte de dados, qualidade de dados, governança de dados, uma série de sopa de letrinhas técnicas, mas que visam garantir com que aqueles dados sejam melhores e mais disponíveis para a gente ter uma inteligência artificial, para explorar melhor o potencial da inteligência artificial.
Poxa, então, mas é uma grande responsabilidade, né? Porque se 52%, né, mais da metade, dá errado, né, as estatísticas são um pouco assustadoras. Sim, mas também quando dá certo, os benefícios e o potencial é muito grande. Então, a gente tem visto, tem acompanhado no mundo inteiro isso. A OCDE soltou um relatório agora, recente, em agosto, sobre o uso da inteligência artificial no setor público, e a gente tem uma série de casos de sucesso. Nesses exemplos que eu falei, de interagir com o cidadão, de automatizar processos. Tem também uma questão de você projetar o futuro. É difícil você projetar qual vai ser a necessidade da sociedade daqui a 5 anos, de energia, de trânsito, de saúde. Então, a inteligência artificial também atua muito nessa questão de projetar, tentar prever o que vai acontecer no futuro. A gente pega os dados históricos, aplica as estatísticas para poder prever isso. Então, tem sido aplicado no mundo inteiro, ou seja, vale muito a pena investir na tecnologia, isso é certo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E sim, a responsabilidade é grande, principalmente com o dinheiro público, né, que a gente precisa de garantir que as coisas estão evoluindo para melhor. E quando você cita aí alguns países, qual seria um bom exemplo de onde está funcionando bem, está sendo bem implementado? Olha, a gente tem um ranking de países em governo digital e a gente tem, assim, as principais referências são Coreia do Sul, né, Reino Unido, são países que já têm implementado bastante soluções de IA. A gente vê muito na Europa, né? Então, assim, a França tem um trabalho muito interessante com relação ao uso de inteligência artificial, a Dinamarca também. E aqui na América Latina a gente também começa a ter alguns exemplos. O próprio Chile e o Uruguai e o Brasil, né, no ranking da América Latina, são os 3 que estão mais à frente colocados nesse ranking de uso e adoção de IA dentro do setor público em específico. Agora, quando a gente fala em automação, existe um medo também da perda de empregos, né? Como isso pode ser contornado? A capacitação dos servidores consegue conter isso? Como é essa previsão? Isso. Essa é uma previsão também não tão assertiva, então há estatísticas contraditórias sobre isso. Então, tem pessoas que dizem, olha, vai acabar os empregos porque a IA vai automatizar tudo. E também encontramos estudos e estatísticas que dizem não é bem assim ou ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. Ainda precisa das pessoas, né? Ainda precisa das pessoas. O que a analogia que se faz muito é assim, quando chegaram os computadores, né, falaram, vão perder os empregos. Há, de fato, algum grau de substituição, sempre que há uma tecnologia nova, há uma substituição, às vezes, de atividades, o que não quer dizer que as pessoas não vão poder ser reaproveitadas. Mas há também muito serviço que vai ser qualificado com a IA. Então, existem áreas em que você não vai delegar 100% para uma IA fazer. Por exemplo, na área da saúde. Você vai fechar os olhos e dizer, vai lá a máquina, faça uma cirurgia completa sem ninguém estar observando. Então, a IA muitas vezes ela vai atuar como um assistente, como se fosse uma pessoa de uma equipe que vai ajudar a tomar uma decisão, a executar uma tarefa, que pode preparar alguma coisa e entregar isso para o humano, que vai fazer a revisão, vai verificar se está tudo ok e vai tomar uma decisão mais humanizada, inclusive, considerando outros elementos que não só estatísticas históricas, como sentimentos e coisas dessa natureza. Então, a gente tem acreditado que a IA, dado as estatísticas que a gente tem visto, ela vai atuar ainda por muito tempo como um assistente. Então, não vai exatamente substituir as pessoas que estão atuando ali, mas vão apoiar as pessoas a executarem os seus trabalhos de maneira mais veloz, mais assertiva, enfim, otimizada, vamos colocar assim. Mas essas pessoas, então, que estão trabalhando junto ali com a IA, né, para dar certo e ser bem implementadas, elas precisam ser capacitadas, né? Como é a previsão dessa capacitação do servidor público? Perfeito. De fato, é uma ferramenta nova. Se é uma ferramenta nova, a gente precisa saber usar essa ferramenta, como interagir com ela, como usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, a velocidade de atualização é muito grande, então, a cada 6 meses, uma série de produtos são lançados utilizando a inteligência artificial, então é muito rápido esse processo e a gente precisa garantir que
a malha de servidores públicos seja bem capacitada para usar essa ferramenta. Então, existem uma série de iniciativas muito próximas à Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que tem essa missão, uma escola de governo com foco em capacitação do servidor público, e a gente vem desenvolvendo alguns programas pensando em 3 níveis organizacionais, porque tanto, digamos assim, os ministros, secretários executivos, as pessoas que estão na liderança de um órgão precisam conhecer, quanto os gestores que estão ali na camada intermediária, os gerentes, né, que vão fazer a gestão dos projetos, como os servidores que estão operando ali a política pública. Claro que cada um desses níveis precisa de um conhecimento diferente sobre IA, mas a gente precisa capacitar os 3 níveis. Então, a gente tem criado programas com uma série de cursos, alguns online, alguns presenciais, em que a gente vai abordar como que a tecnologia funciona, que ferramentas existem para apoiar o dia a dia do servidor público, quais são os riscos que a tecnologia apresenta e que precisam ser observados na hora de usar essa tecnologia. Então, tudo isso que a gente está conversando, né, os servidores precisam conhecer. A gente já tem hoje, desde que a gente começou a lançar os primeiros programas nessa linha, hoje mais de 30 mil servidores públicos capacitados nesse assunto de inteligência artificial, para a gente poder aproveitar essa tecnologia que o mundo inteiro tem investido. A inteligência artificial, ela vai possibilitar a formulação de políticas públicas mais embasadas em dados? Sim, essa é uma das questões que mais se aposta com relação à inteligência artificial, porque ter políticas públicas assertivas, aquelas que vão resolver o problema da sociedade, passa por entender qual que é o problema da sociedade. E os problemas da sociedade, eles mudam com o tempo. Então, algumas coisas que não eram necessárias, por exemplo, há 10, 20 anos, hoje já são necessárias. Então, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial por si só, mas todo o uso de dados que o governo vem fazendo para entender, né, onde é que são as áreas que mais precisam de apoio, onde é que estão as áreas de degradação de meio ambiente, o que está acontecendo, por que está degradando mais aqui ou menos ali, aonde precisa colocar mais fiscalização, onde é que o Estado precisa atuar de forma mais incisiva e assertiva ou não. E também em questões de logística. Então, para onde eu tenho que mandar as vacinas? É mais para cá ou mais para lá? Como é que está o ritmo de vacinação? Como é que está crescendo a população? E daqui a 5 anos, qual vai ser a necessidade de vacinação? Então, todas essas perguntas, elas passam pelos gestores públicos, que precisam entender disso para moldar as políticas públicas. E aí há uma aliada nesse sentido, porque ela ajuda a processar os dados. E são muitos dados, a gente não está falando de um dado ou outro, a gente está falando de uma capacidade que talvez um humano, para olhar individualmente os dados, teria dificuldade. E aí a IA pode automatizar, interpretando todos esses dados, demonstrando, né, ajudando a demonstrar onde é que estão os gargalos da sociedade ou prevendo o que vem a acontecer daqui a 5, 10 anos para a gente ir direcionando. Então, é bem esperado que as políticas públicas sejam melhoradas a partir do uso da inteligência artificial. Renan, muito obrigada pela essa entrevista tão informativa e boa sorte aí na implementação, né, desse plano de IA para o bem de todos. Obrigado a vocês e a gente segue à disposição para contribuir com essa pauta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Uma mulher que perde a memória, uma atriz que perde a memória e desencadeia toda a vivência de uma família marcada por conflitos, mas sobretudo por ausências e presenças muito marcantes. É basicamente isso do que trata Piscinas Russas, o novo romance de Renata Belmonte. Quando você passeia por ele, ou mergulha nele, talvez seja um jeito melhor de falar, as vozes, elas existem em alto volume, né? E elas foram surgindo não necessariamente em ordem. Então eu fui capturando cada uma delas e às vezes elas falavam ao mesmo tempo e eu precisava sentar e domesticar a partir da escrita aquilo que eu supunha que a personagem estava querendo me dizer. E essa montagem do livro, porque eu nunca começo a escrever sabendo o que eu vou escrever. Eu sempre vou descobrindo. É claro que há uma primeira centelha, né? Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado aprova redução de penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Autorizado o pagamento de benefícios congelados durante a pandemia da Covid-19. Taxação mais alta e menos benefícios fiscais para as betes. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Com 48 votos favoráveis e 25 contrários, o plenário do Senado aprovou o projeto que reduz as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O texto depende agora da sanção do presidente da República. O projeto reduz penas especificamente para os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado nesta quarta-feira gerou divergências. Há uma versão falaciosa de discursos bonitos, dizendo que é para aliviar para aqueles que são massa de manobra, mas que não alivia para os comandantes, para os cabeças, para aqueles que arquitetaram, para aqueles que financiaram e para aqueles que fizeram toda a coordenação do golpe de Estado. Eu apoio a diminuição de penas, sem dúvida alguma, porque iremos reparar injustiças graves cometidas com muitos que estão presos e que tiveram penas, na minha opinião, abusivas. O projeto reduz as penas pelos atos ao impedir o somatório de penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pela legislação atual, o juiz pode somar penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento. O projeto proíbe essa soma e determina que, se as condutas estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem acúmulo. Imagine que, a partir de agora,
todas as pessoas ou grupos que cometerem um determinado crime, se tiver uma maioria ou se tiver uma força momentânea, vem ao Congresso e o Congresso vai mudar, reverter o apenamento daqueles que cometeram atos criminosos. A anistia, o perdão, não é para fazer justiça. A anistia e o perdão têm o sentido da pacificação. O projeto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. A medida distingue, então, quem atuou sem o protagonismo de organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3 da pena. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários, autores de crimes violentos contra a democracia, de 25% para 16%, 1/6 da pena, desde que não sejam hediondos ou cometidos contra a pessoa ou patrimônio. E autoriza o desconto pela leitura, estudo ou trabalho da pena cumprida em caráter domiciliar. De fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena que é de vingança e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Tentar minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro é um convite a que em outros momentos se repita o fato que aconteceu. A minha convicção é de que não houve golpe, que houve, na verdade, uma balbúrdia e que aqueles que depredaram, aqueles que invadiram prédios públicos, individualizada a culpa, devem responder por isso. Quem tenta golpe tem que ser punido, porque se o golpe se consuma, não tem mais ordem democrática. E quem consumou o golpe se vira governante ditador, como nos levou a 21 anos de arbítrio e de ditadura. A proposta de emenda à Constituição, que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública, também foi aprovada em plenário. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. As polícias científicas passam a fazer parte dos órgãos de segurança pública listados pela Constituição. A proposta de emenda à Constituição dará mais autonomia a essas forças policiais, responsáveis pela perícia oficial em investigações criminais. Elas serão chefiadas por perito oficial de carreira e não poderão ficar vinculadas às polícias civis. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Nós marcamos uma importante evolução no âmbito da segurança pública ao dar autonomia à polícia científica e toda a organização dos nossos estados. A Comissão Mista para Análise da Medida Provisória, que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, aprovou o relatório com modificações. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A medida provisória transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora, conferindo à ANPD a autonomia ao classificá-la como autarquia de natureza especial. O texto também prevê a criação de novos cargos e funções, com o objetivo de fortalecer a estrutura e a capacidade de atuação do órgão. Após pedido de vista coletiva e o adiamento da reunião, o relatório da medida provisória foi aprovado pelos parlamentares. Agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer na comissão favorável à medida provisória 1317 de 2025, nos termos do projeto de lei que apresenta. A autorização do pagamento de benefícios congelados durante a pandemia de Covid-19 foi aprovado pelos senadores em plenário. O texto seguiu para a sanção presidencial. O plenário aprovou nesta terça-feira a autorização para estados, Distrito Federal e municípios pagarem retroativamente a servidores os direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de Covid-19. São benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e equivalentes. Os pagamentos são referentes ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e serão pagos desde que o Estado ou município tenha decretado estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19 e conte com o orçamento disponível.
E já havia a exceção, estava excetuada a carreira da segurança e da saúde. Basicamente, eu diria, são os professores, os profissionais da educação que precisam também, junto com, obviamente, as outras carreiras, mas a majoritária são os professores, pedagogos, profissionais da educação que têm as suas carreiras e se desdobraram no período da pandemia para, inclusive, se reinventar para que novas alternativas fossem colocadas à disposição. O projeto que reduz os benefícios fiscais federais e aumenta a tributação das apostas online, as bets, também foi aprovado pelos senadores em plenário. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram um projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores e aumenta a tributação de bets e fintechs. O texto foi votado pela Câmara dos Deputados de madrugada e seguiu direto para o plenário do Senado. A tributação sobre as bets aumenta dos atuais 12% para 15% de forma gradual, 1% por ano, e reduz incentivos e benefícios relativos a tributos federais, como PIS/PASEP, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, além de imposto de importação. Ficam de fora da redução, entre outros, imunidades constitucionais, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, Simples Nacional, Minha Casa Minha Vida e ProUni. O texto eleva e reestrutura as alíquotas da CSLL, de instituições financeiras, seguradoras, instituições de pagamento e fintechs. Os juros sobre capital próprio passam a sofrer retenção do imposto de renda na fonte, com a alíquota saindo de 15% para 17,5%. O projeto ainda fixa um teto de 2% do PIB para incentivos tributários. A Receita Federal estima que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapasse 612 bilhões, o que corresponde a 4,43% do PIB. Trata-se, então, de proposta que aponta para a redução de tais incentivos, para maior transparência e controle sobre os valores concedidos, caminhando para maior responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, combate distorções causadas pela falta de avaliação de tais medidas. A Instituição Fiscal Independente, IFE, divulgou esta semana o relatório de dezembro. O texto atualiza projeções e reduz a previsão de bloqueio de gastos para 2026. O relatório de dezembro da Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta que o atual regime fiscal e as regras que o acompanham não têm condições de ser mantido. De acordo com Marcos Pestana, diretor da IFE, os números não mentem e a situação é insustentável. O país precisava, dentro de uma reorganização fiscal, perseguir dois objetivos. Um, estancar o crescimento da dívida. Outro, ampliar e muito o investimento público federal. Só para citar um exemplo, é inaceitável em pleno século XXI você ter 40% dos brasileiros sem acesso a esgoto, coleta de esgoto. É impensável na era da inteligência artificial você ter 40% dos brasileiros por deficiência de investimentos. E isso é um exemplo. Na ciência e tecnologia e na infraestrutura, que são determinantes para o aumento da produtividade da economia, seria essencial. Então, nem estanca a dívida, nem aumenta o investimento público, e isso é que os números demonstram. A IFE revela uma situação crescente de estrangulamento orçamentário, de rigidez, um dos orçamentos mais engessados de todo o mundo, e com uma projeção futura, onde você enxerga que, ao invés de criar soluções, de resolver, o futuro aponta para o agravamento dos problemas. Pestana destaca ainda que a economia está em uma situação deficitária e explica que, para estancar a dívida, seria preciso produzir um superávit primário de 2,3% do PIB. E, ao contrário, nós estamos no negativo, no vermelho, desde 2014. E reafirmamos essa tendência em 2025. Então, você está numa situação de desequilíbrio. Sem falar na conta de juros, que aí o déficit nominal vai a 8,3% do PIB.
é um déficit muito grande. E aí a dívida cresce como bola de neve. E aí, em vez de correção, você tem o agravamento. Por quê? Porque as projeções feitas, a receita que vai atingir um ápice de 18,8% do PIB, vai tender nos 10 anos seguintes a ir para um patamar abaixo de 18%. O diretor da IFE ressaltou que a situação piora com o aumento das despesas. O futuro não gera soluções, gera novos problemas. Isso demandaria um ajuste mais substantivo, mais ousado, para perseguir os interesses do país, os objetivos maiores. E isso tudo, o principal termômetro é a relação dívida-PIB. Esse é o retrato principal que os tomadores de decisão na economia de mercado acompanham. E nós fecharemos, pelos nossos números, próximo de 79% esse ano. Ao final desse mandato presidencial, em 2026, iremos para alguma coisa em torno de 83%. E a tendência nos 10 anos, em 2035, é alcançarmos 117%. Colocando o país como país emergente numa situação onde é uma das maiores relações dívida-PIB entre os emergentes e os latino-americanos. Envolvimento do governador do Rio de Janeiro, mesada para deputados estaduais, corrupção em todo o estado. Denúncias feitas pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, em depoimento à CPI do crime organizado. O convite ao ex-governador e ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi feito pelo senador Alessandro Vieira, relator da CPI de combate ao crime organizado. Garotinho falou sobre o escândalo envolvendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do ex-deputado Thiago Raimundo Silva, conhecido como TH Joias, e a relação de pessoas do governo com o crime organizado. Rodrigo Bacelar, senhor presidente, e o governador, eles montaram duas organizações criminosas. Uma na Assembleia Legislativa, o senhor vai ver, se essa investigação for a fundo, a lamentável situação. E vou dizer para o senhor, corrupção não tem partido. Tem gente de tudo quanto é partido envolvido. Tem uma lista de 47 deputados que recebem mesada. 47 deputados. Vai aparecer, está no telefone dele. Ele foi preso com 3 telefones, 2 eram telefones e 1 era uma agenda. E ele usava o telefone como agenda porque ele achava que nunca ia ser pego. Garotinho detalhou o que ele chamou de organizações criminosas. Na cabeça da organização criminosa da Lerger teria o deputado Bacelar. Isso. Na cabeça da organização criminosa do governo, quem seria? O governador. O próprio Castro. Abaixo deles, quais seriam os nomes mais relevantes dentro dessa estruturação de crime? Olha, na Assembleia tem a chamada Tropa do Bacelar, que são os deputados Paul Bel, Alan Lopes, e eu não me recordo, tem um terceiro, Amorim, que é Rodrigo Amorim, que é o presidente da CCJ. O relator quis saber quem eram os envolvidos no crime que fazem parte do governo. No governo, aí é geral, mas tem aquela turma que eles chamam lá de turma do charuto. Não sei por que esse apelido, não sei nem se o governador usa charuto, mas é o apelido da turma do charuto, que é o governador, é o seu conterrâneo, o senhor André Moura, o Rodrigo Abel, o André Moura, o governador, você me vê mais quem ali? É o Fernando César, que é o cara que faz o jogo assim, mais sujo. O ex-governador disse ainda que a corrupção está em todas as secretarias do Rio. Cada secretaria é um feudo e cada um quer obter para si e para o grupo, né, o maior lucro possível.
a Comissão de Infraestrutura aprovou a suspensão do decreto do Executivo que prorrogava as concessões de distribuição de energia elétrica, entre elas a concessão da Enel, operadora de energia elétrica no estado de São Paulo. O texto será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de decreto legislativo foi apresentado pelo senador Rogério Marinho e relatado pelo senador astronauta Marcos Pontes. De acordo com o texto, o decreto editado pelo governo federal permitiu a prorrogação da concessão da Enel e de outras empresas com base apenas nos critérios de continuidade do fornecimento e de sustentabilidade econômico-financeira. Assim, desconsiderou outros critérios, como a regularidade e a continuidade e a eficiência da prestação do serviço. O que o Rogério Marinho quer é que a lei seja obedecida, que os ritos de licitação e de contratação das companhias elétricas, da concessão de companhias elétricas, passe exatamente pelos ritos que esse Congresso Nacional aprovou há muitos anos, inclusive. É uma vergonha que eles estão vivenciando no atual momento, pela maneira como a empresa que hoje está lá, a Enel, está operando o sistema do setor elétrico na maior cidade brasileira aqui, o que já causou não só de prejuízo financeiro, senador Jorge, que é o mais grave, as pessoas não fizeram uma reflexão, uma avaliação de quanto tem sido pernicioso, tendo em vista que eu vi ontem, e antes de ontem, estou acompanhando bem de perto, as pessoas que hoje têm pai ou mãe em casa doente, que usam oxigênio, alguns vão a óbito por falta de energia. O projeto ainda será votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Ninguém aqui é irresponsável ao ponto de dizer que São Paulo ou qualquer outra cidade do Brasil está livre de fatores climáticos extremos e que pode sim causar a queda do fornecimento de energia, como aconteceu com o estado de São Paulo. Agora, por outro lado, não se justifica a ausência de uma resposta efetiva em tempo absolutamente razoável por falta de ou de equipes ou de aparelhos suficientes para fazer esse enfrentamento. Então, o que está acontecendo no estado de São Paulo hoje serve de alerta para o Brasil inteiro. A lei, o senhor que é um estudioso também, diz o seguinte: é obrigatório que as empresas distribuidora, né, no setor elétrico do seu estado, tem obrigação de religar a energia em 6 horas. Se passar das 6, você está sujeito a multa, a distribuidora. E não é cumprido. Já tempo isso aí, tem lugares no Mato Grosso que chega a ficar 5 dias, 8 dias, sobretudo na área rural do nosso estado. E eu pergunto, o que adianta nós termos uma agência aqui que não cobra efetivamente a boa prestação do serviço dessas distribuidoras, essas concessionárias nos estados brasileiros? Bolsas para alunos do ensino médio se tornarem professores de educação básica. O incentivo está no projeto aprovado pelo Senado e que agora vai à sanção presidencial. O Brasil pode chegar em 2040 com uma carência de 235 mil professores na educação básica. A projeção é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, com base em dados do Ministério da Educação, indicando que o percentual de novos alunos com até 29 anos nos cursos de licenciatura caiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. Para estimular o interesse dos jovens pelo magistério, o senador Flávio Arnes apresentou um projeto em 2023, prevendo a adoção de bolsas aos alunos do ensino médio que manifestarem interesse nos cursos de licenciatura. O texto passou pelo Senado e foi a Câmara que fez alterações. Por isso, a proposta voltou à apreciação dos senadores. Os deputados atribuíram o nome de mais professores ao programa. Hoje nós temos um grave problema de algumas áreas não termos professores, e o programa aqui ele consolida uma ação já iniciada no governo do presidente Lula do Ministério da Educação, do incentivo à participação para que jovens do ensino médio se interessem pela graduação. O projeto também cria uma bolsa para os licenciados e bacharéis que optarem a atuar em áreas com comprovada carência de professores.
O estudante de graduação que faz parte do programa e que vai atuar como professor, ele vai receber uma bolsa e, em contrapartida, ele vai atuar nas redes de ensino, ajudando no processo educacional. A proposta transforma em lei iniciativas já em andamento e prevê o aperfeiçoamento da seleção de docentes, campanhas para divulgação dos benefícios da carreira de magistério, o envolvimento dos graduandos em atividades de pesquisa e extensão em escolas de ensino básico, além da atenção à saúde mental dos estudantes. O texto aprovado pelo plenário vai à sanção presidencial. O bicentenário de nascimento de Dom Pedro II, chefe de Estado que mais tempo conduziu a nação brasileira, foi celebrado em sessão especial no plenário do Senado. Brasileiro, filho do português Pedro e da austríaca Leopoldina, o carioca Pedro nasceu em 2 de dezembro de 1825. Órfão de mãe com apenas 1 ano de idade e de pai com 8 anos, assumiu como imperador Pedro II aos 14 anos e liderou o país por quase 50 anos até a proclamação da República. Os dotes intelectuais e o amor pela ciência de Pedro II, bem como o espírito conciliador, o patrocínio dos talentos no Brasil e o equilíbrio na condução da política foram destacados na solenidade. Esses investimentos pessoais do imperador na cultura e na ciência brasileiras foram gigantescos e fundamentais para o desenvolvimento intelectual do país. Vale destacar que Dom Pedro II sempre viajou ao exterior com recursos próprios, nunca onerando os cofres públicos. Dom Pedro II, de fato, foi um homem que marcou a nossa história, mas marcou, sobretudo, como um exemplo do que seja verdadeiramente um chefe de Estado, aquele que deve garantir a unidade, a estabilidade e a continuidade de um regime. Ele era chefe de Estado. Não apenas pelo tempo em que esteve à frente do país, mas pela forma como exerceu o poder, com responsabilidade, com sobriedade, respeito às instituições e visão de longo prazo. Em tempos de polarização política, com um regime republicano que ainda não oferece democracia a todos os brasileiros, a sessão fez-se nostálgica. Não faltou o flerte monarquista, nem uma certa convocação a cidadãos inconformados. Apesar que nós tenhamos aqui uma descendência direta, o Pedro II, ele é hoje um parente de todo brasileiro. Eu acho que é isso que todo brasileiro precisa abraçar para que a gente consiga iniciar um resgate do nosso lindo país. A Liga do Bem do Senado Federal promoveu esta semana uma ação solidária com a entrega de presentes para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa reuniu voluntários e beneficiados em um momento de solidariedade e celebração do espírito natalino. A iniciativa de colaboradores e parceiros do Senado coroa um trabalho de um ano inteiro, em que campanhas de solidariedade ocorrem em vários momentos. Neste Natal, foram entregues 528 presentes para crianças e idosos atendidos por 6 instituições sociais. As cartinhas com os pedidos foram adotadas por servidores, colaboradores e amigos da Liga do Bem. A Liga do Bem está entregando presentes de Natal para crianças em situação de vulnerabilidade no Centro de Referência de Assistência Social. O objetivo da